programa a seguir é livre para todos os públicos. Decisões do Supremo Tribunal Federal têm confirmado a possibilidade de terceirização da atividade fim das empresas e até ampliado o entendimento sobre o tema. Na maioria dos casos, o STF está reformando decisões contrárias tomadas pela primeira instância da Justiça do Trabalho. No Cidadania, nós vamos discutir as tendências do Judiciário na análise dos casos de terceirização de mão de obra. O nosso convidado é o advogado trabalhista Tomás Nina. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui no programa Cidadania e estou à disposição de tentar esclarecer algumas decisões aí tomadas pela Justiça do Trabalho. Bom, em 2018, no julgamento de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, o Supremo considerou que é constitucional a terceirização da atividade fim da empresa. Perfeitamente. Daqui a pouco nós vamos explicar o que é a atividade fim. Essa decisão do Supremo, ela já é um consenso em todas as instâncias da Justiça do Trabalho ou não? Na verdade, a decisão do Supremo ela foi ampla e restrita. E isso incomodou muito o Poder Judiciário Trabalhista. Por quê? Porque existia uma súmula no Tribunal Superior do Trabalho que somente permitia a atividade meio, a terceirização da atividade meio. E como deu essa amplitude, permitindo inclusive a atividade fim e irrestrita, existiu muita resistência com relação ao julgamento da DPF 324. O que é uma atividade fim e o que é uma atividade meio? Vamos tentar explicar para quem nos assiste qual a diferença de uma coisa e de outra. Vamos esclarecer. O que seria uma atividade fim? Uma empresa de engenharia. O engenheiro que está trabalhando numa empresa de engenharia, ali ele está dentro da atividade finalística da empresa. A pessoa, o auxiliar de serviços gerais que trabalha na mesma empresa, não está praticando a atividade fim daquela empresa. Está atendendo, fazendo a limpeza, eventualmente lavando a louça. Isso seria uma atividade meio de uma empresa de engenharia. Isso vale para qualquer tipo de indústria, por exemplo. Uma indústria de automóveis, o operário que está ali montando os automóveis está atuando na atividade fim. Exatamente. Qual é a atividade fim de uma empresa de automóveis? É produção de automóvel. Essa mudança que permitiu a terceirização da atividade fim, ela começou com a reforma trabalhista de 2017? Na verdade, essa DPF, ela tramita já antes da reforma trabalhista. Sempre existiu, por o lado do empregador, a dificuldade de entender por que a Corte Superior do Trabalhista não permitia que fosse legalizada a atividade fim, a terceirização na sua amplitude. E sempre houve muita terceirização no âmbito do Brasil, né? Então, ali foi um anseio muito de empresas, de empregadores, na tentativa, sim, de abrir esse leque, ampliar a terceirização, porque era muito custoso para as empresas. Mas a reforma trabalhista também permitiu. A reforma trabalhista também veio a calhar no anseio da sociedade a permitir a terceirização. Inclusive com alguns conceitos de empregados hipo e hipersuficientes, que também ali indicaria que pessoas como hipersuficientes, empregados ou não, poderiam negociar com os seus empregadores irrestritamente. Agora, se nós temos uma lei, que é a reforma trabalhista, que diz que é possível terceirizar a atividade fim, temos também uma decisão do Supremo, que diz a mesma coisa. Não deveria haver uma certa harmonização das decisões de todas as instâncias da Justiça do Trabalho? Não deveria já ser um ponto pacífico? Isso é permitido? Veja bem, como o acórdão da DPF 324, apesar de declarar na tese 725 que é legal a terceirização na sua atividade meio e fim, irrestritamente, abriu a questão doutrinária, posicionamentos contrários que não enxergaram naquela decisão algo que dissesse sobre a subordinação jurídica. E aí, magistrados contrários à própria decisão do Supremo Tribunal Federal
começaram a analisar, caso a caso, se havia ou não uma subordinação jurídica que pudesse afastar a terceirização. Mas há alguma decisão que o Supremo pode tomar para acabar de vez com isso? Ou seja, o senhor está me dizendo que é passível de uma análise caso a caso, doutrinária. Existe algum instrumento que pode vir a ser lançado e que diga, não, a partir de agora não tem análise doutrinária mais? A rigor, o Supremo já teve um julgamento, o tema 733 de repercussão geral, que obriga todas as instâncias ordinárias inferiores ao Supremo seguir o que está determinado em repercussão geral. Então, por si só, o tema 725, que foi a DPF 324, deveria obrigatoriamente, sem interpretações doutrinárias, conceituais, permitir, sim, ali a terceirização. Ponto. Só que não é o que vem acontecendo ultimamente. Não à toa, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm sido provocados para decidir de forma monocraticamente o que já tinham decidido de forma colegiada no tema 725. Mas se isso já está na lei, o Congresso aprovou em 2017, uma lei não teria o poder por si só de dizer é assim? É permitido? O direito, ele é interpretativo. A lei está ali para ser lida e interpretada da maneira que convém à parte que está decidindo. Então, havendo brechas, há a possibilidade de se afastar uma terceirização quando a lei diz que é permitido por uma questão de subordinação estrutural, subordinação jurídica, a famosa distinguish, que hoje é o que o próprio Tribunal Superior do Trabalho trabalha com esse conceito de distinguish para se chegar ou não e afastar a terceirização. O que é esse conceito? O distinguish, na verdade, é quando se analisa o caso concreto, que não é uma obrigação do Tribunal Superior do Trabalho, não é analisar a prova, o fato, e ali verifica-se que aquele empregado estava diretamente subordinado, sob coordenação, e verificando tal prova, eles afastam a terceirização. Então, o senhor tocou num ponto e eu queria fazer uma pergunta aqui. Se nós formos admitir a terceirização da atividade fim, nós poderíamos falar, por exemplo, da existência de uma indústria que é apenas um escritório? Vamos voltar lá ao exemplo que eu dei de uma indústria de automóveis. Se eu posso terceirizar tudo, então eu sou o dono, os acionistas me nomearam diretor dessa indústria, eu tenho o meu escritório e eu não tenho nenhum empregado ligado à empresa. Todos são terceirizados para montar o carro, para fazer o marketing, para vender. Em tese, esse, entre aspas, absurdo poderia acontecer? Pela decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal, entendo que sim, poderia sim acontecer, porque ela ampliou de forma irrestrita a terceirização. No âmbito da Justiça do Trabalho, existem vários conceitos, inclusive artigo da própria CLT, que afasta a questão da terceirização, reconhecendo eventualmente um vínculo, que aí nós estamos tratando do artigo 2º, 3º e o 9º da CLT, que, a depender do quadro fático de uma situação, será afastada a terceirização por supostamente presumir uma fraude. Há uma clareza na justiça, em todas as instâncias, sobre o que é uma atividade fim? Infelizmente, não há. É muito conceitual. Agora, é aquilo que eu tratei, acho que na primeira pergunta que nós conversamos. Uma empresa que produz carro, se o mecânico está fazendo o carro, ele está ali atuando na atividade fim? Eu entendo que sim. Pode ser terceirizado? Também entendo que sim. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal disse que pode. Então, se tem um escritório que só tem prestadores de serviços terceirizados, entendo ser absolutamente legal. Estamos de acordo com o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. O Supremo tendo decidido, a lei dizendo isso, o que o senhor tem percebido na prática hoje no Brasil? Nós temos um aumento da terceirização, há uma tendência, nós temos visto mais casos de terceirização de atividade fim. Como é que o mercado tem reagido a essas decisões? Naturalmente, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o mercado se voltou para a terceirização,
Porque é uma dinâmica mais fácil, menos custosa e onerosa para uma empresa e, na leitura do que o conceito da terceirização, seria uma forma, inclusive, de melhoria daquele sistema de produção. Porque terceirizando, você traria para trabalhar contigo uma pessoa mais especializada. Então, isso é importante. No mercado hoje existem, sim, muitos terceirizados, principalmente os empregados ou os prestadores de serviços que são considerados hipersuficientes. Também um conceito trazido pela Lei 13.467. O que é esse conceito? O conceito é que diz o seguinte: pessoas, trabalhadores, prestadores de serviço que se enquadram em determinada situação de autoconhecimento, diploma, que recebem valores remuneratórios acima, inclusive, de R$12 mil do teto, estão habilitados e legalizados para negociar diretamente com uma empresa contratante do serviço dele. O senhor tocou num ponto que eu queria adentrar nele agora, que é o que se chama de pejotização. Para a gente explicar para quem nos assiste, né? É aquela espécie de terceirização na qual o indivíduo é uma empresa, ele mesmo, né? Exatamente. Isso acontece muito com médicos, com jornalistas e grandes empresas de comunicação. Exatamente. Então, aquele profissional, aquele médico, aquele jornalista ou um profissional de qualquer área, ele abre uma empresa na qual existe apenas ele e assina um contrato com o empregador. O Supremo também tem reformado decisões da primeira instância, que consideram que essa pejotização seria ilegal. Vamos explicar, então, o que está acontecendo. Quer dizer, o Supremo não aceita, mas a primeira instância, normalmente, ela tem dado ganho de causa quando esse trabalhador, depois de se desligar da empresa, diz que tinha vínculo trabalhista? Exatamente. Essa é uma demanda muito conhecida na Justiça do Trabalho, não é de hoje, atualmente está em evidência por conta das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, mas são processos que desde antes de tratar de terceirização já havia. Por quê? Porque o artigo 9º da CLT dizia que seria uma presunção de fraude não reconhecer vínculo de emprego com o seu empregado e colocar ele como um PJ, a pejotização. Então, a Justiça do Trabalho sempre entendeu que aquela forma de contratação era fraude, independente de prova. A presunção era que era fraude. Após o julgamento da DPF 324, quando houve essa ampliação, esse leque de possibilidades de terceirização, houve um lead case em uma reclamação, salvo engano, a 47843, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, onde ela reconheceu a legitimidade, a legalidade da pejotização de médico. Por quê? Porque ela disse que a terceirização, utilizando a tese da 725, era irrestrita e ampla. Considerou que isso era uma terceirização, mesmo a empresa sendo de uma pessoa só. Exatamente. E ela ainda disse que, tratando-se de profissional liberal, que se enquadraria no conceito de hipersuficiente, aquilo não existia nem como se presumir fraude. Que é o conceito que o senhor falou antes. É uma pessoa que ganha bem, é estudada e está fazendo aquilo sabendo o que está fazendo. Exatamente. E que negocia, principalmente, as bases contratuais. Normalmente, um contrato de PJ é um contrato vinculado a uma data específica, são 2 anos, 4 anos de prestação de serviço, finaliza o objeto. Então, isso trouxe com que o Tribunal Federal, reconhecesse a tão famosa pejotização, que era uma das piores coisas tidas na Justiça do Trabalho em primeira instância. Mas agora eu quero fazer o contraponto. O senhor falou que a Justiça considera fraude na primeira instância. Vamos ver a situação que é muito comum, que eu já presenciei. Uma empresa de qualquer área tem vários trabalhadores e, para diminuir esse custo, ela decide que, em dado momento, nós vamos transformar vocês todos em pessoa jurídica. Ou seja, ela não contratou aquele trabalhador, a empresa dele. Ele já trabalhava ali há 5, há 6, há 7 anos, e ela
exigiu que houvesse essa transformação. A partir de agora, você vai ser terceirizado, você vai fazer uma empresa e vai ser pessoa jurídica. Isso não poderia configurar uma fraude, já que houve uma transformação na forma da relação? Nessa situação específica, sim, poderia considerar uma fraude. Mas também teria que ser analisado o caso concreto. Se o caso concreto, um empregado daquela empresa, no mês seguinte, o empregador diz, poxa, agora eu vou te tratar como PJ. Os seus direitos trabalhistas serão suprimidos e agora será PJ. Aí, neste caso específico, a depender da situação, naturalmente pode se considerar uma fraude. Que ele foi pressionado, né? Exatamente. Pressionado. O que diferencia também, isso é muito importante ter em mente, que é a dinâmica de trabalho de um PJ. O advogado é um profissional liberal, ele tem uma sociedade unipessoal, ele pode prestar serviço como PJ para outros escritórios. Isso é absolutamente válido e legal. Assim como o engenheiro, como o médico, como essas profissões mais que exigem um diploma. Então, a pejotização não é só o conceito, são duas empresas tratando, então a Justiça do Trabalho não pode se meter porque é um contrato comercial. Ponto. Não, eles analisam como se dá aquela relação de trabalho. Não relação de emprego, de trabalho. A dinâmica. Se aquela pessoa jurídica ela é subordinada à empresa, se ela bate ponto, se ela obrigatoriamente tem que estar de 8 às 18 no seu trabalho, então tem várias situações que podem ser afastadas a pejotização. Mas suponhamos que isso aconteça. O trabalhador abriu uma empresa, né, pessoa jurídica, Sim. PJ, para prestar serviço a um empregador. Ele trabalha exclusivamente ali, de 8 da manhã às 6 da tarde, ele segue orientações dos chefes daquela empresa. Ainda nesses casos, a decisão do Supremo considerou que era legítima? Nesses casos específicos, sem adentrar nas minucias da prova, o Supremo Tribunal Federal indica que sim, é legal a pejotização. Agora, o acórdão não analisa, ou a decisão monocrática proferida, não analisa se existia cartão de ponto, se era obrigatório a presença de segunda a sexta, porque aí você fugiria para a questão da fraude, que agora não é presumida, é provada. Ou seja, a decisão do Supremo, ela abre ainda uma brecha para questionamento. Abre a brecha... Em casos específicos. Em casos específicos, mas abre a brecha... E ela inverte, na verdade, a situação, porque a pejotização na Justiça do Trabalho, a presunção já era de fraude. E quando se presume fraude, já era reconhecido o vínculo de emprego. Hoje em dia, o PJ que entra numa Justiça do Trabalho pedindo um reconhecimento de vínculo por diversas situações que a gente tratou aqui, como a subordinação, ele tem o dever de provar que existe fraude. Ele que tem que dizer que era obrigado a estar presente, ele que tem que dizer que ele recebia salário, ele que tem que provar que estava sobre a subordinação jurídica, que recebia ordens, que recebia penalidades, que ali sim, provada tal fraude, você afasta a pejotização. Mas suponhamos que, num caso concreto, um trabalhador venceu nas primeiras instâncias, era um PJ, e esse caso chegou no Supremo. Nós tivemos casos que chegaram no Supremo. O Supremo considerou isso. E o trabalhador ele quer recorrer porque ele entende que tem novos elementos para provar que era uma fraude. Ele vai ter que recorrer no Supremo ou esse caso pode ser reanalisado pelo Tribunal Superior do Trabalho? Não. Esse tema especificamente ele vai ter que tentar no próprio Supremo Tribunal Federal, no trâmite processual dele, provar que a pejotização, que também o Supremo tem decidido que é livre e restrita, provar que ele estava sob a condição de empregado. O que é muito difícil. O Supremo Tribunal Federal não vai analisar provas. Exatamente, por isso é que eu perguntei, ou seja, é quase caso perdido. Atualmente é quase um caso perdido. Nós temos visto aí inúmeras empresas, e aqui a gente pode abranger a decisões de advogados,
de corretores de imóveis, de médicos, de engenheiros, de arquitetos, todas em decisões monocráticas e reclamações, cassando decisões que reconhecem vínculo de emprego. Esse é um tema da Justiça do Trabalho. Este é um tema da Justiça do Trabalho. A instância superior da Justiça do Trabalho é o TST. Por que esses casos têm chegado no Supremo Tribunal Federal? Porque, principalmente, a primeira instância e até o Tribunal Regional do Trabalho ainda tem certa dificuldade em não reconhecer um vínculo de emprego em caso de pejotização. Por quê? Porque ali eles vão colher provas e ali tem magistrados com um viés mais ideológico que não concordam com a decisão do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que essas decisões do Supremo relativas à terceirização, elas valem da mesma forma para o serviço público ou é outra realidade, outra especificidade? Olha, a DPF, inclusive, menciona a questão da 8.213. E, então, assim, se tratando de concurso público ou um processo seletivo, a situação fica um pouco diferente. Por quê? Porque no próprio Supremo Tribunal Federal existem julgamentos que ainda não estão encerrados, em sociedade de economia mista, em empresa pública, de existir aquela questão de motivação de dispensa de empregado. Hoje, você não pode terceirizar o seu quadro de uma empresa pública. Isso que eu ia perguntar, em relação à terceirização. Se uma empresa pública ou até um órgão público poderia terceirizar a atividade fim baseada na decisão do Supremo. Não, aí não poderia, porque a forma de ingresso dentro dessas empresas, dentro dessa empresa pública, sociedade de economia mista, ou até no âmbito da administração pública federal, é, em regra, por concurso público. Então, é obrigação fazer a prova, a não ser que seja uma questão de contrato temporário, um órgão precisou... Casos aqui, um órgão da saúde precisou por conta de alguma epidemia. Contrata-se temporariamente por 6 meses para ajudar aqueles empregados públicos que prestam serviços na secretaria em uma ação específica. Isso é legal. Nós temos um caso que está agora aflorando, que é a situação do chamado uberização, né? Entregadores, o governo enviou um projeto para o Congresso analisar sobre isso, há discussões no Supremo. O senhor acha que essas discussões vão seguir esse mesmo caminho? Quer dizer, o Supremo tende a considerar que não há vínculo, né, à luz das decisões que já tem tomado? O Supremo Tribunal Federal já em algumas ocasiões declarou que essas plataformas digitais, a uberização, iFood, não existe vínculo de emprego, muito pela dinâmica de trabalho dessas pessoas. Essas pessoas fogem naturalmente da subordinação. E a tendência, penso eu, é que sim, que o Supremo Tribunal Federal mantenha a decisão de que não existe vínculo de emprego com relação a esses aplicativos, motoristas de aplicativo ou entregadores de serviço de iFood. O senhor, como advogado trabalhista, atende ou pode atender empresas, mas também trabalhadores. Diante de toda essa realidade que nós estamos discutindo aqui, de uma ampliação da terceirização, da pejotização por decisões do Supremo, o senhor percebe que hoje os trabalhadores estão mais fragilizados para discutir essa relação com a empresa na Justiça do Trabalho quando se sentem prejudicados? Aí a gente vem tratar de um outro assunto que seria a questão e o posicionamento dos sindicatos. Os sindicatos têm obrigatoriamente que ter uma base forte e ser forte. Tem que debater com os empregadores, tem que debater com as federações para a melhoria dos empregados, melhoria daquela categoria. E isso, então, na verdade, o que a gente pode dizer? Que não é só com relação à terceirização, uberização, posicionamento do Supremo, que os empregados têm se fragilizado. Eu acho que, na verdade, falta uma atuação mais efetiva e ativa de próprios sindicatos, representantes das categorias. Ok. Doutor Tomás Mina, muito obrigado pela entrevista. De nada.
Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever, compartilhar lá no nosso site, senado.leg.br/TV. Se preferir também, entre lá no nosso canal no YouTube, que você vai encontrar todos os conteúdos da TV Senado. E sabe, né? Aqui democracia é todo dia. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Edição genética, a técnica no Brasil, debatida pela sociedade civil. Ciência e democracia. Um dos grandes problemas que nós temos é exatamente a difusão da ciência, a importância da pesquisa. A bioeconomia vem crescendo no Brasil, não só, eu estou falando de agricultura, mas na saúde. Debater com pessoas, cidadãos e cidadãs comuns, temas muito complexos. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe qual era a grande trend da política no final do século XVIII? Iluminismo. Foi ele o responsável pela independência dos Estados Unidos, pela Revolução Francesa e, alguns anos depois, pela instalação da primeira Assembleia Constituinte Brasileira. Naquela época, o imperador Dom Pedro I tinha a mesma opinião do seu primeiro-ministro, o liberal José Bonifácio. Ambos queriam uma monarquia constitucional, na qual o poder do rei não fosse absoluto, e sim dividido entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Os deputados se reuniram e redigiram um projeto avançado para a época, que incluía direito ao trabalho livre e remunerado, a liberdade de imprensa e até a criação de universidades. Mas acabaram limitando o poder do imperador, reduzindo-o a uma figura decorativa. Dom Pedro ficou furioso e ordenou a dissolução da Assembleia, prendendo e deportando alguns deputados. Mandou escrever uma nova Constituição, manteve os 3 poderes originais e adicionou o poder moderador, que permitia a sua interferência em questões legislativas e judiciárias. Mas, por incrível que pareça, o imperador não se transformou num tirano. Os principais temas aprovados na Assembleia permaneceram na Constituição de 1824. E ele ainda incluiu avanços democráticos, como a liberdade de culto religioso. ...200 anos do Senado Federal. Embora tenha sido criado pela Constituição de 1824, o Senado só realizou a primeira sessão legislativa 2 anos depois. Nos primeiros anos, as 2 casas do Legislativo, o Senado e a Câmara dos Deputados, funcionaram no mesmo local. Inclusão. Neste sábado, 8h, aqui na TV Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia.
Bom dia, quinta-feira, 21 de março, o Senado Notícias está no ar. Senadores aprovaram nesta quarta-feira em plenário o projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a fornecer equipamentos e medicamentos para pacientes com doenças neuromusculares acompanhadas de paralisia motora. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. O projeto aprovado nesta quarta-feira estabelece que pessoas acometidas por doenças neuromusculares com paralisia motora recebam os medicamentos e equipamentos essenciais para a sua sobrevivência do Sistema Único de Saúde. O texto também define que caberá ao Poder Executivo determinar quais doenças neuromusculares devem ter prioridade no atendimento pelo SUS, levando-se em conta o grau de comprometimento do paciente. No conjunto, as doenças raras afetam entre 13 a 15 milhões de brasileiros, porque as doenças raras não são, infelizmente, raras. Já foram identificadas mais de 7 mil doenças com esse perfil, que em 30% dos pacientes morrem antes dos 5 anos de idade. 75% delas afetam crianças, 80% têm origem genética, 90% delas não têm cura, mas podem ter um tratamento humanizado. É um indicador de que o futuro da medicina talvez possa ter uma revisão profunda nessa abordagem. Enquanto o tempo dessa medicina personalizada não chega, nossa alternativa, nossa luta é pela visibilidade pública e política dos pacientes, pela conscientização dos profissionais de saúde e pela sensibilização das autoridades e da sociedade, que é o que eu estou tentando fazer aqui. Muito mais do que um projeto de lei, isso é uma causa que, além de reduzir a dor dos acometidos e da sua família, cumpre um dever de solidariedade que nós temos que aprovar. Há 37 anos eu convivo com minha esposa portadora de esclerose múltipla. E então, senador Espiridião Amin, eu mergulhei nesse mundo. Graças a Deus, para minha esposa, para minha família, nós temos recursos para que ela não passe mais dificuldades do que já é passar por uma doença humilhante, por uma doença incapacitante. Deus foi justo ao lhe dar um companheiro da sua dimensão. Após a aprovação por votação simbólica, o projeto retorna para análise da Câmara dos Deputados. A proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de drogas em qualquer quantidade passou nesta quarta-feira em plenário pela segunda sessão de discussão em primeiro turno. Senadores favoráveis e contrários à proposta se manifestaram. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esclareceu os principais pontos do texto. A proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de drogas em qualquer quantidade chegou esta semana ao plenário, após aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. O texto passou pela segunda sessão de discussão em primeiro turno nesta quarta-feira. O que nós estamos fazendo aqui, mais uma vez, é contribuir para que o Estado criminalize a cor da pele, criminalize a pobreza. Senador Nelsinho, eu não tenho dúvida, o critério que vai ser para você definir quem é traficante ou usuário vai ser o local onde ele está sendo detido, se for bolsão de pobreza, que está sendo vilipendiado em seus direitos, como falta de saneamento básico, saúde pública, iluminação pública, unidade de saúde. Aquele jovem preto naquele local, eu não tenho dúvida, o despacho fundamentado de natureza subjetiva vai ser que ele vai ser traficante. Política se faz de gestos. E as leis têm que sinalizar para esses gestos. Eu não sei como eu vou poder dizer para os meus netos, eu tenho 5 netos, que eles não devem usar droga, porque eles vão dizer, mas pai, vocês aprovaram que é legal usar droga. Para eles 60, o que é a diferença de 60 gramas, 80? Isso para um jovem, isso não tem a menor importância. A importância é a sinalização de que é proibido.
O senador Rodrigo Pacheco, primeiro signatário da PEC, esclareceu pontos do texto. É muito importante ter clareza sobre o que essa proposta de emenda à Constituição representa. Eu vi, inclusive, que a proposta, a intenção do Senado seria de prender usuários de droga. Definitivamente, isso não tem o menor laço, na verdade. Muito ao contrário, a proposta de emenda à Constituição faz, inclusive, uma distinção e a obrigação da lei distinguir traficante de usuário, não cabendo pena de prisão privativa de liberdade ao usuário, tal como é hoje no artigo 28 da lei antidrogas. E é muito mais do que uma discussão sobre se maconha faz mal ou se maconha não faz mal. Essa é uma discussão que, a essa altura, é até legítima nós fazemos aqui, mas não é isso que está em discussão. O poder público brasileiro já decidiu que maconha faz mal, tanto que é uma substância entorpecente ilícita listada num rol enorme da Anvisa de substâncias entorpecentes ilícitas, juntamente com outras tantas drogas. Durante a sessão no plenário, o senador Marcelo Castro comunicou que protocolou na Comissão de Constituição e Justiça um parecer sobre o Código Eleitoral, unificando toda a legislação eleitoral e partidária, atualmente dispersa em 7 leis diferentes. É um código que veio da Câmara, 898 artigos, faz uma consolidação de 7 leis, que hoje está a legislação eleitoral e partidária dispersa nessas 7 leis, lei dos partidos políticos, lei Código Eleitoral, lei das inelegibilidades, lei do plebiscito, né? Quer dizer, lei das eleições. São várias leis que estão todas sendo consolidadas numa lei só, nesse novo Código Eleitoral. 3 sessões no plenário, 3 reuniões de comissões e reunião da representação brasileira no Mercosul. Confira a agenda dos trabalhos desta quinta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, sessão especial no plenário do Senado para conscientizar a população quanto ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Às 9h30, audiência pública prevista na Comissão de Esporte. O Dia Internacional da Síndrome de Down está em debate, assim como o tema da campanha da ONU do ano de 2024, que é Chega de Estereótipos, abaixo o capacitismo. Às 10 horas, a Comissão de Relações Exteriores tem reunião marcada. O primeiro item da pauta é o texto da Convenção sobre a Organização Internacional de Auxílios Marítimos à Navegação, assinada em Paris, em 27 de janeiro de 2021. Também às 10 horas, a audiência pública prevista na Comissão de Educação para debater projeto que reconhece o cristianismo como manifestação cultural nacional. E ainda para as 10 horas está marcada a primeira reunião do ano da representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Deputados e senadores vão discutir as relações Mercosul com a Associação Europeia de Livre Comércio. É prevista a participação de parlamentares da entidade europeia. E às 11 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia está o texto do Acordo de Reconhecimento Mútuo de Certificados de Assinatura Digital do Mercosul, assinado em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, em 5 de dezembro de 2019. E logo mais às 3 da tarde, o plenário faz uma nova sessão especial, dessa vez para comemorar o Dia Mundial das Águas, fixado pela ONU em 22 de março. O tema escolhido para este ano é Água para a Paz. O Senado inaugurou nesta quarta-feira a exposição Palácio Monroe, um legado de democracia. A exposição faz parte das comemorações dos 200 anos de criação do Senado Federal. A exposição mostra a história do Palácio Monroe e como era o prédio na época. O palácio foi sede do Senado no Rio de Janeiro entre 1925 e 1960. A parte temporária da exposição é uma representação do prédio e foi feita em módulos, como o próprio palácio, criado para representar o Brasil na Exposição Internacional de St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904. Ele seria montado lá e remontado aqui no Brasil,
o que acabou acontecendo parcialmente. Só a cúpula e parte da estrutura foram as originais. A arquitetura era tão impressionante que ganhou o prêmio de melhor pavilhão na exposição. Esse aqui é um display para as pessoas poderem ter a oportunidade de, mais uma vez, tirarem uma foto em frente ao Monroe, uma arte a céu aberto. E aqui, como o Monroe foi um prédio com pedaços, eu posso assim dizer, ele foi montado quando ele veio da exposição de St. Louis, aqui a gente quis representar isso. Essa parte da exposição também mostra uma ambientação da época, a Belle Époque, o chão de pedras portuguesas e as vestimentas do casal. Essa parte da exposição é temporária, deve permanecer aqui por 3 meses e fazer parte da visitação oficial ao Senado Federal. Em seguida, será transportada para o Salão Negro do Congresso Nacional, onde vai fazer parte de outras exposições em comemoração aos 200 anos do Senado. A parte permanente da exposição reconstitui em painéis a montagem do Palácio Monroe nos Estados Unidos e a remontagem aqui no Brasil. E ainda a demolição em 1976, que foi bastante polêmica na época. Também faz parte a réplica do plenário do Palácio Monroe, que tem o apelido de Plenarinho e é parte da visitação oficial da casa. Um plenarinho totalmente revitalizado, né? Em breve nós teremos também recursos sonoros, recursos de acessibilidade. Nós trouxemos acervo como notas, né? Uma cédula que tinha o Monroe como estampa, com uma fotografia do Marco Ferrez. Teve todo um estudo de iconografia, todo um cuidado da equipe para trazer o máximo de informações e de referências possíveis. A gente recebeu, né, um novo projeto luminotécnico e também a reforma do piso, que fez uma elevação, proporcionando uma melhor visualização do mobiliário, né, do mesmo formato que era antes. O presidente da Comissão dos 200 anos do Senado lembrou a importância do resgate histórico. Tem uma obra do Leonardo Boff que chama O Sacramento da Vida e a Vida do Sacramento. E sacramento é tudo aquilo que lembra algo ou alguém em vida. Esse plenário do Palácio Monroe é um sacramento de um tempo de democracia ou de um tempo histórico do Brasil. A inauguração foi prestigiada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Resgatar a história dessa grande edificação é oferecer à população brasileira uma oportunidade única de reconhecer sua própria trajetória. A exposição que ora abrimos contém um acervo profundamente valioso, resgatado e mantido com o mais absoluto zelo. Também em comemoração aos 200 anos do Senado, na semana que vem, de 25 a 27 de março, vai ser realizado o Seminário Internacional Democracia e Novas Tecnologias. Entre os palestrantes está o sociólogo espanhol Manuel Castells, especialista em temas como poder e comunicação. O Senado Notícias conversou com um professor que falou sobre redes sociais, inteligência artificial e desafios para a democracia. Vamos conferir. A TV Senado recebe o sociólogo espanhol Manuel Castells, que vem em março ao Brasil participar de um seminário sobre novas tecnologias e democracia organizado pelo Senado Federal. Muchas gracias, professor, por sua presença. Professor, muito se fala sobre os impactos que as tecnologias têm nos processos políticos atuais, até com uma visão negativa dessa tecnologia, afastando as pessoas da política. O senhor concorda com essa visão? O problema, e o que eu tratarei de argumentar, e o que creo que o seminário deve discutir, é que os políticos tratam de dizer que a crisis de legitimidad que sufren es culpa de las tecnologías, no es su culpa. Bueno, hoy día en el mundo en general, y hablaremos más concretamente de otros países, en particular de Brasil cuando toque, hoy día en el mundo 3/4 partes de los ciudadanos no confían en sus políticos ni en las instituciones políticas democráticas. Están a favor de la democracia, masivamente, 77%, pero al mismo tiempo consideran que la democracia que viven no es democrática. Y como la gente ya piensa que los políticos no son fiables, que la política democrática no es esta, la que viven en su país, no es fiable, entonces las redes sociales, con toda esta desinformación, amplían enormemente la crisis de legitimidad.
y cada vez más las personas reaccionan emocionalmente, no creen ni a los medios ni a lo que ven en las redes, porque solo cada uno cree su parte de lo que ven en las redes. Y de ahí esto profundiza la crisis de legitimidad democrática. En último término, no hay confianza. Yo creo que la tecnología por sí misma no causa efectos sociales y políticos. Es cómo se utiliza la tecnología, quién y para qué. Entonces, lo que está ocurriendo es que en la medida en que los procesos políticos se deciden sobre todo en la mente de las personas, la capacidad tecnológica de hacer que los procesos de comunicación estén basados en unas visiones ficticias de la realidad, deformadas en función de los intereses políticos y sociales que desarrollan esos programas. En ese sentido, las tecnologías de comunicación actuales, digitales, en las que estamos todos inmersos, en ese sentido, hoy día, esas tecnologías, por tal y como son, pueden acrecentar la crisis de la democracia y, de hecho, lo hacen en muchos países. No son el origen, no son la causa, pero amplifican enormemente. Pero no son el origen. El origen es la falta de confianza en los políticos y las instituciones políticas democráticas. Un ejemplo muy concreto. Estudios importantes que tenemos en Estados Unidos muestran que la polarización política e ideológica ha aumentado enormemente en la sociedad estadounidense, como en Brasil, como en Europa. Esto es un fenómeno universal. Polarización total, intolerancia, enfrentamiento no civil, que desborda las instituciones. Pues bien, los estudios muestran que las personas de mayor edad son las más polarizadas, no los jóvenes, cuando es evidente que los jóvenes utilizan mucho más las redes sociales que las personas mayores. ¿De acuerdo? Pero, dicho esto, la utilización de las redes sociales que llegan a todo el mundo por personas ya muy polarizadas tienen la respuesta de otras personas igualmente polarizadas en el otro sentido. Se acaba el debate democrático racional y se entra en un mundo de desinformación, noticias falsas, manipulación de imágenes y personajes por inteligencia artificial. Y en el momento en que necesitamos confrontar grandes problemas que tiene la humanidad, en ese momento el debate público se convierte en una serie de manipulaciones y contramanipulaciones que en ese sentido hacen un efecto negativo de la tecnología sobre la democracia. Então, o senhor acha que uma saída para esse problema poderia ser uma regulação forte das redes sociais ou não? Sí, pero sí se pudiera hacer. El problema es que es muy difícil hacerlo. El problema es que las redes sociales están controladas por empresas oligopólicas y por consiguiente habría que imponer por ley a las empresas esa comunicación, esa regulación de la comunicación. Y en particular, hoy día, lo más importante es empezar a regular seriamente la inteligencia artificial. Mire, en estos momentos yo estoy involucrado en un nuevo proyecto del Gobierno de España que ha creado una agencia de regulación de inteligencia artificial, de los usos de la inteligencia artificial, entre los cuales podría estar, porque esto acaba de empezar, la primera agencia en Europa, y yo diría en el mundo. La Casa Blanca está trabajando en algo semejante, pero todavía no existe. Y la cuestión aquí es la capacidad que tiene la inteligencia artificial de crear en nuestras mentes un mundo totalmente artificial si no obtenemos una regulación que lo haga imposible. Mire, un personaje tan comunista revolucionario como Elon Musk, ¿verdad?, acaba de hacer una demanda judicial a la empresa OpenAI, que fue la que él colaboró en crear junto con Microsoft, y entonces la demanda dice que se ha ido de la empresa porque la empresa no ha respetado el compromiso inicial de que
la inteligencia artificial sería desarrollada para el beneficio de la humanidad y no para ganancia monetaria. Parece un panfleto izquierdista, pero en realidad es que hay gente que no es muy mejor que los otros, pero con la idea, incluso desde el punto de vista de negocio, de que si exageran en la capacidad de manipulación, van a tener problemas con gobiernos democráticos serios. Apple acaba de recibir, por otras razones, por cierto, una enorme multa de la Unión Europea de 3.000 millones de dólares y, por tanto, hay claramente un miedo en ciertos sectores de las empresas oligopólicas de comunicación de que no pueden exagerar porque están realmente contribuyendo a socavar las bases mentales de la democracia. Ok, muito obrigado, professor, pela sua participação. Esse e outros temas também vão estar no seminário Novas Tecnologias e Democracia, organizado pelo Senado Federal. 25 de março, próxima segunda-feira, é a data exata desse bicentenário do Senado, quando nossa primeira Constituição Federal veio a existir. Para a tarde daquele dia, está marcada uma sessão especial de celebração no plenário e à noite tem um espetáculo artístico e musical Senado 200 anos, uma jornada histórica rumo ao futuro. A Orquestra Baquiana Jovem SESI São Paulo vai ser regida pelo maestro João Carlos Martins no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. No repertório estão clássicos como a abertura do Guarani, o Trenzinho Caipira e o Prelúdio das Baquianas Brasileiras, número 4, de Vila Lobos. A entrada do concerto é gratuita, mas os ingressos já se esgotaram. Só que a TV Senado vai transmitir ao vivo em sinal aberto e no YouTube, com entrevistas, reportagens, apresentadores e especialistas. O concerto vai ser transmitido também pelo Sesc TV e pela Rádio Senado. Então, anota aí. Concerto pelos 200 anos do Senado com o maestro João Carlos Martins. Segunda-feira, dia 25, a partir das 7h30 da noite, na TV Senado. No episódio de hoje da série sobre os 200 anos do Senado, nós falamos sobre os direitos humanos. Na época da criação do Senado, não se falava em direitos humanos no Brasil. Mas hoje, a defesa dos direitos fundamentais para o ser humano é a principal função de uma das comissões permanentes da Casa. 200 anos atrás, quando Dom Pedro I outorgou nossa primeira Constituição, não existia a crença de que todos são iguais, muito menos de que todos os seres humanos têm direitos invioláveis. A Constituição de 1824 previa alguns poucos direitos, como liberdade de expressão, proibição da tortura e devido processo legal, já quase no final do seu texto. A escravidão era legalizada e as mulheres, por exemplo, quase não tinham direitos. O catolicismo era a religião oficial e a liberdade religiosa só era garantida da porta de casa para dentro. Só podiam votar os homens livres, alfabetizados e que tivessem uma boa renda, que eram algo como 1% da população. O Senado começou como um foro representativo da alta elite. O que criou o Brasil como Estado-nação, saindo da estrutura colonial. No ensejo dessa nova formação, muitos direitos e garantias foram concebidos. Mas a questão da cidadania ainda ficou muito defasada como elemento fundamental desse Estado-nação, excluindo mulheres e pessoas negras e estabelecendo, por exemplo, o voto censitário, o voto por renda. Em uma época em que ainda não se falava em direitos humanos, o Senado Federal foi palco de batalhas, como a pelo fim do trabalho escravo. O processo foi gradual. Em 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que estabelecia que os filhos de escravos já nasciam livres. Em 1885 foi aprovada a Lei do Sexagenário, que previa que todos os escravos teriam liberdade quando chegassem
chegassem aos 60 anos. Em 1888, os parlamentares aprovaram a Lei Áurea com a oposição da bancada escravagista, que pregava que o fim do trabalho escravo tornaria a agricultura inviável e levaria a economia nacional à ruína. A abolição foi aprovada, mas deixou uma herança que persiste até hoje. Nós somos um dos países do mundo que mais tem trabalhadores sob o regime de escravidão. Não pagam, não respeitam os direitos dos trabalhadores, tanto empregadas domésticas, muitas vezes, como também, principalmente no campo. Não quer dizer que na cidade também, principalmente na área do vestuário, não exista esse tipo de trabalho escravo. Em 1948, a Organização das Nações Unidas promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, reconhecendo pela primeira vez que alguns direitos são fundamentais e devem ser protegidos. A Carta vale para todos, são direitos indivisíveis e interdependentes, ou seja, um não existe sem o outro. Somos todos seres humanos. Apesar de diferentes, somos iguais e devemos ser respeitados e protegidos. A Constituição Federal de 1988, apelidada de Constituição da Cidadania, aproveitou o conceito de direitos fundamentais. É a primeira da nossa história a estabelecer a prevalência dos direitos humanos como princípio do Estado brasileiro. Declaro promulgada. Ela não é apenas uma carta de direitos. Ela é, sobretudo, uma agenda de compromissos ainda a serem cumpridos com a sociedade brasileira. Nós temos direito à vida digna, liberdade, segurança, direito de nos expressarmos, de não sermos presos sem motivo, de termos um julgamento justo, direito de ir e vir, direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. No entanto, muitos não são respeitados. Não há como superar esses problemas sem políticas públicas robustas que promovam a igualdade e concretizem a solidariedade. Em 2002, o Senado implementou a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. No ano passado, a comissão aprovou 94 projetos de lei, entre eles o que reformulou o sistema de cotas para o ingresso em universidades públicas, a expropriação de terras com trabalho escravo, a política para a população de rua, a igualdade salarial entre homens e mulheres e a política nacional de proteção e atenção integral aos órfãos e órfãs de feminicídio. Ali na Comissão de Direitos Humanos, nós cuidamos de combatermos todo tipo de preconceito contra negro, contra branco, contra índio, contra as mulheres, contra pessoas com deficiência, contra idoso, né? Cuidamos do direito do trabalhador, que o ataque ao direito do trabalhador também é um ataque aos direitos humanos, né? Ainda existem muitas violações de direitos humanos e discriminações que devem ser combatidas, como a das pessoas com deficiência e outras minorias excluídas. Gênero, raça, condições socioeconômicas, deficiências, idade, orientações sexuais, todos esses são fatores que fazem com que milhões de pessoas sejam colocadas à margem da sociedade em todo o mundo, e no Brasil não é diferente, enfrentando discriminação, preconceito, injustiça e violência de toda a ordem. Por que nós somos ainda muito excluídos? Porque nós ainda não somos vistos como pessoas. Então, o que eu acho que a gente pode melhorar é olhar esse olhar humano e a gente conseguir. E é um compromisso muito individual, muito de cada um. É o quanto que cada um decide. Eu quero ver aquele indivíduo com toda aquela composição, com uma característica humana. Então, não é olhar a deficiência, é olhar o indivíduo. É você se relacionar comigo pela mulher que eu sou e não por ter uma deficiência. O Senado está sempre olhando, participando e ajudando, né, o nosso povo na linha dos direitos humanos. A audiência pública conjunta das comissões de Educação e de Ciência e Tecnologia, nesta quarta-feira, debateu a autonomia das universidades e a melhoria do ensino superior no país. Como melhorar a legislação com relação às universidades do país? Senadores das duas comissões ouviram as sugestões de especialistas e representantes de gestores
docentes e alunos. Para nós é fundamental a gente conseguir avançar no fim da lista tríplice, mas também garantir a paridade dos estudantes, né, para fazer uma eleição direta, para a eleição de reitoras, de diretoras de departamento, garantir a paridade dos estudantes, entendendo que estudantes, técnicos e professores, comunidade acadêmica em comunhão conseguem construir a universidade diariamente, né? Infelizmente, as quadrilhas especializadas em diplomas falsos e fraudar concursos, isso é um problema gigantesco. Isso atinge as instituições particulares, atinge as instituições públicas. A UNE também tem feito um trabalho do diploma para que as instituições consigam atender aos seus alunos dentro dessa missão administrativa e, de certo modo, também que tenhamos mecanismos de combater essas fraudes. 30 anos do pacto que eles fizeram interno na Constituição do Estado de São Paulo, no sentido de vincular uma parte da arrecadação ao financiamento das universidades e da ciência e tecnologia. Esse, no fundo, é o milagre, né? É o diferencial da produtividade e da liderança das universidades estaduais paulistas em qualquer ranking das universidades. Não existe segredo. Com recursos e com autonomia, as universidades decolam no médio e no longo prazo. E a vinculação das receitas do ICMS de São Paulo, né, e que garante essa previsibilidade, esse planejamento, é uma receita que deu certo. Depois de 30 anos, podemos verificar isso. Talvez o aspecto decisivo para a salvaguarda da autonomia universitária passe pela valorização efetiva, não só dos servidores e servidoras, como bem, os companheiros e companheiras da FASUBRA já se encontram em greve. O Antissindicato Nacional, no seu congresso, indicou a importância de debater a construção de uma greve nacional dos docentes com vistas a ter efetivamente um lugar no orçamento público. E oxalá ela venha a ser construída ainda esse semestre. Mas também há o que é a necessidade de se ter políticas para a efetivação de uma participação livre, sem amarras, do conjunto das e dos estudantes no âmbito dessas instituições, em processos decisórios, em processos participativos. O nosso objetivo principal é nós entendermos quais os pontos da legislação podem ser melhorados para que a gente ajude as universidades a se tornarem mais independentes e terem uma política de financiamento mais contemporânea dentro do que nós precisamos. O Senado vai receber em breve o projeto de lei que reforma o ensino médio. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o texto que prevê carga horária de 3.000 horas nos 3 anos de formação dos estudantes. Dessas, 600 horas vão ser de livre escolha, podendo o aluno optar em aprofundar conhecimentos nas áreas de linguagens, matemáticas, ciências da natureza e ciências humanas e sociais. A preocupação da Comissão de Esporte com denúncias de fraude e combinação de resultados no mundo do futebol levou à realização de uma audiência pública para discutir o problema. Nessa quarta-feira, os senadores ouviram uma empresa que se especializou no acompanhamento e análise de jogos. A empresa francesa Good Game surgiu em 2012. Ela se dedica à análise de dados de jogos esportivos com vistas a identificar, pelo emprego de métodos científicos, a ocorrência de manipulação de resultados. O interesse, em geral, pode estar ligado a favorecer uma equipe em razão da posição no torneio, ou então para obter objetivos financeiros ligados ao mercado ilegal das apostas. A Good Game trabalha com base em contratos com federações esportivas. No caso do Campeonato Brasileiro, foi feito um acompanhamento voluntário de algumas partidas. Constatadas as irregularidades, a empresa até tentou contato com a CBF e autoridades brasileiras. No ano passado, nós tentamos entrar em contato com a CBF, com a Justiça, para tratar dessa manipulação indicada por nosso sistema. Nós mandamos essa informação por e-mail, não tivemos uma resposta. Há inúmeros jogos manipulados. O que é muito importante de compreender é que essa manipulação
legislação trata tanto dos árbitros quanto dos jogadores. Os senadores pediram que eles apresentassem esses dados ou mesmo informassem quais partidas foram analisadas. Mas a Good Game alegou que fazer isso publicamente poderia trazer problemas legais para a empresa e mesmo prejudicar possíveis inquéritos judiciais. A partir do momento que tem aposta no esporte, todo jogo que meu time perder e eu achei que o zagueiro não correu, o goleiro não pulou, ele vai me gerar uma suposição. Lógico que eu, como torcedor, a minha suposição é empírica. O que eles trazem é uma análise técnica de velocidade, de ângulo, é mais aprofundada. Mas, pelo que eu entendi, não deixa de ser uma suposição. E aí a gente tem que ter muito cuidado, Girão, porque tão ruim quanto a manipulação é a gente, todo campeonato, levantar suposições. Os representantes da empresa falaram sobre medidas que podem ser tomadas pelas autoridades e que incluem a capacitação de pessoal técnico e esforços conjugados de vigilância. É importante desenvolver um serviço de integridade no cerne das federações, com recursos humanos e financeiros dedicados, implementar procedimentos específicos com as autoridades de regulação das apostas, com os centros de polícia e investigação. A CPI da Braskem ouviu ontem defensores públicos da União e do Estado de Alagoas sobre o afundamento de 5 bairros de Maceió, acidente que já afetou mais de 60 mil pessoas. Segundo o defensor público da União, Diego Bruno Martins, mais de 16 mil imóveis estão na área de risco e a Braskem já fez acordos de compensação financeira com os proprietários. Foi descoberta a causa do evento danoso e atribuída a responsabilidade à empresa Braskem, a Defensoria Pública da União se aliou às demais instituições públicas, como Defensoria Pública do Estado, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, e no âmbito de uma ação coletiva, nós firmamos o primeiro acordo. Esse acordo, na visão da Defensoria Pública da União, é um avanço na tutela coletiva preventiva no país, porque garantiu a desocupação com dignidade de mais de 60 mil pessoas que estavam residindo numa área de risco. O defensor público disse ainda que o que houve em Maceió foi a maior agressão ao meio ambiente. Ele informou ainda que os moradores que perderam suas casas não foram liberados do pagamento das prestações dos imóveis atingidos e que isso os impede de poder investir em novas residências. Ele lembrou que, além de todas as ações já propostas, foi apresentada também uma ação civil pública para acionar as seguradoras. As seguradoras criaram um novo mapa para uma área que não tem risco e inviabiliza as pessoas que estão fora da área de risco de terem cobertura securitária dos seus imóveis. Sem cobertura securitária não se pode fazer financiamento habitacional. E as 4 seguradoras da Caixa estão adotando esse comportamento. Nós ajuizamos uma ação civil pública também em relação a isso. O defensor público estadual Ricardo Antunes acusou a Braskem de fazer uma proposta casada em relação ao pagamento do dano material com o dano moral. Segundo ele, o dano moral foi tabelado pela Braskem, o que é proibido. Mas os órgãos de defesa dos moradores já estão ajuizando uma ação coletiva de revisão dos valores pagos pelo dano moral para individualizar o valor por morador. Ela tabelou, prática essa rechaçada pelo STJ, pelo Supremo. Estamos de volta, são 9h08. Tivemos que interromper porque está começando nesse momento a sessão especial no plenário do Senado para conscientizar a população quanto ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Acompanhe. Aberta a sessão sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 113 de 2024, de autoria dessa presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada à conscientizar a população quanto ao Dia Internacional da Síndrome de Down
e tem como tema o tema escolhido pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 2024. Chega de estereótipos, abaixo capaciticismo. Gostaria de convidar aqui para compor a mesa os seguintes convidados. Excelentíssimo senhor ministro José Antônio Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, que está em deslocamento, assim que chegar ao Senado Federal, se juntará à mesa. Senhor Gabriel Lourenço Camargos, intérprete de Libra e discente de curso de comunicação assistiva, que fará a comunicação entre pessoas e ouvintes com deficiência auditiva durante toda essa sessão. Senhora Priscila Mesquita de Almeida, professora de Educação Física da Prefeitura de Recife, Pernambuco, e primeira professora com síndrome de Down, licenciada a ministrar aulas de Zumba. Senhora Ana Cláudia Mendes de Figueiredo, advogada, pesquisadora, idealizadora e cofundadora da Rede Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, Rede IN. Senhor Renato Sofia Nunes Dias, autodefensor nacional da Federação Brasileira de Associações de Síndrome de Down. Senhora Melina Salles, jornalista, pedagoga, idealizadora do Espaço Pedagogia Inclusiva pelas Artes, PIPA, e mãe de Zilá, uma menina de 8 anos, muito divertida e inteligente. Gostaria de informar que alguns convidados estão usando um cordão de girassol que se tornou lei desde o último dia 17 de julho de 2023. É importante salientar que algumas pessoas, apesar de terem algo visível, podem ainda ter comorbidades. Por exemplo, quem tem síndrome de Down pode ter também epilepsia, autismo ou qualquer outra condição. No momento de emergência, essa informação precisa estar sinalizada no crachá. O verso do cartão tem as informações para ajuda e suporte adequado. Esse aqui é o crachá. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional que será executado pelo Gabriel Scheibe, que veio da cidade de Belo Horizonte para nos brindar com sua voz, acompanhado pelo seu pai, Rafael Scheibe, na guitarra. Tá bom. Vai, tudo bem?
traz vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, sabe, salve, salve. Brasil de amor eterno, Jiraci, bolo, laboro que os tempos deste lado. E diga verde louro dessa flâmula, paz, futuro lá no passado. Mas segue da justiça, clava forte, verás do filho ter uma forte luta. E teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Em todos os universos do Brasil, pátria amada. Filho deste salvas na gentil pátria amada, Brasil. Senhoras senadoras, senhores senadores, convidados, todos que nos acompanham pela Rádio Senado, TV Senado e pela internet. Hoje é para mim um dia de muita alegria e emoção. A sessão especial de hoje, em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, traz um recado importante a toda a sociedade brasileira. Chega de estereótipo, abaixa o capacitismo. É muito emblemático ver aqui na minha frente tantas pessoas com Down sentadas nessas cadeiras azuis, também ocupando as galerias. Este é um espaço de vocês, é mais um lugar que vocês ocupam por direito e por merecimento. Tivemos em 2021 a fisioterapeuta Luana Rolim tomando posse como a primeira vereadora com síndrome de Down no país. Meu desejo é que haja muitas outras pessoas com Down sendo eleitas nas câmaras municipais, assembleias legislativas e aqui no Congresso Nacional. Para que esta luta se espalhe por todo o Brasil, na voz de quem sente na pele o preconceito, mas também sabe que é capaz de buscar os seus sonhos e ajudar a construir um mundo melhor. Para que isso aconteça, é fundamental que todos estejam conscientes de que é preciso acabar com os estereótipos. Não faz sentido achar que todo mundo que tem Down pensa do mesmo jeito, gosta das mesmas coisas ou tem as mesmas inclinações. Tentar colocá-los no molde único, por mais bem intencionado que a pessoa possa parecer, apenas reduz as possibilidades de inclusão, criando uma barreira invisível. Todo mundo quer ser visto como é, com a sua singularidade, seus talentos e sua forma de se expressar no mundo. Igualmente ruim é quando, sob a aparência de uma proteção ou cuidado, tentam isolar as pessoas com Down, julgando que elas não são capazes de se inserir em um meio, seja de trabalho ou de interação social. São 2 décadas de intensa convivência com essa causa e desafio qualquer um a me mostrar algo que uma pessoa com Down não seja capaz de fazer. Por uma barreira que julgávamos impossível não sendo quebradas. Mas há uma ainda que resiste, que é a barreira do capacitismo. Eu diria que hoje a maior limitação às pessoas com Down não está no que elas são capazes de fazer. A maior limitação está na cabeça de quem julga, segrega e isola essas pessoas. Há 19 anos nascia a minha filha Ivy. Todo dia eu me surpreendo e me alegro com tudo que ela conseguiu conquistar em tão pouco tempo. Entre várias outras coisas, a Ivy escreveu um livro e tem uma presença importante nas redes sociais, onde se tornou uma inspiração para milhares de pessoas no Brasil e no mundo, também quebrando essas barreiras. Por isso eu queria me dirigir especialmente às pessoas com síndrome de Down, que estão aqui no plenário do Senado hoje, e a todas que estão nos ouvindo, nos participando, nos vendo, direto ou indiretamente. Por isso eu queria aqui, meu desejo é que vocês sejam inspiradas pelo dia de hoje, que desenvolvam interesse pela política, que sejam protagonistas de suas vidas, que desenvolvam o gosto pelo debate de ideias e que levem essa mensagem às suas cidades, às suas escolas, às suas empresas, aos espaços de convivências e que a gente possa voltar aqui a cada ano para compartilhar os aprendizados e celebrar as nossas conquistas. Essa é a missão que estamos abraçando hoje e, para isso, trouxemos alguns convidados de muito talento e conhecimento para que essa mensagem reflita a diversidade e a inclusão que queremos ver no Brasil e no mundo.
Parabéns pela luta, parabéns pelas conquistas e muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Desejando a gente aqui que a gente possa ter um dia de muito aprendizado e muita celebração. Não só as pessoas que têm síndrome de Down, mas principalmente também seus familiares, seus acompanhantes, seus amigos. Eu quero que hoje aqui a gente possa ter uma reunião, que a gente possa sair daqui com muita coisa positiva, principalmente nos nossos corações. E dizer para vocês que vocês têm que ser o que vocês querem ser. E aqui do Congresso Federal, não é só a minha voz, a voz de todas as senadoras, a voz de todos os senadores. Em nome do presidente, eu quero dizer para vocês que vocês terão sempre o nosso apoio. Podem contar com a nossa luta, que a gente sabe que é difícil. A cada dia tem que pular uma fogueira, cada dia tem que subir um degrau, mas a gente consegue e a gente vem conseguindo. Eu, particularmente, estou há 13 anos nesse Congresso e vocês podem ter certeza, por mais que não possa parecer tanto, mas a cada ano a gente vai evoluindo. E a cada ano, o que eu tenho visto e tenho acompanhado, existem mais parlamentares aqui nesse Congresso, não só no Senado, como na Câmara, que realmente têm o objetivo de nos ajudar nessa luta que lá atrás era quase impossível. Hoje ainda é difícil, mas a gente consegue junto. E vocês podem ter certeza que o senador Romário, o cidadão Romário, o pai Romário, podem contar sempre nessa luta. Eu tenho uma frase que é típica da minha história. Eu gosto de paz, mas também funciono na guerra. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Gostaria de fazer aqui um registro, agradecer a presença do senador Luiz Carlos Reis, do Rio Grande do Sul, do senador Magno Malta, do Espírito Santo. São senadores, desses senadores que eu acabei de dizer que tem essa luta como a nossa. Senador, muito obrigado pela presença. Dizer que para mim é uma grande honra poder estar ao lado de vocês. Temos aqui o filho do senador Magno Malta. Senador Davi. Davi, muito obrigado, meu amigo. Seja bem-vindo. Vamos começar com nossos oradores, com nossos convidados. Nesse momento, concedo a palavra ao senhor Gabriel Lourenço Camargos, intérprete de Libras e discente do curso de Comunicação Assistiva. Gabriel, você tem 5 minutos, meu amigo. Bom dia. Vou preferir ler para vocês o que eu quero falar hoje. Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Gabriel Camargos. Tenho apenas 28 anos. Moro na cidade de Florestal, Minas Gerais. Eu tenho 2 irmãos, o mais velho e o mais novo, Emanuel e Miguel. Sou filho do meio e vim contar para vocês sobre minha vida pessoal e profissional. Minha mãe recebeu a notícia do diagnóstico da T21 quando eu nasci, ainda na mesa de parto. Minha intervenção precoce iniciou com 18 dias. Minha mãe viajava 140 quilômetros de ida e volta da nossa cidade para Belo Horizonte para fazer as sessões de terapia 3 vezes na semana. Estudei em escola comum a minha vida toda. Frequentei a PAI de Florestal,
eu fazia atendimento educacional especializado. Foi lá que eu tive o primeiro contato com surdos. Letícia, Cleidiane, Clemilson e João Marcos. Eles eram meus amigos e eu queria me comunicar com eles. Então, comecei a aprender um pouco sobre a Libras. Comecei um curso básico, fiz também o intermediário com o professor Lucas Ramon, conhecido como Tiquinho, que é surdo. Eu sou apaixonado por música, tradução e interpretação em Libras. E tenho o sonho de ser intérprete profissional. Em 2019, iniciei uma graduação em Letras Libras, mas na faculdade que entrei, não encontrava o apoio necessário, nem para mim e nem para minha família, o que fez ficar tudo muito difícil. Pedi ajuda para minha terapeuta, voltei a fazer terapia nessa época. Começamos um processo de orientação profissional. Aí eu descobri que eu estava no curso errado, porque eu queria ser intérprete e não professor. Fui pesquisar qual curso que eu precisava fazer. Entrei na internet através do site do Google e me deparei com a faculdade Uníntese. Tomei a minha decisão de ser um novo universitário com a TV 21 e está me graduando no curso Comunicação Assistiva, Tradução e Interpretação. Me dedico o máximo que eu posso, me esforço bastante. Tenho 2 professoras de apoio, uma de Libras e uma de língua portuguesa. Quero atuar com música e estúdio de televisão na emissora TV Aparecida, porque sou muito católico. Em 2025, irei completar minha graduação para ser oficialmente intérprete de Libras, realizando assim meu sonho. Quero comentar com vocês também sobre a minha vida profissional. Entrei na empresa MRV Engenharia e Participação, foi no ano de 2018. Durante esse período, eu vinha de ônibus sozinho. Andava 140 km por dia. Pegava 2 ônibus e um metrô para ir e 2 ônibus e um metrô para voltar. Fazia isso sozinho, todos os dias. No início, minha mãe foi comigo, me conduzindo para eu aprender o caminho, me treinando, e depois eu fui sozinho. Quando entrei na faculdade, comecei a ficar muito cansado com a rotina de trabalhar e estudar. Ainda ter que ficar 5 horas por dia em transporte público. Decidi, junto com a minha mãe e minha terapeuta Lídia Lopes, que eu queria estudar. Então saí do trabalho. Hoje, graças a Deus, eu trabalho na multinacional CNH Industrial. Ela fica bem mais perto de onde eu moro. Mas, mesmo assim, eu ainda tenho que viajar sozinho. Entrei no mercado de trabalho, através da parceria com o Instituto Manudal. Vai fazer 1 ano que eu estou lá. E tenho muito para agradecer minha gestora Ana Paula. Vou falar agora no meu dia a dia. Gosto de levantar cedo, tomo banho, arrumo a minha cama, não tenho preguiça nenhuma para isso. Começo o meu dia tomando o meu café. Quando eu estou em casa, organizo a louça do café, ajudo a minha mãe no almoço. Durante a semana, faço exercício físico em casa, por um aplicativo do celular. Já tentei academia, mas não deu muito certo, pela falta de atenção do personal.
frequento a conferência e o grupo de oração. Também faço aulas com Eliana Vasconcelos, minha professora de apoio, nos finais de semana. Posso fazer outras coisas que minha mãe e meu pai pedem. Pagar contas na casa lotérica, comprar o que precisa no supermercado e outras coisas que precisa na casa. Vou à missa também e todas as noites tem duas coisas que eu não deixo de fazer nunca, que é conversar com a minha namorada Victoria Cunha, de Pato Branco, Paraná, e cuidar das minhas publicações sobre a Libras, que eu amo, e para ter mais engajamento. E agora, depois de todas essas falas, vem o mais importante. Tudo isso só foi possível porque minha família e principalmente minha mãe sempre acreditaram que eu seria capaz. Mas confesso para vocês que nós falamos muito dentro da nossa casa sobre o capacitismo, principalmente depois do livro do Alex Duarte, Capacitista em Desconstrução. Minha mãe sempre fala comigo: Gabriel, você é muito capaz, mas não é melhor do que ninguém e nem é capaz de fazer tudo. Por exemplo, com matemática, você não é bom, mas em Libras, você consegue traduzir uma conversa de um surdo com um ouvinte. Enfim, muitas vezes praticamos o capacitismo dentro da nossa própria casa, quando não deixamos a pessoa com deficiência nem tentar fazer as coisas e fazemos tudo por elas. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, vamos começar nas nossas próprias famílias, dizendo: abaixe o capacitismo. É isso aí. Muito obrigado a todos que me ouviram, com paciência, e fica aqui o meu Instagram, @GabrielCamargosLibras. Me segue lá, viu, galera? Um beijo para todos. Quero também agradecer primeiro a Deus e pela oportunidade de compartilhar com todos vocês um pouco da minha rotina. Obrigado ao senador Romário pelo convite. Gabriel, muito obrigado pela sua fala. Parabéns pela sua determinação, pela sua coragem. Parabéns aos seus pais por terem dado a você essa liberdade de ser o que você é hoje. Você, com certeza, é uma dessas grandes pessoas que nós temos com síndrome de Down no nosso país e nos orgulha. Parabéns, beijo no coração e que você seja sempre cada vez mais feliz e que cada vez consiga galgar e conseguir o que você quer. Beijo no coração. Posicionar à frente aqui da mesa, senador Gabriel, para você continuar nos auxiliando aí com o intérprete de Libra. Senador Magno Malta, por favor, pode compor a mesa? Seria uma honra e prazer. Vossa Excelência aqui ao nosso lado. Uma próxima oradora será a senhora Priscila Mesquita de Almeida, professora de Educação Física na Prefeitura de Recife, Pernambuco, e primeira professora com síndrome de Down licenciada a ministrar aulas de Zumba. Senhora Priscila, seja bem-vinda. A senhora tem 5 a 10 minutos para falar.
Bom dia a todos. Sou Priscila Mesquita de Almeida. Tenho 32 anos. Cor parda. Estatura mediana. Cabelos pretos e olhos castanhos. Estou vestida calça preta, blusa azul. Vestida da Federação Brasileira Associações de Síndrome de Down. Graduada em Educação Física. Sou professora de Pilates e dança, zumba, conte dance. Eu sou de Recife, Pernambuco e estou representando a Federação Brasileira das Associações da Síndrome de Down, da qual sou autodefensora da Regional Nordeste. Agradeço o convite feito pelo senador Romário para participar dessa sessão solene sobre a síndrome de Down, bem como a Kel Bonen, presidente da Federação Brasileira Associação de Síndrome de Down. Irei falar sobre o combate ao capacitismo no esporte, pilates e na dança. Capacitismo, termo que significa a discriminação e o preconceito direcionado às pessoas com deficiência. O que podemos fazer para evitar o capacitismo no esporte? O capacitismo pode ser evitado removendo-se as barreiras atitudinais que são colocadas na trajetória das pessoas com deficiência. Essas barreiras são os comportamentos preconceituosos, que impede o convívio, o acesso a ambientes e a aceitação dessas pessoas na sociedade. Se quisermos combater o capacitismo, então, precisamos operar uma transformação na concepção de deficiência, que está na sua origem. Em outras palavras, as pessoas com deficiência devem ser definidas pelo que são e não pelo que não apresentam, para evitarmos essas concepções de deficiência como algo que falta em alguém. É necessário educar as pessoas para conviverem com as diferenças. Benefícios do esporte para as pessoas com deficiência. O esporte ajuda na inclusão das pessoas com deficiência e no seu desenvolvimento pessoal, pois ele faz o que o indivíduo acredite em si, além de desenvolver a autonomia e a confiança, independentemente do objetivo da prática. Percebe-se que o esporte para pessoas com deficiência proporciona diversos benefícios que vão muito além da questão física, abrangendo também aspectos
relacionados ao bem-estar emocional e especial. Em face dessa realidade, por que não acabar com os rótulos? Quem coloca sobre nós pessoas com deficiência, achando que não somos capazes. O capacitismo está associado a um padrão. Isto é a ideia de que existe um padrão de corpo e comportamento ideais e de que desvio desse padrão torna uma pessoa menos capaz para as atividades sociais, sendo professora de educação física, dança e pilates, também sofro com o capacitismo. No trabalho, será que ela é capaz de dar uma aula? Como ela faz para dar uma aula de dança ou pilates tão boa, envolvendo todos os alunos, para eles participarem? Escuto isso muitas vezes, mas ninguém vai tirar de mim a alegria e o valor que tenho, porque eu sou formada igual a todos os profissionais da área. O que acontece é que as pessoas não estão preparadas para ter colegas de trabalho com deficiência que fazem as mesmas coisas que eles sempre aprenderam a tê-los como alunos e não como colegas de profissão. Mas todos têm que se acostumar com as mudanças que estão acontecendo. É que nós, pessoas com deficiência, estamos no mercado de trabalho, de igual para igual. Não estamos pedindo favor, e sim exigindo os nossos direitos. Finalizando, uma das formas de anticapacitismo reside em promover ações que mostrem as diversas facetas das pessoas com deficiência, voltando-se os esforços para reflexões a respeito dos desafios enfrentados no dia a dia e nas formas de transformar tais adversidades em ações. Chega de rótulos, abaixo o capacitismo. Viva a diversidade humana! E eu vou deixar a mensagem final para vocês. Nunca desista dos seus sonhos. Que sigam em frente, porque vocês são capazes de tudo para vencer. Vamos lá pela nossa luta, cultura e arte. Senhora Priscila, muito obrigado pela sua fala. Fico muito feliz em saber que nós temos uma pessoa tão capacitada, tão inteligente, que se tornou uma das primeiras pessoas com Down a ser professora de educação física e professora de zumba e de outras danças. Obrigado pela sua luta, obrigado por tudo que você representa, por essa causa tão nobre que é a nossa. Seja bem-vinda. Beijo no coração. Concedo a palavra agora à senhora Ana Cláudia Mendes de Figueiredo, advogada, pesquisadora, idealizadora
e cofundadora da Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, da Rede IN. Antes da fala da senhora Ana Cláudia, eu gostaria de agradecer a presença de algumas autoridades aqui, o embaixador da República do Azerbaijão, o senhor Rashad Novruz, representando a Secretaria Nacional de Paradesporto do Ministério do Esporte, o coordenador-geral de articulação e acompanhamento de parceria, senhor Rodrigo Abreu, diretora do Cordão de Girassol Oficial para a América Latina, a senhora Flávia Calafange, presidente da Federação Nacional das APAES, senhor Jarbas Faldner de Barros, professora Roberta Barreto, secretária de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Daniele Favato, representando a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade do Rio de Janeiro, Cássia Figueiredo, subsecretária municipal das Políticas da Mulher da cidade de São João de Meriti, do Estado do Rio de Janeiro, Daniel Bove, superintendente de projetos para a educação especial da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado a todos vocês pela participação. E agora concedo a palavra à senhora Ana Cláudia. Por favor. Bom dia a todos e todas. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, na altura dos ombros, visto uma blusa estampada de azul e bege e visto uma calça azul. Eu cumprimento todas as pessoas que participam deste evento, na pessoa do senador Romário, a quem parabenizo pela iniciativa. Eu falarei rapidamente sobre capacitismo, o que ele significa, já foi falado aqui pela Renata, pela Priscila, já foi falado também pelo Gabriel, mas vamos, sob um viés jurídico, entender um pouquinho sobre isso. Onde ele ocorre, como ele se sustenta, quais são as suas causas e o que é necessário para que ele seja enfrentado. Bom, capacitismo é um termo que começou a ser abordado em nosso país há menos de uma década e ganhou popularidade justamente por constituir uma ferramenta muito importante para o combate, para o enfrentamento da exclusão social. O capacitismo, ele significa a discriminação por motivo de deficiência, mas ele abrange também o preconceito, que, diferente da discriminação, ele não é materializado. O preconceito é uma compreensão que assumimos em relação a certas pessoas antes de conhecermos essa pessoa, antes de interagirmos com ela. Dessa compreensão pré-definida decorrem os estereótipos, que nós conhecemos como rótulos. Embora essa compreensão seja individual, ela reflete as ideias que circulam na sociedade e na cultura em que vivemos. A proibição de qualquer forma de discriminação encontra-se prevista em vários preceitos da nossa Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, na Constituição Federal, e está tipificada na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o que significa dizer que ela é considerada crime pela lei. Então, existe uma pena de reclusão, de encarceramento de 1 a 3 anos para quem pratica a discriminação. Se essa discriminação for veiculada, for divulgada nos meios de comunicação, ela é aumentada para 2 a 5 anos. Ainda assim, a discriminação por motivo de deficiência, ela é praticada todos os dias, nos mais variados espaços e contextos, inclusive o contexto familiar. Temos visto com frequência também o capacitismo recreativo, que é aquele que é praticado contra humoristas, e nesse caso vale a regra da pena aumentada. O capacitismo, ele decorre do entendimento de que pessoas com deficiência, pessoas que têm algum impedimento de natureza física, sensorial, intelectual ou psicossocial, como o caso do autismo, são não iguais, são menos humanas, são incapazes de gerir as próprias vidas, são inferiores ou incompletas quando comparadas a pessoas sem impedimentos.
A crença de inferioridade dos corpos com impedimento é parte estrutural da nossa cultura. Além de ser parte estrutural, é também estruturante. Que quer dizer o quê? Porque ela determina as convicções da sociedade e dos poderes públicos a respeito dessas pessoas. Determina também a compreensão que elas próprias têm de si mesmas. Com isso, ela condiciona, o capacitismo ele condiciona a compreensão, essa compreensão negativa, essa crença limitante, fortalecendo um círculo vicioso sobre a T21, a trissomia do cromossomo 21. A sociedade produz ações e falas que refletem as críticas negativas que tem sobre as pessoas com deficiência, com síndrome de Down especificamente, e essas pessoas acabam sendo limitadas nas suas habilidades e competências. Daí, o ocultamento e a restrição do seu potencial, por sua vez, contribui para a consolidação daquelas crenças limitantes da sociedade. Como a maioria sabe, eu tenho uma filha com síndrome de Down, a Jéssica, com a trissomia do cromossomo 21, que foi a pessoa quem mais me ensinou sobre capacitismo. Apesar de falar aqui como especialista, ter sido convidada para falar como especialista, como advogada, eu vou me permitir citar um exemplo do que aconteceu com ela, por ser muito oportuno, por ilustrar bem o capacitismo. Um fato que marcou a sua vida e marcou a nossa como família foi quando pessoas do próprio movimento, no qual ela atua há mais de 2 décadas, sugeriram que ela, que é fotógrafa, mudasse de área. Porque é uma área muito difícil para ela dominar as técnicas, que talvez as fotos dela não sejam tão boas, não fossem tão boas. Enfim, essa opinião a impactou de tal maneira que Jéssica ficou mais de 3 anos sem conseguir fotografar fora da secretaria. Ela trabalha na Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, onde é fotógrafa e é formada e tem um curso superior de fotografia. Ainda assim, ela dizia que não conseguia se ver como fotógrafa. Mãe, eu não consigo. Eu falei, mas você expõe, mas eu não consigo me reconhecer como fotógrafa. Esse é o impacto do capacitismo. Esse exemplo, ele mostra como rótulos geralmente negativos podem condicionar a compreensão que as pessoas com T21, com a trissomia do cromossomo 21, têm sobre si mesmas, prejudicando suas vidas. O combate aos rótulos atribuídos a essas pessoas é necessário, porque eles impedem que as pessoas com T21 sejam reconhecidas em suas habilidades e competências e tenham os seus interesses não atendidos e suas escolhas não respeitadas. E esse combate, para ser efetivo, precisa ser, importa dizer, interseccional. Ou seja, ao combater o capacitismo, precisamos combater também outros marcadores da diferença, como gênero, como raça, como classe social, como idade. O enfrentamento ao capacitismo, que consiste, em última análise, em barreiras atitudinais que impedem a plena participação de pessoas com deficiência na sociedade, ele vai contribuir para o fim da opressão experimentada todos os dias pelas pessoas com T21. Ele vai contribuir para a emancipação dessas pessoas em todas as áreas da sua vida. Vai contribuir para o reconhecimento da sua autonomia, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas. Vai contribuir para o respeito aos seus interesses e preferências. Vai contribuir para a ampliação das oportunidades de sua participação política e social. E vai contribuir para o fortalecimento da representatividade desse grupo em todos os espaços sociais e para a redução gradativa do capacitismo que ainda persiste em existir. Eu e você podemos nos engajar nesse enfrentamento e contribuir para um cenário inclusivo, em que pessoas com T21 certamente conseguirão efetivar os seus projetos de vida e realizar seus sonhos. Basta não silenciar diante das opressões e contestar os estereótipos que são impostos a essas pessoas cotidianamente. Basta elevar as expectativas e afastar as crenças limitantes que temos a respeito das pessoas com T21. Basta assumir, como sugerido por uma ONG italiana chamada Cordal, num vídeo que está viralizando nas redes,
assuma que eu posso. Basta assumir que essas pessoas são capazes e têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas têm. Assim, pode ser que consigam ter as suas oportunidades asseguradas, o seu valor reconhecido e a sua dignidade humana respeitada. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Ana Cláudia, por essa fala, com essa visão de advogada, pesquisadora e principalmente mãe de uma pessoa com deficiência. Com certeza é uma fala de uma pessoa que tem experiência nessas áreas e nós aqui entendemos que falas como essa são interessantes para que as pessoas possam saber que todos nós estamos ligados nas coisas que acontecem em relação a esse segmento no nosso país. Muito obrigado. Prazer tê-la aqui. Concedo a palavra agora ao senhor Renato Sofia Nunes Dias, autodefensor nacional da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Senhor Renato, bem-vindo. Vamos lá. Bom dia a todos e todas. Vou fazer a minha audiodescrição. Sou um jovem branco com cabelos curtos e castanhos, olhos castanhos, nariz e boca pequenos. Visto um terno cinza, uma camisa cinza clara e uma gravata vermelha terrosa. Cumprimento ao senador Romário e todos os componentes da mesa. Para quem não me conhece, eu sou Renato, de 27 anos, e tenho ensino médio completo e trabalho há 4 anos como auxiliar administrativo na empresa Brasil Center, Call Center da Claro. Sou autodefensor da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Somos 131 autodefensores em todo o Brasil. Participo ativamente das atividades da Associação Vitória Down, aonde que os meus amigos fazem parte da Escola Vitória Down. Estudei desde os 2 anos em escola comum e fui alfabetizado aos 7 anos de idade. Durante a minha vida escolar, enfrentei muitos desafios. Professores que não acreditavam em minha capacidade e outros que me apoiaram e me deram forças para eu chegar aqui. Estar no mercado de trabalho foi muito importante. Estou aprendendo muito e recebo o meu salário. Eu tenho autonomia para os meus gastos pessoais. Além de trabalhar, gosto de ir ao cinema e passear com os meus amigos da Vitória Down. Faço aulas de violão e atividades físicas. Preciso de alguns apoios. Peço ajuda sempre que necessário. Participei da primeira edição da Expedição 21, um programa de imersão para as pessoas com síndrome de Down, com foco no desenvolvimento da autonomia e da tomada de decisão na vida adulta. A Expedição 21 foi criada pelo meu grande amigo,
que eu gosto dele. Ele é o Alex Duarte, é o diretor do Cromossomos 21. Fiquei muito feliz de fazer parte da primeira expedição 21. Fui um dos mais novos expedicionários. A experiência foi incrível. A expedição 21 teve destaque na mídia. Se tornou um documentário. Foi exibido no Festival de Gramado, aonde que fui em julho, dia 16 do 7. Está em plataformas de vídeo. Mas a maior importância do programa foi transformação interna dos seus participantes. Muitas mudanças positivas aconteceram na vida de cada um. Posso dizer que o resultado positivo aconteceu, porque ao longo das nossas vidas. Tivemos a família e pessoas que acreditaram e investiram em nosso potencial. Na expedição 21, fomos tratados como adultos, fomos informados, mas acima de tudo, fomos ouvidos. Tivemos oportunidade de praticar a nossa cidadania. Fomos incentivados a desenvolver as nossas habilidades. Em nenhum momento o foco foi a deficiência. Fomos potencializados no que cada um tem de melhor. Gostaria de deixar essa mensagem para todos vocês. Acreditem em nossas habilidades e no nosso potencial. A deficiência é apenas um dos nossos traços. Precisamos de oportunidades para crescer. Não somos anjos, nem apenas crianças. Somos pessoas com cada um de vocês. As pessoas não são iguais. Temos que garantir o direito e as diferenças e equidade. Agradeço a minha família, para quem veio aqui comigo e que estão na minha casa, que acredita em mim e não mede esforços para ter o meu lugar no mundo. Quero finalizar agradecendo ao senador Romário e também aos meus amigos por votarem em mim com autodefensor da Vitória Down. Pela iniciativa dessa sessão especial e por ter me convidado para dividir com vocês um pouquinho da minha história. Muito obrigado, Alex Duarte, por você estar em minha vida até hoje. Muito obrigado, Renato, por essa fala tão interessante. Muito feliz em saber que nós temos um autodefensor na Federação Brasileira da Associação dos DAOs. Você é muito bem-vindo e exatamente isso. Você pode ter certeza que vocês têm o direito de ser o que vocês querem ser e vocês podem ter certeza que aqui, nesse Senado Federal, o que a gente puder fazer para vocês serem totalmente independentes, essa luta também aqui é nossa. Gostaria de passar a palavra agora. Temos uma oradora aqui no... Por favor. Como é que abre ali? Quem pode abrir ali a fala ali? O nome do seu Roberto é minha mãe, o pai. E tanto botou água, tanto muita água, mangueira, choveu, todo lugar. Obrigado. Didi está escrito aí? Didi está escrito aí o meu? Davi? Davi, quer dar uma palavra?
Davi, meus amigos, é o filho do senador Magno Malta. Boxeador. Boxeador. Liga aí. Liga para ele, abre lá, por favor. Obrigado a você, amigos do Magno Malta, tá aqui. Aqui, todo mundo que veio, a mesas, ganhadores, do motivo, tá aqui. Eu fui lá, Vitória Espírito Santo, eu fui lá Dal, eu estou feliz aqui Basília, do Magno Malta, tio pai, obrigado vocês, Dal, aqui veio, aqui Basília, eu fui lá Vitória Espírito Santo, fui lá Dal, a meu tio foi, domingo lá, vídeo chamada, zap, tio, obrigado, você, Deus, pátria e família, verdade. Muito bem. Aproveitando a oportunidade, já que o Davi fez essa fala aí maravilhosa, vamos ouvir aqui o nosso senador Magno Malta, um dos grandes defensores, guerreiros também dessa causa. Por favor, amigo, irmão. Senador Romário. Cumprimentando o senador. Tá sem som? Agora tem. Cumprimentando meu amigo, 1000 gols. Eu só chamo ele de 1000 gols, porque não é todo dia que todo mundo faz 1000 gols. Quem fez 1000 gols já partiu para a eternidade, que é o atleta do século, Pelé. E ficou Romário aqui entre nós. E segundo ele mesmo, e estreitamos uma amizade quando ele se tornou deputado federal. E eu o encontrei nos corredores com a filhinha dele, aí no colo, muito novinha, quando ele entrou com ela aqui no Congresso Nacional. Romário sempre foi ídolo de todos nós. Romário conseguiu alguma coisa que outros conseguiram também, como atletas brasileiros, foi de ganhar o encanto do mundo. Na verdade, Romário trocava de clube, as pessoas não trocavam dos seus clubes, mas elas torciam para o Romário. Eu sempre torci para Romário, independente de onde ele estivesse jogando. E alguém com uma referência mundial, ministro Toffoli, eu quero saudá-lo também, que também tem na sua família, no seu sangue, um irmão com síndrome de Down. E o que nós podemos falar sobre ele, senador Romário, é que são anjos que Deus colocou na nossa vida. E Vossa Excelência usou uma frase muito forte com relação à sua filha, dizendo: ela mudou minha vida, minha história, meu jeito de ser, meu jeito de falar, de conduzir. E essa é a mais límpida de todas as verdades, com relação a quem tem um privilégio, seja com síndrome de Down, criança autista. Na verdade, nós recebemos de Deus um privilégio de termos anjos do nosso lado. Me refiro a Davi Guilherme, quando ele fala tio, pai, é porque ele está comigo desde novinho. E muito cedo eu perdi meu irmão e ele perdeu o pai. E a mãe também no mesmo mês. E ele, como já vivia comigo, foi muito rápido o processo, que é lento no Brasil, infelizmente, o processo de adoção. Mas ele, eu adotei rapidamente, já era meu sobrinho, já convivia comigo. E ele tem uma vida de atleta, assim, invejável até. Ele tem um boxe invejável. Ele está muito forte para poder fazer qualquer tipo de disputa e de treino com quem tem um peso maior do que o dele e quem, na verdade, pratica o esporte. É alegre, é músico, canta, e todos nós estamos aqui para celebrar esse dia, senador Romário. O Brasil, enquanto nos vê pelas câmeras da TV Senado e também aquilo que vai para as redes sociais, desse momento significativo em que essa casa, o poder legislativo, o Senado da República, com a presença aqui da Suprema Corte, representada pelo ministro Toffoli, e Vossa Excelência, que se tornou o embaixador dessa causa, movido
por uma missão que Deus lhe deu, quando colocou o seu anjo do seu lado. É diferente de falar de... A gente já vai ouvir o doutor Ives. Lembrando, gente, que esse projeto de lei nasceu na Câmara dos Deputados e o Senado Federal está agora com seu papel de revisor da matéria. E esse projeto está na Comissão de Educação aqui do Senado, é esta comissão que discute sobre esta matéria. E eu só quero ler para vocês, o projeto de lei ele é muito simples, ele é um projeto de lei direto, ele já tem um objetivo assim, 2, 3 linhas. O projeto de lei diz o seguinte: Congresso Nacional decreta, artigo 1º, fica reconhecido o cristianismo como manifestação cultural nacional. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o projeto de lei. O voto do senador Esperidião é um voto muito bom, é um voto com muita clareza sobre manifestação cultural, mas o cristianismo como manifestação cultural, mas mesmo trazendo um voto tão bonito, tão robusto, ele entendeu a necessidade da gente fazer essa discussão depois que as dúvidas começaram a surgir. Senador Esperidião, o senhor tem a palavra. Agradeço, senadora Damares, pela generosa oportunidade de usar brevemente da palavra. A reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde eu tenho 2 relatorias, está iniciando, o presidente já chegou, serei muito conciso. O fato de eu concordar com o projeto não me faz autor dele. Eu tenho, em termos de vida religiosa, o ecletismo como uma bênção. Meu pai não era católico, ainda que fosse cristão. E a minha família materna, parte de mãe, é tão italiana quanto os Zilli, que são do Vêneto também. A minha avó materna era de Pádua, portanto, devotíssima de Santo Antônio, paróquia onde eu fui batizado. Mas eu acho que o projeto é generoso, abrangente e não é excludente de outras religiões. Mas eu, mesmo não estando aqui, senadora Damares, eu seguirei certamente as luzes que os que aqui trarão a sua contribuição, nos trarão. Seguirei com muita humildade. Mais uma vez agradeço e peço permissão para retornar à CRE e acompanharei com assessoria e através do relatório final o seu trabalho. Muito obrigado. Obrigada, senador. E o senhor vai relatar uma matéria minha lá. Por favor, lute para aprovar. Já rezei pela senhora hoje na missa. Ele já estava na missa desde cedo. Desde cedo nós estamos falando sobre essa audiência. Muito obrigado, senador. Doutor Ives, o senhor tem a palavra, mas antes do senhor falar, doutor Ives... Ele já comungou. Ele já comungou às 6h, ele está aqui falando. Ele já comungou às 6h. Vocês observaram que os nossos preletores aqui, nós temos juristas e nós temos 2 instituições também cristãs, uma católica e uma evangélica. Os demais vão fazer uma abordagem muito na área jurídica. Mas, doutor Ives, uma das dúvidas que chegou a essa comissão, e eu fui muito demandada, foi o seguinte: se nós transformarmos o cristianismo como uma manifestação cultural, nós vamos trazer o cristianismo como um elemento da cultura no Brasil, assim como o folclore, ok? E aí a gente traz Jesus para uma galeria do folclore. A gente não estaria diminuindo o Senhor Jesus, trazendo o cristianismo para o guarda-chuva da cultura? Se nós formos classificados como manifestação cultural, a gente deixa de ser visto como manifestação de fé. Cristianismo é manifestação de fé? Cristianismo é uma religião ou é uma cultura? As perguntas que chegaram para nós. A partir de agora a gente vai ver, Padre Luciano, a manifestação do Ciro de Nazaré. Aquela manifestação católica belíssima que acontece em Belém. Aquele evento vai ser visto como uma manifestação cultural ou da segunda legislatura ordinária da 57ª legislatura, conforme a pauta publicada. Antes de iniciarmos a reunião,
eu proponho a dispensa da leitura e a aprovação das atas da primeira e segunda reuniões da comissão, ocorrida em 29 de fevereiro e 14 de março de 2024, respectivamente. As senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas as atas, serão publicadas no Diário do Senado Federal. Comunico às senhoras senadoras e aos senhores senadores o recebimento de documento pela Secretaria, os quais, nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019, estão disponíveis para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro solicitar a autuação dos referidos documentos. Fim do prazo sem manifestação, os documentos serão arquivados. Conforme a pauta publicada, destina-se à presente reunião a apreciação de projetos. A reunião, como todos sabem, é aberta à participação da sociedade por meio do portal e-Cidadania em senado.leg.br/cidadania ou pelo 0800 061 2211. Antes de passarmos à pauta, permitam-me fazer 2 breves comunicados. Primeiro, está aberto, desde o último dia 6 de março, o prazo para envio de sugestões para o aperfeiçoamento do projeto de lei número 508 de 2024, que trata da consolidação das leis do comércio exterior. O prazo vai até o dia 5 de maio de 2024, quando então faremos a designação do relator da matéria. Está aberto também o prazo para que os membros da comissão apontem via requerimento a grande política pública que deverá ser fiscalizada neste ano de 2024 pela comissão. O prazo vai até o dia de hoje, 21 de março, e será escolhido somente um requerimento. Qual é o item? Item primeiro da pauta. Aprova o texto da Convenção sobre a Organização Internacional de Auxílios Marítimos à Navegação, assinada em Paris em 27 de janeiro de 2021. O relator é o senador Chico Rodrigues. É de autoria da Câmara dos Deputados. Eu tenho a satisfação de designar o senador Hamilton Mourão para ser relator ad hoc desta matéria. Com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores senadores, senhoras e senhores. Presidente, peço autorização para ir direto à análise. Lembro de início que compete a esta comissão opinar sobre proposições referentes aos atos e relações internacionais, conforme o artigo 103, item 1 do Regimento Interno do Senado. Assinalo ainda que não há reparos no que diz respeito à sua juridicidade. Inexistem, por igual, vícios de constitucionalidade sobre a proposição, uma vez que observa o disposto no artigo 49, item 1 e no artigo 84, item 8 da Constituição Federal. Além disso, o ato internacional em apreço está em conformidade com o artigo 4, inciso 9 da Constituição, no que prevê que a República Federativa do Brasil se regerá em suas relações internacionais pela cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. A aprovação e posterior ratificação desta convenção está, assim, em consonância com o referido comando constitucional, na medida em que visa a promoção segura e eficiente do tráfico de embarcações em prol da comunidade marítima internacional. A finalidade da convenção em causa é, em derradeira análise, facilitar a transição da organização não governamental IALA para a Organização Internacional de Auxílios Marítimos à Navegação, organização intergovernamental submetida ao direito internacional. Para tanto,
o tratado em apreço contém dispositivos que estabelecem um novo sujeito de direito internacional, seus propósitos e objetivos, suas funções, seus membros, órgãos e disposições relativas à sua administração. Acrescento ainda que o assunto em que a organização em causa se incumbirá reveste-se de extrema relevância. Para tanto, estimo suficiente recordar que no mundo 80% do comércio internacional de mercadorias é transportado por via marítima. No Brasil, essa cifra representa mais de 95% do nosso comércio exterior. Dessa forma, e na medida em que venha regulamentar no plano mundial as questões relativas à farolagem, balizagem e ajudas à navegação, a nova organização contribuirá para a movimentação segura, econômica e eficiente das embarcações em todo o globo. Por fim, considero que o Brasil deveria sediar entidades como a Organização Internacional de Auxílios Marítimos à Navegação. De um lado, a estatura do nosso país no contexto das nações, e, no caso particular, os 7.637 quilômetros de linha de costa do nosso litoral, e, de outro, a perspectiva de maior inserção do Brasil no desenvolvimento local do conhecimento, da produção e da distribuição de equipamentos de auxílio marítimo à navegação, como também a geração de emprego e venda de bens e serviços. Voto por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, proponho a aprovação do projeto de decreto legislativo número 278 de 2023. É o relatório, senhor presidente. O senador Hamilton Mourão, o parecer é pela aprovação. Em discussão o relatório. Não havendo quem queira discutir o relatório, encerra a discussão. Em votação o relatório. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o relatório passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à secretaria da mesa para prosseguimento da tramitação. Item da pauta. Projeto de resolução do Senado número 77/2023, não terminativo nesta comissão, de autoria da senadora Damares Alves, que tem como relator o senador Esperdião Amin. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra a Vossa Excelência. Senador Obrigado, Amin. presidente. O senhor me permite fazer duas breves colocações sobre as suas observações iniciais? Por favor. Eu já dediquei alguma atenção ao PL de consolidação das leis do comércio exterior e, naturalmente, vou aguardar a designação do relator Perfeito. para apresentar as minhas contribuições. E, eventualmente, até pedir uma audiência pública, mas no momento oportuno. Quanto à questão das políticas públicas, eu estou reapresentando um projeto de resolução para a criação de uma subcomissão de defesa cibernética, que eu já havia apresentado em 2019 e eu considero cada vez mais oportuno. Perfeito. Uma vez que hoje falar em inteligência artificial, em crime cibernético, em ataque cibernético, é algo até didático. Quanto à incumbência que tenho, eu a cumpro muito prazerosamente. E vou abreviar e complementar o relatório. Primeiro, na justificativa da proposição do projeto de resolução da senadora Damares, ela lembra que o Brasil abriga a maior população de origem nipônica fora do Japão e que este país é um dos nossos principais parceiros no continente asiático. A matéria foi despachada e, na análise, em primeiro lugar, no aspecto de formalidade, nada a observar. É uma proposta que reforça a relação bilateral e cabe recordar que as instituições dessas
desses grupos parlamentares tem sido muito proveitosa para o país. Esses grupos passaram a ter autorização regimental para funcionarem, com aprovação em resolução própria, número 14, a qual dispõe especificamente sobre a criação de um grupo parlamentar, Brasil-Marrocos, mas traz regras gerais aplicáveis para os grupos parlamentares. Ontem, por exemplo, instalamos e aprovamos o plano de trabalho do Grupo Parlamentar Brasil-Arábia Saudita, que representa, em síntese, uma relação vigorosa, muito forte e muito expressiva também do ponto de vista comercial. Nas relações bilaterais entre Brasil e Japão, a senadora abordou 2 pontos da mais alta importância. O fato de o Brasil abrigar mais de 2 milhões, e aí eu quero corrigir o meu relatório, de habitantes de ascendência nipônica. Isso merece destaque na relação entre os dois países e revela a necessidade de se buscar meios eficazes para aproximar seus cidadãos. Ademais, o fato do Japão ser um dos nossos maiores parceiros na Ásia, de igual modo, é bastante relevante, sobretudo considerando que esse relacionamento se estende por diversos campos, não se limitando às expressivas cifras do fluxo comercial. Como foi destacado pela senadora, a nossa parceria com o Japão compreende setores como comunicações, ciência, tecnologia e inovação, meio ambiente, infraestrutura, agricultura e pecuária, além da atuação conjunta para o desenvolvimento de outros países e a coordenação de temas multilaterais. Como senador por Santa Catarina, eu gostaria de destacar 2 contribuições muito importantes, eu diria cruciais para o nosso Estado. Primeiro, a contribuição que o Japão nos deu há mais de 50 anos para o desenvolvimento da fruticultura de clima temperado, que contribuiu decisivamente para que Santa Catarina, e a semelhança de Santa Catarina, especialmente o estado do Rio Grande do Sul e também o Paraná, desenvolvessem a fruticultura com um padrão tecnológico e de sustentabilidade muito importante. E também, no caso catarinense, através da JAICA, eu próprio firmei um convênio em 1985, depois das enchentes de 83 e 84, e temos renovado este convênio para obter do Japão a assistência técnica e o conhecimento científico para reduzir danos e para prevenir enchentes. É um processo em evolução. Todos nós sabemos que o Japão tem um aparato técnico e de educação cívica popular para fazer face a cataclismas, terremotos, tsunamis. Ontem ainda tivemos a notícia de que a capital do Japão sofreu um abalo sísmico da ordem de 5,3 na escala Richter. Então, isso fez desenvolver uma ciência para fazer frente a problemas climáticos, não apenas no pós, mas também na prevenção que o Brasil tem que desenvolver. Então, vejo nisso uma perspectiva de constante aperfeiçoamento. Por tudo isto, a minha manifestação é, com muita eloquência, a favor do projeto. E arremato para dizer o seguinte: está comprovado que os 5 primeiros japoneses que tocaram solo brasileiro não foram aqueles que desembarcaram em Santos em 1895. Em 1804, 5 náufragos japoneses de navio arrozeiro foram recolhidos por um navio russo, Nedevda, que aportou na ilha de Santa Catarina
como primeiro ponto tocado. Não foi em Paranaguá nem no Porto do Rio Grande, para os nossos vizinhos aqui. Foi na ilha de Santa Catarina. E como testemunho do que nós aprendemos com a fruticultura dos japoneses, eu trouxe aqui, vou pedir que o presidente se arrisque a provar, uma fatiazinha de nashi, é a pera japonesa, cultivada no município de Frei Rogério, em Santa Catarina. O senhor pode crer que eu já experimentei, e eu como com casca, porque é aí que está melhor, e pode circular, vai fazer bem a todos, o senhor vai apreciar como ela é suculenta, e um sabor muito vivo. É a pera japonesa cultivada em Frei Rogério, no meu estado. Portanto, com muita ênfase, eu voto a favor deste projeto. Aqui, em discussão. Só registrar aqui, presidente, que de algum jeito o senador Expedião Amigo conseguiu colocar Santa Catarina no... Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E com relação ao assunto anteriormente abordado, da consolidação das leis do comércio exterior, eu queria, inclusive, antecipar o posicionamento desta presidência. Eu estou pensando em designar Vossa Excelência como relator da matéria. Decisão muito crucial e o senhor é suspeito. Eu ainda não sou suspeito. Em discussão o relatório. Não havendo quem queira discutir o relatório, nós declaramos encerrada a discussão. Em votação o relatório, as senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório. Nós apresentamos um requerimento que eu pediria que o senhor considerasse a possibilidade de incluí-lo extra pauta. Já está protocolado? Não. Não, obrigado. Não está protocolado? Pediria que você se entendesse, porque ele disse que não está protocolado. Presidente, só para secundar aqui o pedido que foi feito, é uma oitiva, pedido de audiência aqui, que teria que ser até virtual, com a Maria Corina Machado, que é candidata oposicionista lá na Venezuela. E nós sabemos, presidente, que Vossa Excelência é um democrata, né? E hoje a Venezuela vive um período muito difícil e a oposição tem sido perseguida. Por que esse requerimento agora, né? Ontem veio a notícia que a equipe da Maria Corina Machado foi presa e levada a um centro de torturas lá em Caracas. Nós temos tido uma posição crítica ao governo brasileiro em relação a essa situação, mas creio que aqui na Comissão de Relações Exteriores nós damos uma visibilidade à candidata, até para que ela possa se proteger contra os arbítrios, até para que ela possa, de alguma maneira, quem sabe essa visibilidade possa evitar que ela seja vítima de um mal lá naquele país, inclusive mal que pode ser até de caráter físico, lamentavelmente, porque hoje não tem garantias lá. E eu creio que essa comissão ela não pode ficar alheia a esse cenário desolador da Venezuela. E eu apelo a Vossa Excelência, assim como subscrevemos, tanto eu como o senador Esperidião Amin, a iniciativa do senador Esperidião e a iniciativa também do senador Hamilton Mourão, apelamos, né, a Vossa Excelência, nós sabemos que, acima de tudo, é um democrata, alguém que preza aí pelos direitos e garantias, direitos humanos, para que nós possamos organizar uma audiência virtual para ouvi-la aqui sobre a situação atual, as perspectivas da Venezuela. Recebemos há 10 minutos o requerimento, sim, e eu gostaria de ponderar com os senhores senadores que na próxima, nós o colocaremos em pauta na próxima reunião desta Comissão de Relações Exteriores.
Mas sendo algo tão simples, presidente, não poderíamos colocar extra pauta aqui? Sim, mas nós acabamos de receber agora e, evidentemente, que eu queria fazer essa ponderação na própria reunião. Na próxima reunião, nós o apreciaremos. Não tendo mais relatores presentes, nós agradecemos a presença de todos. Senador Ami. Designar um relator, se for possível, para o projeto de minha apresentação, que é o item 2, que prevê a constituição do grupo parlamentar, aliás, a reconstituição do grupo parlamentar Brasil-Síria. O relator é o senador Nelsinho Trade. Não sei se há controvérsia sobre a matéria. Não, não há. Então, não sei se... Não há. Eu consulto aos senadores se podemos adicionalmente acrescer mais esse item, o item 2 da pauta. Precisamos de um senador ad hoc para proferir o parecer. O senhor tem duas opções. Senador Hamilton Mourão, com a palavra, Vossa Excelência, Mourão mais sabe uma que vez. A Síria sempre manteve sem dúvida, elos muito acendrados com o Rio Grande do Sul, a ponto de em Chuí temos uma grande colônia síria e também palestina. Toda a fronteira sul ali do Rio Grande do Sul, Chuí, Jaguarão, Bagé, Livramento, tem uma colônia grande. Presidente, vou direto à análise. Por favor, senador. Cabe a esta comissão opinar sobre proposições referentes aos atos e relações internacionais, conforme o artigo 103, item 1 do Regimento Interno deste Senado. Os grupos parlamentares são instrumentos da chamada diplomacia parlamentar que podem proporcionar relevantes trocas de experiências entre os legislativos nacionais. Sua criação é fundada no direito de livre organização política pelos parlamentares no âmbito do Poder Legislativo. Não bastasse isso, desde a Resolução número 14 de 2015, a criação desses grupos teve confirmada sua autorização no plano regimental. Essa norma, além de dispor especificamente sobre a criação do grupo parlamentar Brasil-Marrocos, contém regras aplicáveis a todos os grupos parlamentares. Como bem destacado na justificação do projeto de resolução do Senado, no caso presente, a diplomacia parlamentar pode ser importante ferramenta de aproximação entre os países e, certamente, conduz à democratização de discussões político-diplomáticas bilaterais. Com efeito, o cenário interno da Síria, que vive conflito iniciado há mais de 10 anos, inevitavelmente trouxe impactos sobre sua relação bilateral com o Brasil. Acreditamos, diante disso, que a abertura de mais esse canal de diálogo seja bastante bem-vinda. Nesse sentido, não se pode ignorar que o último contato bilateral em nível presidencial se deu em junho de 2010. Por outro lado, na seara parlamentar, no ano de 2018, houve na Síria encontro de deputados federais brasileiros, membros do Grupo de Amizade Parlamentar Sírio-Brasileiro. No mesmo ano, o então presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, o senador Fernando Collor de Mello, visitou a Síria, tendo se encontrado com o presidente Assad. Acrescento a tudo isso a existência em todo o Brasil de uma forte colônia de descendentes de sírios. O voto, senhor presidente, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de resolução do Senado número 20 de 2022. É o relatório. Muito obrigado. O relatório é pela aprovação. Em discussão o relatório. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Passamos à votação. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à comissão diretora do Senado Federal para prosseguimento da tramitação. Queria só esclarecer, eu me expressei mal. Na verdade, nós já criamos a comissão. O que nós teríamos é que ampliar a designação para cyber cibernético e designação dos eventuais membros. Ou seja, não se trata de criação. A criação remonta a 2019. O que aconteceu foi uma grande evolução no assunto. Perfeito. Faremos a designação. Obrigado.
Está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos pelas presenças. Sobre essa proposta. Tem muita gente nos acompanhando pela internet. Eu vou ler, antes dos três falarem, 5 manifestações que chegaram via internet pelo nosso portal E-Cidadania e que, inclusive, talvez possa ajudar os demais nas suas falas. Regislan, de Minas Gerais, faz a seguinte pergunta, e qualquer um dos 5 que estão aqui presentes poderão responder, ou os próximos 3 que vão falar. Quais as ações podem ser propostas no âmbito da cultura a fim de resgatar a importância cultural do cristianismo na formação do Brasil? João, lá do Pará, diz o seguinte, ele mandou 2 contribuições. Haverá reconhecimento de manifestação cultural nacional às demais religiões do Brasil? E ele continua, no segundo momento, ele pergunta, projeto de lei, ele comenta, projeto de lei altamente excludente com as demais religiões que permeiam o nosso país. Essa manifestação veio de João do Pará. André de São Paulo diz o seguinte, cristianismo não tem origem no país, não tem sentido dizer que é uma manifestação cultural nacional. E Carolina do Paraná diz o seguinte, o Estado é laico, mas o cristianismo faz parte da cultura da nação. Com certeza, deve reconhecê-lo como cultura. Observe que nós temos manifestações favoráveis, manifestações que colocam mais dúvidas e manifestações contrárias ao projeto de lei. Na sequência, vamos ouvir agora, da forma que foi ordenado pela nossa secretaria, o pastor Douglas Batista. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, CGADB. Eu quero lembrar que a Igreja Assembleia de Deus, a convenção da CGADB, é a maior convenção evangélica do país. Eu acho que passa de 20 milhões, 25 milhões de membros da Assembleia de Deus em todo o país, nessa convenção. Então, nós nos sentimos muito honrados em recebê-lo aqui, pastor Douglas. 10 minutos, mas a gente pode, se precisar, finalizar sua fala um pouquinho mais de 10 minutos, fique à vontade. Excelentíssima senadora Damares Alves, autora da requisição dessa audiência pública e nossa irmã em Cristo, doutora Edna, presidente da ANAJURE, doutor Tiago Vieira, presidente do BDR, meu nobre amigo, Padre Luciano, representante da Igreja Católica, demais autoridades e assistência. Eu gostaria já de pedir vênia para o uso da tolerância de 5 minutos para a minha fala. Represento nesta audiência pública a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, instituição presidida pelo pastor José Wellington Costa Júnior. Senadora Damares, a CGADB é constituída por mais de 100 mil pastores, entre consagrados e credenciados. Na tela estou projetando os dados. Nossas igrejas comportam cerca de 33 milhões de brasileiros, entre membros e congregados, nos mais de 100 mil templos sedes aqui no Brasil. Esses dados caracterizam a elevada representatividade das Assembleias de Deus na sociedade brasileira e legitimam nossa participação nesta audiência pública, o qual agradecemos à senadora pela honra do convite. Assim sendo, reiteramos a posição das Assembleias de Deus que o projeto de lei 4.168 de 2021, de autoria do deputado Vinícius Carvalho, que pretende reconhecer o cristianismo como manifestação cultural, não deve prosperar como se encontra na redação original. Portanto, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil se manifesta contrária à redação original do projeto de lei sobre 3 argumentos. O cristianismo não pode ser confundido como manifestação cultural. O cristianismo é uma religião monoteísta fundada na Bíblia Sagrada e a religião difere da cultura e não pode ser regulada pelo poder estatal. A finalidade é demonstrar as diferenças entre cultura e religião, a relação e a competência do Estado com cada uma delas.
O primeiro argumento, o cristianismo não pode ser confundido como manifestação cultural, sem nenhuma pretensão de esgotar os conceitos e as variadas teorias do que seja cultura, e no propósito de sintetizar a nossa argumentação, ratificamos a definição das ciências sociais, onde cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. A cultura é o construto da sociedade. Para citar alguns especialistas, o francês Auguste Comte, considerado o pai da sociologia, desenvolveu a noção que o homem é o produto social por meio do convívio em sociedade. O outro fundador da sociologia, Émile Durkheim, considerava os indivíduos como um produto da vida comum, isto é, tudo é devido, sobremaneira, à ação da sociedade. Já Max Weber ensina que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumindo a cultura como sendo essas teias. Nessa perspectiva, a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco estabelece que a cultura caracteriza uma sociedade, um grupo social, e abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças. Assim, as Assembleias de Deus reconhecem que a cultura é diversificada e que o multiculturalismo, enquanto movimento social, é legítimo e representa um importante instrumento de luta contra a discriminação e o preconceito contra determinados grupos percebidos como marginalizados. Assim, não reconhecer a diversidade cultural é a razão da intolerância entre as culturas. Contudo, discordamos da tese que sustenta que as crenças morais dependem exclusivamente das condições culturais. Embora seja verdade a presença das manifestações da cultura cristã no espaço público e privado, tais como a moral, os bons costumes, a música sacra, o cinema gospel, porém isso não significa, nem de longe, que o cristianismo seja o construto da sociedade. O cristão, na percepção pentecostal, é, por essência, um crítico do relativismo cultural que não reconhece valores absolutos. Contudo, a nossa perspectiva bíblica ensina que tolerar as diferenças culturais é importante, mas também ensina que existem limites para a tolerância ética. Portanto, não é possível reduzir e nem apequenar o cristianismo como uma mera manifestação cultural. O nosso segundo argumento repousa na tese que o cristianismo é uma religião monoteísta fundada na Bíblia Sagrada. Em seu uso latino original, religio, religião é o oferecimento de honra, respeito e reverência devida ao que é divino. A religião é o dever de honrar e adorar a Deus. Já a superstição é um temor infundado da divindade. Por sua vez, o verbo religare, religar, atar, apertar, ligar bem, tem ideia que cabe à religião atar os laços que unem a humanidade à esfera divina. Desse modo, a fé cristã repousa na crença da existência de um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa doutrina se sustenta na revelação especial de Deus para a humanidade, que é a Bíblia Sagrada. Nessa direção, as Assembleias de Deus professam crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Essa proposição tem implicações relevantes, pois para o cristão a Bíblia Sagrada não é vista apenas como um livro que contém a palavra de Deus, mas, sobretudo, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Isso significa, então, que a Bíblia Sagrada é a revelação da vontade de Deus e não é o resultado de uma construção humana ou cultural.
Assim, a fé bíblica não pode ser ressignificada, reinterpretada ou ajustada para atender ou se adequar a determinada cultura. Por conseguinte, fazemos aqui um paralelo. A cultura tem origem nos anseios humanos. A religião cristã tem uma referência divina. A ética e a moral na ótica humana cuidam do modo de vida das pessoas na perspectiva cultural. A religião cristã inclui o modo de vida, mas relacionado à vontade divina, revelada nas Escrituras. As culturas se modificam e se ajustam ao fato social. As doutrinas da religião cristã são imutáveis e não se relativizam. Um exemplo, na perspectiva cristã, Deus somente pode ser conhecido por sua autorrevelação em Cristo, o qual somente pode ser aceito pela fé. E as definições do certo e do errado não são determinadas pela cultura, mas sim pela inspirada, inerrante, infalível e suficiente palavra de Deus. Desse modo, então, reduzir a religião cristã ao conceito de manifestação cultural é retirar-lhe a transcendência, negar-lhe a origem divina, relegar a fé às superstições infundadas, remover a inspiração divina dos textos sagrados, equiparar o cristianismo às crenças mitológicas, permitir que a fé cristã seja confundida com uma ideologia de vida, e isso também implica em corromper seus pilares e relativizar seus preceitos. Quanto a isso, a Escritura já nos adverte. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Terceiro e último argumento, usando a vênia de 5 minutos, obrigado. A religião difere da cultura e não pode ser regulada pelo poder estatal. O Código Civil, parágrafo 1º, artigo 42 de 2002, estabelece que são livres de criação, a organização, a estruturação interna, o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhe reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários do seu funcionamento. Nesse sentido, então, as organizações religiosas estão ampla e legalmente protegidas acerca de qualquer intervenção ou ingerência do Estado no funcionamento das igrejas cristãs e de quaisquer outras organizações religiosas. Já o artigo 19 da Constituição, cujo ordenamento jurídico permanece em vigor, define um modelo de laicidade do Estado. Inciso 1, artigo 19. É vedado à União estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei a cooperação do interesse público. Assim, com base nesse postulado, a Constituição estabelece a separação entre igreja e Estado, se mostra tolerante com o fenômeno religioso, reconhece a relevância da religião para o bem-estar da sociedade, mantém a igreja e o Estado em mesmo grau de hierarquia, cada qual em sua ordem, em cooperação mútua, trata-se de um sadio equilíbrio entre o Estado e a religiosidade. Já o artigo 5º, que trata de cláusulas pétreas, o inciso 6º diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É perceptível aqui, no inciso 6º, a garantia individual e coletiva da liberdade de crença, liberdade de culto e da proteção dos locais de cultos. Heloísa Cheode, especialista em direito constitucional, avalia que esse dispositivo deixa explícita a proteção à liberdade religiosa, à liberdade de crença e de culto com status de direito fundamental. Não existe no texto constitucional nenhuma forma de restrição de observância cultural do direito comum ou dos bens e dos bons costumes. Essas particularidades apontam a laicidade religiosa e a liberdade religiosa como expressão e conteúdo do Estado Democrático de Direito no Brasil. As relações colaborativas compreendem, por exemplo,
assistência religiosa, ensino religioso, imunidade tributária, o preâmbulo constitucional, já aqui citado pelo nobre doutor Ives Gandra. Então, ainda indo para o final, o artigo 23 da Constituição regula como competência do Estado legislar sobre a cultura, proteger os documentos, as obras, outros bens de valor histórico, artístico e cultural. No inciso 4, impedir a evasão, destruição, descaracterização das obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. E o inciso 5, proporcionar os meios de acesso à cultura e à educação e à ciência. Então, além do texto constitucional, há um arcabouço legislativo enorme que trata sobre a cultura. Assim, igualar o cristianismo à mera manifestação cultural incorrerá em ameaça à liberdade religiosa e consequente interferência estatal nos eventos, nos cultos e nas liturgias que poderão vir a ser interpretadas como simples mera manifestação cultural. Concluindo, ainda que seja inegável a presença e até a influência cristã na formação da cultura, o cristianismo não é cultura, mas, sobretudo, religião monoteísta, centrada na fé em Cristo e na Bíblia Sagrada. A liberdade de expressão e crença da religião cristã repousa na legislação em vigor de não interferência estatal em seus cultos e liturgias. Portanto, não é prudente reconhecer o cristianismo como manifestação cultural, por isso é imprescindível emenda redacional ou texto substitutivo do PL 468/2021, sob o risco de desconstruir a fé bíblica e tornar a religião sujeita ao poder do Estado. É o nosso parecer. Muito obrigado. Pastor Douglas, à medida que essa audiência vai avançando, a gente vai tendo cada vez mais a certeza que a comissão acertou em aprovar um debate sobre esse projeto de lei e fazer uma revisão da pretensão que a proposta legislativa trazia. E o senhor trouxe aí, e aí eu dou só essa introdução, não vou tomar muito tempo dos nossos dois oradores finais, sobre toda cultura, ela é dinâmica e mutável, como o nosso orador acabou de apresentar, nosso expositor acabou de apresentar. Mas Jesus não muda, cristianismo não muda, a essência de nossa fé não muda. Passa-se gerações e gerações, o cristianismo é o cristianismo. Mas se a gente traz ele para a questão da cultura, a gente pode ter sim uma interferência, inclusive na essência. Nós temos a Convenção 169 da OIT, que já prevê que o mundo tem que combater as práticas culturais nocivas. Se a gente traz o cristianismo para a cultura, e aqui é uma pergunta para o senhor também, doutor Tiago, e daqui a alguns anos o Conselho Nacional de Cultura aqui no Brasil apresenta uma resolução de que o jejum é uma prática cultural nociva. Eles entendem que o jejum seja uma prática cultural nociva. Nós vamos banir o jejum bíblico, porque o Conselho de Cultura, que regula as manifestações culturais no Brasil, vai regular o que é irregulável. A nossa fé não pode ser regulada dessa forma. Então, fica mais uma contribuição aqui da autora do requerimento. E agora a gente vai ouvir o doutor, na sequência, o doutor Tiago, que representa o IBDR, um instituto que tem trazido para o Brasil excelentes colaborações na área do direito religioso. Doutor Tiago. Bom dia a todos, minha querida amiga, sempre ministra, senadora Damares Alves. Em teu nome, eu cumprimento todos os senadores, todas as autoridades presentes. Também cumprimento os conselheiros do IBDR que estão presencialmente nesta comissão. Eu não pude estar presencialmente, mas eles estão aí. Pastor Dr. Douglas Batista, que me antecedeu com uma fala brilhante, dificultando, inclusive, o meu trabalho agora. Também o Dr. Marcos Vinícius de Carvalho, que está aí. Quero cumprimentar a doutora Edna Zilli, colega de longos anos pela luta da defesa das liberdades, né, doutora Edna? Também o padre Luciano Silva, que estou tendo a satisfação de conhecê-lo agora, e toda essa assistência. Senadora, agradeço o convite também ao presidente do Conselho do IBDR, Dr. Davi Charles Gomes,
a oportunidade de representar o IBDR nessa importante discussão do PL 4168, apresentado pelo nobre deputado Vinícius Carvalho e que tem, como já foi dito aqui, o objetivo de reconhecer o cristianismo como manifestação cultural. No entanto, apesar da boa intenção e da justificativa apresentada para aprovação do referido PL, eu preciso salientar que o cristianismo é uma religião e não pode ser reduzido à manifestação cultural. Temos aqui uma captis diminutio. Explico. Indo além da definição etimológica já trazida pelo pastor Douglas de religião, que seria do latim religare, ou seja, se revincular, se religar a Deus, passamos para uma definição importante, uma definição jurídica do termo. E por quê? Porque os direitos humanos fundamentais, liberdade de crença e liberdade religiosa, previsto nos tratados internacionais de direitos humanos e na nossa Constituição, possuem como âmbito de proteção, como objeto, a religião. Seja o belief, isto é, a proteção ao fórum interno da pessoa religiosa, no direito de ter, de não ter, de mudar, de manter sua crença, ou seja, no action, isto é, o fórum externo da pessoa religiosa, a proteção constitucional à ação humana revelada no exercício desta crença, seja pela manifestação pública, proselitismo, assistência, ensino religioso, culto e organização religiosa. Todos direitos que integram o plexo de direitos da liberdade religiosa. As doutrinas internacionais e nacionais sobre o tema têm optado, senadora, pela definição substancial objetiva para conceituar juridicamente religião. Podemos verificar isso nas obras dos portugueses Jonatas Machado e Adragão, do italiano Silvio Ferrari, do espanhol Ricardo Garcia Garcia, dos brasileiros Gilmar Mendes e até este que vos falo humildemente, ou nas Supremas Cortes, a brasileira na ADI 4439, na norte-americana, no leading case Davis versus Bisson, na italiana, vide sentença 467/92, e muitas outras decisões das Supremas Cortes de muitos outros países, que deixo de citar pela exiguidade do tempo, que já peço a prorrogação, a exemplo do meu confrade pastor Douglas. Eu ainda não aprendi a cumprir o tempo que o professor Ives tem sempre me ensinado. Um dia eu vou aprender, de repente, se eu chegar aos 89 anos. Muito bem. Para o conceito jurídico substancial objetivo, estamos diante de uma religião quando podemos verificar a presença de 3 elementos: divindade, moralidade e culto. A divindade ou divindades é a presença de um Deus ou de deuses no qual o fiel deposita sua confiança e se relaciona com ela por meio de sua racionalidade, experiência e emoções. O fiel, caros amigos, cara assistência, medita sobre a vontade divina para então cumpri-la em sua vida e assim se relacionar com a divindade. Mas esse relacionamento com a divindade, como a senadora disse, só é possível a partir do elemento da moralidade. A moralidade se traduz no conjunto de valores escritos, vertidos em um ou mais livros sagrados, ou até de forma oral, que revelam o divino, seus anseios e a forma de se relacionar com ele. E é a partir dessa moralidade, que para os cristãos é a Bíblia, como disse o pastor Douglas, a pessoa religiosa se relaciona com a divindade. Por fim, temos o terceiro elemento, que é o culto. O culto é o ápice. O culto, a missa, é o coroamento do relacionamento que o fiel possui com a divindade. Doutor Tiago, só um instantinho. Paramos de ouvi-lo. Vê se não é o seu microfone.
Aqui está ok. Estão me ouvindo? Agora estamos. Só foi a última frase que ficamos sem ouvir. Estamos ouvindo. Então foi o culto. O culto é o ápice, é o elemento principal, é o elemento onde o fiel possui com a divindade uma adoração, uma submissão. Bom, a religião, então, para o direito, para o fenômeno do direito, é a soma de divindade, moralidade e culto. E é neste sentido que os direitos fundamentais das liberdades de crença e religiosa protegem a dinâmica desses três elementos, revelado nas mais diversas confissões religiosas que no Brasil, os fiéis podem aderir livremente. Infelizmente, não podem na China, por exemplo. Essa dinâmica, ela desborda do privado, do interno, para o espaço público, sendo protegida pelos direitos decorrentes da liberdade religiosa que eu já citei: manifestar fé, buscar prosélitos, ensinar, assistência religiosa, cultuar. Todos estes atos humanos, todos, são protegidos pelas liberdades de crença, interno, e religiosa, externo. São atos... Por que são protegidos? Porque são atos religiosos e não culturais. Ao Estado brasileiro e seus entes federados, bem como quaisquer outros grupos, organizados ou não, é vedado. É vedado embaraçar os atos decorrentes desta dinâmica religiosa, como está no artigo 19 da Constituição. Aliás, senadora, o Constituinte originário foi muito feliz ao vedar qualquer tipo de embaraço às igrejas, aqui em sentido lato, e aos cultos religiosos. O Constituinte não quis proibir, ele quis vedar, aumentando a carga semântica proibitiva. Usamos, padre, o verbo vedar na língua portuguesa quando queremos deixar claro que nem o ar, ou seja, nada pode passar. Assim, o Constituinte quis vedar o embaraço. Ele poderia vedar o impedimento. Não. Ele foi além para vedar, impedir qualquer ato estatal ou humano que criasse ou venha criar embaraços aos cultos e às organizações religiosas. Da mesma forma, o inciso 6º, artigo 5º, citado pelo pastor Douglas, tornou a liberdade de crença inviolável. E tem mais. O artigo 143, parágrafo 1º, o Estado brasileiro, estimados, renunciou até mesmo de sua força militar para liberar aquele alistado que objetar de consciência religiosa por pertencer a uma religião pacifista. O Estado brasileiro entroniza as liberdades de crença e religiosa em suas melhores versões doutrinárias, em suas duas dimensões positivas, como ensina Isaiah Burley em 4 Ensaios da Liberdade. Isto é, na negativa, pela não interferência e ausência de obstáculos no belief e no action, bem como na dimensão positiva, no sentido de que o Estado deve criar, sim, condições mínimas para que as diversas fés dos brasileiros sejam exercidas livremente, tanto no público quanto no privado. Além disso, a opção constituinte pela laicidade colaborativa se assenta sobre o tripé da benevolência, da colaboração e principalmente da não interferência com a religião, resultando em outro tripé, como ensina o meu querido irmão Jean Regina: laicidade colaborativa, liberdade religiosa e autonomia das organizações religiosas. Assim, o Estado, por meio deste parlamento, ao introduzir no ordenamento jurídico uma lei que reconhece o cristianismo apenas como manifestação cultural e máxima data venia aqui aos entendimentos contrários, estará violando direitos fundamentais. E aqui eu já vou pedir os meus 5 minutos, que já está chegando aí, e eu explico por que está violando. Primeiro, porque o cristianismo é uma religião, e nesta qualidade o Estado deve reconhecê-lo. O cristianismo, em qualquer uma de suas denominações, encontramos nele a presença da divindade,
em Deus, revelado nas três pessoas da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Outrossim, encontramos o elemento da moralidade, vertido na Bíblia Sagrada e para a Igreja Católica, igualmente na tradição e em seu magistério. E, por fim, o elemento culto, que está presente em todas as denominações cristãs. Logo, cristianismo é religião. E qual a importância disso? Qual? Humana e constitucional, porque a dinâmica destes três elementos presentes no cristianismo que a senadora Damares Alves jurou defender, assim como todos os senadores. É a dinâmica desses três elementos em todas as religiões, cada uma à sua maneira, que é protegida pelos direitos humanos, das liberdades de crença e religiosa, tornados fundamentais pela nossa Constituição. Isto é, se o Estado brasileiro, por uma lei federal, reconhecer o cristianismo apenas e tão somente como cultura, além de estar incorrendo em um erro jurídico de definição, estará, infelizmente, aniquilando dois direitos fundamentais de 90% da população brasileira. Se o Estado reconhece o cristianismo apenas como cultura, por meio de uma lei, as ações humanas do fiel cristão de ter, manter, mudar de crença, se manifestar, defender a sua fé, buscar prosélitos, ensinar e ser ensinado sobre a fé, assistir e ser assistido religiosamente em presídios, hospitais, cultuar individual ou coletivamente a Deus e, por fim, se organizar enquanto instituição, como a Assembleia de Deus, maior igreja protestante do Brasil, se organizou, e será negado, porque, por definição legal, tais ações humanas serão consideradas cultura. E atos culturais não são protegidos pelos referidos direitos fundamentais. A violação ao Estado laico colaborativo brasileiro também é patente. O PL pode gerar efeitos opostos ao objetivo de qualquer laicidade, não só brasileira, que é de não interferir na vida dos religiosos e nas religiões, garantindo a liberdade. Além, aqui um outro ponto importante, da própria distorção da realidade, visto que negar o status religioso do cristianismo em favor de reconhecê-lo apenas como cultura pode distorcer a realidade e minar a importância histórica e social do cristianismo para 90% dos brasileiros e para o próprio Estado, que possui a cruz de Cristo em seu símbolo maior, qual seja o pavilhão nacional, está lá a cruz. Isto poderia criar tensões sociais e minar a coesão social, que já são preocupações importantes para a laicidade, para o regime democrático e tenho certeza para este Congresso Nacional. Talvez a solução que possa se apresentar, como já dito pelo professor Ives Gandra e pelo doutor Douglas Batista, além da rejeição do PL, é um substitutivo para deixar claro que o que se pretende reconhecer como cultura são os reflexos do cristianismo. É bem verdade que a religião, incluindo o cristianismo, é um dos aspectos sociais da formação da cultura, posto que as manifestações culturais também bebem da religião. Neste sentido, apenas o reflexo, por meio da influência dos valores morais do cristianismo, pode ser considerado uma manifestação cultural, pois cultura não é o objetivo da religião cristã. A religião cristã busca a religação do homem com Deus Trino em sua esfera íntima e pública, a fim de alcançar a salvação de sua alma e a vida eterna por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Então, querida senadora, membros dessa mesa, assistência. Por todo exposto, o IBDR opina pela rejeição do PL ou pelo substitutivo com a redação proposta pelo senador Magno Malta, conforme está no parecer do IBDR público sobre o tema. Desculpe se eu passei um pouco tempo, muito obrigado pela oportunidade, devolvo a palavra à minha amiga,
excelentíssima senadora Damares. Doutor Tiago, obrigada. O senhor sempre nos ensinando, o senhor sempre nos dando norte. Muito obrigada. E todo o nosso respeito e admiração pelo IBDR. E na sequência agora, com muita ansiedade, nós vamos ouvir o padre Luciano Silva. Padre Luciano da Silva Roberto, ele é assessor do setor cultura e do setor bens culturais da Comissão Episcopal para a Cultura e Educação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. E aí, padre, é uma honra, uma alegria lhe receber nesta manhã, nessa audiência pública, e o que demonstra, padre, o respeito desta comissão com todas as instituições cristãs do Brasil. Todos que professam a fé cristã. A Igreja Evangélica está aqui, os juristas estão aqui, a Igreja Católica, mas o segmento espírita também, que se autodeclara cristão, já se manifestou, outras denominações também se manifestaram, e essa comissão não podia tomar uma decisão sem ouvir exatamente os interessados na matéria. Então, padre Luciano, seja bem-vindo, nós estamos ansiosos para lhe ouvir. 10 minutos e um pouquinho de tolerância aí, se precisar encerrar a sua fala. Muito bem-vindo, padre. Senhora senadora Damares Alves, inicio esta fala, primeiramente fazendo os devidos cumprimentos à senhora e aos demais presentes também nesta mesa desta Casa Legislativa, bem como também todos que nos acompanham através das transmissões e também das redes sociais. Quero iniciar dizendo que é um grande desafio falar depois de todos esses e essas que falaram neste presente momento e que deram riquíssimas contribuições sobre a discussão deste tema. Então, desde já, quero agradecer o convite feito à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para participar desta importante audiência pública. O diálogo sobre temas importantes para o país sempre exige um permanente discernimento, um aprofundamento constante. Mas no caso da CNBB, o tema da audiência ainda está em aberto, tanto pela sua complexidade como pelas consequências apontadas pelas manifestações de muitos dos especialistas. Assim, quero oferecer algumas premissas antes de discutir diretamente o texto do projeto de lei em exame nesta Casa Legislativa. O principal ponto de partida a se considerar que o respeito ao cristianismo já está na base da proposta legislativa. Há uma relação entre religião e cultura, e isto é muito bom. Como consabido, o fenômeno religioso é um dos componentes essenciais do patrimônio cultural no Brasil contemporâneo. As religiões têm uma dimensão cultural, mas não podem ser reduzidas a esta dimensão. Neste sentido, não se pode afirmar que o cristianismo é somente uma manifestação cultural. Alguns atos celebrativos podem ser ditos que fazem parte do patrimônio cultural, assim como as expressões artísticas de uma religião. Talvez este seja um primeiro ponto a se observar. Assim, afirmar que o cristianismo é uma manifestação da cultura nacional é uma inversão dos fatos. O cristianismo moldou, junto com outras expressões religiosas e correntes filosóficas, a cultura nacional. Ele não é uma manifestação da cultura nacional, mas se manifesta na cultura nacional, dela se serve e nela se encarna, em um processo de inculturação. Neste sentido, e somente nesse, é que se pode dizer que o cristianismo tem forte incidência em nossa cultura, que as igrejas cristãs têm no Brasil uma forte presença e que, como conhecido e reconhecido, contribuem de modo inequívoco para a nossa formação cultural. Outra premissa importante também está na realidade da cultura em nosso país. Não pode ser a cultura um fator de divisão social, mas de unidade, respeitando as diversas fontes religiosas e não religiosas, de construção desta cultura ao longo da história.
Em tempos como o atual, há uma cultura que não combina com os fundamentos do cristianismo. Somos um dos maiores países cristãos do mundo e, ao mesmo tempo, somos um país dividido. Como destaca o texto base da campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Amizade Social, e como lema, vós sois todos irmãos. Nossa sociedade hoje está dividida. Poderemos ser apenas diferentes, mas não nos dividirmos, erguermos muros de separação entre nós. E muitas vezes erigimos o diferente como inimigo, para justificarmos sua eliminação. Portanto, precisamos refletir sobre a cultura geral de um povo e qual a contribuição do cristianismo e de todas as religiões presentes entre nós para aproximar todos os brasileiros. Sobre isso, o Papa Francisco nos alerta que, no mundo atual, esmorecem os sentimentos de pertença à mesma humanidade e o sonho de construirmos juntos a justiça e a paz. Parece uma utopia dos outros tempos. Vemos como reina uma indiferença acomodada, fria e globalizada, filha de uma profunda desilusão que se esconde por trás desta ilusão enganadora. Considerar que podemos ser onipotentes e esquecer que nos encontramos todos no mesmo barco. Esta desilusão, que abandona os grandes valores fraternos, conduz a uma espécie de cinismo. Esta é a tentação que temos diante de nós. Se formos por este caminho do desengano ou da desilusão. O isolamento e o fechamento em nós mesmos ou nos próprios interesses nunca serão caminho para voltar a dar esperança e realizar uma renovação mais a proximidade, a cultura do encontro, sim. O isolamento, não. A proximidade, sim. Cultura do confronto, não. Cultura do encontro, sim. Só pode interessar ao cristianismo uma cultura que nos aproxima. Ainda nos elementos preliminares, não pode permitir que qualquer tradição religiosa, como qualquer manifestação cultural, seja instrumento para uma cultura de discriminação, de suscitar instrumentalização e ou um uso distinto que o do bem comum. Para tanto, recordo que a doutrina social da Igreja tem como fundamento a ideia de que a realização do bem comum constitui a total razão de ser dos poderes públicos. Assim, qualquer norma jurídica não pode resultar em qualquer tipo de violação deste bem comum. Não se pode, por exemplo, utilizar-se desta norma para favorecer qualquer empreendimento que não seja republicano. Ainda mais, considerando o fato do Estado brasileiro ser laico. Neste contexto, e com estas premissas, é que retomo o texto do projeto de lei 4.168 de 2021. Ele tem por objetivo dar ao cristianismo a categoria de manifestação cultural nacional. Ora, o cristianismo e todas as religiões são também manifestações culturais. Importa muito que a proposta legislativa não diga que são apenas manifestações culturais. Ao que tudo indica, o conceito de cultura utilizado talvez esteja, na verdade, se referindo às manifestações tradicionais, às festas e às celebrações que não se confundem com a liturgia. É muito pouco por conta de nossa presença histórica. Mas, se for isso, tem que ser...
Há número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa extraordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Proposta de emenda à Constituição número 45 de 2023, do senador Rodrigo Pacheco e outros senadores. Projeto de Lei 3.144 de 2021, do deputado Marcos Pereira. Projeto de Decreto Legislativo número 929 de 2021, da representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Gostaria de registrar, inicialmente, em nome da presidência do Senado, nossos cumprimentos ao senador Romário pela realização de uma bela sessão especial que antecede essa sessão deliberativa do Senado, de conscientização quanto ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Cumprimentar, portanto, o senador Romário por ter presidido essa sessão hoje pela manhã no Senado Federal, que foi muito prestigiada, com uma presença muito considerável de pessoas no plenário do Senado Federal na manhã de hoje. Gostaria de registrar também a presença no plenário do Senado do Dr. Anderson Luiz Coelho, presidente do CREFITO, que é o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais. Saudar o Dr. Anderson pelo trabalho realizado à frente do CREFITO, uma defesa associativa e corporativa muito importante para os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, sempre com muita qualidade e muito bom diálogo com o Congresso Nacional. Passo aos oradores inscritos. Senador Jorge Cajuru é o primeiro orador inscrito. Tem a palavra. Oi, mesa. Tudo bom? Meu amigo pessoal, presidente histórico deste Congresso Nacional, mineiro, Rodrigo Pacheco. Bem, eu subo à tribuna, brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências, para falar de uma das instituições mais antigas do país, a Caixa Econômica Federal, criada há 163 anos por Dom Pedro II e que cada vez mais se solidifica no papel de maior banco social deste imenso Brasil. A Caixa, como é conhecida, operacionaliza o pagamento de programas sociais e de transferência de renda e é também a maior fonte de financiamento da casa própria e principal agente do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, administrando o FGTS e outros fundos do Sistema Financeiro de Habitação. Sem contar que, além de se dedicar a milhões de correntistas e beneficiários de programas sociais, a instituição dá apoio total a iniciativas educacionais, artísticas, esportivas e culturais em toda a nação. É uma marca com a qual o povo brasileiro se identifica, a Caixa. Acho importante, presidente Pacheco, destacar que a Caixa vive um momento raríssimo de êxito, em que consegue reforçar o seu papel de banco social e, ao mesmo tempo, senador Girão, senador Paim, ser ela a Caixa referência de gestão como instituição financeira. No ano passado, saiba, pátria amada, a Caixa Econômica Federal conseguiu obter lucro líquido de quase 12 bilhões de reais, um crescimento de 20% em relação a 2022. A margem financeira passou de 60 bilhões de reais, uma alta de 19,5% em 12 meses, influenciado principalmente pelo
aumento superior a 20% nas receitas com operações de crédito. Outros dados exclusivos e reveladores, passo aqui. Em 2023, a carteira de crédito ampliada da Caixa Econômica teve alta de 10,6% na comparação com o ano anterior, totalizando R$ 1 trilhão. As operações de crédito imobiliário passaram de 730 bilhões de reais. Que alegria! O que representa mais de 2/3 de participação neste segmento de mercado. Destaque-se aqui ainda que as operações de saneamento e infraestrutura no ano passado totalizaram mais de 98 bilhões de reais e o crédito para o agronegócio fechou 2023 com um saldo de 56 bilhões de reais. É um crescimento, senhoras e senhores, de 27%. Portanto, não há como discuti-lo e criticá-lo. São números que justificam o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela atual diretoria da Caixa Econômica Federal. Hoje ela presidida por um craque, que é o Carlos Antônio Vieira Fernandes, que eu conheci pessoalmente. Ele, funcionário de carreira da instituição desde 1982. Ele está à frente de uma extraordinária e extremamente equipe eficaz em todos os sentidos. E permitam-me destacar aqui a vice-presidente da Habitação, Inês da Silva Magalhães, com uma enorme história na Caixa. Ela, aqui, eu faço questão de citar o balanço do programa Minha Casa Minha Vida no ano passado. Foram entregues cerca de 21 mil casas, 6.300 delas conquistadas por mim para Goiás, e ainda foram reformadas mais de 22 mil unidades que estavam paralisadas. Julgo, então, importante ressaltar também que a instituição Caixa está sempre buscando meios de consolidar o seu papel de banco social. Há dias, a Caixa Econômica firmou com os Correios um protocolo de intenções cujo objetivo é o compartilhamento de estruturas, projetos e serviços para facilitar o acesso da população a produtos financeiros e postais. Para concluir, a estratégia é a ampliação da cobertura presencial das duas empresas, que funcionam como elos entre a população mais carente e as políticas públicas do governo Lula. Fato que pode ser rotulado como histórico, a meu ver, na consolidação do serviço público no Brasil. Portanto, a parceria prevê que a Caixa poderá montar equipes de atendimento dentro das agências dos Correios. Isso vai ampliar a capilaridade do banco, que hoje marca presença em 99% dos municípios brasileiros e conta com mais de 25 pontos exclusivos. Portanto, fica cada vez mais fácil dizer com prazer: vem para a Caixa você também. Agradecidíssimo. Obrigado, senador Jorge Cajuru. Próximo orador inscrito, senador Irajá. Senador Confúcio Moura.
Senadora professora Dorinha Seabra. Senador Paulo Paim. Presidente Rodrigo Pacheco, meus colegas que estão no plenário, senador Girão, aqui na mesa, Cajuru, Mourão e Espiridião Amin, é uma satisfação usar a tribuna com a presença dos senhores. Presidente, como eu não estive pela parte da manhã, porque estava noutra atividade, faço questão de destacar, como já fez Vossa Excelência, a sessão realizada hoje pela manhã, por iniciativa do nosso querido de todos nós, senador Romário. Presidente, 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, data que foi instituída, muito bem lembrada pela manhã, pela Assembleia Geral da ONU em 2012. O tema Chega de Rótulos foi escolhido pela comunidade global da Síndrome de Down para a campanha de conscientização de 2024. Isso demonstra a necessidade de valorizar a identidade de cada pessoa com síndrome de Down, sem generalizações e preconceitos. Eles não querem continuar sendo tratados apenas como crianças, porque crianças, que necessitam apenas ser cuidadas e protegidas. Pessoas com síndrome de Down ou com deficiência intelectual querem ser vistas para além do rótulo e das limitações. De acordo com os dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, SENASC, foram notificados 1.978 casos de síndrome de Down em 2020 e 2021. Em 2015, foi aprovado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 3.146 de 2015, a partir de um projeto de lei que apresentamos. O Estatuto garante direito às pessoas com impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Entretanto, são as barreiras exteriores que mais dificultam ou impedem a participação dessas pessoas em pé de igualdade com os demais. É necessário que o poder público elimine tais barreiras e garanta que essas pessoas tenham oportunidade para que demonstrem toda a sua capacidade, sua aptidão. Isso significa oferecer recursos necessários para o seu desenvolvimento pessoal, que as escolas recebam essas pessoas e ofereçam uma educação que estimule todos os seus potenciais. É criar estratégias para que progridam. Começamos a fazer diferente. Em vez de rotular, passemos então a acreditar e todos farão a diferença. E que todos precisam ser tratados com normalidade. Ainda existe muita desinformação e uma das atitudes que entendo que deve ser tomada, que mais deve contribuir para a mudança, para mudar essa situação, é a troca de experiência entre as famílias. As escolas têm um papel fundamental no crescimento dessas pessoas, pois, ao incluir estudantes com a síndrome de Down, da síndrome em classes comuns, adaptando assim, naturalmente, currículo e estimulando o aprendizado dessas crianças, a escola concorre para a melhoria da autoestima delas e contribui para a sua evolução. Até a primeira metade do século XX, as pessoas com deficiência viviam isoladas, enclausuradas, entregues aos cuidados e ao convívio doméstico somente. Tinham baixa expectativa de vida, em média não passavam da adolescência. Hoje, essa média supera aos 60 anos de idade. Foram enormes os avanços médicos, enfim, no campo da saúde, da medicina, nessas últimas décadas, mas foram os esforços na direção da inclusão social dessas pessoas que deram impulso na melhoria da qualidade de vida delas.
O convívio social e a busca pela educação proporcionaram a essas pessoas novos desafios, novos horizontes, estimulando o seu desenvolvimento pessoal. Buscando quebrar rótulos, as pessoas com síndrome estão trazendo de dentro de si o que tem de melhor, mostrando que não existe barreiras quando as atitudes dos outros são de respeito e credibilidade. Dizemos ainda, as pessoas são todas diferentes. Cada pessoa com síndrome de Down é diferente, cada pessoa com deficiência intelectual é diferente. Nem todos agimos da mesma maneira ou gostamos das mesmas coisas. Cada um de nós tem a sua identidade individual, interesses preferenciais, dons e talentos, assim como tudo no mundo. Ter síndrome de Down ou deficiência intelectual é apenas uma parte do que somos. Nós somos pessoas, por favor, trate-nos como pessoas. Falas de uma pessoa com síndrome de Down. Esse é o pedido da campanha Chega de Rótulos e por isso também é o meu pedido para hoje aqui. E sempre como foi feito pela manhã. Faço da palavra da poetisa Judith Ertal minhas palavras, disse ela, abro aspas, como as aves, pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Presidente, vou usar agora meus 4 minutos, porque hoje também não posso deixar de falar, 21 de março, Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial no mundo todo. Presidente Rodrigo Pacheco, demais senadores e senadoras que estão no plenário, os que estão nos seus gabinetes, hoje é dia 21 de março. Celebramos o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, ONU, tem origem na África do Sul nos anos 60, momento em que mais de 20 mil negros e negras protestavam contra uma lei que limitava o direito deles de circulação, de ir e vir, de pegar os próprios ônibus. A população negra manifestava-se de forma pacífica, mas soldados com suas metralhadoras atiraram e mataram. Um cenário de horror, massacre, quase 200 pessoas foram atingidas e 70 morreram. No Brasil, diariamente, nós deparamos com crimes raciais, com discriminação e preconceitos. Quem sofre com essas desumanidades sabe muito bem o que isso significa. Isso atinge a alma, fere a dignidade, traz desesperanças cotidianas, mas também acende a chama de resistência. O Estado brasileiro e suas instâncias, o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o nosso Poder Legislativo estão avançando nesse sentido, mas temos que avançar cada vez mais para combater essas crueldades. Temos que reacender o Pacto pela Humanidade, primar pelos preconceitos civilizatórios, abraçar os direitos humanos. Uma das ferramentas para que aconteça é educar a nossa sociedade. Já dizemos diversas vezes, e outros também disseram, a educação liberta. Precisamos implantar efetivamente a lei da história e cultura afro-brasileira e indígena na sala de aulas. De mais de 5 mil municípios, somente 20% estão instalados até hoje. O objetivo é resgatar e informar o verdadeiro legado da cultura brasileira. Pesquisa realizada com base em dados do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, ligado ao Ministério da Educação, analisou o percurso escolar da população nascida entre os anos 2000 e 2005, e que hoje estão na faixa etária entre 19 e 24 anos, até o intervalo de 2007 e 2019. Essa pesquisa mostra que pouco mais da metade dos estudantes brasileiros conseguiram terminar o ensino fundamental na idade certa, ou seja, até os 15 anos. Sendo esses alunos pobres, com deficiência, indígenas, negros e negras, a maioria, com certeza. Em 2022, o Brasil ratificou a Convenção Interamericana contra o Racismo e Discriminação Racial, formas correlatas de intolerância, aprovada por essa Casa
inclusive aqui aprovado por unanimidade. Tive a satisfação, presidente Rodrigo, indicado por Vossa Excelência, por ter sido o relator. Elaborar e implantar essa e outras políticas públicas são de extrema urgência. Mulheres, pessoas com deficiência, indígenas, idosos, LGBTQI+, negros, negras, migrantes e imigrantes, refugiados, outros grupos precisam ser protegidos diante de tanta falta de humanidade. Entre 2020 e 2022, mais de 16 matérias raciais foram aprovadas com o apoio do movimento negro no Brasil, aqui no Congresso. A maioria delas foram originadas aqui no Senado, com o apoio de Vossa Excelência, presidente Rodrigo Pacheco. Faço questão de destacar. Participei como autor ou relator, mas se não fosse o apoio dos 81 senadores, nada tinha acontecido e Vossa Excelência liderou com a maestria de sempre essa verdade que aqui relato. O PL 5231 de 2020, que trata da abordagem policial, um dos mais importantes, aprovamos aqui por unanimidade. Me lembro do Major Olímpio, já falecido, me ajudou muito, muito, muito. Espero que a Câmara vote o PL. O PL 214 cria o auxílio incentivo para alunos de baixa renda, está incluído já na política de cota, nasceu também aqui no Senado. Essa matéria e tantas outras, em torno de 20, muitas se tornaram leis. Eu quero terminar para não avançar no tempo, senhor presidente. Muitas se tornaram leis e outras estão na Câmara ainda para a votação. Tenho certeza que a Câmara dos Deputados há de votar com a rapidez necessária neste ano tão importante, a partir das iniciativas que lá tiveram os deputados e que a maioria foi aqui no Senado da República. Olhando ali o senador Randolph no plenário, me lembro que foi aqui no Senado que nasceu 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e se tornou feriado nacional. Vossa Excelência foi o autor. Eu tive a alegria de ter sido o relator. É lei, como existe em muitos países, como nos Estados Unidos. Aqui também agora esse dia vai ser sempre lembrado como um dia de luta, de resistência e combate a todo tipo de preconceito. Presidente, claro que eu não vou falar de todos os projetos, senão ninguém mais fala aqui hoje. Me sinto contemplado pelo tempo que Vossa Excelência já me deu e que considerem na íntegra os meus 2 pronunciamentos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o senador Eduardo Girão. Paz e bem, senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, especialmente o senador Sérgio Moro, senador Paulo Paim, senador Hamilton Mourão, senador Espiridião Amin, que nesse momento aqui estão no plenário. Quero saudar todos os funcionários dessa casa, assessores, e a você, minha irmã brasileira, meu irmão brasileiro, que está nos acompanhando pelo trabalho sempre muito correto da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado, do Senado para o mundo. Olha, sabe aquela teoria, senador Hamilton Mourão, do sapo na panela quente? Que você vai ali se acostumando, vai aumentando a temperatura, vai, ele morre. Enquanto se você pegasse, deixasse a panela quente e jogasse ele pulava e saía. Mas a gente precisa aqui, na Casa Revisora da República, externar uma angústia da sociedade brasileira com a decisão que foi tomada pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, na semana passada, que deixa indignado cidadão de bem nesse país, que defende mulher, que defende criança, que defende o que é correto. O STJ absolveu um rapaz por 3 votos a 2, que aos 20 anos, repito, 20 anos, havia engravidado uma menina de 12 anos de idade. O caso ocorreu em Araguari, presidente Pacheco, em Minas Gerais, e chocou o país e continua chocando o país. Porque ele foi acusado de estupro de vulnerável, que é um crime previsto no artigo 213 no Código Penal, com pena de 8 a 15 anos de prisão
E quem pratica, abro aspas, conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos. O rapaz havia sido condenado em primeira instância a 11 anos e 3 meses de prisão. Mas sua defesa recorreu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, alegando que o rapaz tinha uma relação com a menina e não sabia que se tratava de crime por causa da idade dela. Brasil, 2024. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, então, absolveu por, abro aspas, erro de proibição baseado no artigo 21 do Código Penal, que diz assim, abro aspas, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta da pena, se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Diante da absolvição do réu, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ingressou imediatamente com recurso perante ao STJ para restabelecer a condenação. O relator do julgamento, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, votou contra a condenação. Ele disse que era preciso, abro aspas de novo, uma ponderação de valores, fecho aspas, priorizando a criança que nasceu de uma união estável, mesmo que nas condições em que foi gerada precocemente. Apesar do rapaz não conviver mais com a mãe da criança, ele presta assistência a ela. Os ministros Joel Pacionic e Ribeiro Dantas seguiram o voto do relator. Para Dantas, o rapaz não tinha, abro aspas, discernimento sobre o ato ilegal e, de fato, quis constituir uma família com a menor. E que o caso tratou-se de uma exceção. Mas a ministra Daniela Teixeira divergiu do voto do relator, dizendo que, abro aspas, não se pode racionalmente aceitar que um homem de 20 anos de idade não tivesse a consciência da ilicitude de manter relação sexual com uma menina de 12, repito, 12 anos de idade. O rapaz estava totalmente incluído na sociedade, com acesso aos meios de comunicação e tinha consciência do ato que fez com a menor. O erro de proibição se caracteriza quando uma pessoa pratica um crime sem saber que aquela conduta é criminosa. É o caso, por exemplo, do morador da zona rural que pratica caça aos finais de semana, sem imaginar que é proibido matar determinados animais. Cabe lembrar que o artigo 217-A do Código Penal determina que toda relação sexual com menor de 14 anos é crime neste país. O STJ possui, inclusive, uma súmula jurisprudencial de 2017, confirmando que o estupro acontece mesmo com o consentimento da vítima, independente do seu passado sexual. O fato é que o caso indica um risco, e eu chamo a atenção das senhoras senadoras, dos senhores senadores, dos brasileiras que estão nos assistindo. Ele indica um risco, esse caso, para uma tendência à relativização de conceitos bem estabelecidos no nosso Código Penal, ainda mais se tratando de situações de vulnerabilidade de criança, senador Espiridião Amin. Um caso aqui, outro ali, vai criando jurisprudência, abrindo exceções, e quando se vê certos crimes começam a ser relativizados, e isso pode trazer consequências muito danosas para a nossa sociedade, senador Sérgio Moro. Vivemos num país que no ano de 2022 registrou 74.930 denúncias de estupro, sendo 60% em crianças menores de 14 anos de idade. Mas a situação é ainda muito mais grave. Segundo o Atlas da Violência, publicado pelo IPEA,
No máximo 15% dos casos são efetivamente denunciados. Então a estimativa é que estejam ocorrendo mais de 400 mil estupros todos os anos. Ou seja, um estupro a cada minuto. Desde que eu comecei aqui, a estimativa é que nós tivemos na nossa nação 18 estupros. Portanto, decisões como essa, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do próprio STJ, devem ser repudiadas, porque podem transmitir para a sociedade a percepção de tolerância com esse crime tão traumático, principalmente quando praticados contra as nossas crianças. Senhor presidente, cumprido o prazo antes do tempo, vou ficar com esse crédito para amanhã. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, senador Eduardo Girão. Próximo orador inscrito, senador Esperidião Amin. Excelência, querido irmão, Deus te guarde. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu ocupo a tribuna hoje, principalmente dominado por um sentimento que creio que é compartilhado por todos os senadores, porque nós representamos os nossos respectivos estados. E o bairrismo é uma das manifestações que a gente exprime em nome do amor ao Estado ao qual nós estamos vinculados. Alguns por nascimento, como é o meu caso, e outros por opção, outros casos por opção. Eu quero celebrar aqui a conquista de Santa Catarina com a concessão da Ordem do Mérito da Confederação Nacional da Indústria para o empresário catarinense, líder da empresa Duas Rodas de Jaraguá do Sul, que lhe foi conferida a Ordem do Mérito da Confederação Nacional da Indústria. Foi criada em 1958 e já teve como destinatários desta comenda expressões como Juscelino Kubitschek de Oliveira, Antônio Hermílio de Moraes e outros tantos que deram uma contribuição para a nossa indústria nacional. No caso, o meu orgulho como catarinense deriva do fato de que ao longo destes 66 anos, desde 1958, que esta ordem, esta condecoração foi instituída, o senhor Leonardo Zipf, CEO da Duas Rodas de Jaraguá do Sul, é o 33º catarinense agraciado. Isso demonstra o quanto a indústria de Santa Catarina, e particularmente no caso, Jaraguá do Sul, o que Santa Catarina e a sua indústria significam para o desenvolvimento econômico do nosso país. O senhor Leonardo Zipf, ele construiu uma sólida carreira dentro desta organização, mais de 30 anos, iniciou suas atividades como supervisor de venda e hoje é, repito, o líder número 1 desta gigante da economia catarinense brasileira, que tem unidades produtivas no Chile, na Colômbia, no México, além de dispor de um avançado centro de inovação e logística na Alemanha. Portanto, este meu cumprimento é destinado a todos os que empreendem em todas as atividades econômicas no meu estado. A indústria que tem um destaque nacional
pela competência que tem revelado na oferta ao mundo de produtos com alto valor agregado, com grande participação tecnológica, como atestam estes prêmios já conquistados. Portanto, estou aqui para expressar o meu orgulho como brasileiro catarinense e que essas palavras sejam de estímulo a todos aqueles que empreendem e fazem a grandeza do meu Estado e do nosso país. Eu gostaria de citar, neste breve discurso, uma frase atribuída ao Freud, Sigmund Freud, um dos pais da psicanálise. Contra ataques é possível se defender. Contra o elogio não se pode fazer nada, mas pode sim transformar o objeto do elogio num exemplo que pode ser seguido e aprimorado. Com estas palavras, eu quero deixar consignado, portanto, os meus cumprimentos, tanto a Leonardo Fausto Zipf, quanto à empresa Duas Rodas e ao seu ambiente, que é Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina, e ao meu estado, que é motivo de meu orgulho e do meu zelo pela proteção ao nosso empresário, ao nosso trabalhador, que orgulham o país e a todos nós. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Espiridião Amin. Eu gostaria de registrar a presença no plenário do Senado Federal de Sua Excelência o governador do Estado do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do vice-governador do Estado do Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosinha, o secretário de Desenvolvimento, Jaime Verruc. São todos muito bem-vindos ao plenário do Senado Federal. Gostaria de cumprimentá-los pela gestão do Estado do Mato Grosso do Sul e vêm acompanhados do senador Nelsinho Trade, nosso querido colega senador, muito combativo, presente e competente na defesa do Estado do Mato Grosso do Sul. Então fica esse registro de alegria de receber e a honra do Senado Federal de receber o governador, o vice-governador e o secretário, acompanhado do senador Nelsinho Trade, nesta manhã no Senado Federal. Senadora professora Dorinha Seabra é a próxima oradora inscrita. Tem a palavra. Senhor presidente, nobres colegas senadores e senadoras, é com muito orgulho que uso essa tribuna para falar de uma boa notícia em relação ao meu estado do Tocantins. Que tipo de governo é esse? Alguns se perguntam, que eu gostaria de convidar para ir ao estado, para saber que tipo de governo é esse e de que estado eu estou falando. Esse governo merece sim um destaque nacional, mas pelos feitos positivos em benefício do seu povo. E os números e os dados do Tocantins são divulgados nacionalmente. Não é por acaso que o governador Wanderlei Barbosa tem ficado entre os governadores mais bem avaliados do país. Dentre elas, o crescimento da nossa economia, segundo os dados do Banco do Brasil, sobre as 27 unidades da federação, o Produto Interno Bruto do estado mais novo do país subiu 11,4% em 2023, mais do que o estado do Mato Grosso, que ficou em segundo lugar, com crescimento de 10,9%. Na pesquisa mensal do comércio do Banco do Brasil, Tocantins também registrou o melhor resultado do segmento entre os estados brasileiros, com um aumento de 11,6% nesse setor, comparado com o mesmo período de 2022. Enquanto o segundo colocado, o estado do Maranhão, teve um aumento de 10%, em seguida pelo estado do Ceará. O atual governo melhorou a questão da logística no estado. Isso fez uma grande diferença. Melhorou o funcionamento, o fluxo, o deslocamento, o empresariado e os consumidores viram uma oportunidade de se expandir e adquirir espaço dentro do Tocantins, garantindo assim um aumento no comércio varejista.
Conforme os dados divulgados pelo IBGE, o Tocantins ostenta o melhor rendimento domiciliar per capita entre os estados da região Norte e Nordeste. Cada habitante do nosso estado recebeu, em média, R$ 1.581 no ano passado. Tudo isso é fruto do trabalho árduo do governo do estado, dos servidores do nosso estado e de toda a população, na implementação de políticas públicas para o desenvolvimento econômico e social do Tocantins. O estado reduziu ainda os índices de desemprego, sendo, segundo o levantamento do próprio IBGE, enquanto a taxa anual de desocupação do país foi de 7,8%, em 2023, o Tocantins conseguiu ter a maior redução da taxa de desemprego comparada aos outros estados, passando de 15% para 5,8%. O ano de 2023 foi também de muitas conquistas e resultados positivos para o equilíbrio financeiro do estado. Também foi um ano importante porque o governo pôde ouvir a população e seus anseios por meio das consultas públicas e assim elaborar um plano plurianual. No agro, a safra de grãos e cereais, leguminosas, oleaginosas do Tocantins encerrou o ano de 2023 com uma estimativa de produção de mais 7.143.867 toneladas, 23,5% mais do que 2022, de acordo com o IBGE. A balança comercial tocantinense fechou o ano de 2023 com um saldo maior de toda a sua série histórica, totalizando cerca de 2,7 bilhões de dólares, um aumento de 24% em relação a 2023. Os principais produtos exportados pelo meu estado, soja e carne, os principais parceiros comerciais, China e Espanha. Na educação, houve um investimento muito significativo, com quase 50 milhões de reais que foram investidos para a compra de equipamentos. E, neste momento, o governo do estado entrega um notebook a cada um dos servidores. Várias escolas foram concluídas. O estado do Tocantins tem escolas de tempo integral com uma estrutura invejável. E, ao mesmo tempo, são mais de metade da rede pública estadual passa por reforma e melhoria da sua estrutura física. Foi criado um programa digital de modernização da educação, com desenvolvimento e disseminação na área de tecnologia, pesquisa e inovação, sendo direcionado para as regiões de maior vulnerabilidade do nosso estado. O estado tem comunidades indígenas, são 8 etnias, regiões quilombolas, são 139 municípios, cuja grande maioria dos municípios são pequenos municípios, cuja presença do estado faz uma enorme diferença. E agora o governo do estado implementou um programa chamado Pronto, no Tocantins. É uma iniciativa para levar o governo mais perto do cidadão. É nessa plataforma que cerca de 30 instituições públicas colocam seu serviço à disposição de maneira descentralizada nos diferentes municípios brasileiros. É um exemplo de ação que busca melhorar a eficiência e transparência do serviço público, promovendo melhores práticas da administração. Nesse mesmo sentido, o governo aprovou aqui nesta casa um empréstimo que vai ser apoiado pelo Banco Interamericano, de modernização da gestão pública, na área da saúde, da educação, da previdência. O Pronto Tocantins está habilitado em mais de 700 serviços diferentes. Na saúde também não foi diferente. Os investimentos crescem muito. Nós estamos, nesse momento, construindo o Hospital Regional de Araguaína, a adequação e ampliação do HGP, e mais de 32 mil cirurgias eletivas foram realizadas, com parceria, inclusive, com vários consórcios municipais, garantindo a proximidade e a rapidez no atendimento da população do nosso estado. No âmbito dos servidores públicos, progressões que não haviam sido dadas aos servidores desde 2010 foram resgatadas pelo governo do estado. A maioria da bancada federal não tem medido esforços para levar os recursos, apoiando as iniciativas do governo do estado e, de igual forma, os nossos municípios, com aporte na área da saúde, da educação,
infraestrutura, segurança pública, com bastante investimento para a melhoria desses serviços. Somente no ano passado, nós investimos diretamente na área da saúde mais de 90 milhões de reais na média e alta complexidade. Que tipo de governo é esse? É o tipo de governo que tem preocupação com o seu povo. É o tipo de governo que convida as pessoas para conhecerem o nosso estado, que tem belezas naturais e, ao mesmo tempo, está no coração do Brasil. A logística do país passa pelo Tocantins. A logística central no deslocamento de grãos, no acesso a bens e serviços, passa pelo nosso estado. Quero parabenizar a gestão do governador Wanderley Barbosa, que vem trabalhando arduamente para melhorar a qualidade de vida do povo tocantinense. E eu quero, para finalizar, além de dizer que é um governo comprometido com a prosperidade para os tocantinenses, eu quero fazer um depoimento. Eu sou senadora, estou iniciando o meu mandato como senadora no meu 2º ano, fui deputada federal e guardo no meu comportamento em relação ao meu estado a mesma semelhança de ação que eu tinha como deputada federal. Eu vou para o meu estado toda semana. Eu venho à segunda-feira, fico aqui durante a semana e na sexta-feira eu estou no meu estado invariavelmente. Ando pelo Tocantins, conheço os meus municípios e basta ver a mudança que foi feita na infraestrutura, nas estradas esburacadas, na garantia de serviço público. E eu gostaria também de dizer que o estado do Tocantins, embora seja um jovem estado, enfrente grandes dificuldades, como os outros estados, vem fazer esse grande esforço de acesso, de mobilidade e, sobretudo, o respeito que eu tenho com o meu estado, ele vai além do respeito com a pessoa do governador. O respeito que eu tenho são com os votos que eu tive, que foi a maior votação na história do meu estado, que uma senadora já teve, e, na verdade, na história do Senado. Esse meu compromisso é de retribuir cada voto que vieram de pessoas de áreas diferentes, não só da educação, obviamente, eu tenho que retribuir com trabalho, com dedicação e com respeito. Qualquer ataque ao meu estado, eu defendo com trabalho. É isso que eu acredito e eu sei que é o esforço compartilhado em todos os estados pelos colegas que estão aqui. Nós temos compromisso com o voto que recebemos, compromisso com o povo que deu a oportunidade que nós pudéssemos aqui estar representando o nosso estado. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora professora Dorinha Seabra. O próximo orador inscrito é o senador Magno Malta, que vem acompanhado ao plenário do Davi Guilherme, que mora lá em Vila Velha, estuda de manhã, torce para o Flamengo e disse que o tio pai dele, quando eu falei que era bravo, disse que é legal, não é? É o sobrinho, o filho do Magno Malta. Seja muito bem-vindo, viu, Davi? Com a palavra, o tio, pai, Magno Malta. Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, meu querido Davi Guilherme, já tivemos hoje aqui uma sessão especial dirigida pelo senador Romário, homenageando as crianças, os anjos que nasceram com a síndrome de Down, autistas, mães, pais que se sentem gratos a Deus por terem recebido esses anjos. Eu me preparei e esqueci que esse era um dia muito especial e não era o discurso que eu preparei para hoje. Aliás, o que eu imaginei e intentei na minha mente e pontuei para fazer no dia de hoje, mas eu, quando sou assaltado pela emoção, os meus rumos tomam outros. E vendo Davi Guilherme sentado aí, eu me lembro do pai dele, biológico, meu irmão, da mãe dele. Ambos faleceram no mesmo mês
Um não teve conhecimento da morte do outro. Mas Davi Guilherme já convive comigo desde que nasceu. Desde muito novinho. É capaz. Ama o esporte. Ama a música. É carinhoso, companheiro mesmo. Ao ponto de uma ameaça de gripe, ele acha que ele pode resolver, não sai de perto, oferece tudo, quer buscar tudo. Quem tem uma criança como essa em casa? E algumas delas falaram aqui, pediram a palavra como senadores, e o senador Romário foi dando palavra a cada uma delas. E elas se referiam todas sempre à família, aos seus locais, se dirigia aos amigos que estavam aqui, as coisas mais simplórias. E eu fiquei pensando, presidente Pacheco, e pedi a minha assessoria, junto com a consultoria da casa. A gente fala tanto, e a gente vê tanta história de cota. Eu tenho lá minhas reservas com cota, porque daqui a pouco nós vamos ter que pedir cota para nós também. Porque está tão retalhado, está tão dividido. E eu não gostaria de ver esse universo de anjos que são capazes, que estudam e que podem ser e praticar dentro da sua capacidade, dentro do seu talento, e eles têm muito talento, como qualquer cidadão. Por que não? Na Câmara é diferente. No Senado você precisa ter no seu gabinete concursados. Pessoas têm uma cota de concursados que você precisa ter no seu gabinete, que não é de livre nomeação. Você tem que ter, o chefe de gabinete tem que ser servidor do Senado. E o ministro Toffoli estava sentado aí. E foi o Supremo que decidiu essa questão de nepotismo. Quem é parente, quem não é parente. Eu acho que nessa questão que envolve o cidadão que nasce com síndrome de Down, muitos chegam à formação na universidade, outros não, em que o poder público, seja lá a Câmara Federal, o Senado, as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, que tenham, não porque abriu uma vaga, porque o menino nasceu com síndrome de Down, não, para contratação mesmo. Porque isso vai contar, falar porque a pessoa especial já tem um tratamento especial dentro dos governos e no INSS, para que eles tenham um certo amparo. A dignidade da sua aposentadoria vem com o seu trabalho. E acho que, imagine, só a Câmara nós teríamos 81 em gabinetes. Aqui, não, lá, nós teríamos 513. 81 aqui. Imagine quantas câmaras de vereadores nós temos. E seria uma grande maneira de incluir, senhor presidente, no mercado de trabalho. E seria um grande feito dessa casa. Independente dessa questão, eles estariam fora dessa questão de nepotismo. Porque tem um vereador lá no interior que tem um sobrinho ou um primo que tem síndrome de Down, ele não pode nomear ele no gabinete, porque seria nepotismo. A gente sabe que é uma série de hipocrisia em tudo isso. Mas veja, eles são capazes.
Nós não vamos estar fazendo favor. É como a adoção. Antigamente, achava que se adotar uma criança, você estava fazendo um favor para uma criança que você foi lá e tirou do abrigo. Não! Essa criança é que faz o favor de entrar na nossa vida. Adoção é uma coisa divina. E eu disse ao ministro Toffoli aí, falando baixinho no ouvido dele, porque foi o Supremo que decidiu as normas de o que é nepotismo, aquilo que não é. Senador Confúcio. E que nós também decidamos. Veja que coisa maravilhosa. Vai mais para além de sessão especial. Há muita coisa a se fazer. E acho que isso a muitas mãos pode dar certo. Se essa casa encabeça isso, e eu falava com o ministro Toffoli, ele disse, não, muito certo. E eu acho que é plausível, ele tem um irmão com 54 anos que tem síndrome de Down. E contou aqui que o irmão dele aprendeu a assinar o nome aqui dentro do Senado. Como? Ele disse que no dia que estava sendo sabatinado, recebeu um bilhete do irmão. Era um papel que o irmão mandou para ele, com o nome dele, escrito Eduardo. Ele escreveu pela primeira vez. E eu me lembro do momento que ele estava sofrendo pra caramba, porque tinha um PSDB forte aqui, um DEM forte aqui, que saíram de porrada em cima dele lá, que o trem foi tão forte que me levou à indignação. E eu tomei as dores dele. E vi a hora que o irmão dele, com síndrome de Down, subiu lá e deu um abraço nele. Ele viu as lágrimas hoje aqui. Então, mais do que a emoção, eles podem. Assim, quando eu chego no meu quarto, presidente Pacheco, está tudo arrumado. Ele arruma tudo. Mas eu tenho que perguntar onde é que ele colocou, né? Porque está tudo arrumado, mas aí eu não sei onde está, né? Porque eu sou organizado na minha desorganização. E Davi é cuidadoso, é zeloso, como todos os outros. Eles têm isso com eles. Senhor presidente, isso hoje eu tenho a comemorar. Hoje eu ia falar de novo de ativismo judicial. Ia ler hoje um dos discursos mais bacanas que eu já ouvi, mais profundos que eu já ouvi, do sujeito que conhece a Constituição, do sujeito que conhece a lei, que é do senador Randolfo Rodrigues. Um discurso que ele fez aqui há 5 anos atrás, quando começou o chamado inquérito das fake news. Ninguém descreveu como ele, com base na lei, com base na Constituição. Até porque a gente sabe que o senador Randolfo Rodrigues tem preparo, conteúdo jurídico para tal. Ele está ali com o telefone no ouvido, mas ele está me ouvindo também. E hoje, eu ia ler o discurso dele. Ia ler o discurso dele 5 anos depois. Não foi o discurso, foi uma profecia. Absolutamente profético em cada palavra que disse o senador Randolfo Rodrigues, há 5 anos atrás. Profético. Mas hoje eu quero encerrar parabenizando o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Hoje é aniversário dele. Bolsonaro, que Deus te abençoe, te dê saúde, forças, porque quem tem uma narrativa e uma pancada a cada 5 minutos, eu duvido que fisicamente, senhor presidente, eu me cuido, eu treino muito, eu me cuido, mas não sei se teria a mesma estrutura para aguentar a pancadaria que esse sujeito aguenta todo. Cada dia uma invenção mais esdrúxula do que a outra. É baleia, cartão de vacina, é não sei o que e tal. Que Deus te abençoe, Bolsonaro. Que Deus te guarde. Aproveite esse dia. Esqueça todas as coisas. Porque hoje podia ser um dia do seu aniversário. Aproveita, Lula. E peça desculpas a Bolsonaro, você e Janja, que disseram que ele roubou 261 móvel da casa, da presidência, quando eles saíram da presidência.
E agora vocês acharam 261 móvel. E vocês precisaram comprar colchão caro, comprar sofá caro, porque desapareceu, mas agora acharam. Peça desculpa, porque a desculpa foi feita para ser pedida. E tenho certeza que se pedir, ele vai te perdoar. E a sociedade brasileira precisa cobrar isso, até os aliados do Lula. Dizer, você precisa pedir desculpas, porque fala asneiras que quer falar. Para concluir, senador. Ele deveria estar no inquérito das fake news, porque tem fake news maior que essa, mas ele não entra, só quem entra no inquérito das fake news sou eu, Jorge Seife, qualquer um outro que não bate palma para o sistema. Mas peça desculpa, Lula, peça desculpa no dia do aniversário de Jair Bolsonaro. Senhor presidente, eu agradeço muito obrigado pelo carinho com meu filho, né, assim, com a minha alegria, que é ele. Quando estou do lado dele, assim, eu esqueço tudo, tudo passa, né? O tempo é muito bem ganho, né? Muito bem aproveitado, e ele está aí ao seu lado, para mim, é motivo de muita alegria. Obrigado, Davi, por você existir, por Deus ter colocado você aqui e colocado perto de mim. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Magno Malta. Uma vez mais digo da alegria de receber o Davi Guilherme aqui entre nós no Senado Federal, nessa sessão hoje tranquila de quinta-feira. Muito obrigado, senador Magno Malta. Com a palavra, o próximo orador inscrito, o senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, me permite, senhor presidente, hoje fazer um pronunciamento, em especial para os meus conterrâneos amapaenses, para relatar aqui as conquistas do governo do presidente Lula para o Amapá, sobretudo em dois aspectos que eu considero desde o começo são reivindicações centrais e desejos centrais dos cidadãos e cidadãs do Amapá. Na semana passada, e aí este é o primeiro aspecto, foi detalhado as obras do Programa de Aceleração do Crescimento. E na semana passada também nós tivemos uma nova portaria de transposição de servidores para o quadro da União. É importante aqui destacar, presidente, o quanto a transposição de servidores avançou para o Amapá. E eu faço aqui uma simples comparação de janeiro de 2023 até agora. Vejo aqui no nosso plenário também o querido senador Confúcio, que é do estado de Rondônia e que também é um dos estados em que os servidores conquistaram, por força de emenda constitucional, o direito à transposição. Aliás, a primeira das emendas constitucionais que garante o direito da transposição, o senador Confúcio foi um dos que trabalhou para ela, a emenda constitucional 32, depois teve a emenda constitucional 79, e, por fim, a que nós aprovamos aqui em 2018, a emenda constitucional número 98. E o senador Confúcio pode testemunhar o quanto nós avançamos na transposição dos servidores do Amapá, de Rondônia e de Roraima. Direito dos servidores desse estado que atuaram e que trabalharam nesses estados na fase de sua transição de território federal para estados. Mas só então, para ilustrar, no caso específico do Amapá, de 2019 até 2022, sempre destacar, foi em 2018, 2017, que nós aprovamos a emenda constitucional número 98. Em 2019, a transposição à luz dessa emenda constitucional, que beneficiou mais destacadamente os servidores do Amapá e de Roraima, iniciou a ser implementada. Veja, de 2019 a 2022, nós passamos para o quadro da União 950 servidores. No caso do Amapá, de 2023, de janeiro de 2023 até agora 2024, nós já passamos para o quadro da União 3.250 servidores, uma média de 216 servidores por mês. O número de servidores que passamos em um ano, de janeiro
para ser mais exato, de fevereiro de 2023 até agora, é 15 vezes mais do número de servidores que foram transpostos para a União durante os 4 anos de 2019 até 2022. Nós somamos 2.000 servidores pela Emenda Constitucional 79, anteriormente aprovada, e mais de 4.000 servidores à luz da Emenda Constitucional 98. Desses 4.000, reitero, mais de 3.000 somente neste 1 ano do governo do presidente Lula. Além disso, tem questões de transposição nesse período que foram resolvidos, que estavam engatadas, que não avançavam, como a situação do Grupo Planejamento e Orçamento, o conhecido APO, e Controladoria. Em relação a este grupo, precisava anteriormente de 4 fases, de 4 portarias para que os servidores fossem enquadrados para a União. Eram 4 etapas até a concretização. Agora foram reduzidas e simplificadas apenas para 2 etapas. É importante destacar o que isso representa para a economia do Amapá. A Emenda Constitucional 98, até agora, representou uma economia para o Amapá de 350 milhões por ano. E, obviamente, com a ampliação do número de servidores que passa para o quadro da União agora, esses números são realinhados para mais de 500 milhões por ano. Ou seja, mais de 500 milhões por ano, para ser mais exato, mais de 590 milhões por ano, a partir desse ano, com o número de servidores até agora que nós já transpusemos para o quadro da União, que tem sido economizado, só no caso específico do Estado do Amapá. É também importante aqui destacar, para esses servidores novos e para os anteriores, as conquistas que foram asseguradas até agora. Depois de anos, sem qualquer tipo de reajuste salarial, ano passado, o governo federal assegurou 9% de reajuste salarial para todas as categorias. Passaram, e eu repito, só em 1 ano e pouco do governo do presidente Lula, mais de 3.250 servidores, nós já passamos para o quadro da União. Foi assegurado, ainda ontem eu destaquei isso, assegurado o orçamento para o pagamento do auxílio moradia para todos os militares no ano passado, e ainda ontem eu destaquei que há acordo do governo do presidente Lula em assegurar e concretizar o auxílio moradia para os militares do Distrito Federal e para os militares dos territórios. O auxílio alimentação, houve um reajuste de R$ 450, auxílio alimentação, que por mais de 6 anos não tinha nenhum tipo de reajuste, houve um reajuste de R$ 450 para R$ 650. Foi aprovado em acordo aumentar em 2024 o auxílio alimentação para R$ 1.000, ou seja, o reajuste de auxílio alimentação que não teve ao longo de 5 anos, nós já reajustamos no ano passado e, em acordo com o Ministério da Gestão, aprovamos e concordamos, e o governo concordou em mais um reajuste nesse ano. Além disso, os temas pendentes em relação à transposição, nós estamos muito próximos de resolver. Vou destacar o caso dos servidores da Indesul. Não foi feito pelo governo federal desde 2018. De 2018, a emenda constitucional foi aprovada em 2017. 2018 até 2022, não foi feita nenhuma tratativa do governo federal de então para a resolução da situação da Indesul. Desde o início desse governo, o governo encaminhou um ofício ao Tribunal de Contas da União, assinado pelo Ministério da Gestão, dirigido pela ministra Esther e pela Advocacia Geral da União, pelo ministro Messias, com os termos em que requer e necessita, manifestando interesse em passar esses servidores para o quadro da União e pedindo um parecer favorável para isso. Esta consulta feita pelo governo está nas mãos hoje do ministro Jorge Oliveira, e eu tenho certeza que dentro em pouco será deferida, garantindo também a esses servidores o direito de passar para o quadro da União. A mesma questão relativa aos servidores PDVistas e da progressão dos servidores. Eu queria aqui anunciar que a progressão dos professores que têm esse direito, que estão incorporados ao quadro da União, está muito próximo de ser concretizada. E é importante dizer que a questão dos PDVistas, da Indersul, a questão das progressões dos professores,
ao longo do período 2018 até 2022, não teve um gesto, nenhuma ação, nenhuma iniciativa por parte do governo federal. Então, eu queria, rapidamente, presidente, e faço questão de apresentar esses avanços que o direito à transposição dos servidores tiveram, não sem destacar e agradecer aqui o empenho e o envolvimento do presidente da Comissão de Transposição, do senhor João Cândido, e da ministra Esther Dweck. Os números falam por si. Os números falam por si. Foram 15 vezes mais de amapaenses que nós passamos em um ano, comparado com 5 anos antes. 15 vezes mais servidores do Amapá foram transpostos para o quadro da União. Como costumo dizer, significado diagnóstico. Não precisaria, talvez, de nenhuma palavra a mais do meu discurso. Apenas, única e exclusivamente, a exposição desses números, do quanto nós avançamos nesse tema para os amapaenses em relação aos 5 anos anteriores. 900 em 5 anos, mais de 3.000 amapaenses para o quadro da União, no intervalo de um ano. Além disso, presidente, como meu tempo já está se esgotando, eu quero, em outra oportunidade, falar do conjunto das obras do governo do presidente Lula para o Amapá. O conjunto das obras anunciadas no Programa de Aceleração do Crescimento são obras para os municípios, para a capital Macapá, para Santana, para Oiapoque, para Tartarugalzinho, para Porto Grande, para Laranjal do Jari, para Mazagão, para Pedra Branca do Amapari e para o próprio Estado do Amapá. São obras que mobilizarão na economia amapaense mais de 28 mais de 28,6 bilhões de obras no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento. Teremos construção de CELS, de Centros Integrados de Cultura. Há 10 anos não era construído um Centro Integrado de Cultura no Amapá. Teremos constituição de unidades odontológicas, teremos constituições de unidades de centro de atenção psicossocial, enfim. Mas aí, posteriormente, faço questão de detalhar o conjunto dessas obras e o que ela representará e o que mobilizará para o Amapá, de Oiapoque até o Laranjal do Jari. Obrigado, senhor presidente, pelo tempo concedido. Muito obrigado, senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional. Concedo a palavra ao senador Confúcio Moura. Senhor presidente, senador Magno Malta, que faz presente, demais senadores presentes ou nos seus gabinetes, toda a mídia que repercute nossos pronunciamentos aqui no Senado, todos sintam cumprimentados. Senhor presidente, hoje eu falo da necessidade do Brasil pensar em alguma coisa diferente do que seja puramente uma reeleição. Quando um governante, em qualquer dos seus níveis, coloca como prioridade simplesmente a reeleição, coloca em risco o futuro de gerações, devido ao esquecimento real do que tem que ser feito. E na implantação de políticas de crescimento sustentável que o Brasil tanto precisa. O populismo, senhor presidente, é prejudicial a todo mundo. E não se cria um estadista com populismo. E nem com crenças em figuras consideradas divindades. A outra dificuldade brasileira é justamente a falta de continuidade, de boas políticas implantadas por governantes e desprezadas por outros. Tudo isso é muito caro, dispendioso, e não vai para frente justamente pela falta desta consciência patriótica que nós devemos ter. Do outro lado, cada governo que vem assumir o governo brasileiro, a presidência e os congressistas, devem tomar cuidado para não repetir políticas e programas implantados no passado que foram desastrosos. Estamos vendo países como a Índia, a Indonésia, o Vietnã, Bangladesh, experimentarem crescimentos extraordinários, justamente porque estão enfrentando as velhas políticas do atraso. O que parece verdadeiro milagre
mas nada é mais do que dar seguimento a políticas e programas eficientes. Reduziram substancialmente a pobreza extrema nesses países. O Brasil tem um dilema para ser enfrentado: o pouquíssimo recurso de investimento. Melhor ver os dados reais. Até o ano de 1975, experimentamos crescimentos impressionantes, de até 7% ao ano do PIB. E a partir dessa data, mais de 40 anos, o Brasil vem, ano a ano, decrescendo o seu crescimento. Basta ver o crescimento dos gastos obrigatórios do orçamento federal, que hoje compromete os gastos obrigatórios, compromete 96,8% do nosso orçamento. O que sobra para investir e custeio da máquina burocrática é simplesmente 3,2% do orçamento, quase nada. E para investimentos, no Brasil, tem apenas 2,3% do orçamento para investimentos. Todo comprometido recurso vai para a Previdência Social, que em 2021 chegou a 51,8% dos recursos orçamentários. E os programas sociais, 16,4%. E os demais, saúde, educação e repasses constitucionais. Sobra 2,3% para investimento no Brasil. É insignificante. O trabalho deste governo e de futuros é justamente aumentar a margem para os investimentos e fazer a ginástica para reduzir verbas consideradas obrigatórias. Eu creio que a reforma tributária pode ser o caminho inicial, desde que as leis complementares que irão disciplinar a emenda constitucional não sejam deterioradas pelos interesses de grupos, interesses que beneficiam alguns estados há muitos anos. Teremos que levantar os nossos olhos para o futuro. O que chamo aqui de médio prazo são medidas que podem ser desenvolvidas até 10 anos. E também no longo prazo, as que poderão progressivamente chegar ao povo com alento entre 20 e 30 anos. Reconheço que cada senador aqui tem sua preocupação com um legado. Qual o legado que nós deixaremos? Quais serão as atitudes, as leis apresentadas, os discursos feitos, as obras e serviços executados com recursos orçamentários públicos? E a pergunta é uma só: como serei lembrado? Os corredores do Congresso e do Senado são longos. As comissões são impossíveis de ser acompanhadas plenamente. Os discursos feitos, o voto sim, o voto não, a presença aqui no plenário, será que somente estas ações justificarão nossas passagens por este valoroso mandato? Não posso deixar aqui, mais uma vez consignado, que a política mais efetiva para o nosso país deve ser o avanço programado na educação básica e no ensino médio profissional. Mas não basta somente, eu vejo que o Camilo Santana, o ministro da Educação, tem esse propósito. Mas não basta somente a vontade do ministro, mas uma verdadeira orquestração nacional, um grande pacto de cooperação entre os municípios, Estado e a União, de tal forma que essa energia boa possa fluir para todos os cantos do nosso país. Sem educação, não haverá crescimento. Por outro lado, uma boa política é o de gastar bem gastado o dinheiro público, o de não autorizar nenhuma obra nova nesse país que não esteja garantido o recurso para a sua conclusão. Há um cemitério de mais de 8.000 obras inacabadas e paralisadas em nosso país, mostrando claramente a irresponsabilidade dos repasses de recursos ou a infernal trama burocrática que engessa um processo de uma obra. Por fim, senhor presidente, que o Brasil possa aprender com as boas práticas e os bons programas iniciados no passado e paralisados, com experiências inovadoras em muitos estados brasileiros e municípios.
tem muita criatividade em execução neste país. E o acervo de políticas erradas do passado, que não podem ser repetidas, porque empobrece o Brasil, e que podem ser lidas com maior profundidade por qualquer dos telespectadores, senadores, deputados, vereadores do Brasil, pode ser observado no livro organizado pelo economista Marcos Mendes, muito bem feito, mostrando como não podemos errar e repetir políticas erradas. Era só isso, senhor presidente, e muito obrigado. Muito obrigado, senador Confúcio Moura. Com a palavra, senador Jorge Seife, como orador. Senhor presidente, muito bom dia. Bom dia, Davi. Bom dia, senador Girão. Todas as senhoras e senhores que estão nos acompanhando, servidores da casa. Senhor presidente, eu quero primeiramente parabenizar o senador Romário, que hoje pela manhã nós tivemos aqui uma sessão especial em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down e de outras doenças que afetam a nossa sociedade brasileira, aliás, o mundo inteiro. E eu queria comentar, senhor presidente, que eu recebi um vídeo no meu WhatsApp na semana passada de um jovem, de uma criança de 8 anos chamado Joaquim. Ele tem TDAH e mais autismo nível 1. Ele é filho da dona Josi e mora na cidade de São José, ali na Grande Florianópolis. E ele faz um vídeo muito convincente, ele é muito eloquente, o Joaquim, e ele relata alguns sofrimentos e abusos que sofreu na escola, deboche, xingamento, arremessavam coisas sobre ele, por conta da condição dele, e até mesmo, por vezes, adultos, de alguma forma, fazendo dele, assim, ataques a ele, né? E ele pede a ajuda dos políticos nesse vídeo, ele mostra uma cartilha que traz ali uma consciência para as pessoas, para as crianças, os adultos lerem, para entenderem esses problemas que algumas crianças, jovens, adultos da nossa sociedade sofrem, e uma forma de inclusão social, uma forma de conscientização de que essas pessoas são como nós, têm alguma deficiência ou sofrem de alguma síndrome, mas que são seres humanos como nós, querem oportunidades como nós, têm sonhos como nós, enfim, eles querem primeiro serem enxergados pela sociedade e, além de ser enxergados, terem oportunidade, e além de ter oportunidade, serem respeitados. Eu acho que o grande mérito hoje do senador Romário em fazer essa sessão não só uma homenagem aos portadores dessas síndromes e tal, mas dar visibilidade e voz a milhões de brasileiros que, de alguma forma, têm alguma deficiência, têm alguma síndrome, e nem sempre são abastados, nem sempre têm condições financeiras, e isso traz ainda mais sofrimento e desgaste para as famílias. Então, quero parabenizar o senador Romário, também homenagear todas as pessoas. Esse plenário estava cheio, foi um dia muito prestigiado, e eu quero, o senador Magno também, ministro Dias Toffoli estava aqui, senador Girão, senador Jorge Cajuru, muitas pessoas vieram prestigiar essas entidades que vieram aqui, crianças também que têm síndrome de Down e outras deficiências. Então, quero parabenizar e quero dizer ao Joaquim, aí de São José, você pediu a ajuda de políticos para
essas cartilhas serem distribuídas. Já mandei uma mensagem para a dona Josi, sua mãe, estou esperando ela me responder. De alguma forma, nós vamos ajudar, Joaquim. Seu pedido será atendido por um político de Santa Catarina, que eu sou o seu senador também, né, e de todos os catarinenses. Senhor presidente, também eu queria mencionar que hoje é um dia muito especial, que é o aniversário do presidente Bolsonaro. E por que é um dia especial e eu faço questão de fazer menção ao presidente? Que o presidente Bolsonaro, ele, quando, com as bandeiras dele, família, vida, antidroga, anti-aborto, pró-Israel, bandeira verde e amarela, patriotismo, hino nacional, falar da direita, falar de conceitos judaicos cristãos, ele arrebatou com ele multidões, milhões e milhões de brasileiros que durante muito tempo não enxergava na política nacional uma pessoa que defendesse esses valores de direita e de conservadores. O presidente, hoje ele inclusive está indo aí para o Acre, lá o nosso querido Márcio Bittar está fazendo umas agendas com ele lá, mas hoje onde o presidente vai, e é um movimento espontâneo, uma coisa que eu me surpreendo, Magno, é que em 2018 foi a primeira vez na vida que eu vi pessoas comprando do seu bolso camisa de político. Antes a gente queria usar para botar de pijama ou fazer de pano de chão. Nós comprávamos camisas para prestigiar o presidente Bolsonaro. E ele sempre, as pessoas investiam dinheiro, queriam doar dinheiro, que não é algo comum na política, porque durante muito tempo foi desacreditada, muitos escândalos de corrupção, muita confusão. Então, o presidente Bolsonaro, eu acho que ele deixou, apesar de ser aniversário dele, o presente é do brasileiro. O presente é dessa praticamente 60 milhões de pessoas que votaram nele nas últimas eleições, que ele é um porta-voz e carrega os valores, ele é um simbolismo, é uma pessoa, um político vivo, que deixou um grande legado, e o maior legado dele, senhor presidente, foi trazer, por exemplo, para o Senado e para a Câmara, novas pessoas que jamais imaginavam entrar na política, que é o meu caso. Tive encontro com ele em 2018, para reclamar da pesca, ele já tinha sido eleito, tive um encontro com ele, um presidente da República atendendo um peixeiro, na casa dele, me mandou entrar, a primeira-dama do Brasil, ele já estava eleito, dona Michele Bolsonaro, fazendo café para um completo estranho, me deu quase 4 horas de atenção, eu falando dos problemas da pesca, a minha indignação por trabalhar com pesca, e que o Brasil importa muito peixe, e que nós produzimos mais ovos no mundo, mais frango, mais suíno, mais boi, e quando se fala em peixe, nós importamos um monte, não produzimos, muita restrição ambiental, muita desorganização, e esse cara quebrou de novo o paradigma. Ele falou, você conhece todos os problemas, está me dando aí um monte de solução, então vem para o governo, vem me ajudar. Eu falei, presidente, eu nunca fui nem síndico de prédio, trabalho numa empresa privada com meu pai, empresa familiar, sou produtor rural, sou peixeiro, presidente. Ué, mas se tu quer mudar a pesca e você entende desse negócio, me ajuda, eu não tenho ninguém para pesca. Eu entrei na casa do presidente Bolsonaro, o presidente Rodrigo Pacheco, como um peixeiro, um eleitor, uma pessoa que acreditava nas propostas, nas bandeiras dele, saí ministro de Estado. Eu fui a maior autoridade do Brasil na pesca e aquicultura. E ganhei 5 prêmios do Brasil e mais alguns internacionais pela gestão, porque ele colocou realmente pessoas técnicas. Ele fez lideranças. Tarcísio de Freitas, um cara que era um técnico aqui do Senado, virou governador do Brasil dentro do Brasil, que é São Paulo, está fazendo um grande governo. E grandes políticos, Cleitinho está aqui, Magno voltou, e tantas pessoas que jamais imaginavam entrar na política, justamente por representar esses valores que muitos brasileiros não tinham mais referências políticas. E hoje realmente polarizou. O presidente Lula de um lado, com bandeiras progressistas, e o presidente Lula com bandeiras progressistas, e o presidente Bolsonaro com valores que, eu creio, cunham a alma de 80%, 90% dos brasileiros. Porque mesmo aquele, pergunta para uma mãe,
Pergunta para uma mãe que tenha votado no Lula se ela quer droga na sociedade. Duvido. Pergunta para uma eleitora do Lula o que ela acha da audiência de custódia. E o cara mata, depois ele é solto. O que ela acha disso, dessa humanização de pequenos crimes? Pergunta para ela, não pergunta para mim não. Pergunta para ela o que ela acha da liberação de droga, de aborto na sociedade. Pergunta para ela o que ela acha que o Hamas fez em Israel, se é Hamas que tem razão e que Israel que é o genocida. Pergunta para ela. Sabe o que vai acontecer, Magno? Mesmo os eleitores de Lula são contra essas bandeiras, esses discursos que infelizmente envergonham e, não, acima de tudo, não representa nem mesmo os eleitores dele. Isso aqui é uma parte, está concedido. Senador Jorge, parabéns pelo discurso. Senador Magno Malta, só peço que observe o tempo. Eu vou dar um minuto a Vossa Excelência, porque a parte já esgotou o tempo. Eu vou precisar encerrar a sessão. Peço então a compreensão de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem a palavra para a parte. Vossa Excelência sabe que eu sou ligeiro. Só esse ponto que Vossa Excelência colocou, a legalização das drogas. Nós já votamos aqui em primeiro turno, restabelecendo o papel dessa casa e não da Suprema Corte. Nós estamos indo para o segundo turno, mas eu percebo uma movimentação do governo, para que aquilo que foi votado com mais de 60 votos, no segundo turno, ele se torne uma anomalia, uma mula de 7 cabeças. Há um termo cunhado já de que pode-se fazer um acordo entre o texto do Senado com o que pensa o Supremo. O Supremo não tem que pensar. O Supremo não tem que se meter em nada disso aqui. O Supremo é guardião da Constituição, que, aliás, não está nem em voga. Mas eles saem daqui. O monstro ficou tão grande que eles podem tudo. Até mesmo a tentativa de alterar um texto que é dessa casa. Para tanto, eu chamo a atenção do povo brasileiro, atenção líderes, são 3 senadores por estado, atenção pastores, padres, zeladores da vida, pessoas que não comungam, mandem e-mail para os seus senadores, vá na rede social deles, vamos pressionar para que o segundo turno seja fielmente a cara do primeiro turno, para que possa ir para outra casa, porque não é possível que o Supremo continue querendo ter ingerência. O Executivo, tudo bem, porque essa faz parte da pauta deles, humanização de crime, de pequenos crimes, eles adoram bandido. E vagabundo usando droga por aí, matando, roubando pessoas. Senador Magno, para concluir. Na audiência de custódia, Vossa Excelência traz num momento correto. Hoje eu ia tratar sobre esse assunto, mas como hoje é esse dia tão especial, eu acabei tomado pela emoção e falei outras coisas, mas Vossa Excelência me dá a oportunidade de dizer, não vamos permitir a mudança desse texto. E chamo os senhores pastores, por favor, gente, quem estiver me ouvindo, faça um recorte da minha fala, do senador Jorge, e vão me impregnar a rede social. É a vontade do povo. Mais de 90% do povo brasileiro não quer legalização de droga, de qualquer jeito, como foi feito aqui no Senado, uma proposta do presidente da casa, senador Pacheco, uma PEC, que sai da mesa, e que ela não seja mexida como o trabalho que sendo feito nos bastidores, para que vire uma mula sem cabeça. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para concluir, eu quero, se o senhor puder me dar, prometo que eu não uso um minuto. Eu quero, então, agradecer ao presidente Bolsonaro, parabenizar, pedir que Deus abençoe a vida do presidente Bolsonaro, da sua família, o proteja. Que o presidente Bolsonaro saiba que ele é importante para milhares de brasileiros e que ele é um exemplo de resiliência, de força, de tudo que está acontecendo com ele, na vida dele, contra a família dele, narrativas, mentiras. Então, presidente, o senhor é um exemplo de coragem, de força, de resiliência. Que Deus abençoe o senhor, que te dê força, que o senhor siga esse porta-voz de bandeiras tão importantes, o qual nós vemos, inclusive,
nas Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe a senhora, a sua esposa, Dona Michele, abençoe os seus filhos, a Laurinha, a todos eles. E, presidente, muito obrigado por tudo que o senhor fez pelo Brasil. Muito obrigado por essa vaga no Senado. Eu acho que em Santa Catarina eu tive 2 votos, o meu da minha esposa. O restante foi crédito pela indicação do presidente Bolsonaro. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Jorge Seife. Gostaria de aderir em nome da presidência os votos de feliz aniversário ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Cumprida a finalidade dessa sessão deliberativa extraordinária do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Muito obrigado. Edição genética, a técnica no Brasil, debatida pela sociedade civil. Ciência e democracia. Um dos grandes problemas que nós temos é exatamente a difusão da ciência, a importância da pesquisa. A bioeconomia vem crescendo no Brasil, não só, eu estou falando de agricultura, mas na saúde. Debater com pessoas, cidadãos e cidadãs comuns, temas muito complexos. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos a mais um Cidadania. Hoje vamos falar sobre as filas nas perícias médicas do INSS. E para conversar conosco, nós convidamos o advogado Fernando Gonçalves Dias, especialista em direito previdenciário. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor Fernando. Eu que agradeço o convite, Paulo. Bom, em novembro do ano passado, o presidente Lula sancionou a lei que que determina que seja posto em prática um programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. Bom, nós temos apenas 3 meses que essa lei foi efetivada e, na verdade, ela tem um prazo para que ela seja cobrada, que é 9 meses. Nós ainda estamos com muito menos que isso. Enfim, mas eu queria que o senhor falasse aqui, de uma forma didática, que fila é essa e quem está nessa fila? Paulo, essa fila é para atender o público do INSS, que é o público que são os beneficiários, que são as pessoas que trabalham e têm direito à aposentadoria, mas também aquelas pessoas que trabalham e não preencheram os requisitos para a aposentadoria, mas preencheram os requisitos para outros tipos de benefício. Há exemplo do auxílio reclusão, que é um benefício pago aos dependentes daquela pessoa, daquele segurado que foi preso, que está detido e que detinha a condição de segurado da Previdência Social. Aquelas pessoas que têm alguma incapacidade para o trabalho, e é muito importante que fique bastante claro para quem está nos assistindo, que é o que dá ensejo ao auxílio incapacidade, antes conhecido como auxílio doença, é a incapacidade e não a doença, sendo esse número o maior número de pessoas que hoje se encontram na fila da Previdência Social. Tá? É por isso que essa fila ela é tão grandiosa. No caso das pessoas que estão requerendo a aposentadoria,
esse número cresceu e ele tem uma causa, que foi o anúncio da reforma da Previdência que começou lá em 2016. Então, as pessoas preocupadas, né, em ter o seu direito modificado, elas começaram a procurar a Previdência Social. E outros benefícios também que são pagos pela Previdência Social, como salário maternidade. E lembrando também que a Previdência Social, ela empresta, vamos dizer assim, a sua agência, os seus servidores, para atender um público, uma clientela que não é dela, que é a clientela de pessoas que não contribuem com a Previdência Social, mas por algum motivo está incapacitada e vive numa condição de miserabilidade e faz jus a um benefício conhecido como amparo assistencial ao portador de incapacidade e amparo assistencial à pessoa idosa. Então, assim, o número de pessoas que estão na fila do INSS ele é bem grandioso, porque a Previdência Social ela tem um número de beneficiários bem grande, né? De milhões e milhões de pessoas. De acordo com os dados do próprio portal da transparência, 47%, mais de 47% dessa fila são compostos por aqueles que esperam a perícia para a concessão do auxílio-doença, ou seja, aquele trabalhador que está incapacitado de comparecer ao trabalho, e ele vai e fica na fila de espera, lá, 47%. Mas temos um contingente também considerável em salário maternidade e também um contingente considerável ainda, que é quase 10%, de pessoas que aguardam o benefício de concessão por incapacidade. Bom, como é que a sua clientela, que o senhor tem militado nessa área, é composta na maioria de que tipo de beneficiários? Olha, Paulo, na condição de advogado, nós temos uma função social, nós somos os primeiros juízes da causa. Então, eu procuro fazer uma análise e verificar se realmente aquele meu cliente ele preenche os requisitos para, então, levá-lo para a fila da Previdência Social. Hoje é muito comum, por conta das redes sociais, anúncios que prometem, que dizem que basta ter uma dor na coluna para ter direito a uma aposentadoria, um auxílio-doença. Isso tem induzido as pessoas até que nunca contribuíram com a Previdência Social, a procurarem a Previdência e solicitarem um pedido. Ou seja, essa pessoa ela fica numa fila da Previdência Social para, ao final, ter o seu pedido indeferido. Aí ela sai dessa fila e vai para uma outra fila, que é importante que seja dita, que é a fila dos recursos. Então, a Previdência Social hoje ela tem duas filas. Tem a fila inicial e se a pessoa tem ali seu benefício concedido, tudo bem, ela passa a receber o benefício. Se ela tem um pedido indeferido, ela tem o direito de apresentar um recurso, e esses recursos são julgados pelas juntas de recursos da Previdência Social, que estão nas capitais dos estados. Então, por conta desses anúncios de facilidades, olha, você tem direito à aposentadoria ou auxílio-doença, tem levado pessoas que não são seguradas da Previdência Social, porque é muito importante as pessoas saberem que a Previdência Social é uma grande seguradora, e assim como uma seguradora de veículos, de carro, você só tem direito de acionar se você estiver pagando o seguro. Né? Existe, no caso da Previdência Social, aquilo que nós chamamos de período de graça. A pessoa fica desempregada, ela fica ali numa condição de segurada de 12, podendo chegar até 36 meses. Tudo bem, se acontecer alguma coisa, essa pessoa faz jus ali a algum benefício. O problema é que hoje existe na fila muitas pessoas que estão há muito tempo sem contribuir com a Previdência Social. Então, se for excluído, se for feita uma outra fila, separando as pessoas que nunca contribuíram com a Previdência Social, esse número cairia, sem dúvida, sem exagero, cairia do dia para a noite 50%. Então, assim, acaba que aquela pessoa que tem direito ao auxílio-doença, que hoje chama auxílio-incapacidade, ou aposentadoria, e faz jus, porque está incapacitado, né, contribui com a Previdência Social direitinho, ela acaba tendo uma demora na concessão do seu benefício, porque tem uma pessoa na sua frente que está assumindo ali o lugar na sua frente e que não vai ter o direito ao benefício simplesmente porque aquela pessoa não é segurada da Previdência Social. Isso é informação. É muito importante que a sociedade brasileira tenha consciência de que a Previdência Social
ela é devida somente para aquelas pessoas que contribuem com o sistema. As pessoas que não contribuem só faz jus a algum tipo de benefício do amparo assistencial ao idoso, né, pessoa que tem lá já o requisito idade e não tem outra fonte de renda, ou que está realmente incapacitado, acamado, né, que são os benefícios conhecidos pela sociedade como LOAS, amparo assistencial ao portador de doença, de incapacidade ou ao idoso. Uma situação muito frequente dos trabalhadores é que muitos ficam recebendo auxílio-doença e a empresa, a perícia considera que ele está apto a voltar a trabalhar. Mas quando chega na empresa, a empresa diz que não, você ainda não está apto ao trabalho, devolve para a perícia médica. Isso também resulta talvez em dois problemas, um acúmulo da fila, e a pessoa fica sem receber, porque não tem na sua disposição, não tem à sua disposição aquele atestado de incapacidade temporária. Como é que se resolve isso? Então, Paulo, isso aí é o que nós chamamos, né, nós advogados, do limbo previdenciário. É um vexame. A pessoa, ela tem um atestado, um relatório médico que comprova, né, que demonstra que ela não tem condições, aptidão para exercer a sua atividade, é submetido esse atestado ao médico do trabalho, o médico valida, concorda com o médico assistente do empregado e fala, realmente, o senhor não tem condições de ficar aqui na nossa empresa, coloca a sua vida ou a de terceiro em risco, então o senhor tem que ir para o INSS, que é o seguro, e o INSS que tem que fazer o pagamento. E aí o INSS, por sua vez, fala, não, você está apto. Olha, o que acontece é que a Previdência Social, ela não consegue ter especialistas na hora de fazer a perícia. Então, a pessoa que tem um problema ortopédico, ela vai fazer uma perícia com um médico que é especialista em ginecologia. Então, esse médico, ele fica muito ligado e preso ao que está no sistema ali da própria Previdência Social. Ele coloca lá o CID da doença e o CID da doença fala, olha, presume-se que daqui 3 meses essa pessoa estará apta. E se já preenchido esses 3 meses, a Previdência entende, olha, essa pessoa já está apta, então devolve ela para o mercado de trabalho. Bom, infelizmente não resta alternativa a essa pessoa senão se socorrer de um recurso perante a própria Previdência, que ela pode fazer sozinha, é muito importante deixar isso muito bem claro, não precisa estar acompanhado de advogado, ou então junto aos juizados especiais federais, que hoje existem em cidades com mais de 500 mil habitantes e que também não necessita da presença de um advogado, tá? Aí socorrer-se aí da via do Poder Judiciário. Bom, enquanto isso, né, essa pessoa ela fica sem receber da Previdência Social e fica sem receber da empresa. O que as pessoas têm buscado é a via da Justiça Trabalhista também, para dizer, olha, eu estou numa situação aqui, alguém tem que pagar minha conta. Agora, existem algumas companhias já que são cidadãs e têm feito o quê? Adiantado ali o salário para o trabalhador, né? Isso tem que ser previsto numa convenção coletiva. Isso, e aí, inclusive, quando é esse objeto de um projeto os atrasados, ele reembolsa a empresa, tá? Mas isso é caso de algumas empresas, muito cidadãs mesmo, que olha com um olhar bastante humano, de dignidade, porque entende que aquela pessoa precisa sobreviver. Essa alternativa, inclusive, já foi comentada aqui no Senado e, se salvo engano, faz parte de um projeto de lei em análise ainda aqui nas comissões, que contempla essa questão da empresa pagar enquanto há esse interregno aí, para que não ocorra esse limbo. O limbo salarial é o pior deles. Mas, doutor Fernando, eu queria voltar e comentar alguns aspectos do programa de enfrentamento, e agora é lei, porque ele estabelece, ele é até muito assim, liberal, digamos assim, em alguns aspectos. Por exemplo, ele admite a perícia através da telemedicina, admite os atestados de profissionais particulares, de médicos e odontólogos, sem que haja necessidade, no caso em que não há o perito no local, ou talvez em que o perito não é habilitado na especialidade. E houve uma maior liberalidade nessa questão aí dentro do programa. Por que o senhor comentasse isso?
Olha, foi uma alternativa que o governo encontrou e é elogiável, porque a pressão sobre o governo federal, ao Poder Executivo, para reduzir o tempo de fila é muito grande por parte da mídia, por parte da sociedade, por parte do Poder Judiciário, do Ministério Público. Então, foi uma alternativa que eles encontraram. Veja que aquele segurado que está acamado, está lá dentro de um hospital, e ele tem um relatório médico assinado por um médico que é um profissional que faz parte do quadro do SUS, Sistema Único de Saúde. Portanto, ele é um servidor público e tem presunção de veracidade daquilo que ele está falando é verdadeiro, diferente de um profissional da medicina que exerce a medicina em consultório particular. Não que o profissional da medicina em consultório particular ele diga a mentira, mas o fato é que o servidor ele tem um peso maior. Os atestados do Sistema Único de Saúde têm um peso muito maior, tá? Aos olhos dos peritos da Previdência Social. O que aconteceu é o seguinte: hoje a Previdência Social ela ficou muito acessível. A Previdência Social, há 5 anos atrás, a pessoa tinha que se dirigir até um posto da Previdência, e se não tivesse posto da Previdência no seu município, ela tinha que ir para o município mais próximo. Hoje, todas as pessoas que têm acesso à rede mundial de computadores, ela tem um INSS na palma das mãos. Então, assim, aumentou muito, as pessoas recebem informações pelas redes sociais, você que tem dor na coluna, tem direito a uma aposentadoria. Então, a pessoa tem ali um celular em mãos, com acesso à internet, ela tem lá o Meu INSS, que é o site da Previdência Social. Ela consegue já fazer uma solicitação. Então, assim, hoje nós temos um número muito, muito, muito grande, eu falo isso enquanto especialista em Previdência, estudo isso há 20 anos, um número muito, muito, muito grande, infelizmente, de pessoas que estão na fila e não terão seus benefícios concedidos, nem pela Previdência Social, nem pelas juntas de recursos da Previdência Social e nem mesmo pelo Poder Judiciário, simplesmente porque são pessoas que não têm o seguro, que não pagaram a Previdência ou pagaram há muito tempo e estão desacobertas, né? É como se uma pessoa comprasse um carro, não fizesse o seguro, amassasse esse carro, batesse, acontecesse algum sinistro, e depois desse sinistro essa pessoa vai lá, procura uma seguradora, um corretor e fala: olha, eu quero fazer um seguro para arrumar o meu carro que eu bati, só que eu não tinha seguro. Então, assim, existem muitas pessoas que hoje estão realmente incapacitadas para o trabalho, mas estão há muitos anos sem contribuir com a Previdência. E aí o que acontece? Essas pessoas, por orientações equivocadas, errôneas, infelizmente já aconteceu de informações serem obtidas até mesmo em postos da própria Previdência Social, a pessoa vai lá e contribui por 4 meses ou 12 meses e entende que essas 4 contribuições e 12 contribuições serão suficientes para ela conseguir o benefício. E aí ela procura a Previdência Social. Só que o médico perito recusa, indefere, nega o pedido dessa pessoa, não porque ela não está incapacitada, cadeirante, mas sim porque ela não tem a condição dela de segurado. E a sociedade, ela acaba não entendendo quando ela vê uma pessoa, por exemplo, um cadeirante, saindo da Previdência Social com um pedido indeferido, né? Elas não conseguem enxergar que existe a necessidade de ter contribuído com o sistema. O importante, e isso me preocupa muito enquanto cidadão e advogado, com a legião de pessoas hoje que trabalham, né, nos sistemas aí de motoristas de aplicativo, essas pessoas que estão trabalhando como autônomos e não estão contribuindo com a Previdência e o Estado não está cobrando. Essas pessoas serão, no futuro, um peso muito grande aí para os seus familiares e até mesmo para o Estado, porque essas pessoas vão precisar de dinheiro e não terão o socorro da Previdência Social. Doutor Fernando, ainda na questão dos peritos, a gente sabe que o número de peritos do INSS já foi muito maior. Foi feito um concurso agora há pouco tempo, parece que 1.800 vagas foram preenchidas, não sei quantas exatamente foram para peritos. A perícia presencial, ela sempre vai ser necessária. E a gente enfrenta um problema também, que são os movimentos dos peritos, de paralisação do trabalho dos peritos, que volta e meia querem paralisar. No meu entendimento, embora o programa de enfrentamento à fila já preveja uma espécie de bônus,
um bônus para remunerar por cada atendimento a mais que os peritos presenciais façam, mas isso aí parece que não está tendo efeito, né? Seria necessário uma quantidade maior de peritos que o INSS abrisse mais concurso? No seu entendimento, o que pode resolver isso? Olha, é sazonal. Essa procura, essa grande demanda, né, pela Previdência Social, eu volto a repetir, é em razão das mudanças que ocorreram em 2019 com a reforma da Previdência Social. Houve um endurecimento, novas exigências hoje para se conseguir um benefício da Previdência Social. No caso do benefício por incapacidade, o nome foi trocado, porque antes chamava auxílio-doença, e quem tinha doença se dava o direito de achar que tinha direito a algum benefício, e eles mudaram propositadamente, justamente para mostrar, olha, é só você que está incapacitado, não basta ter a doença, tem que ter a incapacidade também. Eu penso que não é necessário uma ampliação do número de médicos, né? Porque nós temos que pensar que a Previdência Social, se ela começar a inchar demais, começar a fazer muitos concursos, contratar muitos médicos, muitos técnicos, daqui a pouco, na hora que cair essa demanda, porque os requisitos agora são idade mínima, no caso de uma aposentadoria, tem que ter requisito, no caso do auxílio incapacidade, tem que ser uma incapacidade praticamente para todas as atividades, e não mais como era antes da alteração da legislação, que bastaria a pessoa ter uma incapacidade para uma das suas atividades que ela exercia. Vamos ao exemplo aqui, Paulo, de um comandante de uma aeronave. Ele está com um problema no dente, ele não pode voar, porque lá aquela pressão lá em cima, 10 mil metros, aquilo vai trazer uma dor imensa para ele. Mas aquela dor de dente, então ele está inapto para ser um comandante. Temporariamente ele não pode voar. Mas aqui em terra, em solo, ele pode ministrar uma aula, né, para novos pilotos, para estudantes que estão ali querendo ascender ali a carreira de piloto. Ele tinha direito de receber um benefício da Previdência Social, um auxílio-doença, que é hoje o auxílio-incapacidade, e seguir trabalhando como professor ali, ministrando aulas dentro da companhia e recebendo um salário também. Isso não é mais possível. Então, o que acontece? Existem mudanças na legislação que é muito difícil de ser digerida pelos advogados e pelos juízes, pelos ministros, que dirá de um cidadão comum, leigo, que não é conhecedor do direito. Então, assim, o só encher, né, novas contratações, eu acredito que essa fila agora, como já está acontecendo, ela já está diminuindo. Se o governo começar a trabalhar como uma iniciativa privada em pagar bônus, é muito bom, é justo, mas daí pode ser que aconteça que essas pessoas depois se acostumem com esse bônus e vão trabalhar só se tiver o bônus, né? Na iniciativa privada, se a pessoa deixa de atingir a meta, ela é desligada. No serviço público, ela tem estabilidade. Então, o governo vai ter que pensar e ter um cuidado muito grande e olhar os números, ver quem que está nessa fila, porque essa fila ela vai diminuir, né, nos próximos 2 anos, tende a cair dentro da normalidade. Hoje, o ministro Lupe está, assim, de parabéns, e eu tenho dito isso em todas as minhas entrevistas, as minhas escritas, porque ele realmente conseguiu trazer o tempo para dentro daquilo que é razoável. Existe um preceito, um princípio na Constituição que fala que todo processo tem que ter uma duração razoável. Isso não significa duração rápida. Todo processo na Previdência Social, de pedido de benefício, vira um processo. E um processo rápido cerceia o direito da pessoa a produzir algum tipo de prova, o segurado de levar mais atestados, esse tipo de coisa, tá? E se nós compararmos a fila da Previdência Social com a fila do Poder Judiciário, o INSS está muito bem, obrigado, porque o INSS, no mais tardar, ele leva aí 4, 5 meses para decidir um processo. No Poder Judiciário, dependendo do tribunal, leva-se 10 anos. Então, assim, tem tribunal que tem processo de auxílio-doença, Paulo, que está há 10 anos e não conseguiu designar uma perícia ainda. Doutor Fernando, imagina. Estamos, infelizmente, caminhando para o final do programa, mas eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. O senhor elogiou o outro programa, o programa do governo de enfrentamento à fila, mas o senhor tem uma opinião diferente quanto a que não seja só uma fila, mas várias filas de acordo com a prioridade. Que prioridade seria essa? Quais seriam essas prioridades do seu entendimento? Primeiro, separar a fila dos segurados, aqueles que são segurados da Previdência
previdenciais que antes, né, no passado, era gerido pelos municípios. Essa fila hoje ela é uma fila única. Então, tem lá uma pessoa pedindo uma aposentadoria por tempo, tem uma pessoa pedindo um auxílio incapacidade. A fila que tem que ter prioridade é a fila das pessoas que estão incapacitadas. Porque quem está pedindo uma aposentadoria por tempo e está trabalhando, está com uma renda. A pessoa que está incapacitada, ela não tem renda, ela tem urgência até para fazer o tratamento dela de saúde. Então, o governo, e fica aqui essa sugestão, o governo deveria criar uma fila só para aquelas pessoas que pedem o benefício por incapacidade. Uma outra fila só para quem pede o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, uma outra fila para quem pede um outro tipo de benefício da Previdência Social, porque temos benefícios da Previdência Social, a exemplo do auxílio acidente, é um benefício que é pago quando a pessoa fica doente ou se acidenta e fica com uma sequela. São pessoas que estão no mercado de trabalho, estão recebendo salário, né? E essas pessoas, portanto, elas têm condições de aguardar um tempo maior. Então, se tiver que haver demora, que demore para essas pessoas que estão em condições, né, estão aptas e estão no trabalho. Então, ficariam ali 3 filas, uma para os benefícios assistenciais, que não são segurados da Previdência, uma outra fila para os auxílios incapacidade e uma outra fila para as pessoas que estão na ativa, estão empregados e estão pedindo só uma aposentadoria, uma renda a mais para a Previdência. E também trabalharia com tempos diferenciados. Os 45 dias hoje para os auxílios incapacidade, um prazo aí de 90 dias ou 120 dias para as aposentadorias e o mesmo prazo de 120 dias com benefício, por exemplo, de revisão. Eu sei que o tempo está esgotando, mas é muito importante falar, Paulo, que tem muita gente que está na fila da Previdência Social impedindo que uma pessoa incapacitada receba seu benefício dentro do prazo, simplesmente porque quer aumentar o valor do seu benefício, o que é justo e é legítimo, mas o porém é que tem muitas pessoas que estão na fila pedindo uma revisão e não têm o direito a essa revisão. Então, fica aqui mais uma sugestão para o governo federal para que ele municie melhor as pessoas no que diz respeito a informações, porque assim ele deixa de levar essas pessoas para a fila para pedir um benefício para, ao final, ficar ali com o desgosto de ter o seu pedido indeferido. E a nós, advogados, também, de orientarmos, né, a sociedade, olha, você tem direito, vai, você não tem, não vai. Né? Porque nós vemos muitas situações aí de incentivo das pessoas de procurarem a Previdência para receber um valor maior, quando, na verdade, esse direito não existe. Doutor Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Sua entrevista foi bastante esclarecedora. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá, marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Edição genética técnica no Brasil, debatida pela sociedade civil. Ciência e democracia. Um dos grandes problemas que nós temos é exatamente a difusão da ciência, a importância da pesquisa. A bioeconomia vem crescendo no Brasil, não só, eu estou falando de agricultura, mas na saúde. Debater com pessoas, cidadãos e cidadãs comuns, temas muito complexos. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente acabou descrevendo as 6 novas espécies de tamanduaí, né? Na verdade, nós elevamos 3 e descrevemos 3. E esse trabalho durou mais de 10 anos, onde eu pude morar na Amazônia e rodar por diferentes áreas, né? Daquela área riquíssima. Então, eu tive uma experiência maravilhosa. Morei nas comunidades quilombola, pude ter contato muito com as comunidades ribeirinhas, que foram os meus professores, para ajudar a encontrar aquele animal. Pensa, um animal de 200 gramas, que vive em cima da árvore. Eu demorei 2 anos para capturar o meu primeiro tamanduaí. Então foi um momento de muita resistência, resiliência e de muito contato com o que eu não conhecia, com o desconhecido.
E isso me fortaleceu como mulher, me fortaleceu como pessoa e me transformou como pesquisadora. O Senado, com toda a prestação de serviço à sociedade brasileira, mas aqui é a casa da conciliação, mas a casa dos entendimentos, mas também a casa onde se discute e procura as soluções para o Brasil. A casa onde temos nomes como aqui a história desse país, de Rui Barbosa, também Tancredo Neves e tantos homens e mulheres que já passaram e que constroem a democracia. Então, como mato-grossense, eu aqui no segundo mandato, fico feliz de poder participar representando o povo mato-grossense desses 200 anos de história. E que história, né? Uma história da construção da democracia, da redemocratização do nosso país e principalmente da construção de um Brasil melhor e que tenha mais oportunidade para todos. Olá, quinta-feira, 21 de março, o Senado Notícias está no ar. O Senado vota na segunda quinzena de abril o pacote de projetos da Agenda Verde, assim chamada porque envolve transição energética e enfrentamento das mudanças climáticas. O calendário de votações das próximas semanas foi discutido hoje na reunião de líderes. A semana que vem será marcada pelas comemorações dos 200 anos do Senado. E na quinta-feira, o Senado recebe a visita do presidente da França, Emmanuel Macron, que visitará também as cidades de Belém, Itaguaí e São Paulo. Sobre a pauta, a expectativa para a semana que vem é o envio pelo governo de um projeto de renegociação das dívidas dos estados com a União. Já a PEC, que torna crime a posse de qualquer quantidade de drogas, ainda não há data prevista para votação. Hoje, ela completou a terceira das 5 sessões de discussão. E os projetos que fazem parte da chamada Agenda Verde devem ser votados na segunda quinzena de abril. 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Nesta quinta-feira, no Senado, uma sessão especial celebrou a data. Pessoas com Down e outros participantes cobraram atitude e quebra de barreiras. Aos poucos, a sociedade vai tomando consciência que pessoas com síndrome de Down podem e devem contribuir com talentos e capacidades. Hoje, busca-se erradicar o capacitismo, visão e posturas que reforçam preconceitos e entendimentos errados quanto ao potencial de pessoas com deficiência. Potencial que precisa ser enxergado e ter o apoio inicial dos de casa e das pessoas ao redor. Minha mãe viajava 140 quilômetros de ida e volta da nossa cidade para Belo Horizonte, para fazer as sessões de terapia 3 vezes na semana. Eu estudei em escola comum a minha vida toda. Frequentei a PAI de Florestal. Eu fazia atendimento educacional especializado. Gabriel alerta. Muitas vezes o capacitismo começa em casa. Como os demais seres humanos, às pessoas com Down é preciso ser dada a chance de simplesmente tentar. Muitas vezes praticamos o capacitismo dentro da nossa própria casa, quando não deixamos a pessoa com deficiência nem tentar fazer as coisas e fazemos tudo por elas. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Priscila de Almeida é professora de Educação Física e dá aulas de Zumba. Tá aí o recado dela. O que podemos fazer para evitar o capacitismo no esporte? O
capacitismo pode ser evitado removendo-se as barreiras atitudinais que são colocadas na trajetória das pessoas com deficiência. Essas barreiras são os comportamentos preconceituosos. O capacitismo pode pintar em lugares e situações em que não se espera, e a vigilância deve ser de todos. Pessoas do próprio movimento, no qual ela atua há mais de 2 décadas, sugeriram que ela, que é fotógrafa, mudasse de área. Porque é uma área muito difícil para ela dominar as técnicas, que talvez as fotos dela não sejam tão boas, não fossem tão boas. Enfim, essa opinião a impactou de tal maneira que Jéssica ficou mais de 3 anos sem conseguir fotografar. É formada e tem um curso superior de fotografia. Ainda assim, ela dizia que não conseguia se ver como fotógrafa. Mãe, eu não consigo. Eu falei, mas você expõe, mas eu não consigo me reconhecer como fotógrafa. Esse é o impacto do capacitismo. Pessoas com Down querem autonomia, em vez de barreiras, de olhares de piedade e preconceito, parcerias para que todos tenham direitos respeitados, possam tocar as vidas e brilhar. Estar no mercado de trabalho foi muito importante. Estou aprendendo muito e recebo o meu salário. Eu tenho autonomia para os meus gastos pessoais. Além de trabalhar, gosto de ir ao cinema e passear com os meus amigos da Vitória Down. Meu desejo é que vocês sejam inspiradas pelo dia de hoje, que desenvolvam interesse pela política, que sejam protagonistas de suas vidas, que desenvolvam o gosto pelo debate de ideias e que levem essa mensagem às suas cidades, às suas escolas, às suas empresas, aos espaços de convivências e que a gente possa voltar aqui a cada ano para compartilhar os aprendizados e celebrar as nossas conquistas. A Comissão de Educação realizou esta manhã um debate para instruir o projeto em pauta da comissão que reconhece o cristianismo como manifestação cultural. O reconhecimento do cristianismo como manifestação cultural nacional já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora está em análise pela Comissão de Educação do Senado, que ouviu juristas, especialistas em religião e representantes do cristianismo católico e evangélico sobre a proposta. Para os convidados, o reconhecimento não seria uma homenagem e poderia ser questionado na Justiça. As nossas entidades poderiam entrar no descumprimento de preceito fundamental. Então, para salvar o projeto, o que eu sugeriria seria, não é uma manifestação cultural, mas o cristianismo gerou manifestações culturais. Os debatedores argumentaram que equiparar o cristianismo a outras manifestações folclóricas seria uma redução e poderia submeter as religiões às leis sobre cultura. Ao reconhecer o cristianismo como manifestação cultural, corre-se o risco de eventuais ingerências por parte do Estado nas igrejas, uma vez que a Constituição Federal argue ser de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre patrimônio cultural. Isso consta do artigo 23 da Constituição. O relator já havia apresentado um parecer favorável ao projeto, mas disse que concorda em revê-lo. Eu seguirei certamente as luzes que os que aqui trarão a sua contribuição, nos trarão, seguirei com muita humildade. O nosso relator está disposto a alterar o voto dele, acolhendo a emenda e as demais sugestões que foram apresentadas aqui. E eu já antecipo que se o relator não acatar a emenda ou uma modificação, há um grupo de senadores que vão apresentar um voto em separado e aí a gente vai para a discussão aqui na comissão. A Comissão de Relações Exteriores aprovou nesta quinta-feira a criação de grupos parlamentares do Brasil com mais 2 países, Japão e Síria. A CRE aprovou ainda o texto da Convenção sobre a Organização Internacional de Auxílios Marítimos à Navegação. A convenção foi assinada em Paris em 2021.
Senadores aprovaram nesta quarta-feira, em plenário, o projeto que obriga o Sistema Único de Saúde, SUS, a fornecer equipamentos e medicamentos para pacientes com doenças neuromusculares acompanhadas de paralisia motora. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. O projeto aprovado nesta quarta-feira estabelece que pessoas acometidas por doenças neuromusculares com paralisia motora recebam os medicamentos e equipamentos essenciais para a sua sobrevivência do Sistema Único de Saúde. O texto também define que caberá ao Poder Executivo determinar quais doenças neuromusculares devem ter prioridade no atendimento pelo SUS, levando-se em conta o grau de comprometimento do paciente. No conjunto, as doenças raras afetam entre 13 a 15 milhões de brasileiros, porque as doenças raras não são, infelizmente, raras. Já foram identificadas mais de 7 mil doenças com esse perfil, que em 30% dos pacientes morrem antes dos 5 anos de idade. 75% delas afetam crianças, 80% têm origem genética, 90% delas não têm cura, mas podem ter um tratamento humanizado. É um indicador de que o futuro da medicina talvez possa ter uma revisão profunda nessa abordagem. Enquanto o tempo dessa medicina personalizada não chega, nossa alternativa, nossa luta é pela visibilidade pública e política dos pacientes, pela conscientização dos profissionais de saúde e pela sensibilização das autoridades e da sociedade, que é o que eu estou tentando fazer aqui. Muito mais do que um projeto de lei, isso é uma causa que, além de reduzir a dor dos acometidos e da sua família, cumpre um dever de solidariedade que nós temos que aprovar. Há 37 anos eu convivo com minha esposa portadora de esclerose múltipla. E então, senador Esperidião Amin, eu mergulhei nesse mundo. Graças a Deus, para minha esposa, para minha família, nós temos recursos para que ela não passe mais dificuldades do que já é passar por uma doença humilhante, por uma doença incapacitante. Deus foi justo ao lhe dar um companheiro da sua dimensão. Após aprovação por votação simbólica, o projeto retorna para análise da Câmara dos Deputados. A proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de drogas em qualquer quantidade passou nesta quarta-feira em plenário pela segunda sessão de discussão em primeiro turno. Senadores favoráveis e contrários à proposta se manifestaram. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esclareceu os principais pontos do texto. A proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de drogas em qualquer quantidade chegou esta semana ao plenário, após aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. O texto passou pela segunda sessão de discussão em primeiro turno nesta quarta-feira. O que nós estamos fazendo aqui, mais uma vez, é contribuir para que o Estado criminalize a cor da pele, criminalize a pobreza. Senador Nelsinho, eu não tenho dúvida, o critério que vai ser para você definir quem é traficante ou usuário vai ser o local onde ele está sendo detido, se for bolsão de pobreza, que está sendo vilipendiado em seus direitos, como falta de saneamento básico, saúde pública, iluminação pública, unidade de saúde. Aquele jovem preto naquele local, eu não tenho dúvida, o despacho fundamentado de natureza subjetiva vai ser que ele vai ser traficante. Política se faz de gestos e as leis têm que sinalizar para esses gestos. Eu não sei como eu vou poder dizer para os meus netos, eu tenho 5 netos, que eles não devem usar droga, porque eles vão dizer, mas pai, vocês aprovaram que é legal usar droga. Para eles, 60, o que é a diferença? 60 gramas, 80? Isso para um jovem, isso não tem a menor importância. A importância é a sinalização de que é proibido.
O senador Rodrigo Pacheco, primeiro signatário da PEC, esclareceu pontos do texto. É muito importante ter clareza sobre o que essa proposta de emenda à Constituição representa. Eu vi, inclusive, que a proposta, a intenção do Senado seria de prender usuários de droga. Definitivamente, isso não tem o menor laço, na verdade. Muito ao contrário, a proposta de emenda à Constituição faz, inclusive, uma distinção e a obrigação da lei de distinguir traficante de usuário, não cabendo pena de prisão privativa de liberdade ao usuário, tal como é hoje no artigo 28 da lei antidrogas. E é muito mais do que uma discussão sobre se maconha faz mal ou se maconha não faz mal. Essa é uma discussão que, a essa altura, é até legítimo nós fazemos aqui, mas não é isso que está em discussão. O poder público brasileiro já decidiu que maconha faz mal, tanto que é uma substância entorpecente ilícita listada num rol enorme da Anvisa de substâncias entorpecentes ilícitas, juntamente com outras tantas drogas. Durante a sessão no plenário, o senador Marcelo Castro comunicou que protocolou na Comissão de Constituição e Justiça um parecer sobre o Código Eleitoral, unificando toda a legislação eleitoral e partidária, atualmente dispersa em 7 leis diferentes. É um código que veio da Câmara 898 artigos, faz uma consolidação de 7 leis, que hoje está a legislação eleitoral e partidária dispersa nessas 7 leis, lei dos partidos políticos, lei Código Eleitoral, lei das inelegibilidades, lei do plebiscito, né? Quer dizer, lei das eleições. São várias leis que estão todas sendo consolidadas numa lei só, nesse novo Código Eleitoral. O Senado vai receber em breve o projeto de lei que reforma o ensino médio. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o texto que prevê carga horária de 3.000 horas nos 3 anos de formação dos estudantes. Dessas, 600 horas vão ser de livre escolha, podendo o aluno optar em aprofundar conhecimentos nas áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e sociais. O Senado inaugurou nesta quarta-feira a exposição Palácio Monroe, um legado de democracia. A exposição faz parte das comemorações dos 200 anos de criação do Senado Federal. A exposição mostra a história do Palácio Monroe e como era o prédio na época. O palácio foi sede do Senado no Rio de Janeiro entre 1925 e 1960. A parte temporária da exposição é uma representação do prédio e foi feita em módulos, como o próprio palácio, criado para representar o Brasil na Exposição Internacional de St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904. Ele seria montado lá e remontado aqui no Brasil, o que acabou acontecendo parcialmente. Só a cúpula e parte da estrutura foram as originais. A arquitetura era tão impressionante que ganhou o prêmio de melhor pavilhão na exposição. Esse aqui é um display para as pessoas poderem ter a oportunidade de, mais uma vez, tirarem uma foto em frente ao Monroe, uma arte a céu aberto. E aqui, como o Monroe foi um prédio com pedaços, eu posso assim dizer, ele foi montado quando ele veio da exposição de St. Louis, aqui a gente quis representar isso. Essa parte da exposição também mostra uma ambientação da época, a Belle Époque, o chão de pedras portuguesas e as vestimentas do casal. Essa parte da exposição é temporária, deve permanecer aqui por 3 meses e fazer parte da visitação oficial ao Senado Federal. Em seguida, será transportada para o Salão Negro do Congresso Nacional, onde vai fazer parte de outras exposições em comemoração aos 200 anos do Senado. A parte permanente da exposição reconstitui em painéis a montagem do Palácio Monroe nos Estados Unidos e a remontagem aqui no Brasil. E ainda a demolição em 1976, que foi bastante polêmica na época. Também faz parte a réplica do plenário do Palácio Monroe, que tem o apelido de Plenarinho e é parte da visitação oficial da casa.
um plenarinho totalmente revitalizado, né? Em breve nós teremos também recursos sonoros, recursos de acessibilidade. Nós trouxemos acervo como notas, né? Uma cédula que tinha um morro como estampa, com uma fotografia do Marco Ferrez. Teve todo um estudo de iconografia, todo um cuidado da equipe para trazer o máximo de informações e de referências possíveis. A gente recebeu, né, um novo projeto luminotécnico e também a reforma do piso, que fez uma elevação, proporcionando uma melhor visualização do mobiliário, né, do mesmo formato que era antes. O presidente da Comissão dos 200 anos do Senado lembrou a importância do resgate histórico. Tem uma obra do Leonardo Boff que chama O Sacramento da Vida e a Vida do Sacramento. E sacramento é tudo aquilo que lembra algo ou alguém em vida. Esse plenário do Palácio Monroe é um sacramento de um tempo de democracia ou de um tempo histórico do Brasil. A inauguração foi prestigiada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Resgatar a história dessa grande edificação é oferecer à população brasileira uma oportunidade única de reconhecer sua própria trajetória. A exposição que ora abrimos contém um acervo profundamente valioso, resgatado e mantido com o mais absoluto zelo. Também em comemoração aos 200 anos do Senado, na semana que vem, de 25 a 27 de março, vai ser realizado o Seminário Internacional Democracia e Novas Tecnologias. Entre os palestrantes está o sociólogo espanhol Manuel Castells, especialista em temas como poder e comunicação. O Senado Notícias conversou com um professor que falou sobre redes sociais, inteligência artificial e desafios para a democracia. Vamos conferir. A TV Senado recebe o sociólogo espanhol Manuel Castells, que vem em março ao Brasil participar de um seminário sobre novas tecnologias e democracia organizado pelo Senado Federal. Muchas gracias, professor, por sua presença. Professor, muito se fala sobre os impactos que as tecnologias têm nos processos políticos atuais, até com uma visão negativa dessa tecnologia, afastando as pessoas da política. O senhor concorda com essa visão? O problema, e o que eu trataré de argumentar, e o que creo que o seminario debe discutir, é que os políticos tratam de dizer que a crisis de legitimidad que sufren es culpa de las tecnologías, no es su culpa. Bueno, hoy día en el mundo en general, y hablaremos más concretamente de otros países, en particular de Brasil cuando toque, hoy día en el mundo 3/4 partes de los ciudadanos no confían en sus políticos ni en las instituciones políticas democráticas. Están a favor de la democracia, masivamente, 77%, pero al mismo tiempo consideran que la democracia que viven no es democrática. Y como la gente ya piensa que los políticos no son fiables, que la política democrática no es esta, la que viven en su país, no es fiable, entonces las redes sociales, con toda esta desinformación, amplían enormemente la crisis de legitimidad. Y cada vez más las personas reaccionan emocionalmente, no creen ni a los medios ni a lo que ven en las redes, porque solo cada uno cree su parte de lo que ven en las redes. Y de ahí esto profundiza la crisis de legitimidad democrática. En último término, no hay confianza. Yo creo que la tecnología por sí misma no causa efectos sociales y políticos. Es cómo se utiliza la tecnología, quién y para qué. Entonces, lo que está ocurriendo es que en la medida en que los procesos políticos se deciden sobre todo en la mente de las personas, la capacidad tecnológica de hacer que los procesos de comunicación estén basados en unas visiones ficticias de la realidad, deformadas en función de los intereses políticos y sociales que desarrollan esos programas. En ese sentido, las tecnologías de comunicación actuales, digitales, en las que estamos todos inmersos, en ese sentido, hoy día, esas tecnologías, por tal y como son, pueden acrecentar la crisis de la democracia y, de hecho, lo hacen en muchos países. No son el origen, no son la causa.
pero amplifican enormemente. Pero no son el origen. El origen es la falta de confianza en los políticos y las instituciones políticas democráticas. Un ejemplo muy concreto. Estudios importantes que tenemos en Estados Unidos muestran que la polarización política e ideológica ha aumentado enormemente en la sociedad estadounidense, como en Brasil, como en Europa. Esto es un fenómeno universal. Polarización total, intolerancia, enfrentamiento no civil que desborda las instituciones. Pues bien, los estudios muestran que las personas de mayor edad son las más polarizadas, no los jóvenes, cuando es evidente que los jóvenes utilizan mucho más las redes sociales que las personas mayores. ¿De acuerdo? Pero, dicho esto, la utilización de las redes sociales que llegan a todo el mundo por personas ya muy polarizadas tienen la respuesta de otras personas igualmente polarizadas en el otro sentido. Se acaba el debate democrático racional y se entra en un mundo de desinformación, noticias falsas, manipulación de imágenes y personajes por inteligencia artificial. Y en el momento en que necesitamos confrontar grandes problemas que tiene la humanidad, en ese momento el debate público se convierte en una serie de manipulaciones y contramanipulaciones que en ese sentido hacen un efecto negativo de la tecnologia sobre la democracia. Então, o senhor acha que uma saída para esse problema poderia ser uma regulação forte das redes sociais ou não? Sí, pero sí se pudiera hacer. El problema es que es muy difícil hacerlo. El problema es que las redes sociales están controladas por empresas oligopólicas y por consiguiente habría que imponer por ley a las empresas esa comunicación, esa regulación de la comunicación. Y en particular, hoy día, lo más importante es empezar a regular seriamente la inteligencia artificial. Mire, en estos momentos yo estoy involucrado en un nuevo proyecto del Gobierno de España que ha creado una agencia de regulación de inteligencia artificial, de los usos de la inteligencia artificial, entre los cuales podría estar, porque esto acaba de empezar, la primera agencia en Europa, yo diría en el mundo. La Casa Blanca está trabajando en algo semejante, pero todavía no existe. Y la cuestión aquí es la capacidad que tiene la inteligencia artificial de crear en nuestras mentes un mundo totalmente artificial si no obtenemos una regulación que lo haga imposible. Mire, un personaje tan comunista revolucionario como Elon Musk, ¿verdad?, acaba de hacer una demanda judicial a la empresa OpenAI, que fue la que él colaboró en crear junto con Microsoft, y entonces la demanda dice que se ha ido de la empresa porque la empresa no ha respetado el compromiso inicial de que la inteligencia artificial sería desarrollada para el beneficio de la humanidad y no para ganancia monetaria. Parece un panfleto izquierdista, pero en realidad es que hay gente no muy mejor que los otros, pero con la idea, incluso desde el punto de vista de negocio, de que si exageran en la capacidad de manipulación, van a tener problemas con gobiernos democráticos serios. Apple acaba de recibir, por otras razones, por cierto, una enorme multa de la Unión Europea de 3.000 millones de dólares, y por tanto hay claramente un miedo en ciertos sectores de las empresas oligopólicas de comunicación de que no pueden exagerar porque están realmente contribuyendo a socavar las bases mentales de la democracia. Ok, muito obrigado, professor, pela sua participação. Esse e outros temas também vão estar no seminário Novas Tecnologias e Democracia, organizado pelo Senado Federal. E 25 de março, próxima segunda-feira, é a data exata desse bicentenário do Senado, quando nossa primeira Constituição Federal veio a existir.
Para a tarde de segunda, está marcada uma sessão especial de celebração no plenário. E à noite tem o espetáculo artístico e musical Senado 200 anos, uma jornada histórica rumo ao futuro. A Orquestra Baquiana Jovem SESI São Paulo vai ser regida pelo maestro João Carlos Martins, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. No repertório estão clássicos como a abertura do Guarani, o Trenzinho Caipira e o prelúdio das Baquianas Brasileiras número 4 de Vila Lobos. A entrada do concerto é gratuita, mas os ingressos já se esgotaram. Só que a TV Senado vai transmitir ao vivo, em sinal aberto e no YouTube, com entrevistas, reportagens, apresentadores e especialistas. O concerto vai ser transmitido também pelo Sesc TV e pela Rádio Senado. Então anota aí, Concerto pelos 200 anos do Senado com o maestro João Carlos Martins. Segunda-feira, dia 25, a partir das 7h30 da noite, na TV Senado. No episódio de hoje da série sobre os 200 anos do Senado, nós falamos sobre os direitos humanos. Na época da criação do Senado, não se falava em direitos humanos no Brasil. Mas hoje, a defesa dos direitos fundamentais para o ser humano é a principal função de uma das comissões permanentes da Casa. 200 anos atrás, quando Dom Pedro I outorgou nossa primeira Constituição, não existia a crença de que todos são iguais, muito menos de que todos os seres humanos têm direitos invioláveis. A Constituição de 1824 previa alguns poucos direitos, como liberdade de expressão, proibição da tortura, o devido processo legal, já quase no final do seu texto. A escravidão era legalizada e as mulheres, por exemplo, quase não tinham direitos. O catolicismo era a religião oficial e a liberdade religiosa só era garantida da porta de casa para dentro. Só podiam votar os homens livres, alfabetizados e que tivessem uma boa renda, que eram algo como 1% da população. O Senado começou como um foro representativo da alta elite do Império e era formado basicamente por bispos e nobres. O Senado foi criado pela Constituição de 1824, que criou o Brasil como Estado-nação, saindo da estrutura colonial. No ensejo dessa nova formação, muitos direitos e garantias foram concebidos, mas a questão da cidadania ainda ficou muito defasada como elemento fundamental desse Estado-nação, excluindo mulheres e pessoas negras e estabelecendo, por exemplo, o voto censitário, o voto por renda. Em uma época em que ainda não se falava em direitos humanos, o Senado Federal foi palco de batalhas, como a pelo fim do trabalho escravo. O processo foi gradual. Em 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que estabelecia que os filhos de escravos já nasciam livres. Em 1885 foi aprovada a Lei do Sexagenário, que previa que todos os escravos teriam liberdade quando chegassem aos 60 anos. Em 1888, os parlamentares aprovaram a Lei Áurea com a oposição da bancada escravagista, que pregava que o fim do trabalho escravo tornaria a agricultura inviável e levaria a economia nacional à ruína. A abolição foi aprovada, mas deixou uma herança que persiste até hoje. Nós somos um dos países do mundo que mais tem trabalhadores sob o regime de escravidão. Não pagam, não respeitam os direitos dos trabalhadores, tanto empregadas domésticas, muitas vezes, como também, principalmente no campo. Não quer dizer que na cidade também, principalmente na área do vestuário, não exista esse tipo de trabalho escravo. Em 1948, a Organização das Nações Unidas promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, reconhecendo pela primeira vez que alguns direitos são fundamentais e devem ser protegidos. A Carta vale para todos, são direitos indivisíveis e interdependentes, ou seja, um não existe sem o outro. Somos todos seres humanos. Apesar de diferentes, somos iguais e devemos ser respeitados e protegidos. A Constituição Federal de 1988, apelidada de Constituição da Cidadania, aproveitou o conceito de direitos fundamentais. É a primeira da nossa história a estabelecer a prevalência dos direitos humanos como princípio do Estado brasileiro. Declaro promulgada.
Ela não é apenas uma carta de direitos. Ela é, sobretudo, uma agenda de compromissos ainda a serem cumpridos com a sociedade brasileira. Nós temos direito à vida digna, liberdade, segurança, direito de nos expressarmos, de não sermos presos sem motivo, de termos um julgamento justo, direito de ir e vir, direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. No entanto, muitos não são respeitados. Não há como superar esses problemas sem políticas públicas robustas que promovam a igualdade e concretizem a solidariedade. Em 2002, o Senado implementou a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. No ano passado, a comissão aprovou 94 projetos de lei, entre eles o que reformulou o sistema de cotas para o ingresso em universidades públicas, a expropriação de terras com trabalho escravo, a política para a população de rua, a igualdade salarial entre homens e mulheres e a política nacional de proteção e atenção integral aos órfãos e órfãs de feminicídio. Ali na Comissão de Direitos Humanos, nós cuidamos de combatermos todo tipo de preconceito contra negro, contra branco, contra índio, contra as mulheres, contra pessoas com deficiência, contra idoso, né? Cuidamos do direito do trabalhador, que o ataque ao direito do trabalhador também é um ataque aos direitos humanos, né? Ainda existem muitas violações de direitos humanos e discriminações que devem ser combatidas, como a das pessoas com deficiência e outras minorias excluídas. Gênero, raça, condições socioeconômicas, deficiências, idade, orientações sexuais, todos esses são fatores que fazem com que milhões de pessoas sejam colocadas à margem da sociedade em todo o mundo, e no Brasil não é diferente, enfrentando discriminação, preconceito, injustiça e violência de toda a ordem. Por que nós somos ainda muito excluídos? Porque nós ainda não somos vistos como pessoas. Então, o que eu acho que a gente pode melhorar é olhar esse olhar humano e a gente conseguir, e é um compromisso muito individual, muito de cada um. É o quanto que cada um decide, eu quero ver aquele indivíduo com toda aquela composição, com uma característica humana. Então, não é olhar a deficiência, é olhar o indivíduo, é você se relacionar comigo pela mulher que eu sou e não por ter uma deficiência. O Senado está sempre olhando, participando e ajudando, né, o nosso povo na linha dos direitos humanos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Quem vem para cá não pode ser um emissário do ódio, tem que ser um emissário da esperança. Como que o senhor avalia a importância do 8 de janeiro para a história do parlamento, para a história do Brasil? Ter uma escala de crescimento de importância histórica permanente, por esses 100 anos pelo menos. Seja bem-vindo, Dr. Tião Viana. É um prazer recebê-lo no Salão Nobre, nessa temporada especial dedicada aos 200 anos do Senado. O senhor foi eleito para 2 mandatos consecutivos de senador, foram 12 anos na casa e durante 2 meses o senhor presidiu, o senhor foi presidente do Senado. Qual que é a importância da instituição Senado brasileiro? Olha, Renata, é um prazer enorme estar aqui com vocês, da TV Senado, que é
é um canal de oportunidade de informação à sociedade de grande relevância, de grande conteúdo. Como eu ouço mensagens e manifestações, e ouvi, sobretudo quando estava senador, do Brasil inteiro falando dessa agenda que a TV Senado passa de informação à sociedade brasileira. E falar do bicentenário do Senado como instituição, escudo da democracia brasileira também, é um prazer enorme estar aqui. O Senado é a instituição de suporte ao pensamento refletido, a maturidade de entender um país, de entender a função pública, de entender o papel das instituições. Isso vem da história, 2.800 anos de história do surgimento do Senado, aquela sucessão dos anciãos, das aldeias, das tribos. Aí a nossa geração, é o nosso tempo, a casa de grandes debates. Eu olho para Darcy Ribeiro, eu olho para Josafá Marinho, eu olho... Josafá Marinho, seu contemporâneo no Senado, né? Ele antecedeu um pouco a mim, mas é o da lei da responsabilidade fiscal, um papel fantástico de dizer quanto se pode, até quanto se pode gastar no controle do orçamento. Aí a gente olha Marco Maciel, nós olhamos Antônio Carlos Magalhães, nós olhamos nomes de grande repercussão no debate nacional, nós olhamos a presença da esquerda, já contemporânea, ocupada por Suplicy, por Zé Eduardo Dutra, eu entrando, Luiz Helena, os senadores todos, Paulo Paim, que está aí, tantos senadores que representaram essa agenda de debate com as reformas do Estado Democrático já na era pós-Collor e também na transição do presidente Sarney, que presidiu essa casa por 3 vezes, tem sua marca histórica também deixada aqui. Dos episódios da história do Senado, tem algum que você acha mais interessante, mais especial? O que me parece muito relevante na história do Senado? Ele é capaz ou não de conter as crises institucionais ao longo da história do Brasil? Ele pacifica os momentos pela sua histórica temperança, a sua histórica função de tomar decisões mais sedimentadas, mais refletidas. E isso gera um papel muito importante na história do Brasil. Eu diria que não há equilíbrio na democracia se nós tivermos o poder legislativo representado apenas por uma Câmara, porque a Câmara dos Deputados representa o povo, mas numa desproporção muito grande. Como aqui se vota medidas tão relevantes que vão do orçamento geral até a medidas que envolvam questões previdenciárias, questões trabalhistas, questões industriais, questões de financiamento. Se não houver esse equilíbrio, um olhar para o todo, a federação, não é só uma representação numérica que vai fazê-lo. Então, essa é a importância do Senado em refletir, em ajudar. Quando você vê os debates de Ulisses Guimarães, de Paulo Brossard, de Pedro Simon, quando você vê a história, mesmo o Jarbas Passarinho, na sua postura de conservador, que tem que ter também na representação plural e democrática do parlamento, você olha que o Senado foi muito relevante nisso. Eu acho que um momento importante que nós estamos vivendo e devemos pensar do Senado é o que o ministro Jobim, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, uma vez me disse, e disse aqui no debate, a autonomia, a independência e a harmonia dos poderes, né? São autônomos, são independentes, devem ser harmônicos. Mas o legislativo, que tinha grandes debates e resolvia suas prerrogativas, os seus problemas, começou a recorrer à justiça, ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo gostou, porque aquilo aumentou seu poder. Ao aumentar o seu poder, o Supremo não quer devolver essas prerrogativas. Aí termina legislando sobre eleições, termina legislando sobre matérias que são atribuição exclusivas do Poder Legislativo. Mas é culpa do Legislativo que recorreu ao Supremo e foi alimentando essa bola de neve que cresceu e criou uma desproporção de representação de poderes. Mas a possibilidade de recorrer ao Supremo nesses casos foi criada no Legislativo. No Legislativo, é a culpa do Legislativo, é nossa. Nós dizíamos isso e o Supremo gostou, porque se tem algum poder que é igual a ele, da mesma altura, que pode resolver seus problemas e passa a recorrer ao outro, o outro se fortalece. Isso fragiliza o equilíbrio dos poderes. Então, Renata, no meio de uma efervescência,
onde os pilares da Revolução Francesa estão sofrendo fraturas na sua formalidade. E entrando o movimento do ativismo social, as redes sociais, as inovações disruptivas. Quando você olha as big techs que estão aí colocadas, você diz, meu Deus, tem algo acontecendo a mais, onde as decisões são tomadas, começam de manhã, os assuntos, eles evoluem à tarde e à noite já estão decididos, além dos poderes instituídos. E o que isso vai gerar? A entrada da inteligência artificial, substituindo, junto com os robôs, a mão de obra, a classe trabalhadora em xeque. Eu vi esses dias Elon Musk dizer, haverá a substituição da força de trabalho, da classe trabalhadora, pelos robôs. Já está acontecendo. Ela será em massa. O Yuval Harari, o grande pensador do nosso tempo, diz, serão os servíveis e os inservíveis. E os inservíveis serão muitas centenas de milhões. E o que fazer com eles? Aí é interessante isso. Elon Musk, o que diz? Caminho. Uma renda básica universal poderá resolver isso. O que eu lembrei quando vi essa entrevista dele, que nem tenho simpatia com esse senhor que é dono do mundo hoje, né? Eu tenho até medo do que possa significar tanto poder na mão dele. Eu lembrei de Eduardo Suplicy, que semeou uma renda básica de cidadania para todos aqueles, para reduzir as desigualdades, essa cruel desigualdade. Um país como o Brasil, com tanta riqueza, com tanto potencial, não pode se permitir continuar tão desigual, Renato. E é isso que o parlamento tem que debater. Eu fico ainda pensando no desafio que nós temos em ver um parlamento hoje colocando como agenda prioritária um debate sobre participação no orçamento. Ora, querer gerir 25% do orçamento da União, isso está equivocado. O papel fundamental das grandes diretrizes do Poder Legislativo, qual é? Defender a democracia, assegurar um grande debate de uma grande agenda nacional, fiscalizar o Poder Executivo e o Poder Judiciário e assegurar o processo legislativo. Quando eu estou, como legislador, com uma missão tão linda dessas, transferindo minha função tão linda para querer administrar recursos do orçamento, tem algo errado. Porque se eu quiser administrar orçamento, eu tenho que ser prefeito, ou governador, ou presidente da República, e não deputado federal e não senador. Algo está equivocado nesse sentido. Isso pode repercutir muito contra a grande função do Poder Legislativo na história das democracias. Não se pode fazer isso quando você olha a Alemanha. Essa repercussão já está acontecendo hoje? Já está acontecendo e fragilizando o parlamento brasileiro. Você olha a Alemanha, participa do parlamento, indica no máximo 3% do orçamento e naquilo que o planejamento do Estado alemão estruturou como relevante. Aí o parlamento pode indicar. O parlamento brasileiro pode indicar emenda? Pode. Naquilo que são as diretrizes do Poder Executivo. Emenda individual, isso é algo que tem que ser questionado do ponto de vista dos princípios, porque eu não posso legislar a meu favor. Imagine o que vai ocorrer daqui a pouco. Talvez parlamentares possam dizer, eu quero ser parlamentar porque eu vou ter 38,7 milhões por ano para administrar. O que é isso? Esse movimento também que me incomoda, no tempo atual, que me permita refletir aqui, o movimento pentecostal, que tem um valor tão bonito de reflexão sobre o cristianismo, sobre as novas formas da religião cristã, católica, evangélica, como possa ser representada, desde o movimento luterano, de Calvino, do que vem por aí. Ele que tem um mundo para debater com a sociedade, alguns deles estão priorizando vínculo com o poder representado na eleição. Isso não vai ser bom. Porque diz, eu tenho tantos mil votos, o outro diz, eu tenho tantos mil votos. Isso vai repercutir de que maneira? Talvez esteja se desvirtuando aquilo que foi apresentado como a mais linda agenda das civilizações, que é a agenda do amor, da espiritualidade, da fé. Então, não é para isso que uma igreja deve servir. Ela deve servir a aconselhar, a apresentar bons exemplos, a fortalecer a espiritualidade, as convicções de um mundo amoroso, de um mundo menos competitivo, de um mundo menos em ódio. Quando você olha as sementes que nós temos para fazer uma reforma da educação, para ela, de fato, colocar todas as crianças de manhã e de tarde nas escolas,
para ela fazer uma revolução cultural lá, uma revolução do currículo, da reforma curricular, para esses jovens viverem a verdade e não as influências das fake news, das mentiras, que possam estar nos ameaçando como gerações do futuro. Então temos que ter a inovação disruptiva em curso na grande agenda. O parlamento é para debater a agenda da industrialização atual, que nós não podemos perder espaço para a automação que está ocorrendo no mundo, que nós não podemos perder espaço para financiamento. O sistema financeiro não pode continuar sendo o grande detentor do poder sobre o Banco Central. O mercado tem que ser colocado no seu devido lugar e mantida a sua importância. Então, a democracia precisa desse debate, que eu acredito que o melhor autor e o melhor ambiente é o do Poder Legislativo. Mas nós estamos substituindo-os por disputa de poder. Isso é pequeno diante da grandeza dessa casa. Tião, o senhor foi o presidente do Senado aos 46 anos, né? O que isso significou? Olha, eu tinha muita clareza do meu papel. Podia chegar a vice-presidente da casa, contribuir com os partidos de um todo, estabelecer o diálogo. Eu via muito de senadores como o senador Sérgio Guerra, senador Arthur Vigílio, de todos os partidos, PMDB, Antônio Carlos Magalhães, Marco Maciel, todos eles, Pedro Simão, que eu tinha um papel de mediador muito bom com o governo que eu também representava, que era o governo do presidente Lula na casa, né? Que tive um pouco dentro do mandato do presidente Fernando Henrique também, os últimos 4 anos dele, e eu sabia do meu papel. Então, quando veio a crise do Senado, no mandato do senador Renan Calheiros, ela não era minha, mas eu estava vice-presidente da casa. A presidência comunica ao plenário que recebeu do senador Renan Calheiros, datado do dia 11 de outubro, o último requerimento de licença do cargo de presidente do Senado Federal pelo prazo de 45 dias. Quando ele renunciou, no dia da votação, que ele foi absolvido, aí eu precisei assumir aquele interregno até a chegada do eleito, que durou 2 meses. Então, e como foi essa experiência? O que é presidir o Senado da República no Brasil? É muito importante. Você tem um papel de relevância de presidir um Congresso Nacional. Tanto é um poder do Estado, né? O poder legislativo. Quando um presidente da República, a Constituição de 46, que ela diz, na ausência do presidente da República, assume o vice. Na ausência do vice, quem assume? É o presidente da Câmara. Ocorreu ali. Quem vem depois dele? O vice-presidente do Senado. Era o meu papel congelado naquela época. Por quê? Porque o presidente do Legislativo não pode sair, nem o do Judiciário. São poderes equilibrados do poder. Então, eu sabia do meu papel. Dirigia o Colégio de Líderes, fazia a pauta do Brasil dentro do Poder Legislativo, estabelecia a dinâmica de funcionamento das comissões, votava, estimulava a aprovação de ministros da Suprema Corte, dos tribunais superiores, o Pacto Federativo, as grandes reformas que estavam em curso. Né? Na época havia a reforma do saneamento básico no Brasil. Então, esse papel é fundamental para um presidente da Casa. Harmonizar com Arlindo Quinaglia, que era o presidente da Câmara, eu trabalhando com José de Alencar, que era o vice-presidente da República, um gigante também, senador gigante, que dizia que o Senado era um oceano de conhecimento, mas tinha um palmo de profundidade. Eu, então, presidindo o Senado, e assim no Parlamento Mundial, precisa mais profundidade. Era um idealismo dele e eu defendia. Eu defendi e constituí Bruno Dantas, que hoje é ministro do presidente do TCU, eu constituí a primeira casa, a Comissão de Altos Estudos Legislativos, para tentar dar profundidade ao papel do Senado nos debates de saneamento básico, de debate sobre o mercado, sobre as leis que fazem parte da agenda cotidiana. Em 2002, antes, o governo Lula já havia sido eleito, né, mas ainda não tinha subido a rampa pela primeira vez. O senhor dizia acreditar que o Congresso de então podia fazer as reformas estruturais do Estado, previdenciária, tributária, política, trabalhista e do Poder Judiciário. Foram 2 grandes reformas previdenciárias, uma delas o senhor relatou em 2003. A reforma tributária sobre o consumo só saiu no ano passado. A reforma política vem sendo feita aos poucos, parte por iniciativa da Justiça Eleitoral, parte por iniciativa do próprio Congresso. E a trabalhista saiu em 2017 no governo Temer. Enfim, reformas de Estado têm seu tempo, né? Como é que o senhor avalia a relação que o Senado tem com a capacidade de reformar o Estado? Olha, eu diria que
O Senado tem um papel muito relevante, mas o senador Josafá Marinho dizia, né, do jeito que Marco Maciel falava da Constituição. Josafá Marinho, que era do então PFL da Bahia, Da né? Bahia, exatamente. Ele dizia que primeiro tem que maturar o debate e depois a chegada da lei aprovada. Esse é fundamental, esse processo na democracia. Nós não podemos ter ansiedade, mas também não podemos demorar muito. E aí os erros se sucediam. Eu pude dizer a alguns presidentes da República, que nós tínhamos reuniões de direção política dentro, com a representação de governo também, eu dizia, o erro é quando nós mandamos uma proposta de reforma política, aí queremos votar aquele mosaico, não vai aprovar nunca, porque os interesses são muito contrários. Quando você quer aprovar, você pega 2 grandes eixos e diz, vou votar estes 2. Aí você aprova. Aí depois você vai para outra etapa. E assim, olha o que o governo federal conseguiu, o presidente Lula conseguiu fazer agora. Aprovou parte da reforma tributária que esperava décadas. Por quê? Porque ele pegou parte da reforma tributária. A reforma tributária é sobre o consumo, né? Sobre o consumo. Se não, se for fazer tudo, não aprova, porque os recursos legislativos, quem conhece de regimento, param a casa. Você lembra do senador Freitas Nobre, você lembra de outros que pararam essa casa só usando a verificação de quórum. Nosso secretário-geral da Casa, o ex-ministro e agora embaixador em Portugal, Raimundo Carreiro, conta as histórias mais memoráveis das crises do Senado. Ele entrou em 68, quando houve o AI-5, o Filinto Miller assumiu, depois vem o Marechal do Rio de Janeiro, e aí vem... Então, esses momentos de participação na reforma do Estado são fundamentais, mas tem que ter inteligência, tem que ter tenacidade, tem que ter percepção, intuição e tem que agir com liderança. Isso é um requisito para o Senado e o Parlamento cumprirem o seu papel. Se ficarem querendo usurpar ou ocupar o papel do outro, não chegarão longe. Senador, o senhor foi relator da reforma previdenciária de 2003, que criou a contribuição previdenciária dos aposentados. Foi uma reforma grande na época, né? Definiu idade mínima para servidores públicos federais e não passou perto de resolver o déficit da Previdência. Como é que o senhor acredita que é a percepção de responsabilidade sobre essas decisões que o Senado toma, que impactam a vida de milhões de brasileiros? É um tema da maior relevância que você traz e mostra a responsabilidade política, além do interesse político de um representante da população brasileira, no caso, um senador. Eu, quando fui representante, o líder da reforma, o relator da reforma da Previdência, eu sabia que era um debate espinhoso. Eu discuti isso com o Luiz Guxiquem, saudoso Luiz Guxiquem, honrado que poucas pessoas eu vi pensando o Brasil 21 anos à frente. Era um projeto longitudinal de planejamento estratégico, pensando o país amanhã. E a reforma da Previdência era essencial, como é em qualquer país do mundo. Nós tínhamos a inviabilidade, tanto na Previdência dos estados, dos municípios, como da própria União. É um momento de uma Previdência que se afirma com seu caráter de equilíbrio financeiro, de equilíbrio atuarial e o caráter de solidariedade, o que é mais importante. Os gastos, o desequilíbrio atuarial, com inativos, ele cresce à medida que aumenta a longevidade da população, mas a receita do Estado não é correspondente, por uma série de erros e uma visão de desenvolvimento, uma visão estratégica. Então, qual é o nosso papel? Amadurecer, dividir a responsabilidade, mas dizer não tem jeito. Ou fazemos isso, ou fecharemos as portas do governo. E o governo não pode quebrar. Senão quebra um país, e um país não pode quebrar, senão é insolvência. Então, esse é o desafio de uma reforma como a da Previdência. Foi espinhosa, momento de todas as corporações debatendo, mas eu penso que isso é da natureza da democracia, e tem que ser assim. Olha agora a França, o que viveu. A França parou por semanas e semanas e semanas de um movimento violento contra 2 anos a mais na longevidade da reforma da Previdência. Não era para tirar direitos. Na época eu trabalhei para cortes de orçamento familiar, porque tinha que contribuir. Mas eu tinha que fazer aquilo sob pena de não termos uma viabilidade. Era um pensamento correto do Estado brasileiro. E agora você vê, o déficit qual foi? 200 bilhões. Isso é uma tragédia ainda, né? E isso reflete diretamente na Previdência. Então, nós temos que dar os passos seguintes. Como? Dividindo a responsabilidade. Eu, como professor universitário, eu tenho que cumprir
uma renda que eu vou ter, e foi da reforma que eu tinha trabalhado antes, veio depois essa reforma já estabeleceu o tempo de serviço e não o salário integral. Isso é de responsabilidade que nós temos que compartilhar, Renata. O Congresso Nacional teve um evento recente que, muito provavelmente, daqui a 100 anos vai estar nos livros de história, que foi o 8 de janeiro. Um ataque não só ao lugar onde nós estamos agora, mas às sedes dos 3 poderes, né? Como que o senhor avalia a importância do 8 de janeiro para a história do Parlamento, para a história do Brasil? É como você diz, vai estar nos livros daqui a 100 anos, e o impressionante é que ele vai ter uma escala de crescimento de importância histórica permanente, por esses 100 anos pelo menos. Por quê? Porque quem estava vendo o 8 de janeiro, como eu estava vendo, pela televisão, a gente não conseguia acreditar que aquilo era a realidade e que a ameaça fosse tão grande à vida institucional do país. Mas era a destruição material do Parlamento, do Poder Executivo, pelo Palácio do Planalto, e do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque havia um grupo insatisfeito com os caminhos da democracia brasileira. E por que havia? Porque nós constituímos uma sociedade de uma sociedade diversa, cheia de diferenças, mas cheia de afetos também, uma sociedade que teve traços amorosos tão grandes, apesar da escravidão famigerada de 350 anos, mas nós tínhamos uma relação de consideração. Isso veio, eu acho, da alma nordestina para o Brasil, essa consideração, esse sentimento afetivo também. E naquele momento houve uma disrupção daquilo, provou que o Brasil tinha se transformado num país de ódio. Por quê? Porque se entendia que o Estado autoritário era melhor do que a mentira de que todo o país estava envolvido em coisas erradas. E não é assim que se constrói a democracia. A gente constrói a democracia respeitando os acertos, apontando os erros, mas jamais constituindo o ódio como um elo de relacionamento entre as pessoas. Então, o ódio, essa palavra, ela é muito significativa no que ocorreu com a democracia brasileira recentemente, e nós temos que retirá-la. E eu tenho medo, Renata, que isso não consiga ser retirado pela pequenez intelectual que está saindo. Por isso que eu tenho cobrado dentro da universidade, que a universidade volte a ser o farol do mundo, da sociedade, que ela aponte caminhos que não podem passar pelo ódio, não podem passar pelo preconceito, não podem passar pelo alimentar das desigualdades, das minorias pisoteadas, que as igrejas saiam desse ambiente de querer estar influenciando relações de ódio, que elas entrem numa relação de afetividade, de temperança amorosa, de espiritualidade, de sentimento. Aí a vida de um representante do parlamento vai dizer: sociedade, venha dialogar com a gente, mas não traga ódio. É isso que precisa. E quem vem para cá não pode ser um emissário do ódio, tem que ser um emissário da esperança. Tião, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje
As tragédias ambientais são cada vez mais frequentes e intensas em todo o mundo. No Brasil, no ano passado, muitas chuvas e enchentes no sul e sudeste e secas severas no nordeste e na região da Amazônia, conhecida pela abundância de água, mortes e bilhões de reais de prejuízos pelo país. O Brasil registrou o maior número de desastres naturais dos últimos 3 anos. Prevenir, diminuir os efeitos traumáticos às pessoas, ao meio ambiente. É possível? O Senado reuniu especialistas para debater o assunto. Em 2023, o Brasil teve o inverno mais quente dos últimos 62 anos. No hemisfério norte, um verão com temperaturas jamais registradas. E a previsão do tempo não é boa. Os eventos climáticos extremos estão se tornando cada vez mais comuns. Uma realidade que preocupa. 2023 já garantiu um lugar de destaque, lamentavelmente, nos registros da evolução do clima no nosso planeta. Não passamos um mês deste ano sem que se anunciasse algum tipo de evento climático extremo. No Brasil não foi diferente. Em todos os quadrantes do globo, a ocorrência desses fenômenos vem desafiando a capacidade de resposta do Estado e da sociedade, tanto na prevenção de desastres como na mitigação dos seus danos. Não há a menor dúvida, como já aqui muito bem mencionado, os eventos extremos estão se tornando recordes em todo o mundo, e todo tipo de evento extremo, como esses, tempestades severas, contínuas, ressacas também estão mais fortes. Ano passado, o cenário foi de contrastes. Chuvas demais em algumas regiões, em outras, seca e escassez de água para uso humano, animal e agricultura. No Amazonas faltou água, com a seca nos rios. Santa Catarina, Paraná, litoral de São Paulo, as chuvas castigaram duramente dezenas de cidades com perdas de vidas. O Rio Grande do Sul, por sua vez, foi duplamente penalizado. Primeiro uma seca aguda, em seguida ciclone e enchente, especialmente no Vale do Taquari. E assim foi ao longo do ano, sem excluir o meu estado, que fica na região sul, Santa Catarina. Em contraste, a região amazônica está passando agora por uma seca sem precedentes. E por que essas catástrofes ocorrem? El Niño, Laninha, por que esses eventos têm aumentado nos últimos anos? Afinal, o que está acontecendo com o planeta? Com a palavra, os especialistas. O ciclo de crescimento da temperatura no Atlântico Norte eleva as correntes e quando chega em cima da Amazônia ele força a corrente de ar para baixo, evitando a formação de nuvens, evitando as chuvas, isso causa secas. Some-se a isso a corrente do El Niño, que quando o El Niño aumenta a sua força no Pacífico, ele evita que aquela corrente que vem por cima dos Andes, evita que as frentes frias do sul avancem. E em evitando que as frentes frias do sul avancem, faz com que a frente fria passe muito devagar sobre a região sul, causando extrema chuva na nossa região. E se vocês lembram ainda um pouquinho das aulas de física, a combinação de efeitos nem sempre é aditiva, ela pode ser exponencial. E é o que aconteceu nesse momento. Nós tínhamos um aquecimento no Pacífico, bem naquela linha próxima, ao outro lado, lá longe do Brasil, que gera essa seca na Amazônia e gera muita umidade no Rio Grande do Sul, com um aquecimento no Atlântico que não é El Niño. O aquecimento do Atlântico é mudanças climáticas. Parte do que nós estamos vendo na Amazônia, é lógico, é a seca relacionada com o El Niño, com o Atlântico tropical quente, o Atlântico Norte, mas também tem a ver muito com o desmatamento, que aumenta as inundações na época da chuva e aumenta a seca na época da seca. Isso vale para todos os biomas brasileiros. Desde 2020, este número ele aumentou significativamente, e aí eu vou até aqui colocar números para reflexão. De 2016 até agora, nós registramos
mais de 10 mil, cerca de 11 mil ocorrências de desastres em 822 municípios, daqueles 1.038 que o CEMADEM monitora rotineiramente. Certamente as ocorrências são maiores, porque não entra, né, nessa nossa base de dados as ocorrências registradas em municípios que não integram esta lista. Falamos há pouco que as tragédias ambientais têm causado bilhões de reais de prejuízos e milhares de mortes pelo país. Mas isso não é de hoje. Nos últimos 10 anos, quase todas as cidades do país sofreram os efeitos de algum desastre natural, ou seja, 93% do total de 5.570 municípios brasileiros, o que afetou a vida de mais de 4 milhões de pessoas pelo país. E um detalhe, nesses cálculos não entram os eventos climáticos mais recentes, 2023 e começo deste ano. A seca e a chuva são os desastres que mais causam problemas aos municípios brasileiros. A seca é a grande vilã do nosso país. Isso eu estou falando em questões de prejuízos econômicos. A seca desses 586 bilhões em prejuízo nos 10 últimos anos, ela foi responsável por 325 bilhões. E as chuvas por 159 bilhões. 2.200 pessoas foram mortas pelos desastres naturais no todo o Brasil. Vimos aí décadas de prejuízos e ocorrências cada vez mais frequentes. Como o país mapeia os eventos climáticos? O que dizem os órgãos que cuidam do clima? O INMET conta hoje com cerca de 750 estações meteorológicas espalhadas por todo o país. São estações completas que medem não só a chuva, mas temperatura, radiação, vento e outros parâmetros que podem auxiliar de diversas formas a meteorologia e o estudo de desastres naturais no país. E entrando, então, mais especificamente na parte dos avisos meteorológicos de tempo severo, os avisos seguem critérios para emissão de níveis desde o amarelo, que seria um perigo potencial, até o mais severo. Todos esses avisos são comunicados imediatamente à Defesa Civil Nacional, que é a primeira grande usuária, né, dessas informações. Hoje monitoramos 1.038 municípios do território brasileiro que são impactados por desastres deflagrados por extremos de chuvas. No outro extremo, monitoramos os 5.570 municípios do território brasileiro que também são impactados pela falta de chuvas, que culminam em secas, em escassez de águas, que têm impactos também bastante significativos, né, para a agricultura, para as bacias hidrográficas que geram energia elétrica. Nas nossas previsões, no nosso monitoramento do impacto de riscos de seca, já alertávamos, né, para os impactos do El Niño, principalmente nas secas, com o problema das secas na região norte, da região nordeste. Claro que quando o El Niño impacta com chuva em excesso, como no Rio Grande do Sul, aconteceu agora no último mês de setembro, é mais difícil prever com tanta antecedência. Serviços de meteorologia, centros de monitoramento e alertas para desastres naturais. Mas o país continua sofrendo com as tragédias relacionadas ao clima. Então, onde estão os gargalos? O assunto não é novo. Esses desafios não são novidade para ninguém. Aqui mesmo, nesta casa, em 1997, mais precisamente em agosto, eu apresentei um requerimento que criou a Comissão Parlamentar Externa para avaliar e levantar medidas preventivas cabíveis para proteger as populações e as economias das regiões que estão sujeitas ao fenômeno atmosférico El Niño. Dentre os membros daquela comissão constava o nome da então senadora Marina Silva, hoje ministra do Meio Ambiente. No relatório desta comissão, de 97, proferido em outubro daquele ano, o relator, senador Valdec Ornelas, da Bahia, concluiu, aspas, as ocorrências da natureza do El Niño demandam providências de cunho definitivo. Neste âmbito, ressaltam as proposições legislativas que estabelecem as condições para a montagem de um sistema de defesa civil importante para episódios como o El Niño,
Isso é de 97, mas igualmente indispensável para outros tipos de calamidade. Com o relatório do senador Valdec Ornelas, da Bahia, surgiu um documento realmente completo sobre o tema. Ele explicava claramente as razões científicas do fenômeno, explicava o fenômeno em toda a sua dimensão, apresentava uma série de propostas a longo prazo para tratar de um tema como o El Niño e também apresentava uma série de indicações de urgência para cuidar desse problema tão delicado. E, naquele momento, não estávamos ainda com a situação tão grave do aquecimento global. O gargalo do Brasil é a questão da prevenção. No Brasil não se fala em prevenção. O Brasil primeiro deixa acontecer para depois remediar. Ou seja, a doença tomou conta e depois a gente gasta um grande número, e principalmente de recursos financeiros, para tentar minimizar os efeitos danosos causados pelos desastres naturais. Nós utilizamos redes de rastreamento em todo o Brasil. O triste é que essas redes são, hoje, incapazes de dar uma resposta de curto prazo. Estrutura deficiente e lá na ponta, os municípios no aperto por causa dos desastres ambientais. Prevenir sairia mais barato, dizem os especialistas. Nós não temos nenhum registro de quanto que foram gastos de prevenção e que a União disponibilizou de prevenção para os municípios brasileiros. Nós não temos esse registro. Então, por exemplo, em 2011, a ONU fez um relatório em que, nas ações de prevenção, a cada $1, você economizava $7 nas ações de recuperação. Esse trabalho, essa preparação, me parece que ainda são uma espécie de lacuna no país. Nós ainda não temos no Brasil, eu trabalho com esse tema também no Brasil, nós não temos uma cultura de prevenção, né? Nós não somos como os japoneses. Aqui no Brasil já foi falado, o pessoal não gosta de falar de risco, o pessoal não gosta de falar de coisas que podem dar errado, mas a gente precisa fazer isso. Você economiza muito mais. Vamos dizer assim, as autoridades elas precisam levar em conta isso, que com um investimento em prevenção, em preparação, em resposta, etc., você economiza e muito. Faltam recursos para a recuperação e para a prevenção. Os municípios reclamam por assistência. E o que diz o governo? A maior rubrica do PAC, 610 bilhões, é exatamente nesta área, com ações emergenciais, coordenadas nos ministérios, como antecipação do Bolsa Família e do BPC, construção de hospitais de campanha, fornecimento de kits de saúde, liberação de créditos emergenciais para reconstrução de fábricas, atendimento à agricultura, estabelecimentos comerciais, desobstrução de rodovias, deslocamento de equipamentos de resgate e atendimento humanitário. Do que estamos fazendo, então? Nós já estamos investindo, foram investidos, começou no mandato do agora senador, antigo ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, 200 milhões investidos em supercomputação. E agora a ministra Luciana está tentando liberar o recurso o mais rápido possível para a compra desse supercomputador que mantém o INPE na vanguarda da previsão numérica do tempo nacional. Estamos desenvolvendo a previsão subsazonal para ajudar a meteorologia, a agricultura. Estamos desenvolvendo a previsão de curtíssimo prazo. Previsão de curtíssimo prazo significa previsão de 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. É previsão, não é monitoramento. E junto com isso estamos transformando o CPTEC, elevando ele à condição de centro ambiental, não só mais centro meteorológico. E estamos trabalhando agora para um incremento de mais 200 municípios a partir dos recursos que estão sendo viabilizados pelo PAC para ampliação da rede de monitoramento ambiental e com o incremento que passará a ser, nos próximos anos, para a ordem de 1.900 municípios a serem monitorados pelo CEMADEM, estaremos, então, cobrindo cerca de 70% da população, que vive nesses 1.942 municípios. Nós vamos implementar uma tecnologia que já é utilizada
nos países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão e Alemanha, que é a tecnologia Cell Broadcast, da qual as defesas civis informarão a população que antecede aquele desastre para tomarem as suas iniciativas, para que elas não se envolvam naquele desastre. Então, essa é uma iniciativa do governo federal, né, do nosso ministério, juntamente com o Ministério das Comunicações. Aprender a conviver com os fenômenos climáticos extremos. E o país precisa se preparar melhor. Há que se tomar consciência da necessidade de aprender a conviver com calamidades e precaver-se para, na sua ocorrência, minimizar efeitos materiais e sociais. Todos os anos a gente acompanha exatamente as mesmas coisas. Isso vai se tornar cada vez mais sério à medida que aumenta os problemas com as mudanças climáticas, e esses eventos vão se tornar cada vez mais comuns, cada vez mais severos. É urgente que nós façamos alguma coisa e que tem que ser feito do ponto de vista de gerenciamento de riscos. Precisamos desenhar um sistema inteligente onde tenha mais monitoramento em regiões de maior risco. E nós, graças aos instrumentos do INPE e do CEMADEM, sabemos sim onde são essas regiões de mais risco. E precisamos, de novo, apoio dessa casa para expandir essa rede. O Congresso, como pode ajudar? Como tem ajudado? No final do ano, em novembro, o país ganhou lei que amplia os instrumentos de prevenção de desastres e recuperação de áreas atingidas. E ainda em análise no Senado, o projeto de lei que garante seguro-desemprego aos afetados por catástrofes naturais ou desastres ambientais. E também no Senado, o projeto que trata do gerenciamento de riscos e ações de contingências contra desastres naturais em nível federal, estadual e municipal. Esse projeto já está no sistema para que exista um gerenciamento de riscos, ou seja, o enfoque de gerenciamento de riscos no Brasil, conectando o que nós já temos em termos de infraestrutura, de normas e de leis que trabalham em termos de federal, estadual e municipal, de forma que a gente tenha um tratamento mais rigoroso para riscos. Porque a gente tem que pensar nisso aí do ponto de vista, né, seria ideal que todas as cidades tivessem, como bem falou aqui, 4 planos de contingência, vamos pensar assim. Primeiro, prevenção. Segundo, preparação. Terceiro, resposta. Quarto, recuperação. Se a gente olhar no Brasil, quais municípios que têm esses planos? Nenhum, praticamente. Isso é algo que nós, a partir aqui do Congresso Nacional, podemos cooperar, né, dentro daquilo que for em termos de legislação. Mas o principal é a conscientização. Conscientizar as pessoas de que tem que se preparar e que, principalmente, vivemos uma emergência climática. Aprimorar a legislação, mas também a atenção voltada às pessoas. Educar a população para o antes e o depois das ocorrências. Eu acredito que se nós pudermos, de uma certa maneira, influenciar as prefeituras através do próprio parlamento, adotarem essa tática de preparação da população, nós estaremos avançando muito. Se nós trabalharmos uma cultura de prevenção, nós teremos a possibilidade de reduzir bastante o impacto desses desastres e estaremos até fazendo economia. Portanto, esses 2 caminhos, a prevenção e o investimento na prevenção, me parecem algo que é importante ressaltar no Brasil, uma vez que a nossa cultura nunca foi uma cultura muito amigável para esse tipo de atividade. O fato é que nós, enquanto legisladores, temos que pensar, por exemplo, em educar a nossa sociedade e também ajudar os nossos prefeitos a, por exemplo, dragar os rios. Porque, por exemplo, em Santa Catarina, muitas das enchentes e das catástrofes que ocorrem e que afetam a população catarinense são por conta das cheias dos rios, que estão muitas vezes com sofás, com carro, com lixo. Aqui no Senado, no Congresso, a gente tem que fazer a nossa parte, de poder ajudar o Brasil a preservar as vidas dos brasileiros através de medidas pragmáticas. Não adianta só a discussão, existem medidas pragmáticas que têm que ser feitas
E, para isso, vai precisar da colaboração de todos, tanto na parte de mitigação dos riscos climáticos, vamos dizer assim, né, quanto dos eventos extremos de meteorologia que afetam a vida de todo mundo, aproveitando as vulnerabilidades que nós já temos no sistema. Então, a gente tem que reduzir as vulnerabilidades e esse trabalho vai ser feito. E eu espero que a gente, a partir de agora, com tantas coisas que aconteceram, que a gente realmente encare isso com seriedade. Pois é, foi dito e repetido, catástrofes ambientais, um problema recorrente e sem prazo para terminar. E lidar com essa realidade exige união de esforços. Para a gente enfrentar essa emergência climática, que ninguém tem mais dúvida que ela está ocorrendo, nós temos que ter uma integração de esforços. E principalmente, não é, na atividade de inteligência. Hoje, sabemos que a tecnologia nos permite maior confiabilidade nas previsões climáticas e, com isso, podemos ter melhor tempo de resposta às ações que minorem as consequências às populações e às economias. Tenho certeza de que o esforço compartilhado de pensar sobre esses problemas é uma parte indissociável da evolução de nossa capacidade de ação coletiva em resposta a eles. Pensando juntos, pensamos melhor e assim nos preparamos para agir de forma mais coordenada, eficiente e rápida. E o outro aspecto que foi colocado aqui por várias pessoas foi a questão da prevenção. O brasileiro não gosta de prevenção. Né? Quando a gente fala em prevenção, é algo complicado. Então, os dois recados que eu coloco aqui, senadora Min. A integração do conhecimento, né, para que haja o alerta antecipado, e a prevenção, trabalhada em todos os níveis de governo, federal, né, estadual e municipal. A minha intenção é de destacar 2 pontos que me parecem importantes para nós avançarmos no Brasil. O primeiro deles já foi mencionado aqui, e é urgente também, que é o fortalecimento das defesas civis do Brasil. A defesa civil precisa estar mais bem estruturada. E o segundo deles é a preparação da população. Se tivesse uma grande chuva lá no meio do oceano, nós não estaríamos aqui nessa sala. Nós estamos nessa sala porque os desastres afetaram as pessoas. Por isso, nós temos que desenvolver, ao mesmo tempo que evitamos desmatamento, ao mesmo tempo que monitoramos as mudanças climáticas com o melhor que tiver da nossa tecnologia. Precisamos estar preparados e preparadas para essas mudanças, para não perdermos mais vida. Nós não vamos conseguir reduzir os efeitos ou mitigar mudanças climáticas trabalhando só em um país ou só com uma organização. A gente precisa de um planeta inteiro. Somos todos nós, do ponto de vista da União, estados, municípios, os ministérios, organizações, as pessoas, todos precisamos trabalhar juntos para reduzir esses efeitos, mitigar esses riscos. Todos pela mesma causa, tecnologia e recurso financeiro no combate aos desastres naturais. Os municípios agradecem, o meio ambiente e as pessoas importam. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Anos do Senado Federal. Embora tenha sido criado pela Constituição de 1824, o Senado só realizou a primeira sessão legislativa 2 anos depois. Nos primeiros anos, as 2 casas do Legislativo, o Senado e a Câmara dos Deputados, funcionaram no mesmo local. Inclusão. Neste sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado.
avô, dentro do Exército, seguiu a arma de engenharia, ele participou da construção de quartéis e era um arquiteto excepcional. Ele projetou muitos prédios, principalmente o Palácio Monre, que tirou o primeiro lugar de arquitetura na exposição mundial que teve nos Estados Unidos, em St. Louis. Ele foi considerado lá pelos jornais e pelas autoridades lá como a pérola do diadema dos pavilhões estrangeiros lá na exposição. Posteriormente, quando terminou a exposição, o terreno tinha que ser deixado do mesmo jeito em que eles encontraram quando ocuparam. Então, o meu avô desmontou o palácio, transportou esse palácio para o Rio de Janeiro. Diziam que era uma cópia do Palácio Americano. Não era cópia, era o próprio palácio desmontado e trazido para cá. O Senado Federal, essa instituição com 2 séculos de existência, cumpre um papel fundamental no jogo democrático no nosso país. É uma instituição que é parte importante da composição, da independência e da autonomia entre os poderes, cumpre uma função primordial na garantia do Estado Democrático de Direito e uma função essencial que é a de ser o espaço de representação da Federação. É aqui no Senado Federal que os estados se representam por intermédio de 3 senadores de cada estado e que aqui defendem os interesses de cada um dos estados, da sua população e onde se busca o entendimento para a solução dos problemas interfederativos. A morte de Dom João colocou o imperador em uma situação delicada. Na condição de legítimo herdeiro do trono português, ele deveria retornar a Lisboa acumulando as coroas do Brasil e de Portugal. Reuniu a Assembleia para um discurso surpreendente. Anunciou que abdicaria a coroa portuguesa em favor de sua filha, Dona Maria da Glória. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. A violência contra as mulheres é um problema social e também um problema de saúde pública. Uma lei que passou pelo Senado alterou o Código Penal brasileiro e mudou a forma de proteger as mulheres e, principalmente, de punir os agressores. Lei Maria da Penha. Um marco histórico, né? Olá, meu nome é Lavínia Rocha, eu sou professora de História, criadora de conteúdo e escritora, e hoje a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não protege a mulher apenas contra a violência física, existem outros tipos de violência. É a sexual, patrimonial, psicológica, moral, são vários tipos de violência. E tudo isso está dentro da lei. Está dentro da lei. E a gente não pode esquecer a luta para essa lei existir, né? Tem um consórcio de ONGs feministas que se uniram para poder fazer um anteprojeto para essa lei hoje existir. A Lei Maria da Penha entrou em vigor em agosto de 2006 e ganhou esse nome em homenagem a Maria da Penha, uma mulher que foi vítima por 6 anos de violência doméstica do seu marido. A lei agora determina a prisão em flagrante e também a prisão preventiva. Ela determina essas punições, mas ela também tem a ideia de prevenção e acolhimento da vítima. Então ela vai determinar também que uma mulher que esteja sofrendo, ela tenha isolamento, né, que o marido saia de casa, não possa ver os filhos. E a partir da lei, a violência doméstica passa a ser considerada a violação dos direitos humanos. A violência contra a mulher, ela tem em todas as classes sociais, ela acontece em todas as classes sociais. A violência doméstica ela está em todas as classes, raças, religiões, mas ela tem uma prevalência. Das 18 milhões de mulheres que sofrem violência, 12 milhões são mulheres negras, pretas e pardas. Toda mulher tem o direito de viver em segurança, de ter o seu valor reconhecido. É um esforço de todo dia, de toda a sociedade. É uma jornada que teve e continua tendo a participação dos senadores. Senado, 200 anos. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica.
os 200 anos do Senado, a construção de uma nação. Padre Feijó, o primeiro governante eleito do Brasil. As revoltas das províncias e Duque de Caxias. O processo de libertação dos escravizados. 2 séculos de história do nosso país, você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. As medalhas simbolizam e mantêm viva a memória de lugares e momentos importantes para o Senado. São também o meio para se preservar a história e os valores democráticos para as futuras gerações. Esse momento histórico é para nós mais do que uma ocasião de comemoração. É uma oportunidade de reconhecer e enaltecer a relevância das instituições que moldaram e continuam a moldar a nossa nação. Casa da Moeda, que dá fé pública a vários documentos, né? Entrega hoje aqui uma medalha que representa esses 200 anos e que marca a história do Brasil e a história do Senado. O bicentenário do Senado significa uma possibilidade e uma oportunidade. Que possibilidade e que oportunidade? Claro, de comemorar. E comemorar o quê? A nossa trajetória. E aí vem a oportunidade, conhecer a trajetória desses 200 anos do Senado Federal. Um país, para ter cidadania, precisa cultivar a sua história. E a história do Senado, desses 200 anos, se confunde com a história do Brasil. O direito ao trabalho, a consolidação das leis trabalhistas e a carteira de trabalho são conquistas importantes do nosso povo. Mas há 200 anos era tudo muito diferente. O Brasil ainda não tinha leis que regulamentassem o trabalho. E a Constituinte de 1823 foi o primeiro momento em que esse tema foi debatido. Seu anteprojeto faz menção ao direito ao trabalho livre e remunerado, regulamenta profissões ligadas ao Estado e trata até dos direitos autorais de inventores e escritores. Comparado com o que temos hoje de direitos trabalhistas, o que foi discutido ainda era muito tímido, mas esse foi o primeiro passo na jornada que nos trouxe até aqui. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Olá, eu sou Isabela Dutra e esse é o programa Argumento.
A Procuradoria da Mulher no Senado acaba de divulgar um estudo com um mapa da violência contra a mulher por estado. É a maior pesquisa do gênero já feita no Brasil. Eu vou conversar sobre isso agora com a Procuradora da Mulher aqui no Senado, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Senadora, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Isabel. A gente tem oportunidade, como eu falo, informação é poder. Mesmo um mapa desse, dando um diagnóstico da violência no Brasil, a violência contra a mulher no Brasil por estado, se a gente não der visibilidade à população, ela não vai ter conhecimento, a sociedade não tem o conhecimento de quão grave é a violência contra a mulher no Brasil. O que esse mapa mostrou para a senhora, senadora? Mostrou o mapa no geral. Você sabe que em novembro nós apresentamos um mapa no Brasil como um todo. 30% das mulheres entrevistadas, no mínimo 30% já tinha sofrido violência. Mas o que é mais assustador é que quando vai aprofundando a pesquisa, mostra que ela não sofreu a violência, mas conhece várias pessoas, colegas, amigas que sofrem violência. E também essa pesquisa é importante porque ela mostra que muitas mulheres, quando a gente vai aprofundando a pesquisa, que é o Data Senado e o Observatório da Mulher no Senado, ela termina descobrindo que sofria violência, mas não sabia que era violência. Ela não reconhecia a situação como violência? Como violência, principalmente se a violência não for física, por exemplo. Muitas mulheres acham que um empurrão, uma coisa assim, um murro simples, aquilo que não deixa marca, não seria violência. Como que a mulher pode reconhecer que um relacionamento, violência doméstica, está se tornando realmente violento, está se tornando perigoso? É isso que a gente mostra, que começa com um murro na mesa, com afastar você dos amigos e da família, confiscar seu telefone, olhar seus dados, quer dizer, é um assédio constante sobre isso. Normalmente isso termina em violência física. E o que a mulher pode fazer nesses casos? A mulher não é negociável não prestar queixa, não procurar ajuda. Não é negociável não procurar, porque aquilo ali é o início. Nunca a gente viu alguém que chega ao feminicídio já não ter praticado a violência física. Sabe qual é a importância desse mapa da violência no Brasil? Primeiro, uma pesquisa longeva que começou em 2005, mas no último ano agora a gente fez o Data e o Observatório, o Data Senado e o Observatório entrevistaram 21 mil mulheres nesse país. É bastante. Como um todo, uma investigação com tecnologias avançadas que tiveram oportunidade por telefone, porque mais de 90% das mulheres têm acesso ao telefone. Essa pesquisa jamais seria feita indo na casa, né? Porque dificilmente a mulher que sofre violência ia ter coragem de dizer. O que chama a atenção nessa pesquisa é que a gente tinha dados isolados, tanto no Estado como em alguns setores. Eu citarei aqui. A gente uniu aqui a saúde, o Ministério da Saúde, ao Ministério da Justiça e a Segurança Pública. Aí eu diria aqui o seguinte: só chega à saúde aquela mulher que foi ao pronto-socorro. Aquela que a violência física foi tão grave que ela teve que procurar para suturar ou para sofrer uma fratura. Aí essa não chega à polícia porque a maioria não tem coragem de denunciar. E tem aquelas que os vizinhos chamam porque ela está sendo espancada ou ameaçada, essa não chega na saúde. Essa violência chega à segurança pública. E aquelas que já vão se queixar direto ao Ministério Público. Então, pela primeira vez, foram unidos esses dados, a Justiça liberou e a gente pôde ter. Olha, é tão importante esse mapa com essa pesquisa que a própria ONU Mulher, que vai ter agora de 10 a 13 de março na ONU, as meninas vão representar o Senado, o Data Senado, porque eles acharam de uma importância fundamental. Senadora, os dados são muito alarmantes?
os dados são assustadores, né? Você vê que, por exemplo, a cada 10 mulheres, no mínimo 3 sofreu violência. Aquela que se diz sofreu violência, e quando une, que elas dizem assim, eu não sofri violência, mas conheço várias que sofreram violência. Isso chega a mais de 60%. Por que será que está aumentando tanto? Olha, a gente tem que se aprofundar nisso, porque a gente sabe que a violência pode ter aumentado muito, mas também hoje a gente sabe que a mulher tem mais coragem de denunciar. Até porque hoje ela já tem conhecimento do que é a violência. Ela já, como a mídia já mostra muito, por isso que eu digo, a informação é poder. Esse mapa é um diagnóstico da violência, e é assim que a gente trata políticas públicas. E o que a gente tem que ter esse olhar diferenciado, porque se hoje todas as mulheres que sofrem violência procurassem os serviços, como Casa da Mulher Brasileira, todos esses, o Brasil não tinha como abraçar todas essas mulheres. Então, isso é algo que nos preocupa e que precisa urgência nisso. Porque a gente sabe que isso tudo passa pela educação. Nós temos um machismo estrutural que o cara se comporta como se a mulher fosse propriedade dele. Então, você vê que a maioria do feminicídio em si é aquele agressor que é da sua casa. Eu me preocupo muito com esse dado porque nós mulheres sofremos violência igual aos homens, a violência em geral, e ainda temos a violência dentro de casa, porque 70% das mulheres pesquisadas, a violência é do homem dentro de casa. Mas aí, senadora, ela pensa assim, ela vai denunciar e depois ela tem que voltar para casa, ela depende do homem. Como que aí ela faz? É por isso que, por exemplo, eu estou com um projeto de lei aí que já foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e agora está indo para cá. Colocar emergencialmente as mulheres vítimas de violência no Bolsa Família. Por quê? Eu trabalhei em pronto-socorro, que eu sou médica de formação, e a grande maioria, quando eu queria que ela fosse prestar queixa, ela dizia, mas doutora Zenaide, eu não tenho como voltar para casa. Imagine, se você depende do teto, do alimento, para ela e para os seus filhos. Não é raro a mulher chegar espancada e os filhos também, porque normalmente o filho quer tomar quer proteger a mãe. Eu trabalhei em pronto-socorro, suturava a mãe, muitas vezes suturava o filho. Então, ela não prestava queixa porque ela dependia totalmente dele. Ou seja, ela ia voltar a dormir com o inimigo. Então, o fato de colocá-la dentro do Bolsa Família, emergencialmente, além, porque, por exemplo, nós aprovamos que as medidas protetivas não esperassem de uma ordem judicial. A própria segurança já pode fazer as medidas protetivas, mas elas não são eficazes se essa mulher não tiver um lugar para ficar. O que é que acontece? A gente sabe que a violência tem todos os níveis, mas quase 90% são em mulheres, a violência é maior, mulheres negras e pobres. Muitas vezes elas se submetem à violência porque a família também não tem como acolhê-la, né? A família não tem. Eu vi muito isso, não prestava queixa. Muitas vezes eu queria, você tem que prestar queixa, mas eu vou voltar. Quando chegar que eles sabem, eles ficam possessos, né? Quando descobre que a mulher denunciou. Nossa. Ao mesmo tempo, gente, eu queria dizer às mulheres brasileiras que sofrem violência, não é negociável não denunciar, porque, no mínimo, eles não são mais réus primários. Quando você faz a denúncia, que faz o corpo de delito. E essa questão da gente propiciar emergencialmente o Bolsa Família, que é R$600, não é grande coisa, mas se ela tiver 2 filhos, mais R$300, a própria família, que a maioria das vezes é pobre, mas vai ter como acolhê-la, né? Com alguma ajuda. É uma coisa que chama atenção e que eu digo às mulheres, vamos nos educar, inclusive chama atenção porque sábado, dia 24, completou 92 anos do direito da mulher votar.
Olha. Que foi Celina Guimarães, no Rio Grande do Norte. Então, não faz nem 100 anos que nos permitiram nos educar, votar e ser votado. E não tem outra saída a não ser o empoderamento econômico. Senadora, em relação à faixa etária, o que a pesquisa traz? Olha, é impressionante que, por exemplo, eu cito o meu estado, é umas nuances que tem, porque essa pesquisa é muito profunda, ela viu todos os aspectos, mas a gente sabe que tem que continuar, né? Então, o que é que chama a atenção? Meu estado não é um valor, uma percentagem alta, tão alta de violência contra a mulher, mas chama a atenção que a violência é muito centrada em mulheres bem jovens, entre 14 e 24 anos. Muito novas, né? Muito jovens e que olha, sinceramente, eu acho que se a sociedade não der as mãos, a gente não colocar a Lei Maria da Penha no currículo escolar, mostrando os direitos, porque... Declara aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 123 de 2024, de autoria desta presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar o Dia Mundial das Águas. Compõe a mesa os seguintes convidados: a senhora Verônica Sanches da Cruz Rios, presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. A senhora Yara Bueno Giacomini, diretora do Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas e Acesso à Água do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. A senhora Lúcia Maria Rodrigues Mendes, coordenadora do Fórum de Defesa das Águas do Distrito Federal. O senhor Nelton Frisch, deputado federal no período de 1983 a 1991 e membro da Articulação em Defesa da Política das Águas. O senhor Ramon Flávio Gomes Rodrigues, secretário executivo de Planejamento e Gestão Interna da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. O senhor Oscar Cordeiro, membro da Articulação em Defesa da Política das Águas. Também participa remotamente dessa sessão a convidada a senhora Malu Ribeiro, diretora de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica. Bom, primeiramente, só pedir desculpas a todos pelo meu atraso. Eu estava num outro evento no Comando Militar do Planalto, mas quero agradecer a participação de todos os nossos convidados que confirmaram a presença e estão aqui conosco, e os convidados e quem nos acompanha. Então, só pedir desculpas pelo atraso, que foi um pouquinho extenso. Bom, convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
excelentíssimos senadores, senadoras, todos os presentes nessa sessão do Senado Federal e aqueles que nos acompanham pela TV e Rádio Senado e demais mídias. É com grande honra e compromisso que hoje nos reunimos para debatermos uma das questões mais urgentes e vitais para o futuro de nosso planeta: a preservação e o acesso à água. Como presidente da Comissão de Meio Ambiente, é meu dever conduzir essa discussão com a seriedade e a profundidade que o tema merece, especialmente no Dia Mundial da Água, que se dará amanhã, dia 22 de março. Nosso planeta, ele está enfrentando uma crise ambiental sem precedentes. As mudanças climáticas estão provocando alterações inesperadas nos padrões de chuvas, resultando em secas prolongadas em algumas regiões e enchentes catastróficas em outras. Esses eventos extremos não apenas ameaçam a segurança hídrica, mas também ampliam as diferenças sociais, econômicas e raciais, intensificando o que conhecemos como racismo ambiental e injustiça climática. O racismo ambiental e a injustiça climática são manifestações preocupantes das desigualdades estruturais em nossa sociedade. As comunidades marginalizadas são frequentemente as mais afetadas pela escassez de água e pela poluição, enquanto as populações privilegiadas desfrutam de acesso abundante e recursos hídricos limpos. Essa divisão não apenas agrava a crise hídrica, mas também reforça um ciclo de desigualdade que perpetua o sofrimento de milhões de pessoas em todo o mundo. É nosso dever moral e ético confrontar essa realidade e garantir que todas as pessoas, independentemente da sua origem ou condição social, tenham acesso justo à água potável e limpa. Além das mudanças climáticas e da degradação dos ecossistemas, é crucial reconhecer o papel dos padrões de produção e consumo na redução da disponibilidade hídrica. A contaminação de corpos d'água, o uso indiscriminado desses recursos e o desmatamento contribuem significativamente para a escassez de água, seja por meio do consumo direto do recurso em seus processos produtivos, seja pela contaminação dos corpos d'água devido ao lançamento de resíduos tóxicos. A promoção de padrões de produção e consumo sustentáveis é fundamental para mitigar os impactos negativos sobre os recursos hídricos e garantir a segurança hídrica para as gerações futuras. Além disso, é crucial reconhecer a importância dos biomas na regulação do ciclo da água. Os biomas desempenham um papel vital na produção e distribuição de água, influenciando diretamente sua disponibilidade em diferentes regiões. A Amazônia, por exemplo, produz diariamente uma quantidade significativa de água através do processo de transpiração das árvores, contribuindo para a formação de chuvas em vastas áreas do continente. Já o Cerrado, com sua biodiversidade única e sua capacidade excepcional de retenção e distribuição de água, é um exemplo marcante dessa interconexão entre ecossistemas saudáveis e segurança hídrica. Proteger e restaurar esses biomas não é apenas uma questão de conservação ambiental, mas uma medida essencial para garantir a sustentabilidade de nossos recursos hídricos e a resiliência de nossas comunidades diante das mudanças climáticas. Como representante do povo, temos o dever inalienável de agir em prol da preservação e do acesso equitativo da água. Devemos fortalecer nossas leis e políticas para garantir que a água seja tratada como um direito humano básico, não sujeita estritamente a leis do mercado. O Poder Legislativo desempenha um papel crucial nesse processo, criando e implementando legislações que promovam a gestão sustentável dos recursos hídricos, protejam os direitos das comunidades mais vulneráveis e assegurem a preservação de nossos ecossistemas essenciais. Nesse Dia Mundial da Água,
Devemos renovar o nosso compromisso com a proteção desse recurso vital e com a construção de um futuro mais justo e sustentável para todos. Que essa sessão de debate nos inspire a agir com determinação e urgência diante dos desafios que estamos enfrentando. Desde já, agradeço aos nossos convidados e convidadas que aqui estão para contribuir com esse debate. O tempo de vocês, aqui dedicado, será de grande valia a este parlamento e, certamente, a todos que nos assistem. Muito obrigada e uma ótima sessão para todos nós. Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar, que se encontram na galeria, o grupo de parlamentares, membros da Associação Europeia de Livre Comércio, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, acompanhados dos embaixadores no Brasil da Suíça, Pietro Lazeri, e da Noruega, Odd Magnerud. Sejam bem-vindos. Também gostaria de falar de algumas autoridades presentes. O Félix Paloso, diretor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico, do DF, a DASA. Bruno Potiguara, diretor de Gestão Ambiental e Territorial do Ministério dos Povos Indígenas. Nilton Vieira, representante do movimento Salve o Rio Melchior, na Ceilândia. Baiano Caminhoneiro, vereador do município de Palmital, do estado de São Paulo. Ivanete Silva dos Santos, representante do Movimento Popular Frente Rio Melchior. E Salve Ari JK. Sejam muito bem-vindos todos. Bom, assistiremos agora a um vídeo institucional. A mudança do clima está interrompendo os padrões ambientais, levando a eventos climáticos extremos e alterando a disponibilidade de água. Recentemente, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico lançou a primeira edição do estudo Impacto da Mudança Climática nos Recursos Hídricos do Brasil. Segundo a publicação, a disponibilidade hídrica pode cair mais de 40% em regiões hidrográficas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste até 2040. Com essa redução, existe uma tendência de aumento do número de trechos de rios que secam temporariamente, especialmente na região Nordeste. O estudo indica a necessidade de medidas de convívio com períodos de seca mais severos e prolongados, que levem à racionalização dos usos na região semiárida e no litoral nordestino. Segundo dados da ONU, as mudanças climáticas extremas estão afetando os padrões do ciclo da água, dificultando o acesso à água potável, especialmente para as crianças e os adolescentes mais vulneráveis. As mudanças climáticas agravam o estresse hídrico, levando a uma maior competição por água, gerando até mesmo conflitos. Até 2040, quase 1 em cada 4 crianças viverá em áreas de estresse hídrico extremamente alto, conforme dados da ONU. A mudança climática está acontecendo agora. O mundo precisa usar a água de forma inteligente. Todos têm um papel a desempenhar, seja como governos, seja como cidadãos. Não podemos mais esperar. Antes de passar a palavra para os nossos expositores, eu convido para fazer o uso, para fazer seu pronunciamento, o senador Jorge Seife. Seja bem-vindo, senador. Querida senadora Leila, parabéns pela proposição desse importante tema, que é a água. Parabéns à senhora, a todos os convidados. Muito obrigado por estarem aqui nessa quinta-feira prestigiando o Senado Federal e, acima de tudo, prestigiando o bem mais valioso que existe no planeta Terra, que é a água. Senhoras e senhores, hoje, ao celebrarmos o Dia Mundial da Água, gostaria de chamar a atenção
para um dos recursos mais fundamentais para a vida na Terra. Esse elemento, tão essencial quanto precioso, desempenha um papel crucial em todos os aspectos da existência humana e do mundo natural que nos cerca. A água é a essência da vida. Cerca de 60% do corpo humano é composto por água. É vital para a digestão, absorção de nutrientes, transporte de oxigênio, regulação de temperatura do corpo e entre outras coisas. Sem água, a vida tal como a conhecemos simplesmente não poderia existir. Apesar de sua importância inquestionável, enfrentamos hoje uma crise hídrica sem precedentes, exacerbada pela poluição e pelo uso não sustentável dos recursos hídricos. A poluição da água, proveniente de fontes industriais, agrícolas e domésticas, tem efeitos devastadores sobre ecossistemas aquáticos, a biodiversidade e a saúde humana. Resíduos tóxicos, plásticos e outros poluentes transformam nossos rios, lagos e oceanos em depósitos de lixo, afetando negativamente a vida marinha e reduzindo a disponibilidade de água potável. A água potável, um direito básico humano, ainda é inacessível para bilhões de pessoas ao redor do mundo. E a falta de acesso à água segura e saneamento básico é uma crise de saúde pública, levando a doenças e morte prematura, especialmente em comunidades vulneráveis em países em desenvolvimento. Diante desses desafios, senadora Leila, o uso sustentável da água emerge como uma das questões mais críticas do nosso tempo. Precisamos repensar nossos métodos de consumo, promover práticas agrícolas e industriais que conservem a água e investir em tecnologias de tratamento e reciclagem de água. Além do seu papel vital na sustentação da vida, a água é um recurso indispensável em quase todas as atividades humanas. Ela é utilizada na agricultura para irrigar culturas que alimentam o mundo, na indústria para produzir bens e serviços, geração de energia. Porém, seu uso deve ser equilibrado e com a necessidade de preservar este recurso para futuras gerações. Portanto, nesse Dia Mundial da Água, façamos uma reflexão profunda sobre nossas atitudes em relação à água. E é imperativo, senadora Leila, que adotemos uma abordagem mais consciente e sustentável, respeitando a água como recurso valioso que é. Somente assim poderemos assegurar que as futuras gerações herdem um mundo onde a água continue a fluir livre e abundantemente para todos. A senhora sabe que eu sou oriundo da pesca industrial, minha família ainda segue nessa atividade e nos espanta que cada vez mais, senadora Leila, quando nossos barcos lançam as suas redes, a quantidade de lixo que vem nas nossas redes, é uma pesca incidental de lixo, como os leitos dos nossos oceanos, dos nossos mares, dos nossos rios, infelizmente se transformaram em depósito de lixo. Isso passa por uma consciência coletiva, consciência de cada um dos brasileiros que estão nos assistindo, especialmente como descarta lixo, separação de lixo e, lógico, inclusive enchentes. Já está provado de que muitas cidades hoje enfrentam enchentes porque os rios das regiões não conseguem mais acomodar a água das chuvas por conta dessa poluição. Então, eu quero mais uma vez parabenizar a senhora. Parabéns pela iniciativa, conte comigo e que as pessoas que aqui estão nos prestigiando saibam que a senhora é uma mulher pública, eu sou um homem público, dispostos a desenvolvermos cada dia mais ações, investirmos em saneamento básico, educação do povo e práticas sustentáveis para que o nosso Brasil vá bem nesse recurso tão precioso que é a água. Muito obrigado, senadora Leila, meus cumprimentos à senhora e a todos presentes. Nós que agradecemos a participação, senador Jorge Seife. Prazer tê-lo aqui conosco nessa sessão. Obrigada. Quinta-feira, geralmente, nós não temos, a maioria dos parlamentares vão para os seus estados, então é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, agora eu vou passar a palavra para os nossos convidados. Eu vou conceder a palavra à senhora Verônica Sanches da Cruz Rios, presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. A Ana, você pode... Obrigada, Verônica.
Boa tarde a todos. Senadora Leila, primeiramente eu gostaria de agradecer a senhora por ter feito possível essa sessão solene em comemoração ao Dia Mundial da Água, em nome de todos os servidores da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico que estão aqui presentes, prestigiando essa sessão, e a senhora, gostaríamos de lhe agradecer por essa deferência à agência e a todos os que estão aqui presentes em comemoração a esse dia tão importante. A Agência Nacional de Águas e Saneamento, senadora Leila, ela tem uma missão muito importante e muito complexa. Se me permite, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa missão, porque muitos dos membros que compõem o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos estão aqui presentes como seus convidados, estão aqui presentes na plateia. Temos ex-diretores da agência, o doutor Oscar está aqui presente, o doutor Ramon, da COGER, que apresentou esse vídeo institucional tão belo, faz parte do nosso sistema. Então, para a gente é muito importante ter esse espaço no parlamento para que, reunidos, possamos mostrar os esforços que são feitos em conjunto. A Agência Nacional de Águas é responsável por coordenar o SINGRE, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, do qual é composto pelos órgãos gestores estaduais, senadora, aqui no Distrito Federal, em todos os estados da federação, bem como os comitês de bacias hidrográficas, que reúnem mais de 37 mil pessoas. Hoje nós fizemos... Hoje não, mas recentemente fizemos uma conta de mais de 37 mil pessoas que se dedicam seu tempo, sua energia, suas vidas à proteção dos recursos hídricos no Brasil, à gestão dos comitês de bacias hidrográficas, pequenos comitês, médios comitês das grandes bacias hidrográficas do Brasil. O Brasil, como a senhora bem sabe, detém 12% da água potável do planeta. Então, a Agência Nacional de Águas, bem como o nosso sistema, é responsável por gerir o maior manancial de água potável do mundo. Isso não é pouca coisa, senador, e para isso nós precisamos de informações, nós precisamos de equipe, nós precisamos de gente, e isso é composto pelo Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Gostaria de aproveitar, senadora, nessa ocasião, para mencionar uma pauta que é do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional que aprovou a lei, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, que institui toda a nossa política nacional desde 1997, o Congresso Nacional que criou a Agência Nacional de Águas no ano de 2000 e também constituiu o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que ele está inativo, senadora. Nós temos a expectativa de que amanhã, no Dia Mundial da Água, ele seja recomposto para que nós tenhamos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos atuante, forte, para fortalecer essa gestão compartilhada dos recursos hídricos no Brasil. Então, apelo à senhora para o seu apoio para que esse comitê seja reconstituído o mais breve possível. E gostaria de falar, senadora, sobre as mudanças do clima e como que as mudanças do clima afetam os recursos hídricos. A Agência Nacional de Águas, recentemente, fez um estudo que mostra exatamente os impactos da mudança do clima nos recursos hídricos. Esse estudo, senadora, ele olhou todos os modelos existentes do IPCC, que é o painel intergovernamental para as mudanças do clima, rodou 33 modelos, olhando 4 cenários. Quais são esses cenários? O mais otimista, que aumente até 1,5 graus Celsius a temperatura do planeta, e o menos otimista, que aumente até 4,5% a temperatura do planeta. E 3 horizontes temporais. O primeiro, de 2015 a 2040, o segundo, de 40 a 70, e o terceiro, de 70 a 2100. Ou seja, nos próximos 60 anos, 60, 80 anos, o que vai acontecer, quais são as projeções, as expectativas que nós temos de mudanças. E, infelizmente, as informações não são as que a gente gostaria. Nós temos tendências que mostram, a partir desses estudos que foram feitos em mais de 400 mil trechos de rios no Brasil, que o Nordeste e o Norte sofrerão secas mais intensas e mais agudas, que a região Sul terá mais água, porém não de forma dispersa, e sim de forma concentrada, gerando enchentes, enxurradas, como as que a gente tem visto recorrentemente. O Centro-Oeste, principalmente o bioma do Pantanal, que é a maior área de umedal, a maior área úmida do planeta, estará mais seco. E no Sudeste teremos menor disponibilidade hídrica, onde estão concentradas as grandes capitais, as grandes cidades do Brasil, e grande parte da população do Brasil e da produção industrial e da produção agrícola também está na região Sudeste. E por que esse estudo é importante? Porque ele traz informações muito consistentes, mas também estratificadas para ajudar na tomada de decisão. E quem que precisa tomar a decisão? Todos.
o Parlamento brasileiro, o Executivo Federal, os executivos estaduais, os comitês de bacia, todos nós precisamos estar cientes dessas informações para que possamos tomar as melhores decisões para promover o desenvolvimento de práticas agrícolas que utilizem menos água, o desenvolvimento de técnicas industriais que utilizem menos água, que façam reuso das águas. Precisamos otimizar os sistemas de saneamento básico para reduzir as perdas, que hoje chegam a 38% de perdas no sistema de saneamento básico. E precisamos, principalmente, ter infraestrutura resiliente, capaz de lidar com as mudanças climáticas. E o que é uma infraestrutura resiliente? São infraestruturas como as que existem na região Nordeste. O doutor Ramon é aqui representante da Corger, do estado do Ceará, que é um estado que eu posso dizer que é o estado mais avançado na gestão de recursos hídricos do país. A Corger é gestora de um grande sistema de barragens que permitem um abastecimento adequado e seguro das cidades do estado do Ceará, principalmente da capital Fortaleza, mas outras cidades do Nordeste também contam com barragens, com sistemas de adutores que permitem o abastecimento dessas cidades. O projeto de integração do São Francisco é uma obra de resiliência hídrica, de adaptação às mudanças do clima para garantir o acesso à água para as pessoas que moram na região setentrional do Nordeste brasileiro. Além disso, obras de drenagem urbana, senadora. A senhora aqui de Brasília, a cada chuva forte, as tesourinhas alagam, os carros ficam parados, alagam o comércio, alagam as cidades, alagam a Universidade de Brasília, como aconteceu agora nessa última chuva. Ali os anfiteatros da universidade viraram piscinas. Então, obras de infraestrutura de drenagem urbana capazes de lidar com a quantidade e o volume de chuvas, que serão cada vez mais concentradas e mais espaçadas, são essenciais. E esse estudo da Agência Nacional de Águas, publicado agora recentemente, no início desse ano, em fevereiro, permite uma melhoria na tomada de decisão. Gostaria também de mencionar, senadora, um estudo que nós iremos publicar amanhã, está aqui o nosso diretor interino Marcelo, nosso superintendente Wesley, que está aqui também presente com a gente, responsáveis por esse estudo que foi contratado em 2019 com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para verificar quais são os benefícios da rede hidrometeorológica nacional. Eu não sei se a senhora, os senadores aqui presentes conhecem a rede, mas a Rede Hidrometeorológica Nacional, que é coordenada pela ANA, ela é a 5ª maior rede hidrometeorológica do mundo, é a maior da América Latina. Contamos com mais de 10 mil pontos de monitoramento da precipitação, ou seja, das chuvas e das vazões dos rios no Brasil e com a bacia amazônica, compartilhado com mais 6 países, e com a bacia do Prata, compartilhado com mais 3 países. Ou seja, nós temos dados hidrológicos que nos permitem a tomada de decisão mais segura e mais informada. Essa rede, senadora, conta com mais de 3 mil colaboradores em todo o país que verificam os níveis dos rios, que verificam os níveis de precipitações e que nos permitem ter sistemas de alerta para tomada de decisão precoce. Evitar mortes de pessoas, perdas de vidas, perdas patrimoniais quando as cidades são alagadas, como é o caso do Acre, evitar perdas patrimoniais quando tem o deslizamento de uma área de encostas. Então, todos esses sistemas de alerta estão presentes nas nossas vidas. Às vezes a gente não sabe o que é a rede, não sabe quem que gera a rede, mas a rede permite que nós tenhamos sistemas de alerta que nos permitam salvar vidas, proteger patrimônios, permitir que a agricultura, a indústria possa atuar de forma mais efetiva. E nós fizemos um estudo contratado em 2019 que nos permite valorar qual que é o benefício da rede hidrometeorológica para o país. E ele foi segmentado em alguns setores. Para o setor de saneamento básico, como que as informações que nós captamos, se me permite para concluir, senadora, que nós captamos permitem investimentos mais eficientes em saneamento básico, ou seja, onde que a gente consegue achar um manancial mais seguro para abastecer uma cidade, onde que eu devo instalar uma estação de tratamento de esgoto para evitar a contaminação de um trecho de rio, ou verificar se a capacidade de diluição de esgoto daquele rio é compatível com o dejeto daquele esgoto. Para a agricultura, como que eu devo investir em agricultura? Quais são os sistemas de irrigação mais adequados para aquele local? Para a indústria, eu devo ou não instalar uma indústria nesse local? Tem disponibilidade hídrica nesse local para instalar essa indústria para o uso de água que ela faz?
sim ou não. Para a geração de energia, como é que eu otimizo o despacho das hidrelétricas para fins de geração de energia, para que a gente tenha fontes de energia baratas e seguras? Esse estudo traz todas essas informações, ele vai ser lançado amanhã na Agência Nacional de Águas, e eu aproveito, senadora, em seu nome, para convidar a todos aqui presentes para estarem conosco amanhã na agência. Nós teremos um evento em comemoração ao Dia Mundial da Água, teremos a presença do ministro Valdez Góes, a presença da ministra Marina Silva, entre outros convidados, secretários estaduais de recursos hídricos, ex-diretores da agência estarão presentes também. Aproveito para estender esse convite. E, por último, senadora, se me permite, gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os servidores da agência que estão aqui presentes e fazer um pedido à senhora, porque todo o nosso trabalho só é possível graças à existência da agência. E a agência, infelizmente, recentemente tem sido ameaçada com dois aspectos. O primeiro, cortes orçamentários. No dia 29 de dezembro, nós sofremos um corte de 31 milhões de reais do nosso orçamento. E agora, no começo do ano, nós recebemos um corte de mais de 41 milhões de reais, que compromete, inclusive, o funcionamento da Rede Hidrometeorológica Nacional até o final desse ano. E, por último, nós temos um projeto de lei que, infelizmente, está tramitando e que ocorrerá uma audiência pública agora no dia 9 de abril, que trata da CEFUR, que é a contribuição financeira pelo uso de recursos hídricos. Essa contribuição, senadora, ela é cobrada de todas as hidrelétricas, todas as usinas hidrelétricas que geram energia pagam uma pequena contribuição da geração que custeia toda essa atividade que a ANA faz. Não só da ANA, mas de todo o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A capacitação de mais de 30 mil pessoas que nós fazemos anualmente, o custeio de todo o SINGRE é feito com essa fonte de recursos. E ela está ameaçada, senadora. Então, faço um apelo à senhora que possa nos ajudar para manter a CEFUR da forma como ela está e também um apelo para que a gente não sofra mais cortes orçamentários e possamos continuar fazendo o nosso trabalho na agência. Muito obrigada, senadora. Nós que agradecemos, né, a sua presença, senhora Verônica, e grata pelos esclarecimentos. E com relação a esses cortes, nós vamos conversar internamente, vamos até o governo federal também para tratarmos. Assim, eu não preciso dizer que você tem em mim uma aliada aqui, eu acho que até como presidente da Comissão de Meio Ambiente, fazendo, enfim, um evento como esse, uma sessão, não só eu, como o senador Jorge Seif, de Santa Catarina, que esteve aqui, vários senadores entendem a importância da agência também. A gente passou por um período de muitas críticas às agências, né, sobre a produtividade, mas nós entendemos muito bem o trabalho da ANA e vocês terão em nós aqui, certamente não só a mim, mas em outros parlamentares, figuras aliadas a esse processo e contra esses cortes orçamentários, que nós sabemos que é importante para a produtividade e o trabalho da agência, viu? Obrigada. Eu gostaria de falar que a senhora Fernanda Aires, a diretora do departamento, está presente aqui na nossa sessão, diretora do Departamento de Revitalização de Bacias e Planejamento Hídrico do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Seja muito bem-vinda, senhora Fernanda Aires. E Maria Luísa Pinho Pereira, representante do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da nossa querida UNB. Eu concedo a palavra agora à senhora Lúcia Maria Rodrigues Mendes, coordenadora do Fórum de Defesa das Águas do Distrito Federal. Boa tarde a todos. Eu queria falar da mesa, mas eu sou obediente, mandaram eu vir para o púlpito. É bom que eu fico mais perto de vocês. Eu quero agradecer primeiro à senadora Leila pelo convite, que eu entendo é um convite que não é para mim, pessoalmente, é um convite à sociedade civil, a todas as organizações e entidades que fazem parte do Fórum de Defesa das Águas. Esse fórum, ele nasceu há 2 anos atrás, quando a gente começou a articular todas as necessidades, todas as lutas em defesa das águas que a gente estava assistindo. Ele surgiu de uma consciência coletiva.
do olhar das comunidades, das áreas produtoras de água, atentas a seus territórios, que compreenderam que as nossas lutas são convergentes, são conectadas, porque, como as águas, a nossa vida também é conectada. As águas são emendadas, a nossa vida também é emendada. Brasília, capital do país, é berço das águas, nós estamos no Cerrado. E essas águas que são conectadas de tal forma que não nos permite ignorar os efeitos dos erros de ocupação, da não preservação, o não cuidado com as áreas produtoras de água. Como essa gestão desastrosa da ocupação do DF impacta e compromete o equilíbrio hídrico e ambiental de outras regiões do país. São milhares de nascentes que brotam aqui no DF e que correm formando córregos, que vão alimentar as bacias hidrográficas do país. Compreendendo essa relevância do território e das águas, nós buscamos, desde o ano passado, quando nos reunimos no Grito das Águas, ampliar o debate, federalizar esse assunto, porque o que acontece aqui não impacta só os moradores, só os produtores da região do Distrito Federal, impacta todo o país, porque daqui nascem as águas. Essas águas correm, como eu ouvi ontem na ANA, nós estivemos lá conversando com o pessoal, e quero aqui agradecer à presidente Verônica e a todas as lideranças da ANA que nos receberam ontem, que foi uma conversa muito produtiva, muito feliz, nós saímos de lá. E eu quero reforçar o pedido da presidente pelo apoio a manter a agência e seus cursos e todos os seus estudos, que são muito relevantes para nós. Mas hoje a gente precisa federalizar a nossa discussão. Esse Senado é a casa que articula e fiscaliza todos os interesses da federação. Não é só a casa do povo, é a casa da federação, né, senadora? Aqui estão representados estados. E as bacias que banham o Distrito Federal, que nascem aqui, elas vão para outros estados. Então, nós precisamos trazer uma mensagem urgente para o Senado Federal. Precisamos de toda atenção e cuidado com as águas do Cerrado, as águas do Distrito Federal. O Senado pode e deve fiscalizar e ajudar a construir soluções. Hoje, quem está aqui falando para vocês não é a pessoa Lúcia. Hoje eu sou Mônica, sou Sol, sou Solange, sou Betúlia, sou Ricardo, sou Marcos Wortmann, que mandou um abraço para a senhora senadora. Toda a comunidade da Serrinha do Paranoá, que eu estou aqui representando a luta pela preservação e regularização daquela região, que é uma região fundamental para o abastecimento de água da parte norte da cidade. Foi ali na Serrinha do Paranoá que se foi buscar água, abriu-se ali uma captação da CAESB quando houve a falta de água em Brasília. E é ali que existem projetos de governo, não estou nem falando da questão do parcelamento irregular e da grilagem, que são criminosos mesmo, tem que ser combatido, fiscalizado a todo momento. Mas são projetos de governo, projetos da Terra Capa, de implantação de território, de condomínio, num território que é território de recarga de aquífero. É território de produção de água que, se for impermeabilizado, vai impactar não só aquela região, mas todo o redor ali, que hoje usa a água produzida, a água limpa que é produzida e que é ali que tem essa captação. Hoje, eu também não sou só a Lúcia, eu sou Santa Rosa, eu sou a Regina, eu sou a Lívia, lá do Lago Oeste, que lutam pela permanência do Lago Oeste como área rural, senadora. Estão querendo transformar o Lago Oeste, que está ali vizinho à Floresta Nacional, vizinho à Chapada Contagem, em área de expansão urbana. Toda essa impermeabilização que se ameaça, ameaça a vida. Hoje eu não sou Lucinha, hoje eu sou o João Carlos, que está ali de pé, que é do Caminho do Planalto Central, um sistema de trilha ecológica criado por lei que mobiliza comunidades para
criação de trilhas que ajudam a preservar parques e matas, que promove a educação ambiental na Floresta Nacional, nas ecotrilhas da Serrinha do Paranoá, na área da Granja do Ipê, estou vendo aqui a Rosário do Caúbe, e na Pedra Fundamental em Planaltina. Hoje nós somos Maristela, professor Percy, Maria Luísa, do grupo Projeto Vida e Água Pararis, criado na pandemia, que tem lutado para garantir o direito à água para mais de 200 mil pessoas que moram em Brasília, na capital do país, e não têm acesso à água. São mais de 200 mil pessoas. Esse é um projeto importantíssimo, senadora, que eu convido a senhora, depois eu tenho um documento para te entregar, para a senhora conhecer mais. Hoje eu sou a Rosane de Barslândia, que luta contra o parcelamento irregular sem fiscalização eficaz, que ameaça a APA do Descoberto, que é o maior reservatório de abastecimento de Brasília. Hoje eu sou a Muna, hoje eu sou a Isabel, eu sou a Maju, eu sou o Marcelo e toda a comunidade planaltina que defende a estação de águas emendadas. Um lugar mágico, porque é ali que nascem as nascentes de duas importantes bacias, que vai para o Tocantins, no norte, e para o sul, vai para o Paraná. E são águas tão importantes, que também contribuem para a bacia do São Francisco, elas chegam à bacia do Prata, elas interligam nações. Então, como eu falei no início, como as águas são emendadas, nós também somos emendados, a nossa vida está entrelaçada. Então, é um absurdo a gente ver que a área de proteção de manancial de águas emendadas está ameaçada pelo parcelamento irregular e cultivo de soja, gente. E ali já foi detectada uma grave contaminação de mercúrio provocado pelo desgaste de pneu e combustível. E ainda se pensa em duplicar ou ampliar as faixas de rodovia ao lado da estação ecológica. Eu preciso falar do Rio Melchior, do Newton, que está aqui com a gente, do Rio Sobradinho, que são ameaçados hoje pela contaminação. Eu preciso falar do Quinhão 16, que é uma região linda, protegida pelo valente Sérgio Pamplona, pela nossa parceira Samanta, que é um lugar lindo, cheio de nascentes, que está sendo destruído pela especulação imobiliária. Em Ceilândia, região de imenso adensamento populacional, com poucas áreas verdes, e tem aqui o companheiro Pedro, que está nos ajudando a alertar, que é ali do lado da área JK, que estão querendo fazer um projeto de centro metropolitano para acabar com o pouco de área verde que se tem e ameaçar uma área de preservação. Eu estou aqui com a Rosário, do Caúbe 1, que é um espaço que foi criado para ser um cinturão de produção de alimento, onde tem as nascentes dos corpos Capão Preto e Pecoqueiros, e que contribui para a Bacia do Paranoá, e que hoje está sendo ameaçado por projetos urbanísticos da TerraCap. No Lago Norte, a população se levantou em defesa do Parque das Garças, porque cada pedaço de cerrado, gente, conta. É uma coisa que a gente precisa falar alto. O cerrado precisa ser protegido. Hoje, a lei permite que que se devaste 80% da área para plantio, para criação de gado. Então, você tira uma mata virgem de cerrado. É essa mata virgem de cerrado, é esse cerrado, essa floresta invertida, que garante a infiltração de água, que vai abastecer nossos lençóis freáticos e os nossos aquíferos. Então, nós não podemos ficar assistindo essa devastação, ainda que seja um pedacinho lá no Lago Norte. Então, nós estamos nessa luta, resistindo pelo cerrado, nós somos muitos. Nós somos entidades, institutos, moradores, pessoas mobilizadas na construção de um futuro sustentável mais justo. E esperamos que o Senado Federal, que tem aberto um espaço, principalmente a senadora Leila tem sido uma grande parceira da nossa causa e apoiado a nossa luta, que o Senado siga o seu papel de fiscalização da federação e que juntos busquemos soluções nas esferas distrital e federal. Porque, afinal de contas, senadora, a TerraCap, 49% dela é federal. E hoje ela parece que nós não temos mais apoio. Então, vamos seguir juntos e eu agradeço demais pela oportunidade de estar aqui mais uma vez dialogando com vocês. Obrigada. Nós que agradecemos, Lúcia, a sua presença e, em seu nome, eu cumprimento todas as lideranças, todos
todos que estão contigo nessa luta, né? Que não é só uma luta, como você falou, é uma luta coletiva, é uma luta de muitos que representam aqui essa situação que realmente é preocupante dentro do Distrito Federal. A questão da grilagem, da especulação e de forma desordenada, sem ouvir a sociedade. Enfim, a gente tem passado por momentos difíceis, mas, como você falou, você tem, tanto você como todos os líderes, as lideranças, tem o nosso apoio aqui no Senado Federal. Não somente da senadora Leila, certamente da bancada, talvez não em toda a sua totalidade, mas temos ali membros que com certeza irão abraçar a causa junto com vocês. Obrigada mais uma vez. Eu concedo a palavra agora à senhora Yara Bueno Giacomini, diretora do Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas e Acesso à Água do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Seja bem-vinda, Yara. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da ministra Marina Silva, eu gostaria de agradecer, senadora Leila, pelo convite e por trazer para a discussão esse tema tão relevante que é a água e a gestão dos recursos hídricos, né? Porque a água ela é um elemento vital para o qual não há substituto. E como as falas que me antecederam deixaram bem claro, a agenda da água para 2024, ela ainda nos traz grandes desafios históricos e contemporâneos que precisam ser equacionados e solucionados. Além de tudo que já foi posto aqui, nós temos a questão dos impactos das mudanças climáticas que nos batem à porta. E aqui eu acho que é importante frisar que 90% dos eventos extremos que assolaram o mundo nas últimas décadas, eles estão relacionados a secas, enchentes e tempestades. E que mais de 60% das pessoas atingidas por eventos extremos no mundo, elas foram atingidas por secas, inundações ou tempestades. E mais, 80% das pessoas deslocadas no mundo por eventos extremos relacionados à água são mulheres. E vocês sabem o que isso significa, né? Que a governança e a gestão das águas, ela é uma das principais ferramentas de adaptação e mitigação aos efeitos da mudança climática. Não existe adaptação e mitigação sem gestão de águas, não existe justiça social sem gestão das águas e não existe combate à fome sem a gestão das águas. Então, aqui fica claro a responsabilidade que nós, gestores, temos em relação a esse tema. O ano de 2023 ele foi bastante sintomático em mostrar o que nos espera num futuro próximo e longínquo em termos de recursos hídricos, né? Nós superamos aí as marcas históricas de secas e enchentes e ficou claro que a sociedade brasileira não está preparada para lidar com esses eventos. E a crise climática, ela nos impõe o desafio da segurança hídrica. E, em termos ambientais, nesse sentido, é urgente cuidar das áreas de recargas de aquífero, que a Lúcia acabou de trazer para a gente, das florestas que abastecem os rios voadores e que produzem as chuvas, da vazão média dos rios e também das zonas úmidas. É urgente aqui a gente repensar e inovar em como revitalizar as bacias hidrográficas e como fortalecer os comitês de bacias hidrográficas, que são as células que estão no chão, na ponta dessa corrente e que fazem as coisas acontecer de fato. A gente precisa também investir esforços para tentar reequilibrar o ciclo hidrológico na sua totalidade, não apenas uma parte, porque esse ciclo é único, apesar da gente dividir ele em várias caixinhas, que fica mais fácil da gente estudar e gerir, o ciclo é global, então o que acontece aqui afeta não só o Brasil, mas afeta o mundo inteiro. E a gente precisa voltar a lembrar do ciclo da água como um todo, e não como uma caixinha de um trecho de rio ou de um trecho de território. E aqui eu acho que é muito importante a gente lembrar do papel das águas subterrâneas, porque elas são praticamente invisíveis para a gente, para a sociedade, e por isso elas são frequentemente esquecidas, né? E a gestão adequada dos aquíferos, e aqui eu vou até destacar o aquífero Guarani, ela é fundamental para a segurança e a resiliência hídrica, para a adaptação climática e para o equilíbrio ecológico, não só do Brasil, mas de toda a América do Sul.
Então, é urgente a gente investir mais esforços para entender como que os aquíferos funcionam e sensibilizar a sociedade sobre o papel que esses aquíferos têm para as vazões dos rios, principalmente nos períodos secos. E aqui eu faço do Ministério do Meio Ambiente o apelo da diretora Verônica em relação à importância da manutenção e do fortalecimento da Agência Nacional de Águas, porque a base da gestão e da governança hídrica são dados de qualidade, dados de confiança. Não tem como a gente tomar decisões se a gente não tem dados de qualidade para saber o que está acontecendo. Fazer gestão de recursos hídricos sem dados é um jogo de azar e todos perderão, do mais rico ao mais pobre, todos sairão perdendo. E aqui, falando em resiliência hídrica e na importância da ANA, é bom a gente lembrar também que mesmo após 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o acesso ao direito mais básico, que é a água, ele não é uma realidade a todas as pessoas do país, senadora, como a senhora mencionou na abertura dessa sessão. E eu vou repetir aqui que aonde não tem água, persistem a fome, a injustiça social e, principalmente, a exploração de mulheres e de crianças. Então, se a gente quer um país melhor, a gente tem que fortalecer a gestão das águas. Tá? A gestão e o acesso da água, ela é uma ferramenta para a promoção da justiça social, da biodiversidade e das riquezas econômicas. E ela também é uma forma de combater o racismo ambiental. Ela é uma forma de garantir o que o Ministério do Meio Ambiente chama de cidadania hídrica. E, nesse sentido, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, ele está colocando a equidade no centro dos seus debates sobre a gestão e governança das águas, pois é preciso ampliar não apenas o acesso à água de qualidade para todas as pessoas do país, mas também o acesso à voz dos povos e comunidades tradicionais nos núcleos e nos fóruns de governança e gestão de recursos hídricos. Eu não sei se é do conhecimento da senadora e de todos os presentes, mas o Brasil tem 28 segmentos de povos e comunidades tradicionais, não são apenas indígenas e quilombolas, e esses povos e comunidades tradicionais, eles habitam 1/4 do território nacional. E a maioria desses povos e comunidades tradicionais, apesar de serem povos originários do nosso país, eles não têm acesso à água de qualidade, seja por causa da poluição, seja porque essas águas estão secando, ou porque a maneira da gente formular essa sociedade permitiu que se colocassem cercas e armamentos que impedem esses povos e comunidades de acessarem as fontes de água que, historicamente, eles tinham direito e utilizavam para o seu modo de vida. Esses povos e comunidades estão há muito tempo invisibilizados pelo sistema e também pela gestão e governança das águas, na maneira que ela se desenvolveu, e existe aí uma dívida histórica que o SINGRE precisa olhar para a gente trazer essas pessoas para a tomada de decisão também. Muitas decisões estão sendo tomadas para os territórios desses povos e comunidades sem consultá-los, e a gente não pode mais fazer isso em pleno século XXI. Uma forma de garantir a resiliência hídrica é garantir o território e a segurança desses povos e comunidades tradicionais, porque são eles que habitam e protegem muitos ambientes que produzem e retêm água naturalmente, onde o Estado não consegue chegar. No interior das florestas, no interior do sertão, em lugares que nós mesmos nem sabemos como é. O Ministério do Meio Ambiente está fazendo isso por meio da implantação do programa Bolsa Verde e também do programa Sanear, que está levando cisternas de água para as regiões amazônicas no meio da floresta. E aqui, como já foi lembrado também pelo senador, além de ser um direito básico universal, a água é matéria-prima para toda a cadeia socioeconômica do país. Agropecuária, indústria, energia, turismo, dentre todas as outras. Todas demandam água para elas se desenvolverem. Logo, a escassez hídrica ela é um fator de restrição aos investimentos de novas atividades produtivas para o país. Para a gente atrair negócios e viabilizar investimentos, é preciso garantir a oferta de água e a sustentabilidade das infraestruturas para os investidores, especialmente em regiões onde há maior atratividade para investimentos.
E, nesse sentido, os esforços não podem ter como único objeto a ampliação e regularização de oferta de água, por exemplo, por meio de represas e adutoras, que são extremamente importantes. Me permite continuar? Obrigada. Precisa também focar na racionalização das demandas que já estão instaladas, no aprimoramento da governança hídrica, na recuperação e preservação ambiental e na resolução de conflitos pelo uso da água. Porque enquanto as populações eram pequenas e as atividades econômicas restritas aos seus territórios, a questão da água ela não era um grande problema. Mas atualmente, diante de todo o crescimento e a urbanização, os conflitos existem e estão aumentando, senadora. Diante desse cenário, é necessário buscar cooperação para minimizar as perdas e aumentar os benefícios. E nós precisamos avançar nesse sentido, pois se o uso da água pode desencadear a competição, ele também pode desencadear a cooperação. E é a consciência dos potenciais e benefícios e das oportunidades que surgem que vai determinar qual dinâmica vai prevalecer. Se queremos cooperar. Nesse sentido, eu vou destacar que o Ministério do Meio Ambiente ele parte da premissa que a gestão e governança hídrica devem abordar uma abordagem transversal, multinível e sistêmica, indissociável da gestão ambiental, com a participação das diversas áreas do conhecimento e da sociedade, pois só assim será capaz de gerar as soluções mais adequadas, sustentáveis e resilientes frente aos desafios que estão postos. E, nesse sentido, o MMA está atuando considerando a água como vinculador de políticas públicas e de marcos internacionais, e tem se pautado pela técnica e melhor ciência disponível para qualificar os debates e articular inter- e intraministerialmente ações relevantes para a conservação das águas. E, independente do arranjo institucional que se fizer no Ministério em relação à política de recursos hídricos, o Ministério do Meio Ambiente ele é parceiro e ele vai atuar cooperando com todas as instituições. Muito obrigada. Grata pela participação, Yara Bueno, e em meu nome mande um afetuoso abraço à ministra Marina e a toda a equipe do MMA. Bom, eu gostaria de registrar a presença e agradecer também ao senhor Pedro Ivo Batista, o Henrique Amor, que são da Alternativa Terra Azul, a Luísa Chaé, que é do Instituto Democracia e Sustentabilidade, e também cumprimentar os alunos do 4º ano do ensino fundamental da Escola Classe 5 do Guará 1. Sejam bem-vindos. Professora também, enfim, todos. Bom, vou conceder a palavra agora para a senhora Malu Ribeiro, diretora de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica. No remoto. Senadora, senadores, colegas, organizações não governamentais, autoridades presentes, brasileiros e brasileiras que nos assistem. Essa sessão solene que celebra o Dia Mundial da Água é de extrema relevância e de extrema importância. É fundamental que as ações voltadas, que nasceram no Senado, para que o Brasil reconheça e aprove que o acesso à água limpa é direito humano, direito fundamental dos brasileiros e brasileiras, seja aprovada pela Câmara dos Deputados. Embora essa sessão ocorra no Senado, que é autor da PEC número 6, o projeto de emenda à Constituição, que reconhece esse direito humano de acesso à água limpa, isso foi aprovado por unanimidade aqui no Senado, mas até hoje ainda não foi aprovado na Câmara. É fundamental que essa sessão solene possa auxiliar para que a comissão especial seja instalada na Câmara e o Brasil, signatário da Organização das Nações Unidas, reconheça esse direito humano como a ONU fez desde 2010. No ano passado, nós estivemos, depois de 45 anos, presentes na Organização das Nações Unidas em Nova York para celebrar o Dia da Água e para a construção de uma agenda da água, nesta que é a década da água. Esta década da água, instituída pela Organização das Nações Unidas, também é a década da restauração dos ecossistemas.
É o momento que se faz um chamamento às autoridades, à sociedade, às instituições, a todos os povos, para a atenção da emergência climática. A emergência climática nos impõe obrigações mais céleres, ações mais céleres e, principalmente, corresponsabilidade na restauração dos ecossistemas, principalmente das florestas, como muito foi bem dito aqui, dos nossos biomas do Brasil, que são responsáveis por garantir segurança hídrica para a nossa população, saúde, bem-estar, biodiversidade. Nós teremos nesse ano mais uma conferência das partes, que é a COP do clima, e também a COP da biodiversidade. O Brasil voltou a figurar no cenário internacional, não mais como um pária que degrada o mundo e degrada o meio ambiente para passar a boiada sobre toda a legislação ambiental brasileira, como infelizmente aconteceu nos últimos anos. Não somos mais um país que deixa ser cupinizada a sua democracia. Resistimos. O 8 de janeiro nos assustou, acordou todo mundo, mas não vingou. Nós estamos aqui presentes nas instituições, fortes nas nossas participações, mas temos que pedir para que nossos direitos sejam reconhecidos e, principalmente, senadora Leila, que a Comissão de Meio Ambiente do Senado possa aperfeiçoar e rever erros equívocos que trazem enorme impacto para o país, que vem, infelizmente, da Câmara dos Deputados. Nós tivemos ontem a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados de um projeto de lei, o projeto 364 de 2019, que numa única ação altera novamente o Código Florestal e coloca em risco mais de 48 milhões de hectares em todos os biomas brasileiros de formações essenciais, aquelas formações não florestais, que são os campos nativos, os campos de altitudes, as veredas, as savanas, essas áreas extremamente frágeis, mas que são essenciais de serem protegidas e mantidas para a produção de água, para a recarga de aquíferos, para a manutenção do ciclo hidrológico. Então, é fundamental que o Senado possa acolher a comunidade científica, que a legislação brasileira volte a ser elaborada com apoio da comunidade científica, da sociedade civil, das comunidades tradicionais, das comunidades e povos ribeirinhos, e que a gente tenha aqui, como nessa sessão, uma perfeita inclusão e valorização de gênero, do gênero humano para todas as raças. A água é um elemento de paz, é um elemento de integração. Não pode ser utilizada como uma agenda sectária, uma agenda que desagrega ou que divide as pessoas, né? Nós aprendemos no passado que muitas das nossas cidades, muitos dos nossos territórios, estados, políticos, administrativos, são divididos pela água. Os rios separam uma cidade da outra, mas, na verdade, eles não separam, eles integram e mostram que o Brasil, que tem uma lei das águas, a Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, aqui citada, tem um princípio extremamente importante, que é o princípio de garantia do uso múltiplo da água para todos e todas no nosso país, que garante de forma prioritária, em caso de escassez, que o uso da água é para a dessedentação de animais e uso humano, abastecimento humano. Todos os demais usos vêm depois, não são prioritários. Então, nós temos sofrido a degradação de grandes rios no nosso país por uma escolha histórica de privilégios de um único usuário em detrimento de outro. O setor elétrico ditou a hegemonia do uso da água de grandes rios do Brasil, como, por exemplo, o Rio Tietê, o Rio Paraná, o próprio Rio São Francisco, né? Rios que tiveram suas águas represadas e barradas e que hoje têm uma enorme perda de qualidade dessas águas, da identidade de suas comunidades e traz, infelizmente, a convivência com a escassez hídrica à margem de grandes volumes de água contaminada por ausência de saneamento básico.
por ausência de mata ciliar, por ausência de políticas integradas e descentralizadas para a governança e gestão da água. É isso que a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos preconiza. E como muito bem foi dito aqui pelas autoridades que me antecederam, restabelecer o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, com ampla participação da sociedade civil, com equilíbrio de gênero, com inclusão social, é fundamental para a governança da água. Também é fundamental que a agenda da água seja tratada no governo brasileiro como uma agenda de extrema relevância, como uma agenda estratégica, assim como nós estamos começando a trabalhar na agenda climática. A água não pode ser trabalhada apenas como uma agenda de mitigação e adaptação durante a emergência climática. É preciso que ela seja tratada com a relevância que tem sempre. E isso não vem acontecendo. Infelizmente, a água só é discutida e debatida quando falta nas torneiras das cidades ou quando extravasa num temporal, numa enchente que em 15 minutos inunda ruas, avenidas e leva vidas, né? Ou quando falta para as atividades econômicas e para a própria subsistência das nossas comunidades. Também é extremamente importante entender que quando a gente desmata a Amazônia, queima o Pantanal, desmata a Mata Atlântica, flexibiliza a legislação ambiental, é justamente na torneira das casas de mais de 70% dos brasileiros e brasileiras que vivem nas regiões sob domínio da Mata Atlântica que essa água vai faltar. Ou seja, o desmatamento, a seca, a desproteção dos nossos biomas reflete na água que falta nos nossos copos, torneiras e na nossa produção agrícola. Então, é fundamental, senadora, senadores, que o nosso Congresso Nacional esteja atento, não permita retrocessos, que esse parlamento retorne, né, que o Congresso Nacional retorne a ser a casa que acolhe a sociedade civil, a casa que é a formuladora da nossa legislação, mas que, acima de tudo, também defende a nossa Constituição Verde, Azul e Democrática de 1988. É preciso aperfeiçoar a nossa Constituição para reconhecer o acesso à água como direito fundamental dos brasileiros e brasileiras, mas também para que o capítulo de meio ambiente, o capítulo inteiro de meio ambiente da nossa Constituição seja entendido como um direito humano, como um direito essencial. Dessa forma, nós estaremos integrando as políticas públicas e revertendo a qualidade da água, que é o que todos nós queremos. Queremos rios e bacias hidrográficas revitalizadas. Segurança hídrica é segurança climática, mas segurança hídrica não é infraestrutura cinza, isoladamente. Nós temos que buscar o caminho das soluções baseadas na natureza e trazer para o nosso dia a dia, novamente, a importância da agenda ambiental, da agenda socioambiental. Não podemos mais permitir que bancadas trabalhem para passar a boiada sobre as legislações que conquistamos a duras penas. Cito aqui a Lei da Mata Atlântica, uma lei que é resultado da sociedade, da força da sociedade civil, do conhecimento técnico e científico sobre esse bioma que empresta uma de suas espécies para dar nome ao nosso país. Somos o único país do mundo que tem nome de árvore, mas também não podemos ser conhecidos como o país que libera, que autoriza e que flexibiliza o licenciamento ambiental, como se esse importante instrumento de planejamento estratégico fosse um mero instrumento burocrático, e aí colocando em risco as nossas águas, os nossos recursos naturais e toda a nossa biodiversidade. Então, senadora Leila, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, a SOS Mata Atlântica honrosamente lhe entregará, a partir de amanhã, o retrato da qualidade da água das bacias hidrográficas da Mata Atlântica, que é a nossa rede de voluntários e voluntárias. São mais de 3.000 voluntários distribuídos em rios das bacias hidrográficas do bioma Mata Atlântica, né, dos 17 estados do Brasil.
que mensalmente coletam e analisam a qualidade da água e resumem no dia 22 de março o retrato dessas águas no país. Então, amanhã será uma honra entregar a Vossa Excelência as vozes de todas essas 3.000 pessoas que voluntariamente trabalham pela água e que aqui, na minha voz, clamam pela aprovação da PEC número 6, para que seja realmente direito humano o acesso à água limpa e potável para todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigada. Nós que agradecemos a participação, a senhora Malu Ribeiro, diretora de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica. Estaria aguardando aqui o documento. Grata pela participação. Vou passar a palavra agora para o senhor Nelton Frisch, que é deputado federal do período de 1983 a 1991 e membro da articulação em defesa da política das águas. Seja bem-vindo, deputado Nelton. Uma saudação muito cordial a todos e a todas, e na pessoa da nossa ilustre senadora, que brilhantemente contempla o Brasil com o Senado ocupado, e muito bem ocupado, para fazer reflexão sobre esse Dia Mundial da Água, mas principalmente uma reflexão que o nome possibilita. Reflexão. Reflexão é fazer reflexão para ação. Porque a gente às vezes conversa muito, bastante discurso, mas ao mesmo tempo a gente sente quanto que a ação está distante. Por isso eu quero tomar liberdade de dizer que eu estou aqui como também participante do movimento Articulação em Defesa da Política das Águas. Isso será com mais qualidade detalhado pelo nosso querido companheiro Oscar, que está aqui, mas eu quero dizer que são 700 pessoas, cidadãs e cidadãos, muitas entidades, que de maneira expressiva, com alta representatividade, portanto, estão se somando, especialmente com um movimento, e é plural a sua composição, para que nós possamos contribuir para aprofundar a política e a ação em torno da questão da água. É um movimento, portanto, muito interessante, porque ele é de articulação. E, evidentemente, com isso, aumentar a implantação, o aprimoramento, superar as omissões que muitas vezes estão acontecendo e, evidentemente, se dedicar muito a essa questão da água para que ela esteja no topo da agenda do Brasil, das brasileiras e dos brasileiros. Algo que é sagrado, essencial, insubstituível. Petróleo você substitui até com etanol e qualquer outra energia renovável, mas você não tem nenhum substitutivo para a água. E não é possível que o ser humano continue guerreando contra a água. Porque nós estamos, na verdade, numa situação muito crítica, que é exatamente não compreender a cultura da água. O que você faz para a água? Mas o que você faz com a água? Mas o que você faz na água? A nossa capacidade de, com o esgoto, jogar na água, e o vizinho que mora mais embaixo, a captação da água, está, portanto, com esse quadro e essa situação. Até quando? Até quando não vamos perceber os gemidos da Mãe Terra, que todo dia está nos dizendo em todos os cantos e recantos do planeta: mudem, eu não aguento mais, é outro modelo de produção e consumo, é outro padrão, não é possível. Vem aí uma eleição de prefeito e prefeita, e quem está nos assistindo pela televisão e nos recantos e cantos do Brasil, compreenda: aquele prefeito, aquele candidato que não colocar na pauta a agenda da água, da sustentabilidade, não merece o voto, porque isso é essencial. Eu estou cansado de falar que a matriz da vida é a água. Não existe substitutivo. É sagrado, é essencial, é direito humano, é bem comum. Fui constituinte, ajudei a construir a Frente Verde e um dos corresponsáveis por esse capítulo com as minhas 503 emendas que apresentei. Fiquei 20 anos, aliás, 16 anos distante, quase de disputar voto, partindo do pressuposto que eu poderia fazer política desmandatado. Não é fácil. Mas quis a aventura da vida, que eu pudesse não só participar da articulação,
da Reda, né, do próprio, dos vários conselhos que faço parte, mas para dizer concretamente o seguinte: quando nós estivemos na ONU, participando há exatamente um ano, da retomada da Conferência Mundial da ONU sobre a Água, porque ela havia abandonado desde 1942, e foi tomada pelo Conselho da Água, que está dominado por corporações, inclusive multinacionais. O que a ONU estava nos propondo? Que nós tivéssemos, acima de tudo, eu vou tomar liberdade aqui, senadora, de citar claramente, que lá participei de um painel que era água para a paz e paz para a água. E aí nós verificamos, por exemplo, que a ONU conclui com o voto do Brasil a agenda de ação da água até 2030. Quem que conhece? Quem que está praticando? Essa agenda de ação da água é porque está constatada que nós não vamos atingir os 17 ODS, muito menos o ODS da água e saneamento no ritmo que estamos fazendo esse trabalho, numa lentidão que até as tartarugas estão se surpreendendo. Ora, não adianta mais fazer conferência, é colocar em prática o que já foi decidido. É por isso que eu vou aproveitar agora e vou diretamente a um ponto, de dizer que também nessa agenda de ação da água, pela primeira vez consta de maneira muito clara a importância das boas práticas, exemplos bem-sucedidos que podem reaplicar. Por isso eu vou falar agora e vou até o final, citando o exemplo que tenho convivido e participei até 2015, desde 2003. Por quê? Porque convidado que fomos para uma diretoria da Itaipu extremamente progressista, com o objetivo de fazer da Itaipu uma empresa cidadã, e não é fácil, o setor energético é um dos mais conservadores, e não tem uma abordagem muitas vezes sistêmica, é muito cartesiano, mas assim mesmo, evidentemente, a gente conseguiu fazer com que nós pudéssemos, num planejamento estratégico situacional, Carlos Matos, pensar a Itaipu 30 anos à frente. E isso implicava, como empresa cidadã, ela, na verdade, se converter numa parceira de toda a região, de todo o território. E aí criamos o programa Cultivando Água Boa. Olha o nome, Cultivando. Fomos agredidos no início que a água não se cultiva. Mas a água se cultiva, a água se cultua, a água se cuida. É preciso cuidado, ética do cuidado. E só cuida quem ama e quem conhece. Quem não conhece e não ama, ou vamos ter que fazer que nem o grande ensinamento do extraordinário poeta de muitas décadas, quase 2 séculos, que dizia: o ser humano será que aprende pelo amor? Porque parece que ele só aprende pela dor. Eu acho que a gente só está aprendendo é pela dor. Será possível? E aí o Cultivando Água Boa, o que é? Um programa, como o nome está dizendo, a primeira coisa que nós fizemos é construir valores e conceitos que já estão postos por aí. Não precisa inventar roda. Carta da Terra, Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, diretrizes de educação para a questão da educação climática. Agora vem aí uma PEC, a PEC da Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, ótimo. Aí eu poderia citar vários outros documentos planetários. Começamos lá com o desenvolvimento do milênio, depois entramos nos 17 ODS, porque nós participamos de todas as COPs desde aquela época. Mas não é esse o mais importante. O mais importante que eu quero dizer, que é, ao contrário de alguém pode estar pensando, isso dá certo porque Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo. E como eu estive no movimento dos atingidos da barragem, eu posso falar com convicção que me surpreendeu a vida de ser diretor da Itaipu Binacional 30 anos depois. Por quê? Porque não há uma empresa nesse país, pequena, média ou grande, não há um empresário, não há uma estatal, apesar que estão querendo acabar com todas elas, felizmente está se parando, porque a Itaipu só fez o que fez porque era e é empresa estatal binacional, porque coloca boa parte do seu lucro em programas de sustentabilidade, de avanço tecnológico, como o Parque Tecnológico de Itaipu e tantos outros, sem ser contra nada da iniciativa privada. Qual é a sua responsabilidade social e ambiental? Por isso nós utilizamos 0,3% do orçamento para o Cultivando Água Boa, e tem gente que acha que a gente pagou tudo, porque nós não colocávamos R$1 se não tivesse mais 2 ou no mínimo 1. Essa era a equação.
parava a atividade do cultivando da água se não tivesse essa equação de mais recursos locais, ou até não era um recurso propriamente em dinheiro, podia ser em atividade, poderia ser uma série de outras ações. O que é o cultivando da água boa? E aí eu quero pedir muito que pudessem compreender, e eu não estou querendo fazer aqui crítica a nenhum setor, mas eu quero dizer que o que nós definimos foi que pudéssemos utilizar a ética do cuidado, a responsabilidade compartilhada, o empoderamento, a democracia direta, que ajudei a colocar na Constituição, no parágrafo único do artigo 1º, que todo poder emana do povo que exerce através dos seus representantes, ou diretamente nos termos dessa Constituição, e nós brasileiros não estamos usando diretamente. A democracia vai se salvar quanto ela for mais democracia, e ela se chama democracia de alta intensidade. Os inimigos estão aí, eles só podem fazer o que querem se for autoritarismo presente. Não tem saída sem autoritarismo para esse projeto que estão nos agredindo, como aconteceu no 8 de janeiro. A democracia pede água. Nesse sentido, pois, o que nós fizemos? Fomos para a microbacia. Adotamos a bacia hidrográfica de Itaipu, nunca chegava na bacia hidrográfica. Porque onde é que está a cabeça do problema? Nas nascentes. Onde é que está o corpo do problema? Em todo o curso e percurso do rio, das águas? Porque é uma bacia, a natureza não se planejou por município, nem por estado e nem por nação. A natureza está planejada por bacia hidrográfica. Aqui onde nós estamos, o Senado da República está numa microbacia. A maioria nem sabe disso, e como é que nós vamos cuidar não sabendo? Não há uma atividade humana, não há um ser humano, não há nada no mundo, senão em uma microbacia. Não há. E a gente não adota a microbacia como centralidade do nosso planejamento. O macro, sim, precisa. O meso, precisa. Mas é um micro onde as pessoas vivem. É um micro onde há o cotidiano. É um micro onde as coisas acontecem, ou para o bem ou para o mal. Por isso, nós adotamos a bacia hidrográfica do Rio Paraná, parte 3. E eu quero dizer a riqueza, senadora, que lá na Itaipu Binacional, com 42 hidrelétricas acima, aqui estão as águas emendadas. Brasília, não sei se sabem, recebe um pouquinho de Arroio de Itaipu, porque é a nascente da nossa existência lá, ao abraçar o Paraguai e ao abraçar a Argentina e formar o Mar del Plata. Ah, meu Deus do céu! Será que não é possível a gente fazer um programa de fazer a bacia hidrográfica, a subbacia e as micros? 227 microbacias nós recuperamos. Mas nós não fomos lá com a máquina recuperar e íamos ser recebidos, quem sabe, com um porrete ou até com espingarda, porque estava agredindo a propriedade privada. Não, antes começamos a fazer reuniões de sensibilização em cada microbacia. 1, 2, 3, tanto quanto mais pudéssemos fazer para atingir 70% da população. Sensibilização. Retiramos a palavra culpado. 15 anos que estive lá, nunca usei a palavra culpado, sabe por quê? Porque usar a palavra culpado é, na verdade, coisa de controle e polícia, e é coisa de fiscalização que tem que ter, e aí é outra história. Nós estamos falando que nós temos que somar forças para resolver problemas, e não nos distanciar, juntos, inclusive para a vida. O tempo é curto, mas eu queria deixar todos vocês já pararam para pensar que a região desse programa, essa bacia do Paraná 3, 90% das propriedades têm menos de 50 hectares. E nós fizemos 1.700 quilômetros de mata ciliar, 30 metros, com cerca que nem o Código anterior, nem o atual exige. Cercas! Não temos uma ação em juízo, não tivemos um protesto, não tivemos um pedido de indenização, porque tocamos corações e mentes para compreender que a mata ciliar era a parte que era para a natureza, para a água, para a vida. Quando Deus, ou quando a criação, ou enfim, quando a natureza nos fez, criou cílios. Cílios, mata ciliar para proteger os olhos d'água. 15.400 protagonistas de educação ambiental nós formamos. Processo formativo, pesquisação participante. Gente, vamos parar de nos enganar. Pesquisação participante é o quê? Pessoas que aprendem participando. Por isso o programa, para mim, para todos nós, foi uma grande aprendizagem. E ai daqueles da sua soberba,
que não conseguem compreender que num momento de grande crise, todos somos aprendizes. Por isso nós temos que visitar as experiências bem-sucedidas. Por isso que a ONU colocou no seu documento, no ano passado, na questão da agenda da água, que exatamente nós tivéssemos os bons exemplos. Quem sabe por isso eles nos deram o prêmio. Nós recebemos o prêmio da ONU, concorrendo nos 5 continentes com 61 projetos. A melhor gestão da água do mundo em 2015 foi o programa Cultivando Água Boa. Não estou falando por ufanismo, não estou falando por autoexaltação. Eu quero dizer que nós tivemos em 43 países apresentando o programa, e nesses 43 países, em muitos deles eu fui visitar o que eles estavam fazendo. E me surpreendi em visitar a cidade que não tem mais lixo. É a quarta corrupção, desculpe, não é corrupção. É o quarto maior gasto dos municípios. Olhem os orçamentos. E lixo não é lixo, é o garimpo do século XXI. Aí eu verifico que nós formamos 15.400 num processo de pesquisação participante. PAP 1, diretriz. PAP 2, os que fazem o curso. PAP 3, as comunidades de aprendizagem. Sabe por quê? Para receber o certificado não tem que fazer nenhuma conclusão, um grossurto, nem uma monografia. Eu outro dia sonhei que 80% das monografias só leem a conclusão quando leem. Aí, não precisa fazer a monografia nesse curso, tem que criar a comunidade de aprendizagem. Quem quiser receber o certificado tem que concluir o processo formativo naquela etapa com no mínimo 10 comunidades de aprendizagem. E não é parente, amigo e vizinho. Cada município um coletivo educador, cada município um coletivo jovem. 210 mil pessoas se envolveram, 2.780 parceiros. Por isso, vou dizer para vocês, o papel de Itaipu, e aí eu vou concluindo, não é o papel que eu diria hoje de uma empresa, de uma universidade, de qualquer organização. O maior papel, a mais fértil ação é articular as forças. Não é dinheiro. A primeira coisa que se fala é em dinheiro. Quer estragar uma boa ideia, fala em dinheiro. Quem tem, disse, não é comigo. Quem não tem, já vão eles a chegar e eu já não tenho. Agora, é evidente que é imprescindível o dinheiro, mas é uma arquitetura que nós temos que construir participativa, de responsabilidade compartilhada, e aí é onde o povo está e é onde os problemas estão. Eu quero dizer a vocês que eu tinha muita coisa a falar, para vocês compreenderem por que nós chegamos a 325 escolas municipais, com 70% da comida nas escolas produzida pelos pequenos produtores dos municípios, e 31% já chegamos a RD orgânico. Por quê? O maior restaurante de qualquer lugar desse país chama-se merenda escolar. Não é o restaurante da esquina. E ali é o único lugar democrático, que a filha do rico, do pobre, do remediado come a mesma comida. E ainda não inventaram o melhor remédio que a boa alimentação. Quem escreveu isso não fui eu, foi quem inventou a medicina. Aí eu podia falar de tantas outras coisas, plantas medicinais, do programa do Corredor de Biodiversidade, podia falar do programa que fizemos porque era socioambiental, com as áreas mais atingidas pela fragilidade. Pequeno produtor, juventude, comunidade indígena, quilombolas, pescadores e catadores de lixo. Esse trabalho completava isso. Então, a conclusão que eu quero deixar, e agradeço muito até ter abusado da paciência, mas eu não quero deixar de dizer a todos que estão aqui, que eu posso concluir com uma palavra que não é nem minha mais. É uma palavra que é, acima de tudo, da Carta da Terra. Como é que nós vamos ser lembrados? Será que nós vamos ser lembrados pela reverência? Cadê o Ivo? Será que nós vamos ser relembrados pela reverência à vida? Eu vou dizer mais. A questão concreta está posta. Ou muda ou muda. Senadora, se tiver uma terceira opção, por favor, nos convoque para uma outra discussão aqui. Mas sobre isso não há saída. Ou muda ou muda. E isso implica numa questão fundamental. É um novo jeito de ser. Um ser mais sensível, mais amoroso, mais comunitário, mais coletivo, mais cooperativo. Mas é um novo jeito de sentir. Temos que sentir mais o pôr do sol, o nascer do sol, a amorosidade, o sorriso da criança, o pingo d'água, as nascentes. Mas um novo ser, um novo jeito de ser e sentir implica um novo jeito de viver, em bacia hidrográfica, em cooperação, em complementação. Mas um novo jeito de ver implica um novo jeito de produzir.
E um novo jeito de produzir implica um novo jeito de consumir. Está em nossas mãos. Muda ou muda? Obrigado. Belo desabafo, deputado. Muito bom tê-lo aqui conosco. Eu gostaria de registrar a presença da Ivone Santos, presidente do Conseg do Sol Nascente e assessora do deputado Ricardo Vale. Aproveitar e mandar um abraço para o deputado. Itamar de Oliveira, do Movimento Popular por uma Ceilândia Melhor. Professora Maria Luísa, da UNB, coordenadora do projeto Ação UNB Vida e Água. Pedro Lacerda, do Movimento Popular Frente Rio Melchior. Alain Vinícius, do Instituto de Mães Jardim IP, Mauá, São Paulo. E Ângelo Lima, secretário executivo do Observatório das Águas. Sejam todos bem-vindos. Vou passar a palavra agora ao senhor Ramon Flávio Gomes Rodrigues, secretário executivo de Planejamento e Gestão Interna da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. Seja bem-vindo, senhor Ramon. Boa tarde a todos, todas. Senhora Presidente, Leila Barros, em nome de quem eu cumprimento todos os convidados e também dizer à senhora que estou aqui em nome do governador do Ceará, Eumano de Freitas, agradecendo por esse convite, em nome do secretário de Recursos Hídricos do Estado, deputado Roberto Monteiro, em que a gente traz aqui, nesse dia, nessa sessão especial que comemora o Dia Mundial da Água, um depoimento de uma política de gestão de recursos hídricos que é reconhecida nacionalmente como de sucesso. E como um estado como o Ceará, um estado no semiárido, um estado pobre, um estado cheio de dificuldades, consegue se destacar em várias políticas públicas, dentre elas a política de recursos hídricos, né? Como todos sabem, o estado do Ceará está quase 90% no semiárido nordestino, no polígono das secas, com uma evaporação da ordem de 2.000 milímetros, com a precipitação média de 800 milímetros, uma base física cristalina, né? Portanto, sem condição quase de infiltrar, não tem quase água subterrânea, a não ser em alguns espaços específicos de sedimento, mas que consegue, com essas características todas, vamos dizer assim, manter essa população abastecida, né? Nós temos, além disso, que a nossa pluviometria é irregular tanto no tempo como no espaço. E aí tivemos que, vamos dizer assim, buscar soluções. E a primeira solução foi o armazenamento dessa água que, por ser irregular, ela corre, vamos dizer assim, num pequeno espaço de tempo e permite que ela seja armazenada. E foi aí que, através do DENOX, o principal construtor das grandes barragens estruturantes do Nordeste, foram feitas centenas de barragens ao longo de um século, né? E se não fossem essas barragens de acumulação, nós não teríamos essa população nesse semiárido se mantendo como está lá, né? Os estados depois continuaram fazendo também essas barragens e entramos depois em outros tipos de estruturas hídricas para poder, vamos dizer assim, utilizar essa água armazenada. Fizemos através de canais, através de transposições de bacia, através de adutoras, né? E outros tipos de intervenções que se somam para permitir que a gente possa conseguir sobreviver nesse semiárido. E aí, por isso que nós fomos convidados. Como é que um estado com essas características tem condição de, por exemplo, nesse último período seco, de 2012 a 2018,
não se falou em Fortaleza, não se falou em nenhuma cidade do Ceará que nós tivéssemos racionamento. Qual é o milagre que se faz? Brasília teve problema de água, São Paulo, que é tão rica, teve problema de água. Recife e outras capitais tiveram problema de água. E o que é que o Ceará fez e faz de diferente nesse caso? Uma política de gestão que tem algumas características que permitem que ela hoje seja uma política sustentável, seja uma política reconhecida como um showcase para as outras regiões, né? Por exemplo, bom planejamento, né? A Secretaria dos Recursos Hídricos foi criada em 1987, né? E ela foi criada na época do 1 milhão de hectares do presidente Sarney, que se achava que... E ela foi criada no viés de irrigação. Mas nós vimos que naquela época qualquer instituição que era criada também era fechada logo. Porque se não tivesse sustentabilidade, no próximo governo mudava tudo. E um casamento entre o poder público, entre as empresas de consultorias locais e a academia, no Ceará, é que nasceu a ideia de um plano estadual de recursos hídricos com base em recursos hídricos puros. É tanto que a característica do nosso sistema institucional é a Secretaria dos Recursos Hídricos, ela não tem nenhum, vamos dizer assim, demandador sobre seu guarda-chuva. Nós não temos saneamento sobre o nosso guarda-chuva, nós não temos nada de irrigação, nós não somos recursos hídricos e meio ambiente, nós somos Secretaria Estadual dos Recursos Hídricos. Por quê? Porque nós queremos ser isentos e nós criamos uma estrutura em que nós temos a Secretaria como mãe do sistema, nós temos uma autarquia, que é a Sohidra, que é uma instituição para fazer as nossas obras, nós temos uma fundação de pesquisa, é o nosso braço científico, é a FUNSEMI, todos os senhores conhecem, é uma das instituições também de renome nacional, internacional inclusive, e nós temos a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, que é uma companhia que, por ser uma companhia, tem uma agilidade e é quem faz essa gestão, vamos dizer assim, na ponta, né? O nosso sistema é muito parecido com o sistema nacional. Nós temos o Conselho Estadual dos Recursos Hídricos, cujo presidente é o Secretário Nacional de Recursos Hídricos. Nós temos os comitês de bacia e nós temos as comissões gestoras de reservatórios ou de sistemas isolados, né? E temos 12 bacias hidrográficas, as quais todas têm seu comitê instalado. E os comitês de bacia no Ceará, eles não foram instalados por decreto. Eles foram instalados por tempo bem capacitado. O primeiro comitê, que foi o do Curu, que era uma bacia que, antes de qualquer gestão, ela já tinha problemas com disputa por água, né? Disputa de uso. Então, o primeiro comitê foi o Comitê do Curu, que foi instalado em 1996. E os dois últimos comitês, que foi o da Serra da Ibiapaba e dos Sertões de Crateús, que fazem parte da Bacia do Parnaíba, a única bacia que o Ceará corre para fora de outro estado, é a única bacia interestadual que nós temos, ou seja, a bacia federal. Todas as outras são estaduais. Nós levamos esse tempo e esses foram os dois últimos comitês que foram instalados em 2011, para vocês verem o tempo que nós levamos. Agora, sempre com muito cuidado, com muito apoio, com muita capacitação e, sobretudo, uma política descentralizada, participativa, né, e integrada. Os nossos comitês de bacia hoje discutem com todos os técnicos, termos técnicos, entendem de vazão regularizada, é quem fiscaliza se o que foi acordado nas alocações de água estão sendo processadas, que o Bruno que o diga aqui, que já foi nosso diretor. Então, tudo isso a gente tem feito dentro dessa política de gestão. E qual foi o motivo desse sucesso? Primeiro, se transformou numa política de Estado e não de governo. E todos os governadores que tiveram, desde o primeiro que criou a secretaria, têm a política de recursos hídricos como uma política de Estado bem planejada, tá? Segundo,
Recursos. Eu até vou fazer coro com o pessoal da ANA, que sem recursos não se faz política nenhuma. E os recursos da política estadual do Ceará, todo o dinheiro da cobrança, está em torno de 200 milhões anual, são só para sustentar a companhia de gestão e sustentar o sistema de gestão. Quando eu digo sustentar, não é manter, né? Manter no sentido de que faz toda a operação e manutenção dos sistemas hídricos, é a Secretaria Executiva dos comitês e dá todo o suporte aos comitês, e também ela é isenta, os seus técnicos eles são pagos com esses recursos. E, graças a Deus, o nosso arcabouço jurídico institucional permite que esses recursos sejam usados só para isso. Por isso que nós temos essa garantia, né? E, para encerrar, eu peço permissão aí para me estender um minuto, eu queria fazer coro também com a presidente da ANA, dizer que a ANA é a parceira maior do nosso trabalho, né? E nós temos uma simbiose muito forte, porque se eu for contar aqui os cearenses que passaram pela ANA, né? Desde Rosana Gajuli, Viana, Joaquim Gondim, que ainda está lá, o Bruno agora e mais outros, Rogério Menescal, me perdoe os que eu estou me esquecendo aqui, mas essa é uma parceria que é sucesso. E a gente sabe que se a gente não trabalhar e não tiver uma agência como a ANA, que possa pegar os casos de sucesso e reproduzir em outros estados, em outros processos, a gente vai demandar muito mais tempo para tomar conta e gerenciar bem um recurso como a água, que é especial para nossa vida. Muito obrigado e um abraço. Secretário Ramon, aproveitar e dar os parabéns ao senhor, sua equipe, né, e ao governador do Ceará. E, como você falou, acho que quando se prioriza a água e coloca como uma política de Estado, o trabalho é diferente, né? Ele se torna diferente. Então, eu estava até conversando aqui com a Verônica, eu falei, eu quero ir para o Ceará para conhecer como é que está funcionando, né? Uma fundação, uma autarquia, quer dizer, toda uma estrutura que favorece o apoio da ANA, né? Essa questão dos recursos, e o Ceará ser um case de sucesso. Então, acho que é importante todos nós aqui, até mesmo dentro do parlamento, procurar entender e conhecer melhor o trabalho de vocês. Eu já estou me oferecendo para... Já vou conversar com os senadores aqui do Ceará. Ó, vocês têm que me convidar, que eu quero conhecer lá o trabalho da Secretaria de Recursos Hídricos. Parabéns, parabéns. Eu vou conceder a palavra agora ao senhor Oscar Cordeiro, né, que é membro da Articulação em Defesa das Políticas das Águas. Seja bem-vindo, senhor Oscar. Bom, boa tarde a todos e a todos e a todas. Primeiro, uma saudação especial à senadora pelo nosso Distrito Federal, Leila Barros, aqui, pela iniciativa, né, pela condução, assim, na minha memória, eu acho que é a primeira vez que o Dia Mundial das Águas é comemorado numa sessão solene no Congresso, no Senado. Então, isso, pela iniciativa, pelo inedetismo, eu acho que merece aí um cumprimento especial. E cumprimento também meus colegas de mesa, né, na figura da senadora, certo? De fato, todos que me falaram antes de mim trouxeram aí a questão da água, da importância, né, de boas práticas, iniciativas. Temos muito que comemorar, temos também que nos inquietar um pouco. Então, talvez eu vá destoar um pouquinho, né, das falas que me precederam, porque eu vou trazer aqui algumas mensagens de desconforto, né, e talvez de inconformismo, em função da atual situação que passamos na governança das águas no Brasil. Eu acho que merece um momento de reflexão, e nada melhor, o locus, a casa da federação, porque esse é um problema federativo em sua essência, né, importantíssimo ter envolvimento dos estados, municípios, da União, da sociedade, né? É um problema do Estado brasileiro
e é importante que todos nós nos mobilizemos para superar desafios que têm aumentado, né? E aqui eu não falo em meu nome, certo? Não apareci aqui como professor da UNB, não apareci aqui como ex-diretor da ANA. Aqui é o Oscar Cordeiro, cidadão que milita várias e várias décadas aí na questão das águas, que fala em nome de um movimento espontâneo da sociedade civil, né? O Nelton já anunciou articulação em defesa da política das águas. Esse movimento ele foi constituído em setembro, quer dizer, no primeiro semestre do ano passado, um pouco em função da surpresa de vários componentes da sociedade civil em função de uma indefinição sobre a governança federal no que se refere à gestão das águas, né? O primeiro ato desse movimento foi justamente a redação de uma carta ao presidente da República, e essa carta foi produzida em agosto, setembro, que pede a revalorização da Política Nacional de Recursos Hídricos. E essa carta, na verdade, contou com a assinatura de mais de 700 pessoas, um coletivo bastante diverso, né, que envolveu cidadãos e cidadãs de todo o Brasil, de todas as unidades da federação, de várias idades, várias profissões, mas todos aí federados por uma preocupação muito grande com os rumos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, todos também, quase todos, com envolvimento mais antigo, mais recente, na implementação da política nacional no Brasil, né? São pessoas que participaram até da discussão na Constituinte, né? Faço um parênteses aqui, acho que é de conhecimento de todos, que a implementação do SINGRE foi um dispositivo da Constituinte. Então, foram poucos os sistemas nacionais que foram citados na Constituinte. O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos foi um deles. Então, já havia lá o legislador vislumbrado a importância que tinha a gestão equilibrada das águas para, né, o nosso país. E também muito importante, aqui eu ressalto o papel do Senado, foi a Lei das Águas, de 1997, a Lei 9433. Quer dizer, a idade me permite dizer que eu já participei dessas discussões, né? E foi um importantíssimo papel do Senado nessa formulação. E aí os signatários, todos engajados com diferentes papéis, e eu até faço uma ressalva, quer dizer, muitos não assinaram porque sentiram assim, um pouco de constrangimento, já que, né, estavam aí nos quadros de governo, no governo estadual, no governo federal, mas a gente recebeu muito apoio, independentemente até das assinaturas que constavam do documento. E esses signatários, todos eles comprometidos com os objetivos da política nacional, e eu só quero lembrar o primeiro deles, que é assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade e de quantidade adequados aos respectivos usos. Certo? É um primeiro objetivo e mostra da importância que teve lá o 9433, o legislador, nessa formulação de política. Esse coletivo, né, de modo geral, a gente é federado por algumas, basicamente pela necessidade de fortalecimento e revalorização da política, eles depositavam uma certa esperança né, no governo que se iniciava em 2023, no entanto, é desalentador, né, e faz um registro, né, passarmos pela segunda comemoração do Dia das Águas, Mundial das Águas, segunda comemoração consecutiva, sem ter ainda uma definição muito clara sobre a governança federal e sem reuniões do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Tá? A diretora-presidente Verônica anunciou, né, aí a assinatura, né, a promulgação de um decreto, provavelmente amanhã, que seria publicado, mas o fato é que estamos hoje sem, na segunda comemoração, sem ter um Conselho Nacional se reunindo, e o Conselho Nacional é a instância máxima, né, da nossa política nacional. É ele que formula as políticas de Estado, né? Ramon fez aqui essa referência, essa distinção entre políticas de governo e Estado. O Conselho Nacional é essa instância de formulação de política do nosso Estado brasileiro.
Esse enfraquecimento da política já tem sido observado há certo tempo, né? E aí eu diria que são dois sintomas fundamentais. Já se sentia no passado, na gestão anterior do governo federal, a falta de uma instância de coordenação, de articulação das políticas, tá, no nível federal, e uma certa representação incipiente da sociedade civil e dos estados no próprio conselho e dos usuários também, um conselho nacional que não é, né, um conselho federal. Isso é muito importante, a água é um bem público compartilhado e os estados têm um enorme papel nesse processo. E, se nós pegarmos a composição histórica do Conselho Nacional, verifica-se aí que os estados têm sido sistematicamente subrepresentados, né? São representações de grupos de estados e não se tem aí devido reconhecimento do papel federativo. Houve a eleição, houve a transição, houve a medida provisória que conferiu uma certa organização. O Congresso Nacional pensou diferente, propôs uma outra, né, estrutura de governança das águas. É natural que nessas mudanças tenha havido aí lacunas, que ocorram também sobreposições. Nós estamos convivendo com essa situação. Então, nós temos um desafio importante de esclarecer como é que se dará a governança das águas no nível federal no Brasil, né? Sem entrar, inclusive, no mérito dessas mudanças que foram feitas. De fato, houve essa desorganização e a primeira ação do movimento foi justamente nesse sentido. Precisamos reorganizar, precisamos revalorizar, empoderar a política nacional. Esse movimento aqui, diferentes, contava com ex-diretores da ANA, ex-ministros, ex-secretários, ex-deputados, ex-secretários executivos, secretário de recursos hídricos, com a representação federativa bem importante. Começou a atuar, foram entregues, a carta ao Lula foi entregue em mãos à ministra Marina, foi entregue em mãos também ao ministro Valdez. A gente tem tido contato, tem oferecido a nossa mobilização para que esses problemas possam ser superados, esses desafios possam ser enfrentados. Muitas vezes pelo movimento de fora da sociedade civil que se consegue ter o envolvimento, a articulação para se superar certos desafios. Tá certo? Quer dizer, uma palavra sobre o CNRH, né, que é talvez o mais emblemático desafio que temos. Ela é a instância de formulação das políticas de água, formulação de Estado. Eu aí caio de novo numa observação pessoal. Eu fui 2 vezes conselheiro, usando 2 chapéus diferentes, um pela sociedade civil, outro pelo poder público, e fui por 3 mandatos coordenador de Câmara Técnica do Plano, do Conselho. E é importantíssimo o papel desse Conselho. Não se pode pensar, o governo federal, que ele pode implementar, né, formular e implementar uma política dessa importância, dessa magnitude, sem o concurso no Conselho Nacional, né, com a participação dos estados, da sociedade civil e do setor usuário, né? E é até provável que amanhã a gente seja brindado com uma promulgação de um decreto. A gente sabe, a gente participou em discussões que tivemos com o MDR, que um projeto estava sendo discutido no âmbito federal. Infelizmente, a estratégia adotada foi de fazer isso intramuros, no governo federal. Eu acho que os estados não foram consultados, a sociedade civil não foi consultada, os setores usuários não foram. Então, vai chegar provavelmente a uma proposição que talvez seja o mesmo do mesmo. Mas a gente vai ver e certamente vai se criar pelo menos um momento, né, a oportunidade de se discutir composição, função, atribuições e desafios do Conselho, tá certo? Nas nossas articulações também, e aí a gente insiste nesse ponto, nós nos propusemos aí a organizar e participar de um seminário nacional sobre rumos da política, e hoje se fala muito em conferências nacionais, que se fizeram no passado, Conferência Nacional de Recursos Hídricos, em outras áreas de política pública tem se praticado aí a organização de conferências nacionais, por que não pensar na Conferência Nacional de Recursos Hídricos?
E para quê? Bom, eu não tinha falado ainda, né? Mas foi falado bastante por todos que me falaram antes, nós temos enormes desafios pela frente, né? E os desafios tendem a aumentar em função das mudanças climáticas, em função do crescimento da demanda por água, em função também da nossa estagnação no que se refere às reservas, né? O diretor-presidente falou nas estruturas resilientes, não temos evoluído e a tendência é que aumente mais os conflitos. E com governança fraca, teremos, então, maior dificuldade para enfrentar esses desafios. Eu acho, quando se fala de uma nova crise energética no Brasil, a pergunta é se ela vai ocorrer, a pergunta é quando ela vai ocorrer. E certamente, a atual circunstância das nossas reservas, a atual matriz de produção de energia, as demandas por água, vão levar certamente à reprodução no curto prazo, né? Quando, né? Esse ano talvez não, mas já se tem dúvida sobre o ano que vem. Então, isso remete, tá certo? Também uma outra instância, quer dizer, uma outra demanda do nosso movimento, e a identificação que foi a necessidade de se criar essa instância intergovernamental, né? O que seria, né, um comitê executivo, alguma instância que pudesse articular no nível federal a formulação de políticas e a implementação de ações. É importante que a água ela transcende tudo, né? Políticas setoriais, políticas ambientais, de saúde pública, e é importante que essa visão integrada encontre no governo federal um locus, né? Entende-se a coordenação de políticas setoriais, entende-se a coordenação das políticas ambientais, mas é importante que se ressalte a necessidade de se criar essa instância, como vários países do mundo já fizeram, dada a importância da água nos processos. Estou caminhando aqui para as conclusões, né? Lamento se eu estou aqui com um tom de um pouco de pessimista, de queixa, mas era importante que o movimento trouxesse isso, né, para a reflexão. E uma mensagem especial vai aí sobre a questão da Ana, né? Aí eu faço uma nova reflexão pessoal, eu tenho um enorme carinho pela Ana, né? Eu tive, assim, a honra, o orgulho, né, de poder servir por duas vezes na ANA, tá? Por 8 anos, então eu tenho um enorme carinho. Isso aí da enorme responsabilidade e do importante papel. Mas eu volto a falar aqui como movimento, né? A ANA é essencial, ela é imprescindível, ela tem uma missão insubstituível, que é a de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, ela tem esse papel e de articular, né, o SINGRE, né, um papel importante de articulação. Ela coordena ações e ela tem uma enorme competência técnica, enorme respeitabilidade. É essencial que ela não seja tolhida nas suas iniciativas, que ela tenha os recursos necessários. Então, missão nossa coletiva fazer com que esses cortes que foram ressaltados aí pela diretora-presidente, que eles não aconteçam, que sejam reformulados. Mas, no entanto, a Ana tem perdido força de trabalho, isso é fato. Ela precisa ter reforço da sua capacidade de trabalho. Ela tem sido, na verdade, sobrecarregada com novas funções, né? E ela tem assumido tarefas que não são suas, muitas vezes, justamente pela falta dessa instância de articulação no governo federal, dessa falta de uma instância de formulação de política de governo. Então, era importante aí, né, que se pensasse bastante nessa questão de valorizar a Ana, dar os meios para que ela possa, políticos, inclusive, e financeiros, para que ela possa atuar muito bem. E aqui nós temos um casamento de interesse, né? Estou caminhando para o final, senadora. Nós temos aqui uma oportunidade ímpar, né? Que é o papel que tem a Comissão de Meio Ambiente, né, na escolha, tá, dos diretores da ANA, né? Então, essa casa do Senado tem um enorme papel na organização, né, e
na ajuda para a seleção do corpo diretivo, e a Comissão do Meio Ambiente tem esse papel da sabatina, e era importante que nós temos aí um processo agora de renovação do quadro diretivo da ANA. Já existe uma vacância e outra vacância se aproxima, que era importante que o Senado exercesse a sua função, que era importante que a Comissão de Meio Ambiente exercesse a sua função de assegurar, né, que essa renovação contar aí com toda essa assim, o apoio, né? E é importante que a gente possa contar com dirigentes que estejam comprometidos. Essa foi uma também dos pontos da nossa manifestação, que houvesse aí uma renovação com diretores que estejam comprometidos com a política nacional de recursos hídricos e com sua valorização. E a gente termina, tá? Caminho para o final, né? Na verdade, o caminho final dizendo aqui que nós que abraçamos aí a política das águas, nós somos otimistas incorrigíveis, tá? Então, embora o meu tom aqui tenha sido pessimista, né, tenha trazido aqui um problema para reflexão, eu tenho esperança, quase convicção, de que a gente vai conseguir superar esses desafios. E o nosso movimento de articulação pela política, o que eu espero, pode ser meio paradoxal, eu espero que ele acabe. Eu espero que ele consiga provocar situações e colaborar para que soluções sejam alcançadas que tornem, assim desinteressante a existência no movimento desse, porque nós conseguimos, de certa maneira, superar os desafios. Enquanto isso não acontece, nós estamos vigilantes. Então, a gente vai, na medida possível, oferecer a nossa mobilização para o Congresso, para o governo federal, para que a gente possa avançar nessa revalorização. Muito obrigado, né? E um bom dia da água para todos. Obrigada pela participação, senhor Oscar. Volta aqui, por favor. Volta. Sobre a indicação dos diretores, eu estava conversando aqui com a Verusca, não houve ainda, né? Não houve as indicações, mas enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente, você pode ter certeza, os nomes chegando aqui, nós marcaremos imediatamente as sabatinas. Eu quero agradecer a participação dos nossos expositores, de todos vocês que estiveram presentes aqui nessa sessão especial para comemorar o Dia Mundial da Água. Mas a gente realmente sai dessa sessão muito reflexiva. Eu, particularmente, entendendo até mais ainda a minha missão frente à Comissão de Meio Ambiente e a importância do governo federal se aproximar da agência, se aproximar dos atores envolvidos nessas questões, né, as questões hídricas no nosso país. E o próprio Congresso também, o próprio Parlamento, realmente, nós vamos ter que fazer um movimento dentro da Comissão de Meio Ambiente para dar luz a esse tema que é vital para o Brasil, para a humanidade, mas, acima de tudo, questão de orçamento, de infraestrutura, de conselho, enfim, realmente é muito claro ainda que nós temos muito o que avançar ainda. Então, eu quero agradecer a participação de todos vocês, citar também algumas presenças aqui, que foi o presidente da Copercoco, o Kleber Carlos da Silva, representante da Associação Brasileira de Imprensa, DF, o Armando Hollenberg, ministro Agime, que é do Polo de Agricultura Natural da Igreja Messiânica, e o doutor Wendel, o presidente do PDT de Águas Lindas de Goiás. Amigos, encerramos mais uma sessão especial. Desejo boa quinta para todos e amanhã, né, vamos somar nossa energia para comemorar o Dia Mundial da Água com essa reflexão dessa sessão especial de hoje, que foi muito válida. E agradeço imensamente a participação de todos. E cumprindo a finalidade dessa sessão especial do Senado Federal, eu agradeço as personalidades que nos honraram com suas participações. Está encerrada a sessão. Muito obrigada.
Edição Genética, a técnica no Brasil, debatida pela sociedade civil. Ciência e democracia. Um dos grandes problemas que nós temos é exatamente a difusão da ciência, a importância da pesquisa. A bioeconomia vem crescendo no Brasil, não só, eu estou falando de agricultura, mas na saúde. Debater com pessoas, cidadãos e cidadãs comuns, temas muito complexos. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Coração americano, acordei de um sonho estranho. Que a gente montou o grupo especificamente pensando nessa era de ouro da rádio. A partir do momento que a gente escolheu essas músicas, a gente criou um arranjo específico para cada uma delas, então todos esses arranjos são inéditos. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga aberta, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado. Se você não concordar, não posso me desculpar. Não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar. O Senado representa o símbolo da democracia. Aqui que tudo acontece, né? Em parceria com a Câmara, é claro, mas foi aqui que nós aprovamos o fim da escravidão. É aqui que passam as políticas públicas, aqui que a gente avançou no campo da saúde, é aqui que eu tive orgulho de ter sido constituinte. Saúde, educação, habitação, segurança, qualidade de vida, políticas do salário mínimo. Foram décadas e décadas de muito trabalho na busca de melhorar a qualidade de vida da nossa gente. A democracia, a liberdade, a justiça passam por essas portas, estarem sempre abertas e ouvindo o povo e toda a nossa gente. Os 200 anos do Senado, a construção de uma nação. Padre Feijó, o primeiro governante eleito do Brasil. As revoltas das províncias e Duque de Caxias. O processo de libertação dos escravizados. 2 séculos de história do nosso país, você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. A violência contra as mulheres é um problema social e também um problema de saúde pública. Uma lei que passou pelo Senado alterou o Código Penal brasileiro e mudou a forma de proteger as mulheres e, principalmente, de punir os agressores. Lei Maria da Penha. Um marco histórico, né? Olá, meu nome é Lavínia Rocha, eu sou professora de História, criadora de conteúdo e escritora, e hoje a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não protege a mulher apenas contra a violência física, existem outros tipos de violência. Tem a sexual, patrimonial, psicológica, moral, são vários tipos de violência. E tudo isso está dentro da lei. Está dentro da lei. E a gente não pode esquecer a luta para essa lei existir, né? Tem um consórcio de ONGs feministas que se uniram para poder fazer um anteprojeto para essa lei hoje existir. A Lei Maria da Penha entrou em vigor em agosto de 2006 e ganhou esse nome em homenagem a Maria da Penha, uma mulher que foi vítima por 6 anos de violência doméstica de seu marido. A lei agora determina a prisão em flagrante e também a prisão preventiva. Ela determina essas punições, mas ela também tem a ideia de prevenção e acolhimento da vítima. Então ela vai determinar também que uma mulher que esteja sofrendo, ela tenha isolamento, né, que o marido saia de casa, não possa ver os filhos. E a partir da lei, a violência doméstica passa a ser considerada violação dos direitos humanos. A violência contra a mulher, ela tem em todas as classes sociais, ela acontece em todas as classes sociais. A violência doméstica ela está em todas as classes, raças, religiões, mas ela tem uma prevalência. Das 18 milhões de mulheres que sofrem violência, 12 milhões são mulheres negras, pretas e pardas. Toda mulher tem o direito de viver em segurança, de ter o seu valor reconhecido. É um esforço de todo dia, de toda a sociedade. É uma jornada que teve e continua tendo a participação dos senadores. Senado, 200 anos.
poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Agradeço a presença de todos vocês nesse evento que eu tenho certeza que vai ser de um grande sucesso, de uma grande importância e principalmente de uma grande relevância para a nossa comunidade. Declaro aberta a sessão sob a proteção de Deus e iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 113 de 2024, de autoria dessa presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada à conscientização, a conscientizar a população quanto ao Dia Internacional da Síndrome de Down e tem como tema o tema escolhido pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 2024. Chega de estereótipos, abaixo capaciticismo. Gostaria de convidar aqui para compor a mesa os seguintes convidados. Excelentíssimo senhor ministro José Antônio Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, que está em deslocamento, assim que chegar ao Senado Federal, se juntará à mesa. Senhor Gabriel Lourenço Camargos, intérprete de Libra e discente de curso de comunicação assistiva, que fará a comunicação entre pessoas e ouvintes com deficiência auditiva durante toda essa sessão. Senhora Priscila Mesquita de Almeida, professora de Educação Física da Prefeitura de Recife, Pernambuco, e primeira professora com síndrome de Down, licenciada a ministrar aulas de Zumba. Senhora Ana Cláudia Mendes de Figueiredo, advogada, pesquisadora, idealizadora e cofundadora da Rede Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, Rede IN. Senhor Renato Sofia Nunes Dias, autodefensor nacional da Federação Brasileira de Associações de Síndrome de Down. Senhora Melina Salles, jornalista, pedagoga, idealizadora do Espaço Pedagogia Inclusiva pelas Artes, PIPA, e mãe de Zilá, uma menina de 8 anos, muito divertida e inteligente. Gostaria de informar que alguns convidados estão usando um cordão de girassol que se tornou lei desde o último dia 17 de julho de 2023. É importante salientar que algumas pessoas, apesar de terem algo visível, podem ainda ter comorbidades. Por exemplo, quem tem síndrome de Down pode ter também epilepsia, autismo ou qualquer outra condição. No momento de emergência, essa informação precisa estar sinalizada no crachá. O verso do cartão tem as informações para ajuda e suporte adequado. Esse aqui é o crachá. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional que será executado pelo Gabriel Scheibe, que veio da cidade de Belo Horizonte para nos brindar com sua voz, acompanhado pelo seu pai, Rafael Scheibe, na guitarra. Tá bom. Vai, tudo bem?
Ouvir do Ipiranga e Maripá, cidade de um povo herói que o Brasil retomate. E o sol, a liberdade, as fugidos, brilhos, leva papo nesse instante. Seu bem, essa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Entre o seio, a liberdade, desafia o nosso meio da própria morte. Ó pátria amada, lutado, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Sem teu amor no céu e sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, esporte prova em pave do colosso. Tempo do espelho essa grandeza, terra dourada, entre outros mil és do Brasil, pátria amada. Dos brilhos desse sol, mas mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras senadoras, senhores senadores, convidados, todos que nos acompanham pela Rádio Senado, TV Senado e pela internet. Hoje é para mim um dia de muita alegria e emoção. A sessão especial de hoje, em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, traz um recado importante a toda a sociedade brasileira. Chega de estereótipo, abaixa o capacitismo. É muito emblemático ver aqui na minha frente tantas pessoas com Down sentadas nessas cadeiras azuis, também ocupando as galerias. Este é um espaço de vocês, é mais um lugar que vocês ocupam por direito e por merecimento. Tivemos em 2021 a fisioterapeuta Luana Rolim tomando posse como a primeira vereadora com síndrome de Down no país. Meu desejo é que haja muitas outras pessoas com Down sendo eleitas nas câmaras municipais, assembleias legislativas e aqui no Congresso Nacional. Para que esta luta se espalhe por todo o Brasil, na voz de quem sente na pele o preconceito, mas também sabe que é capaz de buscar os seus sonhos e ajudar a construir um mundo melhor. Para que isso aconteça, é fundamental que todos estejam conscientes de que é preciso acabar com os estereótipos. Não faz sentido achar que todo mundo que tem Down pensa do mesmo jeito, gosta das mesmas coisas ou tem as mesmas inclinações. Tentar colocá-los no molde único, por mais bem intencionado que a pessoa possa parecer, apenas reduz as possibilidades de inclusão, criando uma barreira invisível. Todo mundo quer ser visto como é,
com a sua singularidade, seus talentos e sua forma de se expressar no mundo. Igualmente ruim é quando, sob a aparência de uma proteção ou cuidado, tentam isolar as pessoas com Down, julgando que elas não são capazes de se inserir em um meio, seja de trabalho ou de interação social. São 2 décadas de intensa convivência com essa causa e desafio qualquer um a me mostrar algo que uma pessoa com Down não seja capaz de fazer. Por uma barreira que julgávamos impossível não sendo quebradas. Mas há uma ainda que resiste, que é a barreira do capacitismo. Eu diria que hoje a maior limitação às pessoas com Down não está no que elas são capazes de fazer. A maior limitação está na cabeça de quem julga, segrega e isola essas pessoas. Há 19 anos nascia a minha filha Ivy. Todo dia eu me surpreendo e me alegro com tudo que ela conseguiu conquistar em tão pouco tempo. Entre várias outras coisas, a Ivy escreveu um livro e tem uma presença importante nas redes sociais, onde se tornou uma inspiração para milhares de pessoas no Brasil e no mundo, também quebrando essas barreiras. Por isso eu queria me dirigir especialmente às pessoas com síndrome de Down, que estão aqui no plenário do Senado hoje, e a todas que estão nos ouvindo, nos participando, nos vendo, direto ou indiretamente. Por isso eu queria aqui, meu desejo é que vocês sejam inspiradas pelo dia de hoje, que desenvolvam o interesse pela política, que sejam protagonistas de suas vidas, que desenvolvam o gosto pelo debate de ideias e que levem essa mensagem às suas cidades, às suas escolas, às suas empresas, aos espaços de convivências e que a gente possa voltar aqui a cada ano para compartilhar os aprendizados e celebrar as nossas conquistas. Essa é a missão que estamos abraçando hoje e, para isso, trouxemos alguns convidados de muito talento e conhecimento para que essa mensagem reflita a diversidade e a inclusão que queremos ver no Brasil e no mundo. Parabéns pela luta, parabéns pelas conquistas e muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Desejando a gente aqui que a gente possa ter um dia de muito aprendizado e muita celebração, não só as pessoas que têm síndrome de Down, mas principalmente também seus familiares, seus acompanhantes, seus amigos. Eu quero que hoje aqui a gente possa ter uma reunião, que a gente possa sair daqui com muita coisa positiva, principalmente nos nossos corações. E dizer para vocês que vocês têm que ser o que vocês querem ser. E aqui do Congresso Federal não é só a minha voz, a voz de todas as senadoras, a voz de todos os senadores. Em nome do presidente, eu quero dizer para vocês que vocês terão sempre o nosso apoio. Podem contar com a nossa luta, que a gente sabe que é difícil. A cada dia tem que pular uma fogueira, cada dia tem que subir um degrau, mas a gente consegue e a gente vem conseguindo. Eu, particularmente, estou há 13 anos nesse Congresso e vocês podem ter certeza, por mais que não possa parecer tanto, mas a cada ano a gente vai evoluindo. E a cada ano, o que eu tenho visto e tenho acompanhado, existem mais parlamentares aqui nesse Congresso, não só no Senado, como na Câmara, que realmente têm o objetivo de nos ajudar nessa luta que lá atrás era quase impossível. Hoje ainda é difícil, mas a gente consegue junto. E vocês podem ter certeza que o senador Romário, o cidadão Romário, o pai Romário, podem contar sempre nessa luta. Eu tenho uma frase que é típica da minha história. Eu gosto de paz, mas também funciono na guerra. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Gostaria de fazer aqui um registro, agradecer a presença
do senador Luiz Carlos Reis, do Rio Grande do Sul, do senador Magno Malta, do Espírito Santo. São senadores, desses senadores que eu acabei de dizer que tem essa luta como a nossa. Senador, muito obrigado pela presença. Dizer que, para mim, é uma grande honra poder estar ao lado de vocês. Temos aqui o filho do senador Magno Malta. Senador Davi. Davi, muito obrigado, meu amigo. Seja bem-vindo. Vamos começar com nossos oradores, com nossos convidados. Nesse momento, concedo a palavra ao senhor Gabriel Lourenço Camargos, intérprete de Libras e discente do curso de Comunicação Assistiva. Gabriel, você tem 5 minutos, meu amigo. Bom dia. Vou preferir ler para vocês o que eu quero falar hoje. Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Gabriel Camargos. Tenho apenas 28 anos. Moro na cidade de Florestal, Minas Gerais. Eu tenho 2 irmãos, o mais velho e o mais novo, Emanuel e Miguel. Sou filho do meio e vim contar para vocês sobre minha vida pessoal e profissional. Minha mãe recebeu a notícia do diagnóstico da T21 quando eu nasci, ainda na mesa de parto. Minha intervenção precoce iniciou com 18 dias. Minha mãe viajava 140 quilômetros de ida e volta da nossa cidade para Belo Horizonte para fazer as sessões de terapia 3 vezes na semana. Estudei em escola comum a minha vida toda. Frequentei a PAI de Florestal. Eu fazia atendimento educacional especializado. Foi lá que eu tive o primeiro contato com surdos. Letícia, Cleidiane, Clemilson e João Marcos. Eles eram meus amigos e eu queria me comunicar com eles. Então, comecei a aprender um pouco sobre a Libras. Comecei um curso básico, fiz também o intermediário com o professor Lucas Ramon, conhecido como Tiquinho, que é surdo. Eu sou apaixonado por música, tradução e interpretação em Libras. E tenho o sonho de ser intérprete profissional. Em 2019, iniciei uma graduação em Letras Libras, mas na faculdade que entrei, não encontrava o apoio necessário, nem para mim e nem para minha família, o que fez ficar tudo muito difícil. Pedi ajuda para minha terapeuta, voltei a fazer terapia nessa época. Começamos um processo de orientação profissional. Aí eu descobri que eu estava no curso errado, porque eu queria ser intérprete e não professor. Fui pesquisar qual curso que eu precisava fazer. Entrei na internet através do site do Google e me deparei com a faculdade Uníntese. Tomei a minha decisão de ser um novo universitário com a T21 e estar me graduando no curso Comunicação Assistiva, Tradução e Interpretação. Me dedico o máximo que eu posso, me esforço bastante. Tenho 2 professoras de apoio, uma de Libras e uma de língua portuguesa. Quero atuar com música e estúdio de televisão na emissora TV Aparecida, porque sou muito católico. Em 2025, irei completar minha graduação para ser oficialmente intérprete de Libras, realizando assim meu sonho. Quero comentar com vocês também sobre a minha vida profissional. Entrei na empresa MRV Engenharia e Participação
foi no ano de 2018. Durante esse período, eu vinha de ônibus sozinho. Andava 140 km por dia. Pegava 2 ônibus e um metrô para ir e 2 ônibus e um metrô para voltar. Fazia isso sozinho, todos os dias. No início, minha mãe foi comigo, me conduzindo para eu aprender o caminho, me treinando, e depois eu fui sozinho. Quando entrei na faculdade, comecei a ficar muito cansado com a rotina de trabalhar e estudar. Ainda ter que ficar 5 horas por dia em transporte público. Decidi, junto com a minha mãe e minha terapeuta Lídia Lopes, que eu queria estudar. Então saí do trabalho. Hoje, graças a Deus, eu trabalho na multinacional CNH Industrial. Ela fica bem mais perto de onde eu moro. Mas, mesmo assim, eu ainda tenho que viajar sozinho. Entrei no mercado de trabalho, através da parceria com o Instituto Manudal. Vai fazer 1 ano que eu estou lá. E tenho muito para agradecer minha gestora Ana Paula. Vou falar agora no meu dia a dia. Gosto de levantar cedo, tomo banho, arrumo a minha cama, não tenho preguiça nenhuma para isso. Começo o meu dia tomando o meu café. Quando eu estou em casa, organizo a louça do café, ajudo a minha mãe no almoço. Durante a semana, faço exercício físico em casa, por um aplicativo do celular. Já tentei academia, mas não deu muito certo, pela falta de atenção do personal. Frequento a conferência e o grupo de oração. Também faço aulas com Eliana Vasconcelos, minha professora de apoio, nos finais de semana. Posso fazer outras coisas que minha mãe e meu pai pedem. Pagar contas na casa lotérica, comprar o que precisa no supermercado e outras coisas que precisa na casa. Vou à missa também e todas as noites tem 2 coisas que eu não deixo de fazer nunca, que é conversar com a minha namorada Victoria Cunha, de Pato Branco, Paraná, e cuidar das minhas publicações sobre a Libras, que eu amo, e para ter mais engajamento. E agora, depois de todas essas falas, vem o mais importante. Tudo isso só foi possível porque minha família e principalmente minha mãe sempre acreditaram que eu seria capaz. Mas confesso para vocês que nós falamos muito dentro da nossa casa sobre o capacitismo, principalmente depois do livro do Alex Duarte, Capacitista em Desconstrução. Minha mãe sempre fala comigo: Gabriel, você é muito capaz, mas não é melhor do que ninguém e nem é capaz de fazer tudo. Por exemplo, com matemática, você não é bom, mas em Libras, você consegue traduzir uma conversa de um surdo com um ouvinte. Enfim, muitas vezes praticamos o capacitismo dentro da nossa própria casa, quando não deixamos a pessoa com deficiência nem tentar fazer as coisas e fazemos tudo por elas. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, vamos começar nas nossas próprias famílias, dizendo: abaixe o capacitismo. É isso aí. Muito obrigado a todos que me ouviram com paciência, e fica aqui o meu Instagram, @GabrielCamargosLibras. Me segue lá, viu, galera?
Um beijo para todos. Quero também agradecer primeiro a Deus e pela oportunidade de compartilhar com todos vocês um pouco da minha rotina. Obrigado ao senador Romário pelo convite. Gabriel, muito obrigado pela sua fala. Parabéns pela sua determinação, pela sua coragem. Parabéns aos seus pais por terem dado a você essa liberdade de ser o que você é hoje. Você, com certeza, é uma dessas grandes pessoas que nós temos com síndrome de Down no nosso país e nos orgulha. Parabéns, beijo no coração e que você seja sempre cada vez mais feliz e que cada vez consiga galgar e conseguir o que você quer. Beijo no coração. Posicionar à frente aqui da mesa, senador Gabriel, para você continuar nos auxiliando aí com o intérprete de Libra. Senador Magno Malta, por favor, pode compor a mesa? Seria uma honra e prazer. Vossa Excelência aqui ao nosso lado. Uma próxima oradora será a senhora Priscila Mesquita de Almeida, professora de Educação Física na Prefeitura de Recife, Pernambuco, e primeira professora com síndrome de Down licenciada a ministrar aulas de Zumba. Senhora Priscila, seja bem-vinda. A senhora tem 5 a 10 minutos para falar. Bom dia a todos. Sou Priscila Mesquita de Almeida. Tenho 32 anos. Cor parda. Estatura mediana. Cabelos pretos e olhos castanhos. Estou vestida calça preta, blusa azul. Vestida da Federação Brasileira Associações de Síndrome de Down, graduada em Educação Física. Sou professora de Pilates e dança, Zumba, Continência. Eu sou de Recife, Pernambuco, e estou representando a Federação Brasileira das Associações da Síndrome de Down, da qual sou autodefensora da Regional Nordeste. Agradeço o convite feito pelo senador Romário para participar dessa sessão solene sobre a síndrome de Down, bem como a Kel Bonen, presidente da Federação Brasileira Associação de Síndrome de Down. Irei falar sobre o combate ao capacitismo no esporte, pilates e na dança. Capacitismo, termo que significa a discriminação e o preconceito direcionado às pessoas com deficiência.
O que podemos fazer para evitar o capacitismo no esporte? O capacitismo pode ser evitado removendo-se as barreiras atitudinais que são colocadas na trajetória das pessoas com deficiência. Essas barreiras são os comportamentos preconceituosos, que impede o convívio, o acesso a ambientes e a aceitação dessas pessoas na sociedade. Se quisermos combater o capacitismo, então, precisamos operar uma transformação na concepção de deficiência, que está na sua origem. Em outras palavras, as pessoas com deficiência devem ser definidas pelo que são e não pelo que não apresentam, para evitarmos essas concepções de deficiência como algo que falta em alguém. É necessário educar as pessoas para conviverem com as diferenças. Benefícios do esporte para as pessoas com deficiência. O esporte ajuda na inclusão das pessoas com deficiência e no seu desenvolvimento pessoal, pois ele faz o que o indivíduo acredite em si, além de desenvolver a autonomia e a confiança. Independentemente do objetivo da prática, percebe-se que o esporte para pessoas com deficiência proporciona diversos benefícios que vão muito além da questão física, abrangendo também aspectos relacionados ao bem-estar emocional e especial. Em face dessa realidade, por que não acabar com os rótulos? Quem coloca sobre nós pessoas com deficiência, achando que não somos capazes. O capacitismo está associado a um padrão. Isto é a ideia de que existe um padrão de corpo e comportamento ideais e de que desvio desse padrão torna uma pessoa menos capaz para as atividades sociais. Sendo professora de educação física, dança e pilates, também sofro com o capacitismo. No trabalho, será que ela é capaz de dar uma aula? Como ela faz para dar uma aula de dança ou pilates tão boa, envolvendo todos os alunos, para eles participarem? Escuto isso muitas vezes, mas ninguém vai tirar de mim a alegria e o valor que tenho, porque eu sou formada igual a todos os profissionais da área. O que acontece é que as pessoas não estão preparadas para ter colegas de trabalho com deficiência,
que fazem as mesmas coisas que eles sempre aprenderam a ter como alunos, e não como colegas de profissão. Mas todos têm que se acostumar com as mudanças que estão acontecendo. É que nós, pessoas com deficiência, estamos no mercado de trabalho, de igual para igual. Não estamos pedindo favor, e sim exigindo os nossos direitos. Finalizando, uma das formas de anticapacitismo reside em promover ações que mostrem as diversas facetas das pessoas com deficiência, voltando-se os esforços para reflexões a respeito dos desafios enfrentados no dia a dia e nas formas de transformar tais adversidades em ações. Chega de rótulos, abaixo o capacitismo. Viva a diversidade humana! E eu vou deixar a mensagem final para vocês. Nunca desista dos seus sonhos. Que sigam em frente, porque vocês são capazes de tudo para vencer. Vamos lá pela nossa luta, cultura e arte. Senhora Priscila, muito obrigado pela sua fala. Fico muito feliz em saber que nós temos uma pessoa tão capacitada, tão inteligente, que se tornou uma das primeiras pessoas com Down a ser professora de educação física e professora de zumba e de outras danças. Obrigado pela sua luta, obrigado por tudo que você representa, por essa causa tão nobre que é a nossa. Seja bem-vinda. Beijo no coração. Concedo a palavra agora à senhora Ana Cláudia Mendes de Figueiredo, advogada, pesquisadora, idealizadora e cofundadora da Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, da Rede IN. Antes da fala da senhora Ana Cláudia, eu gostaria de agradecer a presença de algumas autoridades aqui. Embaixador da República do Azerbaijão, senhor Rachad Novruz, representando a Secretaria Nacional de Paradesporto do Ministério do Esporte, o coordenador-geral de articulação e acompanhamento de parceria, senhor Rodrigo Abreu, diretora do Cordão de Girassol Oficial para a América Latina, a senhora Flávia Calafange, presidente da Federação Nacional das APAES, senhor Jarbas Faldner de Barros, professora Roberta Barreto, secretária de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Daniele Favato, representando a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade do Rio de Janeiro, Cássia Figueiredo, subsecretária municipal das Políticas da Mulher da cidade de São João de Meriti, do Estado do Rio de Janeiro, Daniel Bob, superintendente de projetos para a educação especial da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado a todos vocês pela participação. E agora concedo a palavra à senhora Ana Cláudia. Por favor. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, na altura dos ombros, visto uma blusa estampada de azul e bege e visto uma calça azul. Eu cumprimento todas as pessoas que participam deste evento, na pessoa do senador Romário, a quem parabenizo pela iniciativa. Eu falarei rapidamente sobre capacitismo, o que ele significa, já foi falado aqui pela Renata,
pela Priscila, já foi falado também pelo Gabriel, mas vamos, sob um viés jurídico, entender um pouquinho sobre isso. Onde ele ocorre, como ele se sustenta, quais são as suas causas e o que é necessário para que ele seja enfrentado? Bom, capacitismo é um termo que começou a ser abordado em nosso país há menos de uma década e ganhou popularidade justamente por constituir uma ferramenta muito importante para o combate, para o enfrentamento da exclusão social. O capacitismo, ele significa a discriminação por motivo de deficiência, mas ele abrange também o preconceito, que, diferente da discriminação, ele não é materializado. O preconceito é uma compreensão que assumimos em relação a certas pessoas antes de conhecermos essa pessoa, antes de interagirmos com ela. Dessa compreensão pré-definida decorrem os estereótipos, que nós conhecemos como rótulos. Embora essa compreensão seja individual, ela reflete as ideias que circulam na sociedade e na cultura em que vivemos. A proibição de qualquer forma de discriminação encontra-se prevista em vários preceitos da nossa Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, na Constituição Federal, e está tipificada na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o que significa dizer que ela é considerada crime pela lei. Então, existe uma pena de reclusão, de encarceramento de 1 a 3 anos para quem pratica a discriminação. Se essa discriminação for veiculada, for divulgada nos meios de comunicação, ela é aumentada para 2 a 5 anos. Ainda assim, a discriminação por motivo de deficiência, ela é praticada todos os dias, nos mais variados espaços e contextos, inclusive o contexto familiar. Temos visto com frequência também o capacitismo recreativo, que é aquele que é praticado contra humoristas, e nesse caso vale a regra da pena aumentada. O capacitismo, ele decorre do entendimento de que pessoas com deficiência, pessoas que têm algum impedimento de natureza física, sensorial, intelectual ou psicossocial, como o caso do autismo, são não iguais, são menos humanas, são incapazes de gerir as próprias vidas, são inferiores ou incompletas quando comparadas a pessoas sem impedimentos. A crença de inferioridade dos corpos com impedimento é parte estrutural da nossa cultura. Além de ser parte estrutural, é também estruturante. Que quer dizer o quê? Porque ela determina as convicções da sociedade e dos poderes públicos a respeito dessas pessoas. Determina também a compreensão que elas próprias têm de si mesmas. Com isso, ela condiciona, o capacitismo, ele condiciona a compreensão, essa compreensão negativa, essa crença limitante, fortalecendo um círculo vicioso sobre a T21, a trissomia do cromossomo 21. A sociedade produz ações e falas que refletem as críticas negativas que tem sobre as pessoas com deficiência, com síndrome de Down especificamente, e essas pessoas acabam sendo limitadas nas suas habilidades e competências. Daí, o ocultamento e a restrição do seu potencial, por sua vez, contribui para a consolidação daquelas crenças limitantes da sociedade. Como a maioria sabe, eu tenho uma filha com síndrome de Down, a Jéssica, com a trissomia do cromossomo 21, que foi a pessoa quem mais me ensinou sobre capacitismo. Apesar de falar aqui como especialista, ter sido convidada para falar como especialista, como advogada, eu vou me permitir citar um exemplo do que aconteceu com ela, por ser muito oportuno, por ilustrar bem o capacitismo. Um fato que marcou a sua vida e marcou a nossa como família foi quando pessoas do próprio movimento, no qual ela atua há mais de 2 décadas, sugeriram que ela, que é fotógrafa, mudasse de área. Porque é uma área muito difícil para ela dominar as técnicas, que talvez as fotos dela não sejam tão boas, não fossem tão boas. Enfim, essa opinião a impactou de tal maneira que Jéssica ficou
mais de 3 anos sem conseguir fotografar fora da secretaria. Ela trabalha na Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, onde é fotógrafa e é formada e tem um curso superior de fotografia. Ainda assim, ela dizia que não conseguia se ver como fotógrafa. Mãe, eu não consigo. Eu falei, mas você expõe, mas eu não consigo me reconhecer como fotógrafa. Esse é o impacto do capacitismo. Esse exemplo, ele mostra como rótulos geralmente negativos podem condicionar a compreensão que as pessoas com T21, com a trissomia do cromossomo 21, têm sobre si mesmas, prejudicando suas vidas. O combate aos rótulos atribuídos a essas pessoas é necessário porque eles impedem que as pessoas com T21 sejam reconhecidas em suas habilidades e competências e tenham os seus interesses não atendidos e suas escolhas não respeitadas. E esse combate, para ser efetivo, precisa ser, importa dizer, interseccional. Ou seja, ao combater o capacitismo, precisamos combater também outros marcadores da diferença, como gênero, como raça, como classe social, como idade. O enfrentamento ao capacitismo, que consiste, em última análise, em barreiras atitudinais que impedem a plena participação de pessoas com deficiência na sociedade, ele vai contribuir para o fim da opressão experimentada todos os dias pelas pessoas com T21. Ele vai contribuir para a emancipação dessas pessoas em todas as áreas da sua vida. Vai contribuir para o reconhecimento da sua autonomia, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas. Vai contribuir para o respeito aos seus interesses e preferências. Vai contribuir para a ampliação das oportunidades de sua participação política e social. E vai contribuir para o fortalecimento da representatividade desse grupo em todos os espaços sociais e para a redução gradativa do capacitismo que ainda persiste em existir. Eu e você podemos nos engajar nesse enfrentamento e contribuir para um cenário inclusivo, em que pessoas com T21 certamente conseguirão efetivar os seus projetos de vida e realizar seus sonhos. Basta não silenciar diante das opressões e contestar os estereótipos que são impostos a essas pessoas cotidianamente. Basta elevar as expectativas e afastar as crenças limitantes que temos a respeito das pessoas com T21. Basta assumir, como sugerido por uma ONG italiana chamada Cordal, num vídeo que está viralizando nas redes, assuma que eu posso. Basta assumir que essas pessoas são capazes e têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas têm. Assim, pode ser que consigam ter as suas oportunidades asseguradas, o seu valor reconhecido e a sua dignidade humana respeitada. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Ana Cláudia, por essa fala, com essa visão de advogada, pesquisadora e principalmente mãe de uma pessoa com deficiência. Com certeza é uma fala de uma pessoa que tem experiência nessas áreas e nós aqui entendemos que falas como essa são interessantes para que as pessoas possam saber que todos nós estamos ligados nas coisas que acontecem em relação a esse segmento no nosso país. Muito obrigado. Prazer tê-la aqui. Concedo a palavra agora ao senhor Renato Sofia Nunes Dias, autodefensor nacional da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Senhor Renato, seja bem-vindo. Vamos lá. Bom dia a todos e todas. Vou fazer minha audiodescrição. Sou um jovem branco com cabelos curtos e castanhos, olhos castanhos, nariz e boca pequenos. Visto um terno cinza, uma camisa cinza clara e uma gravata vermelha terrosa.
Cumprimento ao senador Romário e todos os componentes da mesa. Para quem não me conhece, eu sou Renato, de 27 anos, e tenho ensino médio completo e trabalho há 4 anos como auxiliar administrativo na empresa Brasil Center, Call Center da Claro. Sou alto defensor da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Somos 131 autodefensores em todo o Brasil. Participo ativamente das atividades da Associação Vitória Down, aonde que os meus amigos fazem parte da Escola Vitória Down. Estudei desde os 2 anos em escola comum e fui alfabetizado aos 7 anos de idade. Durante a minha vida escolar, enfrentei muitos desafios. Professores que não acreditavam em minha capacidade e outros que me apoiaram e me deram forças para eu chegar aqui. Estar no mercado de trabalho foi muito importante. Estou aprendendo muito e recebo o meu salário. Eu tenho autonomia para os meus gastos pessoais. Além de trabalhar, gosto de ir ao cinema e passear com os meus amigos da Vitória Down. Faço aulas de violão e atividades físicas. Preciso de alguns apoios. Peço ajuda sempre que necessário. Participei da primeira edição da Expedição 21, um programa de imersão para as pessoas com síndrome de Down, com foco no desenvolvimento da autonomia e da tomada de decisão na vida adulta. A Expedição 21 foi criada pelo meu grande amigo, que eu gosto dele. Ele é o Alex Duarte, é o diretor do Clube Somos 21. Fiquei muito feliz de fazer parte da primeira Expedição 21. Fui um dos mais novos expedicionários. A experiência foi incrível. A Expedição 21 teve destaque na mídia. Se tornou um documentário. Foi exibido no Festival de Gramado, aonde que fui em julho, dia 16/7. Está em plataformas de vídeo. Mas a maior importância do programa foi transformação interna dos seus participantes. Muitas mudanças positivas aconteceram na vida de cada um. Posso dizer que o resultado positivo aconteceu, porque ao longo das nossas vidas. Tivemos a família e pessoas que acreditaram e investiram em nosso potencial. Na Expedição 21, fomos tratados como adultos, fomos informados, mas acima de tudo, fomos ouvidos. Tivemos oportunidade de praticar a nossa cidadania. Fomos incentivados a desenvolver as nossas habilidades. Em nenhum momento o foco foi a deficiência. Fomos
potencializados no que cada um tem de melhor. Gostaria de deixar essa mensagem para todos vocês. Acreditem em nossas habilidades e no nosso potencial. A deficiência é apenas um dos nossos traços. Precisamos de oportunidades para crescer. Não somos anjos, nem apenas crianças. Somos pessoas com cada um de vocês. As pessoas não são iguais. Temos que garantir o direito e as diferenças e equidade. Agradeço a minha família, para quem veio aqui comigo e que estão na minha casa, que acredita em mim e não mede esforços para ter o meu lugar no mundo. Quero finalizar agradecendo ao senador Romário e também aos meus amigos por votarem em mim como autodefensor da Vitória Down. Pela iniciativa dessa sessão especial e por ter me convidado para dividir com vocês um pouquinho da minha história. Muito obrigado, Alex Duarte, por você estar em minha vida até hoje. Muito obrigado, Renato, por essa fala tão interessante. Muito feliz em saber que nós temos um autodefensor na Federação Brasileira da Associação dos DAOs. Você é muito bem-vindo e exatamente isso. Você pode ter certeza que vocês têm o direito de ser o que vocês querem ser e vocês podem ter certeza que aqui, nesse Senado Federal, o que a gente puder fazer para vocês serem totalmente independentes, essa luta também aqui é nossa. Gostaria de passar a palavra agora. Temos uma oradora aqui no... Por favor. Como é que abre ali? Quem pode abrir ali a fala ali? O nome do seu Roberto é minha mãe, o pai. E tanta faltou água, tanta muita água, mangueira, choveu, todo lugar. Obrigado. Digui está escrito aí? Digui está escrito aí o meu? Davi? Davi, quer dar uma palavra? Davi, meus amigos, é o filho do senador Magno Malta. Boxeador. Boxeador. Tem perfil mesmo, forte. Liga aí. Liga para ele, abre lá, por favor. Obrigado a você, amigos do Magno Malta, tá aqui. Aqui, todo mundo que veio, a mesas, ganhadores, do motivo, tá aqui. Eu fui lá, Vitória Espírito Santo, eu fui lá DAO, eu estou feliz aqui é Basília, do Magno Malta, tio pai, obrigado vocês, DAO, aqui veio, aqui Basília, eu fui lá, Vitória Espírito Santo, fui lá DAO, a meu tio foi comigo lá, vídeo chamada, zap, tio, obrigado, você, Deus, pátria, família, verdade. Muito bem. Aproveitando a oportunidade, já que o Davi fez essa fala aí maravilhosa, vamos ouvir aqui o nosso senador Magno Malta, um dos grandes defensores, guerreiros também dessa causa. Por favor, meu amigo, irmão. Senador Romário. Cumprimentando o senador. Tá sem som? Agora tem. Cumprimentando meu amigo Mil Gols. Eu só chamo ele de Mil Gols, porque não é todo dia que todo mundo faz 1000 gols. Quem fez 1000 gols já partiu para a eternidade, que é o atleta do século, Pelé. E ficou Romário aqui entre nós. E segundo ele mesmo, e
Estreitamos uma amizade quando ele se tornou deputado federal. E eu o encontrei nos corredores com a filhinha dele, aí no colo, muito novinha, quando ele entrou com ela aqui no Congresso Nacional. Romário sempre foi ídolo de todos nós. Romário conseguiu alguma coisa que outros conseguiram também, como atletas brasileiros, foi de ganhar o encanto do mundo. Na verdade, Romário trocava de clube, as pessoas não trocavam dos seus clubes, mas elas torciam para o Romário. Eu sempre torci para Romário, independente de onde ele estivesse jogando. E alguém com uma referência mundial, ministro Toffoli, eu quero saudá-lo também, que também tem na sua família, no seu sangue, um irmão com síndrome de Down. E o que nós podemos falar sobre ele, senador Romário, é que são anjos que Deus colocou na nossa vida. E Vossa Excelência usou uma frase muito forte com relação à sua filha, dizendo: ela mudou minha vida, minha história, meu jeito de ser, meu jeito de falar, de conduzir. E essa é a mais límpida de todas as verdades, com relação a quem tem um privilégio, seja com síndrome de Down, criança autista. Na verdade, nós recebemos de Deus um privilégio de termos anjos do nosso lado. Me refiro a Davi Guilherme, quando ele fala tio, pai, é porque ele está comigo desde novinho. E muito cedo eu perdi meu irmão e ele perdeu o pai. E a mãe também no mesmo mês. E ele, como já vivia comigo, foi muito rápido o processo, que é lento no Brasil, infelizmente, o processo de adoção. Mas ele, eu adotei rapidamente, já era meu sobrinho, já convivia comigo. E ele tem uma vida de atleta, assim, invejável até. Ele tem um boxe invejável. Ele está muito forte para poder fazer qualquer tipo de disputa, de treino com quem tem um peso maior do que o dele e quem, na verdade, pratica o esporte. É alegre, é músico, canta, e todos nós estamos aqui para celebrar esse dia, senador Romário. O Brasil, enquanto nos vê pelas câmeras da TV Senado e também aquilo que vai para as redes sociais, desse momento significativo em que essa casa, o poder legislativo, Senado da República, com a presença aqui da Suprema Corte, representada pelo ministro Toffoli, e Vossa Excelência, que se tornou o embaixador dessa causa, movido por uma missão que Deus lhe deu, quando colocou o seu anjo do seu lado. É diferente de falar de outros filhos, porque, na verdade, o que eles trazem de carga, de capacidade, de força, capacidade de aprendizado, capacidade de ensinamento. E o cuidado é uma coisa muito peculiar. Quem tem sabe que eles têm com a gente tem uma gripezinha, está com o corpo mole, cai doente ali, ou não tanto, eles estão próximos, eles ficam próximos, eles se preocupam, eles ficam ali agarrados numa coisa tão diferenciada que a gente fala, não, Deus mandou, foi Deus que mandou, foi Deus que colocou aqui do meu lado para que eu pudesse ter esse conforto com esse anjo do meu lado. De maneira que eu quero abraçar todas as mães, quero abraçar todos os pais e todos aqueles que militam, todos aqueles que já há anos militam para que momentos como esse pudessem acontecer. Lá atrás não acontecia, mas hoje nós temos ainda muito por fazer e devemos fazer. Não tão somente do ponto de vista da legislação, porque legislação a gente tem demais, mas existem muitas formas de nós podermos fazer crescer e as oportunidades estarem presentes, porque eles são capazes de tudo e de qualquer coisa que qualquer um de nós, quem sabe, tenha uma dificuldade de poder assimilar, isso eles têm de sobra. De maneira que eu beijo a todos, abraço a todos, cumprimentando mais uma vez Romário. Essa não é a primeira, esse não é o segundo encontro que participo juntamente com ele, e agradeço muito
pelas alegrias que ele tem produzido para o Brasil. Fez todos nós gritarmos, aplaudirmos, fez todos nós vibrarmos com a Copa do Mundo, com seus gols e, nesse momento, Baixinho, você, mais uma vez, faz um golaço. Eu gostaria que você fosse para a Copa, que vai acontecer, né? Chamada Copa dos Maduros, ou a Copa da Terceira Idade, né? Não, dos Maduros, não, Maduro basta um. É a Copa da Terceira Idade, né? Copa da Terceira Idade. O Brasil, certamente, quem está organizando, eu gostaria de dizer a vocês que o Brasil gostaria de ver Romário lá, não é? Quem não gostaria de ver Romário? Um atleta que não corre, não é? Mas se receber 2 bolas, faz 2 gols. E eu te abraço, agradeço a Deus pela sua amizade e pela causa que você abraçou, a mais nobre de todas elas, porque criança nunca foi nem será futuro do Brasil. Criança é o presente. Ou a gente cuida desse presente aqui, ou não teremos futuro. E esse entendimento de cuidar de tantos anjos especiais, sem dúvida alguma, é um momento espiritual e um momento quase que ímpar na nossa vida, e ele vai deixar de ser ímpar, porque isso vai acontecer, certamente, minha amiga Rosinha, com muita mais frequência, em função daqueles que estão engajados nessa luta. Obrigado, senador Romário. Obrigado, senador Magno Malta, pelas palavras, pelo elogio, e obrigado por ser um desses grandes guerreiros que nós temos no Congresso Nacional, que luta a favor de uma causa tão nobre. Temos aqui também, hoje, a Elaine, que trabalha comigo no meu gabinete há alguns anos, são simplesmente 11 anos. Ela queria dar uma palavra. Por favor, senhorita Elaine. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu tenho 38 anos. Eu trabalho muito feliz. Esse emprego maravilhoso para mim. O Deus proteja nós. Eu tenho meu chefe lindo, poderoso, ele é romântico. E eu adoro meus equipes. Lá, pessoal, meus amigos também. E eu estou feliz. Estamos hoje, a data muito especial, dia 21, e estamos comemorando o Dia Internacional Síndrome Down. Eu estou aqui, eu vim hoje curtir vocês, muito vocês também, a equipe, o pessoal, o meu chefe. Meu chefe chegou aqui. Ele falou assim: Relane, você está intratado, estou trabalhando com você. Eu adorei trabalhar com meu chefe. Ele é lindo, ele é poderoso. E eu tenho a minha família. Minha mãe, meu pai, a minha irmã, meu irmão. Eu adoro sair, curtir, dançar. Eu adoro comer fora tudo. E eu gosto muito de trabalhar. O pessoal, minhas amigas e senados também. Eu te amo bem, lindo. Chefe, você é meu herói. Você salvou eu aqui. Eu te amo. Obrigado pelas palavras, minha linda. Temos aqui também... Levantando a mão, senhor presidente, pela ordem ali, ó. Pedindo pela ordem. Senhorita, quem? Pedindo pela ordem. A Jade, por favor, com a palavra. Isso. Quero sim. Oi, gente, meu nome é Jade. Estou muito feliz de estar aqui. Quero dar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para o João, para o Rafael. Quero agradecer a todo mundo que está aqui hoje. Foi uma experiência muito boa estar aqui com vocês. Estou muito feliz que todo mundo está aqui. Obrigada a todo mundo. Primeiramente, eu gostaria, antes de nós continuarmos aqui com nossos oradores, o senador Nelsinho Trade compareceu aqui,
a senadora Ivete da Silveira, que daqui a pouco vai fazer uma fala para a gente. Minha amiga querida Rosinha da Defal, obrigado pela presença. E agora eu vou passar a palavra ao nosso ministro Dias Toffoli, do STF, ministro esse que tem na sua casa um irmão, que é o José Eduardo, não pôde vir, mas mandou um abraço para todos, dizer, ministro, que é muita honra, com muita alegria que a gente recebe Vossa Excelência aqui, e eu particularmente sei da sua luta com essa causa, e essa participação de Vossa Excelência hoje aqui nesse evento é mais uma demonstração de que cada vez a gente vai juntando forças para que a gente possa se tornar cada vez maior e lutar por uma causa que é tão importante, tão relevante, não só na nossa vida, como na vida de todo mundo. Por favor, com a palavra. Muito obrigado, querido senador Romário, nosso craque, e que Magno faz esse golaço há 19 anos. Esse grande gol, eu lembro que estive lá na Câmara dos Deputados com o meu irmão Zé Eduardo, na primeira celebração desse Dia Internacional da Síndrome de Down. E para mim é uma alegria estar aqui de novo com essas senadoras e esses senadores, com voz, com fala, pedindo a palavra, e que me desculpem as senadoras e os senadores titulares, mas esse Senado está muito melhor. Esse Senado é o Senado da República Brasileira. Nesses 200 anos é a primeira vez que eu vejo esse Senado tão bonito assim, nunca tinha visto. É uma alegria e vê-los pedindo a palavra, falando da vida, das experiências, do seu dia a dia e das vivências que todos nós temos. Eu tenho um irmão que tem 54 anos, 2 anos mais novo do que eu, e é professora, a doutora Ana Figueiredo, minha mãe, eu me lembro, e eu estava na escola, né, primeiro, segundo ano, e a minha mãe indo nas escolas, todas as escolas de Marília, há 50 anos atrás, para tentar matriculá-lo. E a resposta foi não em todas, inclusive nas escolas particulares. Inclusive nas escolas particulares. Não se aceitava que ele fosse alfabetizado na escola pública ou na escola privada. E ele escreveu pela primeira vez o nome dele, senador Romário, aqui no Senado da República. Em outubro de 2009, quando eu era sabatinado na CCJ, o senador Magno Malta estava lá, ele estava acompanhando a sabatina e me mandou um bilhete. O bilhete era o nome dele, Eduardo, e o nome da minha mãe, Sebastiana. A partir daquele momento, eu não tinha dúvida de que eu ia ser aprovado. E que eu ia honrar o Eduardo, Zé Eduardo, no Supremo Tribunal Federal. A capacidade não é capacitismo. Todos nós temos capacidades e deficiências. Todos nós temos deficiência. Eu, por exemplo, gostaria de ser um craque como o Romário. Tentei, não consegui. Tive que fazer direito. E o Romário continua fazendo gols de placa, como esse trabalho fenomenal que ele faz. Eu aprendi muito com o José Eduardo, aprendo até hoje. Ele morava comigo aqui em Brasília, quando o Romário fez a primeira celebração, e muito se avançou. Eu falei de 50 anos atrás, quando as portas se fecharam para a matrícula do Zé Eduardo. A minha mãe, Sebastiana, não conseguiu matriculá-lo. E isso foi uma frustração para ela e para todos nós.
para todos nós até hoje. O que a gente deveria ter feito para conseguir? E aí é o que nós fazemos aqui no dia a dia, nessa luta para que não seja ninguém tratado como diferente. Todos somos iguais. Parabéns às senadoras e os senadores que eu vejo hoje ocupando, seja aqui a tribuna, escutei o Gabriel, escutei a Priscila, escutei o Renato, escutei as senadoras e senadores aí da bancada falando e ouvindo. Para mim uma alegria muito grande ver esse plenário do Senado da República, nos seus 200 anos, tendo nas suas cadeiras sentadas as melhores senadoras e os melhores senadores da história do Brasil. Parabéns, felicidades. Sim. Ministro, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Essa emoção de Vossa Excelência realmente é contagiante. Eu, particularmente, já sei dessa luta na sua vida, não só como ministro, mas como pessoa, da história da sua mãe em relação à defesa do seu irmão já exatamente há 50 anos. O que tem de positivo é que hoje, depois de 50 anos, a gente hoje está aqui reunido, ouvindo pessoas com síndrome de Down que se tornaram o que elas sempre quiseram e sempre sonharam em se tornar. Hoje existe no Brasil, não só para a síndrome de Down, para qualquer tipo de deficiência, essa luta, também não só no Congresso, como nas assembleias, como nas câmaras de todo o Brasil. O parlamento entendeu que, para que essas pessoas tenham os seus direitos, tenham as suas vontades, tenham os seus desejos, os parlamentares, nós temos por obrigação de ajudá-los. E vocês também, do Judiciário, têm sido peças importantes. Em alguns momentos, como chegam algumas ações lá, eu tenho acompanhado muitas dessas ações em relação a medicamentos que são muito caros, que realmente essas pessoas não têm condição financeira de comprar. Infelizmente, alguns até morrem por esse não poder aquisitivo que essas famílias têm em comprar algumas medicações, mas graças a Deus, a cada dia, vocês do Judiciário, não só no STF, como também no STJ, em alguns TJ dos nossos estados, têm tido esse entendimento e pode ter certeza mesmo que vocês têm salvado muitas vidas. Muito obrigado pela presença. E nós temos aqui agora uma surpresa. Vossa Excelência, por favor. É uma foto do senhor com seu irmão. Exatamente quando ele foi levar o bilhete para mim. Veja ali o ex-senador Demóstenes, que era o presidente da CCJ à época, e eu sendo sabatinado na sala da CCJ. E ele levou o bilhete escrito Eduardo e Sebastiana. Muito bem. Obrigado, ministro. Obrigado pela presença. A senadora Ivete da Silveira, por favor. Senadora, a senhora tem a palavra, por favor. Iniciativa de fazer essa sessão especial. Quero cumprimentar também o senador Magno Malta pelo seu discurso, o ministro Dias Toffoli, que terminou de falar. Temos aí também as nossas senadoras. Meu bom dia a todas. E eu só quero parabenizar o senador Romário pela iniciativa dessa sessão especial, que visa conscientizar a população quanto ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Esse é um tema muito importante para meu mandato.
já que propus 3 projetos na temática de pessoas especiais. 2 voltados para as pessoas autistas e 1 para deficientes físicos. Quero dizer aqui, contem sempre comigo, com o meu gabinete, para atender o que as pessoas especiais precisarem. Um bom dia a todos e parabéns às famílias dessas pessoas que eu sei o quanto se dedicam. Meu muito obrigada. Muito obrigado, senadora. Muito obrigado por ser mais uma defensora dessa causa. E pode ter certeza que Vossa Excelência tem uma força muito grande, não só em Santa Catarina, como nesse parlamento. E a sua ajuda, junto com os outros senadores e outros senadores, vamos cada vez nos tornarmos cada vez mais fortes. Obrigado. Tem aqui a presença de outras pessoas ilustres na casa, João Batista, presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Já disse aqui da minha amiga Rosinha da Defal, Narciso Batista, primeiro diretor da Federação Nacional das APAES, Otão Pereira, segundo diretor da Federação Nacional das APAES, Kelly Assunção, coordenadora-geral de Educação da APAES do DF, a senhora Flávia Calafange, diretora regional da América do Sul, aqui do Cordão de Girassol. E agora vou passar a palavra para o senhor... Pedindo pela ordem lá atrás, no meio, senadora pedindo pela ordem. Olha lá o bracinho dela, pela ordem. Pela ordem. Seu nome? Lorena, por favor, com a palavra. Eu quero que você Camirói, eu quero ter a benção ao Mário, e eu quero falar com vocês, e quero muito com vocês, com vocês, aí eu muito sou bom, aí eu quero com vocês, tá bom, com muitos vocês, aí eu com minha mãe, tá lá, minha mãe, graças a Deus, aí eu com a benção com vocês, ter a benção que é a minha herói. Muito obrigado, Lorena. E agora, o nosso cantor do hino de BH, Gabriel Scheibe. Quer dar uma palavra, Gabriel? Obrigado, Romário. E foi uma honra estar nesse evento. Muito obrigado, Gabriel. Parabéns por ser esse cantor tão fantástico. E parabéns pelo show que você deu aqui. Quem que quer falar? Qual é o nome? Helena, com a palavra, por favor. Eu quero dar bom dia primeiro, né? Eu estou um pouquinho nervosa que eu estou aparecendo na TV. Fica tranquila, Helena. Fica à vontade. Estão me vendo aqui. E eu quero a minha família lá no Sul, no Rio Grande do Sul. Eles moram longe daqui, porque meu pai decidiu para a gente morar aqui em Brasília. E o meu irmão, que o nome dele é Otávio, ele trabalha como cozinheiro, e eu sou realmente grata ao trabalho dele, que eu sei que ele está me vendo aqui, e meu sonho se realizou por causa desse trabalho honesto dele, que está me dando desculpa. Fica à vontade, meu amigo. Obrigado pela sua palavra, senadora. É um trabalho muito honesto que ele está me dando no meu futuro. Amém. Obrigado. Tem mais alguma senadora ou senadora que queira seu nome?
Meu nome é Mayra. Mayra, senadora Mayra com a palavra. Eu... Quem é esse senador aí que não se identificou? Qual é o nome? Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Eu, mamãe feliz, o papai o céu, o Curitiba, a Margarete, a Maura, o Sul, Jorginho, Isabel, isso é uma alegria, o senhor. Eu vou dizer, acompanhe o papai e o tio. Vai ser feliz. O Deus ama, e todo mundo aqui, vai ser mais feliz e ama. Eu te amo muito, o senhor, o acompanhe, o Jesus olhando a margem, o céu, olhando o senhor. Vou fazer o herói, a pai e Predinho, aqui todo mundo. Amém, obrigado. Agora a palavra a senadora Maia. Por favor, senadora, pode falar. Abre o seu coração. Eu fui no hospital no síndrome de Down e eu conheci várias pessoas. Eu conheci as crianças também no síndrome de Down. Eles são lindos e fofinhos. Eles são lindinhos. E tem duas mães aqui, elas são lindas. A morena, a ruiva, elas têm filhos. Eles são lindos. E tem a outra também. Ela tem uma roupa laranja. Ela tem uma filha tão linda, com óculos rosa, tão linda. Eu queria conhecer ela e várias pessoas do Brasil, do mundo. Muito obrigado, Maiara, senadora Maiara. Agora o próximo ali, o senador, qual o nome? Fernando. Qual? Fernando César. Senador Fernando, com a palavra, por favor. Assim, você é meu ídolo. Muito obrigado. A gente tem uma equipe que te joga futebol DAO, lá no Cruzeiro Novo. E a nossa equipe é essa aqui, ó, a nossa equipe. E também sou vascaíno, né? Nós dois, que é vascaíno também. Boa, eu sou América, mas tudo bem. E também, que eu lembro, você fez os 1000 gols. No Vascão. No Vascão. E também eu tenho uma camisa até hoje, uma camisa seu que eu tenho lá em casa, de 100 gols, que eu tenho lá. E que eu lembro que você meteu um gol contra o Palmeiras. Assim, foi nos pênaltis, assim, sabe? E eu gosto muito de vocês. E meu ídolo é o Felipe Maes, Pedrinho e você. Eu gosto muito de vocês. E que o presidente Roberto Dinamite, na época que eu tenho assinado na camisa dele, minha, e meu pai, minha mãe, a minha família, e eu tenho as duas sobrinhas mais bonitas. E eu gosto muito da sua filhinha, que é Down também, e no seu filho, Romarinho. Obrigado, meu amigo. Aproveitar a oportunidade de fazer um registro. Hoje a seleção futsal Down, na Turquia, jogou contra o México e foi a estreia e venceu de 7-3. Uma senadora ali agora, pronto. Qual é a senadora com a palavra? Nome, Giovana, senadora Giovana. Bom dia. Bom dia. Eu sou Giovana. Sou Giovana. Eu sou modelo. Sou modelo. E parabéns a todos. Parabéns a todos. Pelo nosso dia. Bom dia.
Um forte abraço a todos. Abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Beijo a todos. Beijo a todos. Muito obrigado. Senador Lucas Barreto, já te atendo, senadora. Lucas Barreto, muito obrigado pela presença. Senadora Jussara Lima também está presente, obrigado, senadora. Do Piauí, Lucas Barreto do Amapá. Próxima oradora, senadora, como se chama? Catarina. Senadora Catarina, com a palavra. Tem dois amigos meus que tá lá na Toquia, que é o Ian e a Priscilinha, que estão lá competindo. E também eu estou aqui apresentando os DAOs, né, que eu fui uma menina descolada e eu sou famosa no YouTube, é só vocês pesquisarem. E outra, eu tenho vários amigos atletas que estão aqui, que é o Gabriel, a Bia e a Jordana e muitos outros atletismo. E também eu estou aqui para agradecer, né, para todos aqui, né, e vou dizer logo que eu já estou solteira, né, que... E eu sou da Pai DF e eu tô com as meninas aqui, que é a Val, a Cacá, que são minhas professoras de teatro. Muito obrigado. É isso, um beijo e vou agradecer muito por vocês aqui e para um belo professor que também é um ótimo gerente daqui, que é o dono. Muito obrigado. Senadora Jussara Lima. Senadora Jussara Lima. Vossa Excelência tem várias colegas hoje aí sentadas. Que alegria. Senador Samuel com a palavra. Eu sou Samuel, de Timidal. Eu sou feliz. Tentando fazer falar, com palavras, a gente com minha grande, com meu amor por você. Temos aqui a senadora sentada ao nosso lado. Qual é o nome dela? Zilá. Senadora Zilá. Vai lá, Zilá. Fala. Ficou com vergonha? Que? Eu falo só baixinho, eu tenho medo. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Alto. Então fala o que você combinou. Desistiu? Tô picando. Tô pensando. Então fala logo. Tem última chance. Chega, gente, eu não quero falar mais nada. Eu falo só preconceito. Show preconceito. Muito bem. Vamos voltar aos nossos oradores aqui. Só um minuto, depois eu passo para vocês. Girão ali. Aqui nós temos um senador que se chama Eduardo Girão, muito amigo. Parece você, quer falar toda hora. Conceda a palavra à senhora Milena Salles, jornalista, pedagoga, idealizadora do Espaço Pedagogia Inclusiva pelas Artes, PIPA, e mãe de Zilá, uma menina de 11 anos, muito divertida e inteligente, que acabou de dar o seu depoimento agora. Muito obrigado pela presença, senhora Milena. Obrigada, senador. Senador, todo mundo estava contando uma história, eu também tenho uma história pessoal com o senhor. Quando o senhor, não sabia que ia ter a minha filha, Zilá, com síndrome de Down, descobri só depois do nascimento. E eu sou jornalista e fui convidada, o senhor era deputado federal na época. E o senhor tinha feito uma sessão como essa, convidando a repórter Fernanda Honorato para participar. E eu fui fazer essa matéria e tive a oportunidade de ver todas essas pessoas, né,
ali de uma forma diferente, de uma forma inclusiva, todo mundo junto, podendo participar, mostrando suas potencialidades. E aquilo me emocionou muito. E depois eu tive a minha filha com síndrome de Down. Pouco tempo depois eu descobri a gestação e praticamente um ano depois nasceu minha filha com síndrome de Down. E aquilo me marcou muito, aquele dia. Então eu parabenizo o senhor por esse trabalho que o senhor vem fazendo, que é muito importante, né? Às vezes, uma pessoa que passa ali, um jornalista, um servidor, uma pessoa do administrativo, e tem a oportunidade de estar aqui, hoje mesmo, nessa sessão, não sabe o dia de amanhã, né? Alguém da sua família pode ser uma pessoa que nasça com síndrome de Down. A gente sabe que é aleatório a síndrome de Down, ela não tem uma regra para a pessoa nascer com síndrome de Down. Mas hoje eu quero cumprimentar todas as da mesa aqui. Me sinto honrada de estar nessa mesa com essas pessoas que eu admiro tanto. E vim falar sobre a prática diária no combate ao capacitismo. Então, vou me descrever. Eu sou Melina, eu sou uma mulher de 44 anos, estou com uma blusa de manga comprida laranja, tenho cabelos e olhos castanhos, o cabelo na altura dos ombros, estou usando um óculos de grau com armação vermelha. E é isso, eu me identifico com o senador, porque tal qual o senhor, senador, eu também direcionei a minha vida, depois que a minha filha nasceu, tanto para compreender melhor, né, a trissomia 21, quanto para combater o preconceito. Inclusive, nesse caminho, não só do ativismo, eu direcionei também minha vida profissional, para trabalhar no projeto que a gente desenvolve, que é a Pedagogia Inclusiva pelas Artes, na PIPA. Antes de ser jornalista, eu sou formada em artes cênicas também. E tive a oportunidade de perceber que, por meio da arte, a gente consegue acessar outro tipo de aprendizagem e que a gente também consegue com que as pessoas com deficiência elas possam mostrar a sua expressão no mundo. Venham falar o que elas têm para dizer, o que elas têm para falar, de uma outra forma, que não necessariamente pela parlatória, pelo discurso, mas muitas vezes por uma apresentação artística, por uma performance, por uma música, por uma dança, pelo canto, como o Gabriel aqui mesmo pôde mostrar. E que essa expressão é de todos, inclusive das pessoas com síndrome de Down, das pessoas com deficiência. A minha filha Zilá, que estava com vergonha, ali em cima, tentando falar sobre preconceito, ela tem 11 anos, né? E desde que ela nasceu, eu me envolvi nesse ativismo do direito das pessoas com deficiência. E nesses 11 anos, o que eu posso dizer que eu constatei é que a luta contra o capacitismo ela é um processo assim, diário. Não tem um dia na minha vida, e eu acredito que na vida de todos que estão aqui presentes nessa sessão, que a gente não lute contra o capacitismo. E assim, eu pego muito como exemplo, né, essa luta que já vem há mais tempo consolidada, que é a luta contra o racismo. Eu falo como a luta contra o racismo. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E para a gente é a mesma coisa. Não basta você não ser capacitista. Nós temos que ser anticapacitistas. Nós precisamos da sociedade ao nosso lado nessa luta. Nós precisamos que as pessoas entendam que uma matrícula negada para uma mãe de uma criança com deficiência é ilegal, que isso não é correto, que isso é capacitismo. E nós precisamos ter a sociedade junto conosco nessa batalha. Não é só nós, pais de pessoas com deficiência, só nós, ativistas do direito da pessoa com deficiência, que temos que lutar contra o capacitismo. O capacitismo é uma luta diária e que tem que ser abraçada pela sociedade. Ano passado, eu fui vítima de capacitismo. Não fui eu, na verdade, foi a minha própria filha que foi vítima de capacitismo. A minha filha tem 10 anos e ela vai à escola, ela é alfabetizada, ela sabe ler e escrever, ela faz contas, ela estuda numa turma de ensino regular. E ao ir a um brinquedão desses de shopping, que recebia crianças com 5 anos, desacompanhada dos pais, ela não podia ter o direito dela, enquanto criança, de brincar com as outras crianças sem que a mãe estivesse do lado. Eles partiam da presunção que ela era incapaz de se comportar junto com as outras crianças, sem ter o pai ou a mãe segurando ela ali do lado pela mão. Como a minha filha
vai conseguir alcançar os patamares esperados, os que ela pode alcançar, se só de olhar para ela, para entrar num brinquedo, as pessoas já partem do pressuposto que a mãe tem que estar de mão dada do lado. Eles, num brinquedo que aceitam crianças menores de até com 5 anos desacompanhada dos pais. A criança de 10 anos, que a mãe fala que tem aptidão para conviver com os pares e ficar por 30 minutos sozinha num brinquedo junto com outras crianças, é impedida de brincar sem o acompanhamento da mãe ali. Será que isso é correto, gente? Será que isso é justo? Será que, como eu, como mãe, me senti? Como a minha filha se sentiu? Naquele momento, ela não percebeu, ela só tinha 10 anos, quem estava ali dialogando por ela era eu. Mas como a gente pôde ver vários relatos, inclusive o relato da Jéssica, que me tocou profundamente, uma pessoa com ampla capacidade, né, formada em fotografia, fazendo sua expressão artística ser questionada sobre o seu trabalho como fotógrafa, já na vida adulta, veja como isso impactou ela. Ela ficou 3 anos sem fotografar. Isso é terrível, isso é de uma maldade, assim, que eu não consigo mensurar. Então, quando eu digo que a luta contra o capacitismo tem que ser de todos, de toda a sociedade, é isso que eu falo, todos têm o direito de estar com todos. Todos os dias também eu vejo relatos de mães esgotadas. Eu sou mãe. Mães que não têm rede de apoio, que não têm apoio psicológico, que não têm suporte financeiro para cuidar dos seus filhos PCDs. As mães que, na sua maioria, são mães solos, que saem do mercado formal de trabalho para conseguir cuidar dos seus filhos, né, e para dar suporte à criança. Elas entram no mercado informal de trabalho. Então, o capacitismo está em todas essas situações do dia a dia. No empregador que manda embora a mãe da criança com deficiência, porque ela precisa de uma redução de carga, ou porque ela tem que apresentar atestado para acompanhar o seu filho. No professor que não acredita na criança com deficiência, porque ela não acredita nas adaptações, não acredita que a pessoa é capaz de aprender. Na família, dentro da própria família, como foi falado aqui, né? Que não percebe, ou às vezes tem uma negação de que aquela pessoa com deficiência, ela precisa de um suporte maior, inclusive de um apoio maior da sua rede de família, da sua rede familiar, né? Do empresário que não dá emprego para a pessoa ter 21. O capacitismo está em tudo isso. E também nas palavras. Uma vez, esse nosso projeto chama Pipa Pedagogia Inclusiva pelas Artes. E uma pessoa muito bem intencionada veio me dar uma sugestão. Por que você não tira esse nome inclusiva? Porque esse nome inclusiva fica parecendo que é só para pessoa com deficiência. Veja só o absurdo que se tornam as coisas. A palavra inclusão, que é de incluir, já está no glossário do capacitismo como exclusivo da pessoa com deficiência. Como que a gente faz para mudar isso? Né? Na hora eu pensei, bom, se o filho de uma pessoa que é neurotípico, né, não quer vir para a pipa porque está escrito inclusivo, porque ele acha que inclusivo é só para pessoas com deficiência, então, paciência, aqui a gente não vai precisar dessa pessoa, essa pessoa tem que procurar em outro lugar, porque inclusivo é para todos, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, porque pensar por que inclusão, o termo inclusão para os capacitistas já virou, de certa forma, segregação. Como é que a gente pode mudar esses conceitos? E ainda mesmo assim, apesar de tanto a gente falar, de tanto a gente repetir, a nossa batalha tem que ser pela informação. Tem que ser pela aplicação da Lei Brasileira da Inclusão, que foi feita aqui no Congresso, pelo direito das mães a uma rede de apoio psicológica e de suporte financeiro, pelo direito dos nossos filhos a terem um atendimento de qualidade na saúde, na educação, pelo direito ao emprego das pessoas com síndrome de Down, pela ocupação dessas pessoas em todos os espaços, como está sendo feito aqui hoje no plenário do Senado. E por uma sociedade, não só as pessoas que vivem no meio das pessoas com deficiência, todos.
todos entendam que o capacitismo é crime, da mesma forma que as pessoas entendem que o racismo é crime. Preconceito é crime, não basta ser capacitista, a gente precisa ser anticapacitista. Nós estamos cansados. Hoje, nessa casa aqui, que também é a Casa do Povo, a gente diz não ao capacitismo, pelo suporte às famílias de pessoas com síndrome de Down, não ao capacitismo e pelo direito das crianças à escola inclusiva, no sentido inclusivo real da palavra. Não ao capacitismo, pelo direito à inclusão no mercado de trabalho. Não ao capacitismo e pelo direito que temos garantido na LBI de estar nos espaços públicos com todos, dos nossos filhos brincarem junto com todos, de terem acesso à cultura e de poderem se expressar. Hoje a gente diz isso aqui no Senado, mas isso nós, famílias de pessoas com deficiência, dizemos todos os dias. E o que a gente quer é que toda a sociedade diga isso conosco todos os dias. Que quando a gente veja um caso de capacitismo, como as pessoas fazem na rua, que isso seja filmado, gravado, denunciado. Não por mim, que sou mãe de criança com síndrome de Down, mas por todos da sociedade. Não ao capacitismo. Capacitismo nunca. Chega. Juntos aqui dizemos mais uma vez para que a sociedade entenda de uma vez por todas e fale junto conosco. Não ao capacitismo. Não ao capacitismo. Obrigado, Milena. Você, com essa sua fala, você mostra que existem mulheres guerreiras e que a gente pode sempre esperar atitudes positivas. Parabéns. E mais uma vez, como você já sabe, você pode contar aqui com o meu mandato, o Romário como cidadão, o Romário como pai e principalmente com esse Congresso, senadoras, deputados e deputadas, que nós estamos nessa luta. Temos aqui a presença também do senador Eduardo Girão, que como não poderia ser diferente, o senador Jorge Seife já foi citado, cito de novo, obrigado pela presença. Como eu falei que o senador Girão gosta de falar, ele quer falar, então vamos dar a palavra a ele. Senador Girão, por favor, com a palavra. O senador Girão é um dos grandes lutadores que nós temos no Brasil. É um provida. É um senador que tem no seu mandato uma performance muito direta, muito objetiva. É um cara que luta por causas. E essa causa também faz parte das lutas do senador Girão. Senador Girão, ao seu lado tem outro senador aí que eu não sei o nome. Como é que é o nome desse senador aí? Senador Alexandre, dá uma palavrinha antes do senador Girão, então, aí. Senador Girão, passa a palavra pela ordem do senador Alexandre. Eu sei que ele está querendo falar há muito tempo. E ele foi até aqui, senador Romário, traçado aí um paralelo comigo que eu fico muito honrado. Senador Alexandre. Ô, Romário, você jogou no Flamengo, Brasil, Vasco. Eu sou Alexandre Silva de Dal, tenho 36 anos, nascido em Brasília, nascido em Brasília, moro no Cruzeiro Velho, Distrito Federal. O deputado Romário, você jogou Flamengo, Brasil, Vasco, 1934, e você trabalha no Senado, no Rio de Janeiro. Obrigado, senador. Senador Jorge Seife, hoje temos vários senadores e senadores aí da nossa casa. Senador Girão, por favor. Bênção. Muito obrigado. Quero cumprimentar aqui o nosso senador Alexandre, outros que aqui estão, outras também. Uma honra esse plenário lindo, lindo esse plenário. Quem concorda comigo, bate palma. Senador Romário,
tinha que ser o senhor, né? Mais uma vez, mais um ano, desde que eu cheguei aqui em 2019, com o trabalho da sua equipe, das associações. O senhor traz muita luz aqui pelas causas que o senhor abraça, e eu tive a bênção de estar em todas as sessões aqui celebradas sobre esse Dia Internacional da Síndrome de Down. E eu fico muito feliz, senador Romário, porque a gente sabe do amor puro, do amor genuíno, do presente de Deus dessas crianças, desses adolescentes, dessas pessoas, desses nossos irmãos e irmãs que vieram ao mundo para nos ensinar. Então, o senhor é motivo assim, de profunda felicidade para mim, e quero lhe dizer que eu gosto sempre de lembrar isso, porque uma das causas que nós três defendemos, aliás, nós quatro, senador Seif também, o senador Magno Malta, Cajuru, que foi uma também referência. Está presente. Senador Cajuru, que senador também defende Cajuru, essa causa. Todos nós. Uma das pautas que a gente defende é da vida, desde a concepção. Então, que esse momento sirva de alerta para aquelas pessoas que ainda pensam na interrupção da gestação, né, do aborto, porque essas crianças que nos foi entregues por Deus para nos inspirar o que é amor, a gente já não vê, senador Magno Malta, lá nos Estados Unidos, na Europa, quando a gente caminhava 15, 20 anos atrás em parques, nas ruas, quando a gente via muitas crianças com síndrome de Down com seus pais, hoje a gente não vê mais. Não vê, isso é gravíssimo, porque mostra uma eugenia que está acontecendo, porque quando detecta alguma situação, vai lá e interrompe. Então, que Deus te guarde, senador Romário, que o senhor continue inspirando e mostrando a beleza, mostrando a alegria, o amor genuíno desses nossos irmãs e nossos irmãos, para que o Brasil nunca entre nessa linha de interrupção de gravidez por qualquer motivo. Que Deus nos abençoe, muita luz e muita paz. Muito obrigado, senador Girão. Como sempre, perfeito na sua fala. Meus amigos, nós estamos finalizando. O Senado, a partir das 11 horas, terá uma sessão deliberativa. E antes de finalizar, eu quero passar a palavra para a senhora Flávia Calafange, diretora para a América Latina do Cordão Girassol Oficial. Estes cordões aqui que vocês estão usando hoje. Senhora Flávia, com a palavra, por favor. Cadê? Olá, bom dia a todos. Depois de tantos discursos emocionantes, senador, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui hoje. O Cordão de Girassol nasceu em 2016 no aeroporto de Gatwick e hoje está presente em 50 países, e o Brasil é o primeiro país que tem uma lei. Então, isso é um orgulho muito grande para todos nós. O senhor muito bem elucidou a dúvida que muitas pessoas têm com relação às pessoas com síndrome de Down utilizarem o cordão. Muitas delas têm comorbidades, então devem apontar que tem alguma condição no verso do cordão, do crachá. Então, agradecemos muito todo o seu empenho e o seu trabalho. Eu sou mãe atípica, tenho uma filha autista de 14 anos e durante muito tempo sofri nos espaços públicos críticas, e as pessoas diziam que autista não deveria ir à piscina, não deveria ir à praia. Então, nós estamos tornando o invisível visível, e por isso só quero acrescentar que são mais de 1.200 condições hoje em dia. Existem muitas pessoas portadoras pessoas que têm condições raras, doenças raras e doenças que ainda nem têm diagnóstico. Então, essas pessoas estão tendo a vida delas facilitada, porque elas, com cordão de girassol, elas se atrevem a sair de casa, porque é um pedido de ajuda, respeito, empatia. Muito obrigada, e vamos ajudar aí a disseminar o cordão e a educar corretamente a população. Esses cordões foram idealizados para serem distribuídos gratuitamente. Todos os estabelecimentos têm que estar treinados para acolher essas pessoas e saber como recebê-las. Muito obrigada. Vou lhe dar o
Aqui os gabinetes desses senadores que estão aqui, que passaram por aqui. A partir de hoje a gente vai fazer aqui uma corrente positiva, né, senador Magno Malta? Para que as pessoas entendam o que significa esse cordão de girassol. Eu quero agradecer aqui o presente que recebi da escritora Charlene Serra, esse livro, é isso? Esses livros, né? Da coleção Incluir, que trata de vários livros, cada um a respeito de um tipo de deficiência. Muito obrigado aqui. Cumprida a finalidade dessa sessão especial do Senado Federal, agradeço as personalidades que nos honraram com a sua participação. Para encerrar, gostaria de convidar o Gabriel Scheibe para nos presentear com algumas canções, acompanhado por seu pai no violão. Está encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos pela presença. Sim, pode ser. E aqueles que quiserem tirar uma fotinha comigo, estou à disposição. Eu vou descer. Imagine there's no heaven. See if you try. No hell below us. Above our solid sky. Imagine on the people living for today. You imagine there's no countries. It's hard to do. Edição Genética, a técnica no Brasil, debatida pela sociedade civil. Ciência e democracia. Um dos grandes problemas que nós temos é exatamente a difusão da ciência, a importância da pesquisa. A bioeconomia vem crescendo no Brasil, não só, eu estou falando de agricultura, mas na saúde. Debater com pessoas, cidadãos e cidadãs comuns, temas muito complexos. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Democracia e novas tecnologias. Um seminário internacional promovido pelo Senado. Dias 25, 26 e 27 de março. Transmissão em 3 idiomas pelo canal da TV Senado no YouTube. Acesse o QR Code e faça sua inscrição. As enchentes, elas são históricas. No tempo do Império, é uma sequência. A enchente vem do Império. A enchente é histórica. O que um amontoado de pinturas ou frases soltas sobre o passado pode nos fazer? Ajudar a revivê-lo? A entendê-lo? A evitá-lo? De vez em quando, até que dá gosto passear no que resta do Rio Rococó. Do Rio que foi canção e foi anedota. E vemos no espelho do passado a caricatura de um tempo que se foi no traço marcante de J. Carlos. O maior cartunista da imprensa carioca no começo da República. Tinha como grandes temas os políticos, os sambistas, as melindrosas e as enchentes. Ah, as enchentes. E por que existem as enchentes? Quero convidar vocês, dia 25 de março, 200 anos de história do nosso Senado. Nós teremos uma transmissão ao vivo para todo o Brasil. Será um concerto que contará a história do Senado com música.
E nada melhor do que música para celebrar uma data tão importante no cenário da democracia brasileira. Agora é lei. O CPF será adotado como único número do Registro Geral no Brasil. O objetivo é ter um só número que dê ao cidadão acesso a prontuários no SUS, aos sistemas de assistência e previdência social e também às informações fiscais e tributárias. O Senado votou, agora é lei. Olá, quinta-feira, 21 de março, o Senado Notícias está no ar. O Senado vota na segunda quinzena de abril o pacote de projetos da Agenda Verde, assim chamada porque envolve transição energética e enfrentamento das mudanças climáticas. O calendário de votações das próximas semanas foi discutido hoje na reunião de líderes. A semana que vem será marcada pelas comemorações dos 200 anos do Senado. E na quinta-feira, o Senado recebe a visita do presidente da França, Emmanuel Macron, que visitará também as cidades de Belém, Itaguaí e São Paulo. Sobre a pauta, a expectativa para a semana que vem é o envio pelo governo de um projeto de renegociação das dívidas dos estados com a União. Já a PEC, que torna crime a posse de qualquer quantidade de drogas, ainda não há data prevista para votação. Hoje, ela completou a terceira das 5 sessões de discussão. E os projetos que fazem parte da chamada Agenda Verde devem ser votados na segunda quinzena de abril. 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Nesta quinta-feira, no Senado, uma sessão especial celebrou a data. Pessoas com Down e outros participantes cobraram atitude e quebra de barreiras. Aos poucos, a sociedade vai tomando consciência que pessoas com síndrome de Down podem e devem contribuir com talentos e capacidades. Hoje, busca-se erradicar o capacitismo, visão e posturas que reforçam preconceitos e entendimentos errados quanto ao potencial de pessoas com deficiência. Potencial que precisa ser enxergado e ter o apoio inicial dos de casa e das pessoas ao redor. Minha mãe viajava 140 quilômetros de ida e volta da nossa cidade para Belo Horizonte para fazer as sessões de terapia 3 vezes na semana. Eu estudei em escola comum a minha vida toda. Frequentei a PAI de Florestal. Eu fazia atendimento educacional especializado. Gabriel alerta. Muitas vezes o capacitismo começa em casa. Como os demais seres humanos, às pessoas com Down é preciso ser dada a chance de simplesmente tentar. Muitas vezes praticamos o capacitismo dentro da nossa própria casa, quando não deixamos a pessoa com deficiência nem tentar fazer as coisas e fazemos tudo por elas. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Priscila de Almeida é professora de Educação Física e dá aulas de Zumba. Tá aí o recado dela. O que podemos fazer para evitar o capacitismo no esporte? O capacitismo pode ser evitado removendo-se as barreiras atitudinais que são colocadas na trajetória das pessoas com deficiência. Essas barreiras são os
comportamentos preconceituosos. O capacitismo pode pintar em lugares e situações em que não se espera, e a vigilância deve ser de todos. Pessoas do próprio movimento, no qual ela atua há mais de 2 décadas, sugeriram que ela, que é fotógrafa, mudasse de área. Porque é uma área muito difícil para ela dominar as técnicas, que talvez as fotos dela não sejam tão boas, não fossem tão boas. Enfim, essa opinião a impactou de tal maneira que Jéssica ficou mais de 3 anos sem conseguir fotografar. É formada e tem um curso superior de fotografia. Ainda assim, ela dizia que não conseguia se ver como fotógrafa. Mãe, eu não consigo. Eu falei, mas você expõe, mas eu não consigo me reconhecer como fotógrafa. Esse é o impacto do capacitismo. Pessoas com Down querem autonomia, em vez de barreiras, de olhares de piedade e preconceito, parcerias para que todos tenham direitos respeitados, possam tocar as vidas e brilhar. Estar no mercado de trabalho foi muito importante. Estou aprendendo muito e recebo o meu salário. Eu tenho autonomia para os meus gastos pessoais. Além de trabalhar, gosto de ir ao cinema e passear com os meus amigos da Vitória Down. Meu desejo é que vocês sejam inspiradas pelo dia de hoje, que desenvolvam interesse pela política, que sejam protagonistas de suas vidas, que desenvolvam o gosto pelo debate de ideias e que levem essa mensagem às suas cidades, às suas escolas, às suas empresas, aos espaços de convivências e que a gente possa voltar aqui a cada ano para compartilhar os aprendizados e celebrar as nossas conquistas. A Comissão de Educação realizou esta manhã um debate para instruir o projeto em pauta da comissão que reconhece o cristianismo como manifestação cultural. O reconhecimento do cristianismo como manifestação cultural nacional já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora está em análise pela Comissão de Educação do Senado, que ouviu juristas, especialistas em religião e representantes do cristianismo católico e evangélico sobre a proposta. Para os convidados, o reconhecimento não seria uma homenagem e poderia ser questionado na Justiça. As nossas entidades poderiam entrar no descumprimento de preceito fundamental. Então, para salvar o projeto, o que eu sugeriria seria, não é uma manifestação cultural, mas o cristianismo gerou manifestações culturais. Os debatedores argumentaram que equiparar o cristianismo a outras manifestações folclóricas seria uma redução e poderia submeter as religiões às leis sobre cultura. Ao reconhecer o cristianismo como manifestação cultural, corre-se o risco de eventuais ingerências por parte do Estado nas igrejas, uma vez que a Constituição Federal argue ser de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre patrimônio cultural. Isso consta do artigo 23 da Constituição. O relator já havia apresentado um parecer favorável ao projeto, mas disse que concorda em revê-lo. Eu seguirei certamente as luzes que os que aqui trarão a sua contribuição, nos trarão, seguirei com muita humildade. O nosso relator está disposto a alterar o voto dele, acolhendo a emenda e as demais sugestões que foram apresentadas aqui. E eu já antecipo que se o relator não acatar a emenda ou uma modificação, há um grupo de senadores que vão apresentar um voto em separado e aí a gente vai para a discussão aqui na comissão. A Comissão de Relações Exteriores aprovou nesta quinta-feira a criação de grupos parlamentares do Brasil com mais 2 países, Japão e Síria. A CRE aprovou ainda o texto da Convenção sobre a Organização Internacional de Auxílios Marítimos à Navegação. A convenção foi assinada em Paris em 2021. Senadores aprovaram nesta quarta-feira, em plenário, o projeto que obriga o Sistema Único de Saúde, SUS, a fornecer equipamentos e medicamentos para pacientes com doenças neuromusculares acompanhadas de paralisia motora. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados.
O projeto aprovado nesta quarta-feira estabelece que pessoas acometidas por doenças neuromusculares com paralisia motora recebam os medicamentos e equipamentos essenciais para a sua sobrevivência do Sistema Único de Saúde. O texto também define que caberá ao Poder Executivo determinar quais doenças neuromusculares devem ter prioridade no atendimento pelo SUS, levando-se em conta o grau de comprometimento do paciente. No conjunto, as doenças raras afetam entre 13 a 15 milhões de brasileiros, porque as doenças raras não são, infelizmente, raras. Já foram identificadas mais de 7 mil doenças com esse perfil, que em 30% dos pacientes morrem antes dos 5 anos de idade. 75% delas afetam crianças, 80% têm origem genética, 90% delas não têm cura, mas podem ter um tratamento humanizado. É um indicador de que o futuro da medicina talvez possa ter uma revisão profunda nessa abordagem. Enquanto o tempo dessa medicina personalizada não chega, nossa alternativa, nossa luta é pela visibilidade pública e política dos pacientes, pela conscientização dos profissionais de saúde e pela sensibilização das autoridades e da sociedade, que é o que eu estou tentando fazer aqui. Muito mais do que um projeto de lei, isso é uma causa que, além de reduzir a dor dos acometidos e da sua família, cumpre um dever de solidariedade que nós temos que aprovar. Há 37 anos eu convivo com minha esposa portadora de esclerose múltipla. E então, senador Espiridião Amin, eu mergulhei nesse mundo. Graças a Deus, para minha esposa, para minha família, nós temos recursos para que ela não passe mais dificuldades do que já é passar por uma doença humilhante, por uma doença incapacitante. Deus foi justo ao lhe dar um companheiro da sua dimensão. Após aprovação por votação simbólica, o projeto retorna para análise da Câmara dos Deputados. A proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de drogas em qualquer quantidade passou nesta quarta-feira em plenário pela segunda sessão de discussão em primeiro turno. Senadores favoráveis e contrários à proposta se manifestaram. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esclareceu os principais pontos do texto. A proposta de emenda à Constituição, que criminaliza a posse e o porte de drogas em qualquer quantidade, chegou esta semana ao plenário, após aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. O texto passou pela segunda sessão de discussão em primeiro turno nesta quarta-feira. O que nós estamos fazendo aqui, mais uma vez, é contribuir para que o Estado criminalize a cor da pele, criminalize a pobreza. Senador Nelsinho, eu não tenho dúvida, o critério que vai ser para você definir quem é traficante ou usuário vai ser o local onde ele está sendo detido, se for bolsão de pobreza, que está sendo vilipendiado em seus direitos, como falta de saneamento básico, saúde pública, iluminação pública, unidade de saúde. Aquele jovem preto naquele local, eu não tenho dúvida, o despacho fundamentado de natureza subjetiva vai ser que ele vai ser traficante. Política se faz de gestos e as leis têm que sinalizar para esses gestos. Eu não sei como eu vou poder dizer para os meus netos, eu tenho 5 netos, que eles não devem usar droga, porque eles vão dizer, mas pai, vocês aprovaram que é legal usar droga. Para eles 60, o que é a diferença de 60 gramas, 80? Isso para um jovem, isso não tem a menor importância. A importância é a sinalização de que é proibido. O senador Rodrigo Pacheco, primeiro signatário da PEC, esclareceu pontos do texto. É muito importante ter clareza sobre o que essa proposta de emenda à Constituição representa. Eu vi, inclusive, que a proposta, a intenção do Senado seria de prender
usuários de droga. Definitivamente, isso não tem a menor laço, na verdade. Muito ao contrário, a proposta de emenda à Constituição faz, inclusive, uma distinção e a obrigação da lei distinguir traficante de usuário, não cabendo pena de prisão privativa de liberdade ao usuário, tal como é hoje no artigo 28 da lei antidrogas. E é muito mais do que uma discussão sobre se maconha faz mal ou se maconha não faz mal. Essa é uma discussão que, a essa altura, é até legítima nós fazemos aqui, mas não é isso que está em discussão. O poder público brasileiro já decidiu que maconha faz mal, tanto que é uma substância entorpecente ilícita listada num rol enorme da Anvisa de substâncias entorpecentes ilícitas, juntamente com outras tantas drogas. Durante a sessão no plenário, o senador Marcelo Castro comunicou que protocolou na Comissão de Constituição e Justiça um parecer sobre o Código Eleitoral, unificando toda a legislação eleitoral e partidária, atualmente dispersa em 7 leis diferentes. É um código que veio da Câmara 898 artigos, faz uma consolidação de 7 leis, que hoje está a legislação eleitoral e partidária dispersa nessas 7 leis, lei dos partidos políticos, lei Código Eleitoral, lei das inelegibilidades, lei do plebiscito, né? Quer dizer, lei das eleições. São várias leis que estão todas sendo consolidadas numa lei só, nesse novo Código Eleitoral. O Senado vai receber em breve o projeto de lei que reforma o ensino médio. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o texto que prevê carga horária de 3.000 horas nos 3 anos de formação dos estudantes. Dessas, 600 horas vão ser de livre escolha, podendo o aluno optar em aprofundar conhecimentos nas áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e sociais. O Senado inaugurou nesta quarta-feira a exposição Palácio Monroe, um legado de democracia. A exposição faz parte das comemorações dos 200 anos de criação do Senado Federal. A exposição mostra a história do Palácio Monroe e como era o prédio na época. O palácio foi sede do Senado no Rio de Janeiro entre 1925 e 1960. A parte temporária da exposição é uma representação do prédio e foi feita em módulos, como o próprio palácio, criado para representar o Brasil na Exposição Internacional de St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904. Ele seria montado lá e remontado aqui no Brasil, o que acabou acontecendo parcialmente. Só a cúpula e parte da estrutura foram as originais. A arquitetura era tão impressionante que ganhou o prêmio de melhor pavilhão na exposição. Esse aqui é um display para as pessoas poderem ter a oportunidade de, mais uma vez, tirarem uma foto em frente ao Monroe, uma arte a céu aberto. E aqui, como o Monroe foi um prédio com pedaços, eu posso assim dizer, ele foi montado quando ele veio da exposição de St. Louis, aqui a gente quis representar isso. Essa parte da exposição também mostra uma ambientação da época, a Belle Époque, o chão de pedras portuguesas e as vestimentas do casal. Essa parte da exposição é temporária, deve permanecer aqui por 3 meses e fazer parte da visitação oficial ao Senado Federal. Em seguida, será transportada para o Salão Negro do Congresso Nacional, onde vai fazer parte de outras exposições em comemoração aos 200 anos do Senado. A parte permanente da exposição reconstitui em painéis a montagem do Palácio Monroe nos Estados Unidos e a remontagem aqui no Brasil. E ainda a demolição em 1976, que foi bastante polêmica na época. Também faz parte a réplica do plenário do Palácio Monroe, que tem o apelido de Plenarinho e é parte da visitação oficial da casa.
um plenarinho totalmente revitalizado, né? Em breve nós teremos também recursos sonoros, recursos de acessibilidade. Nós trouxemos acervo como notas, né? Uma cédula que tinha um morro como estampa, com uma fotografia do Marco Ferrez. Teve todo um estudo de iconografia, todo um cuidado da equipe para trazer o máximo de informações e de referências possíveis. A gente recebeu, né, um novo projeto luminotécnico e também a reforma do piso, que fez uma elevação, proporcionando uma melhor visualização do mobiliário, né, do mesmo formato que era antes. O presidente da Comissão dos 200 anos do Senado lembrou a importância do resgate histórico. Tem uma obra do Leonardo Boff que chama O Sacramento da Vida e a Vida do Sacramento. E sacramento é tudo aquilo que lembra algo ou alguém em vida. Esse plenário do Palácio Monroe é um sacramento de um tempo de democracia ou de um tempo histórico do Brasil. A inauguração foi prestigiada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Resgatar a história dessa grande edificação é oferecer à população brasileira uma oportunidade única de reconhecer sua própria trajetória. A exposição que ora abrimos contém um acervo profundamente valioso, resgatado e mantido com o mais absoluto zelo. Também em comemoração aos 200 anos do Senado, na semana que vem, de 25 a 27 de março, vai ser realizado o Seminário Internacional Democracia e Novas Tecnologias. Entre os palestrantes está o sociólogo espanhol Manuel Castells, especialista em temas como poder e comunicação. O Senado Notícias conversou com um professor que falou sobre redes sociais, inteligência artificial e desafios para a democracia. Vamos conferir. A TV Senado recebe o sociólogo espanhol Manuel Castells, que vem em março ao Brasil participar de um seminário sobre novas tecnologias e democracia organizado pelo Senado Federal. Muchas gracias, professor, por sua presença. Professor, muito se fala sobre os impactos que as tecnologias têm nos processos políticos atuais, até com uma visão negativa dessa tecnologia, afastando as pessoas da política. O senhor concorda com essa visão? O problema, e o que eu tratarei de argumentar, e o que creo que o seminário deve discutir, é que os políticos tratam de dizer que a crisis de legitimidad que sufren es culpa de las tecnologías, no es su culpa. Bueno, hoy día en el mundo en general, y hablaremos más concretamente de otros países, en particular de Brasil cuando toque, hoy día en el mundo 3/4 partes de los ciudadanos no confían en sus políticos ni en las instituciones políticas democráticas. Están a favor de la democracia, masivamente, 77%, pero al mismo tiempo consideran que la democracia que viven no es democrática. Y como la gente ya piensa que los políticos no son fiables, que la política democrática no es esta, la que viven en su país, no es fiable, entonces las redes sociales, con toda esta desinformación, amplían enormemente la crisis de legitimidad. Y cada vez más las personas reaccionan emocionalmente, no creen ni a los medios ni a lo que ven en las redes, porque solo cada uno cree su parte de lo que ven en las redes. Y de ahí esto profundiza la crisis de legitimidad democrática. En último término, no hay confianza. Yo creo que la tecnología por sí misma no causa efectos sociales y políticos. Es cómo se utiliza la tecnología, quién y para qué. Entonces, lo que está ocurriendo es que en la medida en que los procesos políticos se deciden sobre todo en la mente de las personas, la capacidad tecnológica de hacer que los procesos de comunicación estén basados en unas visiones ficticias de la realidad, deformadas en función de los intereses políticos y sociales que desarrollan esos programas. En ese sentido, las tecnologías de comunicación actuales, digitales, en las que estamos todos inmersos, en ese sentido, hoy día, esas tecnologías, por tal y como son, pueden acrecentar la crisis de la democracia y, de hecho, lo hacen en muchos países. No son el origen, no son la causa.
pero amplifican enormemente. Pero no son el origen. El origen es la falta de confianza en los políticos y las instituciones políticas democráticas. Un ejemplo muy concreto. Estudios importantes que tenemos en Estados Unidos muestran que la polarización política e ideológica ha aumentado enormemente en la sociedad estadounidense, como en Brasil, como en Europa. Esto es un fenómeno universal. Polarización total, intolerancia, enfrentamiento no civil que desborda las instituciones. Pues bien, los estudios muestran que las personas de mayor edad son las más polarizadas, no los jóvenes, cuando es evidente que los jóvenes utilizan mucho más las redes sociales que las personas mayores. ¿De acuerdo? Pero, dicho esto, la utilización de las redes sociales que llegan a todo el mundo por personas ya muy polarizadas tienen la respuesta de otras personas igualmente polarizadas en el otro sentido. Se acaba el debate democrático racional y se entra en un mundo de desinformación, noticias falsas, manipulación de imágenes y personajes por inteligencia artificial. Y en el momento en que necesitamos confrontar grandes problemas que tiene la humanidad, en ese momento el debate público se convierte en una serie de manipulaciones y contramanipulaciones que en ese sentido hacen un efecto negativo de la tecnologia sobre la democracia. Então, o senhor acha que uma saída para esse problema poderia ser uma regulação forte das redes sociais ou não? Sí, pero sí se pudiera hacer. El problema es que es muy difícil hacerlo. El problema es que las redes sociales están controladas por empresas oligopólicas y por consiguiente habría que imponer por ley a las empresas esa comunicación, esa regulación de la comunicación. Y en particular, hoy día, lo más importante es empezar a regular seriamente la inteligencia artificial. Mire, en estos momentos yo estoy involucrado en un nuevo proyecto del Gobierno de España que ha creado una agencia de regulación